Democracia. No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Imagine passar um dia inteiro tomando decisões com base em informações erradas. Ir para casa, pegar o outro caminho, comprar um remédio que vai te fazer mal, cair em um golpe e perder dinheiro. A informação, ela orienta as nossas escolhas e molda a nossa visão de mundo. Mas o que é informação? Vamos ver neste Cidadania, produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. E hoje a gente recebe o diretor do IBICT, Tiago Braga, o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia. Tiago, seja bem-vindo ao nosso estúdio. Obrigado, Sara. Um prazer estar aqui. Tiago, pergunta de milhões, né? Eu acho que a gente tem que começar. Às vezes parece tão simples falar em informação, mas é um desafio a gente conceituar, né? O que é informação? Essa pergunta, de fato, é uma pergunta de milhões. E a sociedade como um todo, ela vem trabalhando com essa pergunta, com essa temática ao longo do tempo. O que a gente consegue perceber é que com essa digitalização da vida, os dados, as informações, que são esses pequenos conteúdos que fazem o nosso dia a dia, eles são cada vez mais importantes. Mas o que a gente sabe e o que a gente vem trabalhando do ponto de vista da pesquisa é que a informação, Sara, ela é a matéria-prima para o desenvolvimento da nossa sociedade, seja o desenvolvimento social, seja o desenvolvimento econômico e também ambiental. E é por isso que é tão importante termos uma estrutura e uma instituição como o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, o IBICT, que lida diretamente com as infraestruturas de informação para o desenvolvimento científico e tecnológico do país. Pois é, muita gente talvez não saiba o que é o IBICT. É uma unidade ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. É isso, só que é muito mais que isso, né? Ele é um instituto de pesquisa que já tem 70 anos, que tem uma história muito legal, porque o IBICT, ele surge a partir de uma chamada global da Unesco. No pós-Segunda Guerra, na década de 50, 1950, a Unesco fez uma chamada para os países que eram Estado-membro, para que tivesse uma organização que pudesse servir como um centro e um modelo de organização da informação. Então, essa chamada foi para todos os países e os países mandaram suas propostas. E o Brasil foi escolhido para ser esse centro. A gente estava no ápice do fortalecimento científico do país. Então, a gente tinha recém-criado o CBPF, tinha recém-criado o CNPq, e os mesmos atores que participaram da criação das instituições também participaram da criação do que hoje é o IBICT. E a gente vem daí. E ele trabalha como uma unidade de pesquisa vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação, e é a única unidade de pesquisa pública no país que tem como missão lidar com as infraestruturas de informação. Mas quando a gente fala assim, Tiago, de infraestrutura de informação, eu estou falando, por exemplo, eu, Sara, pesquisadora, vou lá, faço um artigo científico. Isso, de alguma forma, passa pelo IBICT? Olha, passa sim, e é muito interessante esse exemplo que você dá, porque, por exemplo, quando nós publicamos a nossa pesquisa,
a gente quer que essa pesquisa seja conhecida, seja utilizada, que de fato altere a vida das pessoas. E o que a gente tem feito no IBICT é preparar as estruturas para dar essa visibilidade para a pesquisa brasileira. Então, algumas coisas que nem todo mundo sabe. Mas o Brasil tem hoje a maior base de dados de tese e dissertações do mundo. As teses e dissertações da pesquisa brasileira estão todas nessa base que é a BDTD, que fica no IBICT. A gente tem também o OASIS-BR, que é uma grande plataforma, são mais de 6 milhões de documentos científicos de graça, abertos, open source, para que todo mundo acesse. E outros públicos também. Por exemplo, a gente tem o SBRT, que é o Serviço Brasileiro de Respostas Técnicas. São mais de 30 mil consultorias gratuitas para empresas que estão disponibilizadas nessa base e que as empresas podem, inclusive, fazer novas consultorias. Então, elas mandam perguntas para a gente distribui entre as unidades de pesquisa que têm afinidade com aquela temática, elas respondem e a gente coloca no site e manda para a empresa. Então, esse tipo de serviço são os serviços que o IBICT oferece. E as bibliotecas também estão ligadas ao IBICT? Como é que funciona isso? A biblioteca está no cerne do IBICT. A primeira diretora do IBICT, a Lígia de Queiroz Sambaqui, ela foi uma bibliotecária muito proeminente, né, e participou da criação do IBICT. E hoje em dia a gente trabalha fornecendo padrões, modelos e apoiando na estruturação da biblioteconomia no Brasil. Para vocês terem uma ideia, quase todas as universidades públicas do Brasil têm parceria com o IBICT e estão conectadas nessas bases que eu já citei. E mais do que só atendimento às bibliotecas, né, essa troca de dados e informações, tem também uma perspectiva do papel das bibliotecas nesse momento de sociedade. A gente está num momento social em que tem muitas dúvidas sobre a informação, sobre o desenvolvimento, sobre o avanço das pesquisas e, eventualmente, a gente não encontra informações corretas nas plataformas digitais, nas redes sociais, mesmo nas inteligências artificiais, tem muita informação ali que não é correta e as bibliotecas têm um papel relevante e essencial, que é de capilarizar essa demanda de informação e de permitir que as pessoas tenham um meio, tenham um caminho de acessar a informação correta, aquela informação que foi provada cientificamente, que foi construída a partir de métodos claros, estabelecidos, e isso o IBICT também tem ajudado as bibliotecas a fazerem. Pois é, Thiago, você falou aí, a biblioteca ela funciona ali como uma grande guardiã, vocês estão junto com as bibliotecas, né? Mas a gente vê hoje que os brasileiros estão aqui, ó, no celular, se informando, né? Estão querendo consumir informação aqui pelo WhatsApp. E qual é o cuidado que a gente tem que ter, né, ao receber uma informação diante desse caos informacional, né? A gente recebe tanta informação, a gente não sabe mais o que é fato, o que é mentira. E aí, como é que eu acesso, né, a informação de verdade ali, que está ali guardada, né? Que tá ali arquivada de alguma forma? Existe um longo caminho aqui, né? Como é que a gente pode popularizar isso? Existe um longo caminho, mas ao mesmo tempo é um caminho muito curto, porque uma das vantagens dos eletrônicos, desses dispositivos que estão à nossa disposição, é justamente que eles encurtam os caminhos para acessar a informação. Qual que é o problema? Às vezes a gente tem pessoas que, ou porque fazem isso de forma inescrupulosa, ou porque às vezes nem têm conhecimento, que disseminam informações que não são verídicas. E essa desinformação, ela é um problema. Eu não sei se você lembra, mas no início do programa eu falei da conceituação da informação enquanto matéria-prima para o desenvolvimento social. Se a informação ela é a matéria-prima, a desinformação é a antítese disso. Se a gente estiver numa sociedade em que a desinformação impera, a gente estará fadado a estar estagnado, a ficar parado e a deixar de se desenvolver, deixar de aprimorar quem a gente é enquanto sociedade. E o papel do IBICT é justamente esse, garantir que a informação ela continue sendo essa matéria-prima e continue auxiliando no desenvolvimento do país. E aí, voltando para a sua pergunta, o principal ponto é pesquisar as fontes. Então, quando a gente pesquisa um IA, a gente sabe que tem vários tipos de inteligência artificiais diferentes.
Eu tenho inteligências artificiais que elas geram uma resposta e te entregam a resposta. Eu tenho outros tipos que fazem isso, mas que colocam as fontes de onde elas estão tirando informação. E isso é muito importante, verificar as fontes. Quando a gente recebe também no WhatsApp, no Telegram ou nas redes sociais alguma informação, é preciso também checar. Não basta o interlocutor que nos passando a fonte, ele não necessariamente ele é um interlocutor que fez essa checagem antes, ele pode não ter feito. E isso acontece no dia a dia. Muitas vezes a gente, se não tiver cuidado, a gente recebe uma informação e já vai querer passar, porque é uma informação impactante e essas desinformações, elas são feitas para ser impactantes, são feitas para nos afetar emocionalmente, para que a gente queira, para que a gente receba um sentido de emergência, né, de urgência para lidar com aquilo logo. E quanto mais sentido de urgência você tiver, quando você recebe uma informação, mais importante é checar se essa informação é verdadeira, porque provavelmente ela tem alguma questão problemática nela. E é aí que a gente entra com a chamada integridade da informação? Seria a gente garantir para não cair em desinformação? O que é? A integridade da informação é um conceito muito legal. Muito bacana, que é um conceito orientador do IBICT. O IBICT ele trabalha com 4 conceitos orientadores: o de integridade e justiça informacional, o de informação para a cidadania, o de ciência aberta e o de soberania informacional. Esses 4 conceitos eles estão ligados, eles têm uma relação entre si, mas o primeiro conceito, que é referente à integridade da informação, ele busca tratar de 2 aspectos. O primeiro é o aspecto técnico da informação. Então, hoje em dia, a nossa vida toda está no digital. Os seus dados de carteira de identidade estão no digital. Qualquer processo judicial que você abra ou que você queira acompanhar estão no digital. O seu diploma de universidade está no digital. Então, a integridade da informação, ela tem um ponto importante nisso, que é garantir que aquele conteúdo digital ele não seja alterado. Porque se você tiver com o seu diploma de graduação, né, o seu diploma de escola, na sua casa, você está com ele guardado e você sabe que ninguém mexeu naquele diploma. Mas se ele está numa nuvem, se ele está num local digital, você não sabe se alguém acessou, se um hacker ou se teve uma falha no sistema. Então, a integridade de informação tem esse aspecto técnico. E o IBICT trata dele por meio de um modelo, que é um modelo de preservação digital, que chama IPAT, está disseminado no Brasil, várias instituições públicas usam, e esse modelo garante que a informação digital, ela não vai, os objetos digitais não serão alterados, garante a preservação desses objetos. Mas, para além da parte técnica da integridade da informação, a gente tem outra perspectiva, que é a integridade no sentido de círculo informacional. Então, eu preciso entender se esse ciclo informacional foi feito. Ou seja, se quem me mandou essa mensagem, de fato, é quem diz que mandou. Porque, às vezes, por exemplo, num golpe. Outro dia teve a mãe de um amigo meu, ela caiu num golpe que ela recebeu uma mensagem do banco e essa mensagem dizia para ela tomar alguns cuidados e ela começou a tomar esses cuidados e a mensagem falou, a pessoa que estava conversando com ela falou assim, olha, vai te ligar, se te ligar alguém falando que é do banco, recuse essa ligação, porque provavelmente é o golpista tentando extrair valores seus. O que acontece é que quem falou isso era o golpista, e quando o gerente ligou para a pessoa, ela não atendeu o gerente. Ela desligou no gerente, não deu continuidade ao atendimento. Então, esse tipo de falha no ciclo informacional também é tratado na perspectiva da integridade da informação, que é a informação correta chegar nas pessoas. Aquilo que a informação diz que ela precisa ser, para que as pessoas não sejam enganadas, como nesse caso. Eu dei um exemplo extremo, que é um exemplo de golpe, mas eu poderia, por exemplo, dizer sobre as vacinas, eu poderia dizer sobre a questão das mudanças climáticas. A gente sabe que nem sempre as informações que chegam, elas são informações verdadeiras. Eu nasci no ano de 1980 e durante a década de 80 era muito comum as pessoas fumarem. Então, fumavam em carro, fumavam em avião, fumavam dentro de casa. E a informação que a gente tinha era que o cigarro não fazia mal.
E hoje em dia, sabemos que a indústria do cigarro já tinha informação de que fazia mal desde a década de 50. E no Brasil isso começou a ser lidado mais seriamente na década de 90. Então ficamos uma série de anos, né, décadas, lidando com um problema informacional, na verdade. Era um problema de saúde, mas era um problema informacional. Então é isso que a integridade da informação lida. Uau! Então, vocês já sabiam muitos anos antes, assim, né? Já existia essa informação, mas essa informação ela não chegou para as pessoas. No caso do cigarro, tem até um livro muito interessante que trata disso, é o livro que chama Mercadores da Dúvida, que diz como a informação, como as indústrias do cigarro já tinham informação que fazia mal, mas eles ficavam gerando dúvida. Então, sempre que alguém questionava se o cigarro gerava câncer ou não, eles duvidavam, eles criavam dúvidas, tentando manipular o processo científico, né? E esse é um caso, mas a gente tem, hoje em dia, contudo. Esses golpes virtuais que eu citei agora, é um exemplo grande. Então, a pessoa que estava lidando com o golpe, ela provocou dúvidas na pessoa que sofreu o golpe e aí ela não atendeu o banco, né? E esse tipo de contexto é que a gente precisa criar estruturas. E o IBICT, ele trabalha muito com a perspectiva da percepção da ciência. Então, como as pessoas estão percebendo a ciência nos ambientes digitais, para que a ciência, de fato, ela seja utilizada como um insumo para tomar de decisão. E não achismos, não charlatanismos, não outras formas de conhecimento, né? Que são conhecimentos que muitas vezes as pessoas usam para buscando obter o mesmo objetivo que esse golpista obteve, que é um benefício para si, um lucro para si. Então, a gente tem essa perspectiva. Thiago, e falando aí nessa perspectiva, né, do nosso dia a dia, de como a gente está consumindo informação, é muito comum hoje, né, a gente ver especialistas em tudo que você imaginar aqui, né, nas redes sociais, as pessoas falarem bem, falarem com desenvoltura e parecer que é verdade, né? E às vezes você está ali acreditando, né, naquela informação, mas aquela pesquisa nem existe, né? Segundo a NASA, testemunhas relatam, e você não tem uma confiabilidade, né, sobre essa informação. Como é que você vê esse desafio hoje em relação às plataformas digitais, ao consumo de informação por parte do brasileiro, que hoje se dá pelo meio digital, em meio a às vezes ali as pessoas não estão mais preocupadas com quem está, da onde vem a informação, elas estão simplesmente acreditando? Essa mudança na forma de consumir dados e informações é um grande desafio informacional. A gente vê nas próprias famílias, né? Então, antigamente, as pessoas tinham um almoço de domingo, ou se encontravam para conversar durante as refeições. E hoje em dia, até esses hábitos mudaram. Muitas pessoas, durante a refeição, preferem ficar no celular, preferem consumir conteúdo. O professor dá uma aula, o aluno já procura o conteúdo para verificar se o professor está falando o conteúdo exato ou o conteúdo todo, né? E a gente precisa lidar com essas mudanças. E uma das questões relacionadas a essa mudança é justamente a capacidade de lidar ou de compreender o papel das fontes na informação. Porque um dos grandes problemas que essa plataformização, que essa mudança no consumo das informações e dos dados no ambiente digital trouxe, é que as pessoas não procuram mais a fonte. A fonte é a própria pessoa que está falando, mas diferente de um jornalista ou de um profissional da comunicação, como a gente tem aqui, essas pessoas muitas vezes não têm um compromisso com esse ciclo informacional. Então, recebe uma informação, às vezes por má intenção, mas muitas vezes até por inocência, repassa essa informação sem verificar se essa informação é certa ou errada. Quem é profissional da comunicação sabe que é um dever verificar a informação, mas quem não é profissional muitas vezes nem compreende isso como uma atividade. E o que a gente precisa fazer são duas coisas. Primeiro, capacitar as pessoas ou alertar as pessoas sobre a necessidade de consultar
fontes fidedignas, a gente já falou disso aqui hoje, mas tem uma outra pesquisa, uma outra perspectiva também, que é a de compreensão de que é preciso falar a língua das pessoas. Porque as pessoas consomem aquela informação, porque muitas vezes quem está dando aquela informação tem o mesmo linguajar, tem o mesmo contexto, tem o mesmo lugar de fala de quem está ouvindo. Então, por que muitas vezes a gente vai no WhatsApp e alguém manda alguma coisa sobre um problema no bairro e a gente acredita, porque é alguém que é do nosso bairro, que está falando com o mesmo linguajar, sobre uma ruazinha ou uma esquina que eu estou ou que eu frequento, e aquilo cria uma veracidade muito grande. É por isso que nós criamos lá no IBICT o projeto dos Influencers, que são os influenciadores de ciência. Qual que é a ideia? Capacitar jovens e crianças a trabalharem com conteúdos científicos nas redes e nas plataformas que elas acionam. Então, quando eu receber no WhatsApp uma mensagem que é mentirosa, que é falaciosa, que é uma desinformação, eu, enquanto influencer, eu terei as condições de criar um conteúdo no mesmo canal que eu recebi e postar esse conteúdo para lidar com essa desinformação a partir do momento que eu recebo. Então, essas são algumas perspectivas de infraestrutura de formação que a gente tem trabalhado. Pois é, isso é muito interessante você ter falado, porque eu tenho uma certa inquietação, assim, tipo assim, a gente olha, né, que as plataformas estão cada vez mais fazendo parte da vida das pessoas, e eu não sei se a academia se distanciou muito disso, né? Em algum momento, ali, talvez a gente estava mais ali nos meios tradicionais, mas quando vieram, né, as redes sociais, e as redes sociais, às vezes as pessoas falavam, mas isso aqui não vai dar em nada, isso aqui é só uma plataforma de dancinha. Só que a plataforma de dancinha hoje é como os jovens estão procurando se informar. Então, né? Então, essas coisas evoluem, né? A sociedade vai evoluindo. E aí eu fico me questionando muito, né? Como que a ciência, né? Aquele doutor que fez a pesquisa, que tem uma linguagem rebuscada, como é que ele chega nessa pessoa que está lá no celular e que quer consumir uma coisa fácil, simples de entender? Olha, eu até acho, né? A minha percepção, eu acredito, que a ciência tem uma preocupação constante e verdadeira sobre essa aproximação com a sociedade. Todos os espaços que eu vou, as discussões que eu participo, sempre encontro cientistas, grandes cientistas, que remetem a isso. A questão é que, muitas vezes, o cientista, né, que está lá estudando o genoma, ou que está estudando estruturas de informação, ou métodos matemáticos, ele não sabe fazer a dancinha. Né? E isso eu estou usando um absurdo, né? Exagerando, mas muitas vezes ele não, de fato, ele tem dificuldade de fazer uma comunicação que seja uma comunicação palatável para as pessoas. E é por isso que tem um ramo da ciência, que é um ramo que tem crescido muito. O IBICT tem uma área só sobre isso, que é o canal Ciência, que é o ramo de popularização da ciência. Precisamos formar comunicadores e pessoas que saibam popularizar, que saibam conversar, que saibam apresentar a ciência para a sociedade. E isso é muito importante. Eu falei o exemplo do Influencers, que é um desses exemplos, mas é um só. Tem vários outros, com jogos, criação de jogos. Hoje em dia a gente está num momento de sociedade que as pessoas gostam muito de jogos eletrônicos, jogos online. O IBICT ganhou há uns 3, 4 anos um prêmio de melhor jogo educativo do mundo. Né? Então, esse tipo de conteúdo, ele é uma preocupação e a gente tem uma área só sobre popularização da ciência. Agora, desculpa, Thiago, qual é o nome do jogo? Ele está disponível? É na SB Games, está disponível no portal do Canal Ciência do IBICT, canalciência.ibict.br, na homepage tem. E como é que é o nome do jogo? Ele é integrante do Canal Ciência, então ele é o jogo do Canal Ciência. Ah, legal. Mas ele é uma parte da plataforma, então tem várias outras coisas, tem os notáveis da ciência. Nós temos, por exemplo, um cordéis de todos os grandes pesquisadores notáveis da ciência brasileira. Então, é um tipo de comunicação diferente, mas que quem está acostumado com a linguagem de cordel pode usar esse tipo de comunicação. Quem está acostumado com a linguagem de jogo pode usar outro tipo de comunicação. Quem está acostumado com a linguagem das redes pode usar a linguagem do Influencers. E essa tentativa e construção de infraestruturas de comunicação da ciência é que eu acredito vai permitir que a gente se aproxime da sociedade e que a gente
enfrente esses desafios ligados à desinformação, ligados a essa problemática das informações erradas, das informações descontextualizadas, que muitas vezes causam sérios problemas. Para quem está vendo a gente, como é que entra em contato com o IBICT? Vocês estão apenas em Brasília, estão em outros estados também? O IBICT, ele é um instituto de pesquisa, a nossa sede está em Brasília, nós temos uma unidade física no Rio de Janeiro e agora a gente está lançando um programa de laboratórios avançados de pesquisa para construir parcerias com outras universidades que queiram aprofundar o seu entendimento, a sua compreensão sobre as infraestruturas de informação. E o site do IBICT é ibict.br, ibict.br, e vai ser um prazer entrar em contato com as pessoas. Tiago, muito obrigada por estar aqui hoje no Cidadania. Aprendi muito aí com você. Foi importante aprender também o que é informação, agora eu já estou sabendo, né? Não, obrigado. Você como profissional da comunicação é muito gentil, já tem muita bagagem, mas eu lhe agradeço a oportunidade de ter aberto esse espaço para o IBICT e para dizer e tratar desse tema tão importante que é o tema da integridade da informação e a perspectiva de ter informação como esse insumo para o avanço do nosso país. Muito obrigado. Tá certo. E obrigada a você pela companhia. Esse Cidadania é produzido em parceria com o Senado Verifica, o serviço oficial de combate à desinformação do Senado. Recebeu uma mensagem duvidosa sobre um projeto de lei? Fale com a gente pelo WhatsApp. Até a próxima. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação.
Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Olá, quinta-feira, 16 de julho. Copa do Mundo de Futebol terá final inédita e hispânica. Argentina e Espanha enfrentam-se no domingo. Presidente do Senado anuncia dias de esforço concentrado em agosto e setembro. Trabalhadores de aplicativos, debatedores defendem direitos e proteção social. Emendas parlamentares da saúde poderão ser destinadas ao atendimento pré-hospitalar feito pelos bombeiros. E mais, agravamento de penas para crimes contra profissionais da saúde e da educação. Senado aprova projeto que retorna à Câmara. Fique com a gente, o Senado Notícias está no ar. Penas maiores para crimes contra profissionais da saúde e da educação. Projeto aprovado nesta quarta em plenário endurece as punições para homicídio, lesão corporal, ameaça e outros, se praticados contra professores e enfermeiros, por exemplo. Modificado pelos senadores, o texto retorna para a Câmara dos Deputados. Os casos de violência contra médicos aumentaram 68% nos últimos 10 anos, segundo o Conselho Federal de Medicina. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência revelou que 8 a cada 10 profissionais da saúde de serviços de emergência já foram vítimas de algum tipo de agressão no local de trabalho. Profissionais da educação também são vítimas frequentes de violência. Uma análise da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo revelou que o número de casos de violência no ambiente escolar mais do que triplicou em 10 anos. A proposta aprovada pelo Senado aumenta as punições para crimes como homicídio, lesão corporal ou ameaça, entre outros, quando cometidos contra profissionais da saúde ou da educação. O texto inclui na lista de crimes hediondos o homicídio contra profissionais da saúde no exercício da função ou por causa dela, e também casos de homicídios de cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. Em alguns casos, a pena pode ser aumentada em até 2/3 ou dobrada. A proposta também qualifica o crime de lesão corporal contra profissionais da saúde ou da educação, que terá pena de prisão de 2 a 5 anos. É uma questão de justiça. Os profissionais da saúde, e não só os profissionais da saúde, não só médicos, a equipe multiprofissional da saúde que trabalha nos pronto-socorros, nos hospitais, nas UPAs, assim como os nossos professores, presidente, eles têm sido submetidos a vários tipos de agressão física, psíquica, muita violência no seu ambiente de trabalho. Outro projeto aprovado pelos senadores permite a destinação de emendas parlamentares da saúde para o atendimento pré-hospitalar feito pelos bombeiros. O texto segue para a sanção presidencial. A proposta aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado permite que o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar dos Corpos de Bombeiros Militares receba recursos de emendas parlamentares destinadas à saúde. Com isso, essas emendas poderão ser consideradas gastos com saúde no orçamento e poderão financiar despesas de custeio e de investimento relacionadas ao atendimento realizado pelos Corpos de Bombeiros. A remuneração de militares ativos ou aposentados dos bombeiros não poderá ser computada entre as ações e serviços públicos de saúde. Também ficam de fora as despesas gerais de custeio e investimento das corporações que não estejam diretamente vinculadas ao atendimento pré-hospitalar. O fortalecimento da resposta rápida em situações de urgência e emergência, na grande maioria das vezes prestado pelo Corpo de Bombeiros Militares, é componente essencial da Política Nacional de Atenção às Urgências, sendo desejável a articulação entre os sistemas de saúde, de segurança pública e de defesa civil.
O plenário ainda aprovou o projeto que inclui a educação financeira nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. Também foi votada a reabertura do prazo até 2030 para aplicações com recursos do FGTS em operações de crédito destinadas a entidades hospitalares filantrópicas. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou as datas do esforço concentrado para a votação de projetos no período eleitoral. Os senadores já foram convocados para os períodos de 10 a 14 de agosto e 31 de agosto a 3 de setembro. Faremos 2 esforços concentrados. O primeiro, na semana de 10 de agosto a 14 de agosto. E o segundo, na semana de 31 de agosto a 3 de setembro. As eleições, como todos sabemos, são o ápice da experiência democrática. De modo que é fundamental que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, como um todo, se organizem para conciliar da melhor maneira possível as deliberações legislativas necessárias com a participação natural e legítima dos parlamentares durante o processo eleitoral. Com o esforço concentrado que estamos a anunciar, definido em conjunto, repito, definido conjuntamente com o presidente Hugo Mota, portanto com a Câmara dos Deputados, e alinhados com a prática histórica das duas casas. É exatamente isso que alcançaremos. A Comissão de Assuntos Sociais discutiu nesta quarta-feira a regulamentação do trabalho por aplicativos no país. Especialistas defenderam medidas que assegurem direitos e proteção social para estes trabalhadores. O trabalho por aplicativo se transformou em uma importante fonte de geração de renda no Brasil. Milhões de brasileiros atuam como motoristas e entregadores com papel essencial no funcionamento das cidades. Mas o modelo ainda não é capaz de equilibrar inovação tecnológica, proteção social e sustentabilidade econômica. Para debater a regulação e a segurança de trabalhadores e usuários nas plataformas digitais, a Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública. A crescente incidência de situações de risco envolvendo trabalhadores e usuários, casos de violência, assaltos e outras ocorrências, reforma a urgência de aprimorarmos protocolos, tecnologias de proteção e articulação com as políticas públicas de segurança. Quase 2 milhões de trabalhadores que trabalham através das plataformas hoje no Brasil, que é uma realidade que já não é tão recente assim e que carece urgentemente de um debate e uma definição do Estado brasileiro sobre as relações que existem de fato, entre essas plataformas e os trabalhadores. Durante a audiência, especialistas defenderam que o avanço do trabalho por aplicativos precisa ser acompanhado de medidas que assegurem direitos, proteção social e condições dignas aos trabalhadores. O motorista que opera em sua relação de trabalho em desamparo, sem previdência adequada, sem controle de jornada, sem segurança ocupacional assegurada, é um escravo de si mesmo, um escravo da renda, um escravo dos algoritmos e que empurra a sua performance a pesar entre a renda e sua saúde. Antes do trabalho e antes da renda vem a vida, e esse é o problema mais urgente que a gente está vivenciando hoje aqui no Brasil. A segurança de quem está nas ruas deve vir em primeiro lugar. A integridade física de motoristas e de entregadores não pode ser tratada pelas empresas apenas como um custo. E mais do que isso, ela não pode ser invisível. A segurança do trabalhador não interessa ao motorista, interessa aos passageiros, interessa às famílias, interessa às cidades, interessa ao desenvolvimento econômico do Brasil. E quando protegemos quem trabalha, protegemos toda a nossa sociedade. Aplicativos e plataformas de relacionamentos deverão informar os usuários sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. É o que estabelece um projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Ciência e Tecnologia.
Alguns aplicativos de relacionamento promovem encontros entre as pessoas e, pelo menos teoricamente, possibilitam relações de contatos íntimos. Um estudo da Organização Mundial da Saúde vê nessas plataformas uma das causas da elevação dos números de diagnosticados com doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. No Brasil, as infecções por HIV cresceram 21% entre os anos de 2013 e 2018, superando a média mundial de 7%. Um projeto do Senado prevê que as plataformas de encontros alertem quanto à existência, os sintomas, os riscos à saúde, à prevenção e tratamento das DSTs. Havendo número regimental, declaro aberta... Sob a presidência do senador Hamilton Mourão, a Comissão de Ciência e Tecnologia ouviu o relatório do senador Espiridião Amin sobre a proposta. Essa medida preventiva vem socorrer a sociedade num momento em que este meio de intermediação passa a ser mais popular. O parlamentar sugeriu mudança nos termos da definição dos aplicativos e incluiu a avaliação periódica dos resultados num total de 4 emendas apresentadas. Desse é o artigo 1º do projeto de lei, seguinte redação. Artigo 1º. As aplicações de internet destinadas à intermediação de relacionamentos ou de encontros ficam obrigadas a informar seus usuários a respeito das doenças sexualmente transmissíveis por meio de avisos que os conscientizem acerca da existência, dos sintomas, dos riscos à saúde, da transmissão, da prevenção e dos respectivos tratamentos. Emenda subsequente, artigo 3º. Os avisos deverão ocorrer tanto no ato do registro na plataforma, quanto periodicamente durante os acessos, observados critérios de proporcionalidade, de adequação à experiência do usuário e de não intrusão, conforme a regulamentação. E, finalmente, acrescente-se ao artigo 5º do projeto de lei o seguinte: artigo 5º. Os provedores de aplicações de que trata esta lei deverão elaborar e disponibilizar em periodicidade definida em regulamento relatórios de transparência contendo informações sobre a implementação dos avisos, incluindo métricas de alcance, engajamento e efetividade das comunicações, resguardados os dados pessoais dos usuários. É o parecer, senhor presidente, pela aprovação, portanto, com essas emendas. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com 4 emendas que apresenta. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. A Comissão de Direitos Humanos aprovou nesta quarta-feira mais uma medida de proteção às mulheres vítimas de violência, a possibilidade de mudança de nome. O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o texto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, mulheres em situação de violência doméstica e familiar poderão solicitar à Justiça autorização para mudar o nome completo nos registros civis, caso estejam correndo risco à integridade física ou psicológica. O pedido correrá sob segredo de justiça. A alteração do nome, seja considerada adequada e proporcional, poderá ser autorizada como medida excepcional e de urgência de proteção de identidade da vítima. Nos casos de risco extremo, caracterizado pela existência de ameaça concreta, atual e relevante à vida ou integridade física da mulher, poderá ser avaliada sua inclusão em programa especial de proteção, observados os requisitos e procedimentos previstos. A senadora Damares Alves alertou que, se a vítima der entrada no sistema de saúde, mesmo com um nome diferente, poderá ser identificada. Ela pediu para a Comissão de Segurança Pública ser consultada antes da votação final do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai trocar o nome, mas como fica o CPF dela, como fica o cartão SUS, como fica a assinatura eletrônica no sistema Gov, que é tão difícil incluir. Então, a gente tem aqui um desafio técnico. A tecnologia, hoje em dia, já permite uma
tornar anônimo, né, essa pessoa ali, desde que nós consigamos englobar, né, todos esses bancos de dados. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou projetos que podem melhorar o fornecimento de água para famílias de baixa renda em regiões de seca. A proposta também aumenta a área atendida pelo saneamento básico no país. O saneamento básico compreende os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, coleta e destinação de lixo, drenagem e manejo de água das chuvas. No Brasil, aproximadamente 80% dos domicílios são cobertos integralmente pelo saneamento. Mas a taxa coberta pela coleta e tratamento de esgoto, por exemplo, é bem menor, em torno de 50%. O projeto aprovado pode ajudar a mudar essa realidade. O objetivo é usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em projetos de saneamento. A proposta prevê maior direcionamento de recursos para regiões com maior déficit de saneamento, como o Norte e o Nordeste do Brasil. E ainda o aumento da transparência e da eficácia dos investimentos, com monitoramento dos resultados alcançados. O PL número 8.906 de 2026 mostra-se meritório ao buscar alinhar a ampliação dos recursos do FGTS e de outros instrumentos federais de financiamento à meta de universalização de saneamento básico e a redução das desigualdades regionais, bem como ao reforçar critérios de elegibilidade, priorização e monitoramento orientado a resultados. Aprovado também projeto que vai melhorar o acesso e a qualidade da água para famílias de baixa renda, do semiárido e das áreas com secas frequentes. O auxílio Caixas d'Água Social pode ser em dinheiro ou na forma de reservatórios de até 1.000 litros, beneficiando famílias atendidas pelos programas sociais do governo e com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Os objetivos do programa são aumentar a dignidade das famílias, eliminando o armazenamento inadequado e evitando o uso de recipientes improvisados. Reduzir o desperdício de água com o uso de carros-pipa, por exemplo, e fazer o alinhamento com práticas internacionais de segurança hídrica, promovendo saúde e o combate à pobreza. A gente vê que medidas muitas vezes simples podem ter um resultado gigantesco na saúde, né, da população como um todo. Então, parabéns ao projeto, né, sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar muita gente. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda mudança nas regras de regularização fundiária urbana. A proposta prevê que instituições religiosas, de assistência social e sem fins lucrativos possam ter suas áreas regularizadas. O projeto consiste em um conjunto de medidas jurídicas, ambientais e sociais destinadas a incorporar áreas urbanas informais ao território oficial e conceder direito real registrado no cartório de imóveis aos ocupantes, garantindo assim a segurança jurídica. A medida reconhece a relevância social dessas organizações, muitas das quais exercem atividades de interesse coletivo e prestam serviços essenciais às comunidades. Em diversas situações, essas entidades ocupam áreas consolidadas, ainda não regularizadas, o que dificulta investimentos e a própria continuidade de suas atividades. Ao possibilitar a regularização dessas ocupações, o projeto contribui para a segurança jurídica dos imóveis e para o fortalecimento dos serviços prestados à população. O Estatuto do Artesão foi modificado este ano para beneficiar as mulheres, que são maioria na profissão. Criatividade, resiliência, muito trabalho e sensibilidade são ingredientes fundamentais para exercer o ofício. E esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar nesta quinta-feira, logo após a edição da noite do Senado Notícias. Estima-se 8.500.000 profissionais artesãos no Brasil. A maioria esmagadora, mulheres. Cadastradas no Sistema de Informações do Artesanato Brasileiro, são mais de 250 mil pessoas. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais dos brasileiros, está presente em diversos territórios, é sinônimo, eu diria, de resistência, de resiliência de diversas comunidades.
E é uma sabedoria que ela passa de geração após geração. Eu faço toalha, eu faço short, eu faço caminho de mesa, jogo de banheiro, suplá com pedraria na beirada, caminho de mesa com pedra, faço um monte de coisa. É um jeito de se expressar sentimentalmente, de como ver as coisas também, é como você lida com as coisas, porque desde pequena, quando você tem esse contato, você aprende a ser mais humana, né? Quando eu estou em viagens, porque o artesanato é uma coisa que, querendo ou não, é um pedaço daquele lugar que você traz para sua casa com você. É uma lembrança que eu acho muito interessante. O artesão é muito envolvido na sua arte. Ele vive pela arte e eu penso que a gente não pensa muito no futuro. Eu comecei a contribuir tem 14 anos e hoje eu com 72 anos eu não consegui ainda me aposentar. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas, principalmente das pessoas idosas, né, que ficam muito ansiosas em casa, não tem o que fazer, né, porque muitas das vezes também a gente não oferece, o Estado não oferece um local adequado, seguro para o idoso. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Muito obrigado pela sua companhia e continue sintonizado aqui na TV Senado. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Microplásticos contaminam 70% das praias brasileiras e chegam até os lençóis maranhenses. Cães terapeutas levam alegria para hospitais em Santa Catarina. Câmara dos Deputados vai remunerar catadores de recicláveis por serviço ambiental prestado. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave.
início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. Uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A tua vida é uma prática, a tua vida deve ser uma prática. Na verdade, a prática para a gente é no dia a dia, é você sentar no dia a dia, é você estar presente na sua postura, é você estar presente nas suas relações. Cada vez que a gente encontra uma pessoa, é uma oportunidade de você ser autêntico, verdadeiro e estar presente. Então, tudo é uma oportunidade para a prática. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, e por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet. Na família da senhora falava essa história de Xingu? Ele falava de gente que era escravizado, mas de gente que tinha fugido pra cá. Habitar, Habitat. Neste sábado, 4 horas da tarde, aqui na TV Senado. Você, mulher que quer entrar para a política, agora pode contar com o Guia da Candidata. Um manual prático, feito pela Procuradoria da Mulher do Senado para ajudar em cada passo da sua jornada. A publicação mostra o que você precisa para começar. Estar em dia com a Justiça Eleitoral, garantir sua filiação a um partido e o domicílio eleitoral 6 meses antes da eleição. Lá, você descobre como garantir os recursos para a sua campanha, como os 30% do fundo eleitoral e do tempo de rádio e TV, que são seus por direito. O material também ensina a organizar a campanha, cuidar da segurança na internet e o que fazer em casos de violência política. Acesse o guia na página da Procuradoria do Senado na internet. Basta clicar em Publicações no alto da página e selecionar o Guia da Candidata. É informação rápida e segura para você ocupar o seu lugar na política, porque não existe democracia sem a sua participação. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento,
não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Havendo o número regimental, declaro aberta a 43ª reunião extraordinária da Comissão de Assuntos Sociais da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura. A presente reunião atende aos requerimentos 64, 68, 69, 70, 71, 73 e 78 de 2026 da Comissão de Assuntos Sociais, de minha autoria e de autoria dos senadores Wilder Moraes, Jaime Bagatoli, Damares Alves, Veneziano Vital do Rego, Paulo Paim, Flávio Arnes, Magno Malta, Sérgio Moro e o astronauta Marcos Pontes, para a realização de audiência pública com o objetivo de instruir o projeto de lei 6461 de 2019, que institui o Estatuto do Aprendiz e altera a CLT, aprovada pelo Decreto 5452 de 43 e as leis 6.019, de 3 de janeiro de 74 e 14.601, de 19 de junho de 2023. Informo que a audiência tem a cobertura da TV Senado, da Agência Senado, do Jornal do Senado, da Rádio Senado e contará com os serviços de interatividade com o cidadão. Ouvidoria através do telefone 0800 061 2211 e e-cidadania por meio do portal www.senado.leg.br e-cidadania, que transmitirá ao vivo a presente reunião e possibilitará o recebimento de perguntas e comentários aos expositores via internet. A gente, em função da quantidade de convidados, e a gente agradece desde já a presença de todos os convidados aqui presentes, nós vamos formar 2 mesas. Nós temos também algumas pessoas nos acompanhando pelo sistema de videoconferência, e nós vamos formar a primeira mesa, e eu tenho a satisfação de convidar para sentar aqui conosco a senhora Luísa Carvalho Rodrigues, Procuradora do Trabalho do Ministério Público do Trabalho. A Luísa está por videoconferência, portanto, daqui a pouco eu te chamo, viu, Luísa? Eu recebi uma informação que você precisava falar logo, porque você tem uma outra agenda, e eu pensei que você estava aqui presente, mas você vai ser a primeira a falar, tá bom? Eu quero convidar com muito prazer o meu amigo Avelino Lombardi, presidente da Federação Nacional das Empresas Prestadoras de Serviço de Limpeza e Conservação, a minha FEBRAC, a minha entidade de vida e de origem. Por favor, Lombardi, sente aqui, meu presidente. Quero cumprimentar com muita honra e com muita alegria, trazer aqui para essa mesa de exposições Amábile Pácios, diretora regional Centro-Oeste da Central Brasileira do Setor de Serviços, SEBRAS, e da Federação Nacional das Escolas Particulares, FENEP. A minha querida Amábile, por favor, é uma honra ter você aqui, viu, minha querida? Obrigada. Obrigada, viu? Quero convidar o senhor Humberto Casagrande Neto, CEO do Centro de Integração Empresa Escola, para se fazer aqui presente também. Por favor. Quero convidar também para fazer parte dessa mesa o senhor Bruno Batista Contarato, assessor de Relações Trabalhistas da Gerência de Relações Trabalhistas e Sindicais da Confederação Nacional do Transporte. Por favor, Bruno.
E aí, Bruno? Tudo bem? Tudo bem. E quero convidar para fazer parte dessa mesa também o senhor Jacimar Dafini Dalcamini, diretor jurídico da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores, FENAVIST. Por favor, Jacimar, ocupa aqui a mesa com a gente. Formada essa primeira mesa, eu concedo a palavra por 5 minutos para, conforme solicitado, para Luísa Carvalho Rodrigues, que está por videoconferência. Por favor, queria pedir a Secretaria da Mesa, a palavra está à sua disposição, a gente já está te ouvindo, Luísa. Prazer muito grande te receber aqui, fique à vontade. Prazer é meu, excelentíssimo senhor senador Laércio Oliveira e demais participantes dessa audiência. Inicialmente agradeço imensamente o convite que foi dirigido ao Ministério Público do Trabalho para participar desse momento que é um debate muito importante, muito caro para nós, e também de maneira especial essa antecipação da fala em razão de outros compromissos institucionais, então eu faço esse agradecimento especial. Bom, o processo legislativo ele se fortalece em momentos como esse, né, quando podemos construir de maneira democrática, com escuta qualificada, diálogo institucional e participação de diversos atores aqui envolvidos, muitos dos quais já nomeados e outros que virão, né, na segunda mesa. Então, as audiências públicas permitem justamente que diferentes perspectivas sejam consideradas antes de tomarmos decisões, e decisões aqui que vão impactar a vida de milhares de adolescentes e jovens em todo o nosso país, né? E é com esse espírito de colaboração institucional que o Ministério Público do Trabalho vem aqui trazer suas contribuições para a discussão desse projeto de lei 6461 de 2019, chamado Estatuto da Aprendizagem, né? E antes de abordar aspectos específicos do projeto, eu queria reafirmar uma premissa fundamental para o Ministério Público do Trabalho de que a aprendizagem profissional é uma das políticas públicas mais exitosas, talvez seja a mais exitosa, de proteção integral de adolescentes e jovens no Brasil no que diz respeito ao trabalho. É um mecanismo essencial para concretizar um direito fundamental de adolescentes e jovens à profissionalização, porque vai combinar a educação, a qualificação profissional, o trabalho protegido e a inclusão social e econômica. Então, quando ela funciona adequadamente, com qualidade, a aprendizagem profissional vai combater o trabalho infantil, vai prevenir a evasão escolar, vai ampliar oportunidades para adolescentes e jovens, principalmente aqueles em situação de vulnerabilidade socioeconômica, e vai facilitar essa inserção digna no mundo do trabalho. E também vai contribuir para a formação de uma mão de obra qualificada, que vai contribuir para o desenvolvimento econômico do nosso país. Não por acaso que toda a nossa legislação, Constituição Federal e demais leis reconhecem essa profissionalização como um direito fundamental. Então, qualquer alteração legislativa precisa ser cuidadosamente avaliada para que ela não resulte, ainda que involuntariamente ou mesmo indiretamente, numa redução de oportunidades para adolescentes e jovens. E é justamente essa preocupação central que fundamenta o nosso posicionamento sobre esse texto atualmente em discussão. Nós reconhecemos a importância desses aperfeiçoamentos normativos na política da aprendizagem, mas uma análise técnica do projeto de lei, nós entendemos que há algumas disposições que mereceriam um aperfeiçoamento, né, que nós gostaríamos de expor, porque tem um potencial, na nossa análise, de produzir efeitos contrários aos objetivos históricos da aprendizagem profissional. Então, se aprovado da forma como está, poderia reduzir o número de vagas disponíveis, que não é o que nós gostaríamos, né? Criar mecanismos de desestímulo a uma contratação efetiva de aprendizes, fragilizar alguns aspectos protetivos desse instituto e também alterar instrumentos de responsabilização que vão comprometer a efetividade dessa política. Eu queria centrar aqui em 3 aspectos principais de preocupação em razão do tempo de fala, e o primeiro deles é sobre a redução de vagas, que para nós é especialmente preocupante. O projeto, comparado com a legislação e as normativas que nós temos hoje, ele vai ampliar algumas hipóteses de exclusão ou de facultatividade do cumprimento da cota para determinados setores econômicos. E não é isso que está vigente hoje, e isso, por decorrência lógica, acarretaria na diminuição das vagas.
trago alguns exemplos, como, por exemplo, empregadores rurais, pessoas físicas, empresas de teleatendimento e telemarketing, restrição 60 segundos. Do setor da saúde. Enfim, eu trouxe vários dados, mas sei que tem muitas pessoas para falar, então eu vou partir para a conclusão dessa parte. Quando a gente analisa o número de empregados desses setores e pensa nessas exclusões, facultatividades, nós poderíamos ter um impacto muito significativo, mesmo que partindo de uma premissa da contratação do percentual mínimo de 5%, nós poderíamos chegar aí a uma redução de mais ou menos 240 mil vagas. Para a gente entender o que isso significa, no Brasil hoje nós temos um recorde histórico de aprendizes contratados de 726 mil aprendizes. Ou seja, mantendo essas disposições, nós teríamos uma alteração de mais ou menos 30%, né, do que temos hoje de aprendizes, um pouco mais até de 30%. Isso é muito expressivo, né? Então, sem falar em inúmeros outros destaques, sucessivas emendas que esse projeto sofreu ao longo da sua tramitação, né, desde 2019, com o intuito de excluir outros setores 60 segundos da obrigatoriedade do cumprimento da cota. E o resultado prático disso é simples. Quanto menos empresas e menos setores são obrigados a cumprir a cota, nós temos menos vagas e menos oportunidades para adolescentes e jovens. E essa redução de oportunidades nos parece que não é, e nem deveria ser, o espírito do que propõe o Estatuto da Aprendizagem. Não é por ser incompatível com a sua própria essência e com os objetivos de promoção e de profissionalização. A segunda preocupação é a possibilidade de substituição do cumprimento da cota, da contratação direta de aprendizes, pelo pagamento de uma multa de valores, né? O que nós temos entendido como uma monetização da cota. O Ministério Público do Trabalho entende que a aprendizagem somente vai cumprir a sua função quando ela tiver uma experiência concreta de formação profissional, ou seja, quando o aprendiz é efetivamente contratado, acompanhado, qualificado, inserido no meio ambiente de trabalho por meio da formação profissional. E nos causa muita preocupação que o cumprimento da cota se transforme em uma mera obrigação financeira, né, que isso estimule a não contratação de aprendizes em detrimento em favor de pagamento de uma multa. E o valor dessa multa, dessa contraprestação pecuniária prevista nesse projeto de lei, no nosso entendimento, é menor do que o próprio custo que nós estimamos para contratar um aprendiz, ou seja, fica mais barato pagar a multa e não atinge os efeitos da aprendizagem. Então, para nós, isso seria uma monetização da cota, lamentavelmente, e não temos ainda como estimar o impacto dessa previsão, mas certamente seria devastador. O último e a terceira preocupação principal que eu gostaria de trazer aqui é com relação à estrutura e o funcionamento da conta especial de aprendizagem profissional vinculada ao FAT, ao Fundo de Amparo ao Trabalhador, que é criada por meio desse projeto de lei. Esse projeto de lei, ao longo da sua tramitação, já sofreu inúmeras alterações e, dentre elas, houve a exclusão de uma previsão de que os recursos dessa conta seriam gastos obrigatórios. Na prática, isso acaba por possibilitar um contingenciamento desses recursos, né? Isso significa que esses valores seriam inócuos ou inefetivos, não seriam utilizados, na prática seriam perdidos. Um exemplo, nesse sentido que já acontece, é com o Fundo de Direitos Difusos, o FDD, que teve ao longo de pouco mais de uma década, cerca de 4,5 bilhão de reais perdidos em razão de contingenciamento. E, além disso, além dessa preocupação com o esvaziamento, a inutilidade desses valores, nós temos uma preocupação de que não apenas haja a possibilidade, mas a vinculação no próprio projeto de lei de que parte desses valores, parte significativa desses valores, deve retornar ao setor econômico de origem. Na prática, o setor que não cumpriu a legislação, que não cumpriu com a cota aprendizagem, que descumpriu com a aprendizagem profissional, vai ser beneficiado com o retorno desses valores. Isso seria, no entendimento do Ministério Público do Trabalho, uma 60 segundos completa do caráter sancionatório, educativo e preventivo da aplicação dessas multas. E diante desse próprio desvio de finalidade, no nosso entendimento, aí, com um amparo jurídico, constitucional, inviabilizaria a destinação de valores decorrentes da atuação do MPT para essa conta e fundo, porque vemos aí com muita preocupação. Bom, senhoras senadoras, senhores senadores, demais participantes dessa audiência pública, o Poder Legislativo ele tem um papel decisivo na construção de políticas públicas voltadas às adolescências e às juventudes, né? E ao analisar esse projeto, o Estatuto da Aprendizagem, nós estamos diante aí de escolhas
que transcendem meras questões regulatórias. Nós estamos discutindo o presente e o futuro de adolescentes e jovens no nosso país que dependem da aprendizagem profissional como uma porta de entrada para oportunidades reais de inclusão social e profissional. E por isso o Ministério Público do Trabalho exorta esse parlamento um exame cuidadoso dos impactos concretos do projeto de lei, do seu teor e como ele vai afetar a vida dessa população. E nós entendemos e compartilhamos do entendimento de que a regulamentação da aprendizagem profissional em lei atualizada é benéfica, em vez de estar muito em parte em decretos, como ela está hoje. Porém, nós estamos preocupados também com os impactos reais e efetivos da proposta se ela estiver aprovada totalmente como ela está hoje. Nós não vemos que os benefícios que ela vem a instituir hoje, na forma como está, superam alguns dos retrocessos e fragilizações que a acompanham. Enfim, para concluir, o Ministério Público do Trabalho está aqui para reafirmar o seu compromisso histórico com a aprendizagem profissional como um instrumento muito relevante de efetivação de direitos fundamentais, de prevenção do trabalho infantil e de promoção do trabalho decente para adolescentes e jovens, mas nós entendemos que o Brasil precisa ampliar e não reduzir essas oportunidades. Nós precisamos fortalecer, em vez de fragilizar, mecanismos de inclusão de adolescentes e jovens no mundo do trabalho. E, para isso, nós precisamos preservar a essência da aprendizagem profissional como uma política pública que, ao longo dos anos, tem se mostrado muito bem sucedida e demonstrado que tem uma capacidade de transformar vidas e trajetórias. E, assim, a gente quer que permaneça. Então, a gente renova a nossa disposição aqui para um diálogo institucional, para a construção conjunta, colaborativa de soluções legislativas que venham a fortalecer a aprendizagem profissional e garantir a máxima proteção dos direitos de crianças e adolescentes, em vez de representar fragilizações. Então, muito obrigada e fico à disposição. Obrigado, Luísa Carvalho Rodrigues, por sua participação. Passo a palavra a Avelino Lombardi, presidente da FEBRAC. Bom, a FEBRAC é uma federação que tem 29 sindicatos e 2.700.000 trabalhadores no Brasil. A gente, através da legislação, tem sofrido uma demanda muito grande pelas multas e ação da fiscalização do Ministério do Trabalho. Nós temos procurado reiteradas vezes o Ministério do Trabalho para conversar sobre isso, mas a gente, infelizmente, não temos encontrado aí alento e nem que estejam dispostos a nos ouvir. A gente, graças ao senador Décio Oliveira, que eu quero cumprimentá-lo aqui pela emenda que está apresentando, ele está excluindo os empregados que exerçam atividades proibidas ou incompatíveis para menor de 18 anos em atividades insalubres, perigosas e noturnas. Essa demanda, e nós levamos ao Ministério do Trabalho já, porque aqui se trata de lei. Uma lei manda o jovem trabalhar e a outra lei proíbe o jovem de menor de 14 a 18 de trabalhar no local insalubre. E a lei das cotas diz que nós temos que contratar. Não tem como contratar. Eu, em Santa Catarina, peguei o SENAC de Santa Catarina e a gente fez uma turma de pessoas, de jovens de 14 a 18 anos para trabalharem na limpeza, não em locais insalubres, mas na limpeza mais leve, de escritório, etc. e tal. Nós não tivemos nenhuma inscrição. Os pais, inclusive, se revoltaram contra a ação do nosso sindicato, que fez essa abertura de vagas para os jovens desse curso, porque eles diziam que não iam mandar o filho estudar para fazer limpeza. Tudo bem, eu disse, eu não quero que o seu filho faça limpeza, eu preciso cumprir uma legislação que o Estado me obriga a cumprir, que eu não estou conseguindo contratar. Eu consigo contratar de 18 a 24 anos, na quantidade maior do que o Estado me pede para contratar. Só que ele não aceita esses jovens de 18 a 24 anos que façam parte da minha cota. Então, o fiscal, o Ministério do Trabalho, a fiscalização, seja eletrônica, seja física, a multa tem se aviltado e tem empresas, inclusive, sob pena de se continuar, não sei se vai ter futuro na frente.
porque é muita empresa. Nós temos uma empresa muito grande, 60 mil pessoas, 30 mil pessoas, 40 mil pessoas, e a gente não consegue colocar nas nossas organizações as jovens para trabalhar nessas áreas. O jovem quer trabalhar na área administrativa. Não há uma empresa do setor de asseio e conservação que não tenha dentro da sua organização, nos escritórios, uma quantidade muito maior do que precisa de gente para trabalhar no escritório. Porque é onde o jovem quer trabalhar. Só que não tem condições da gente botar todos eles lá. A gente precisa sentar e achar uma solução. Felizmente, encontrei hoje aqui o professor Luizinho e uma equipe dele aí, que está disposto a conversar com a gente lá no Ministério do Trabalho de novo, porque se essa emenda do senador Laércio que está colocando para fazer parte desse projeto, que é a emenda que vai atender a nossas empresas, e tenho certeza absoluta que todas as empresas do setor, não só de asseio e conservação, ela vai trazer mais justiça social para o ambiente de trabalho. E gostaríamos muito que essa emenda passasse para a gente ser atendido. Mas nós estamos buscando todas as alternativas possíveis. Eu espero, sinceramente, que dessa audiência pública aqui, convocada nesse momento, e parabéns, doutor senador Laércio Severo, pela sua sempre sábia ação em defesa do setor de serviço, mas do Brasil como um todo. A gente tem um orgulho muito grande de ter o senhor como senador e saber que o senhor não mede esforço para buscar a melhor justiça social para o ambiente de trabalho. Obrigado. Agradeço muito, Lombardi, a sua manifestação, agradeço suas palavras. Você continua sendo meu presidente com muito prazer. Eu quero registrar a presença aqui do grande senador, astronauta Marcos Pontes, que veio participar aqui conosco dessa nossa reunião de hoje. Eu passo a palavra em seguida para Humberto Casagrande Neto, por favor. Ligou? Boa tarde a todos. Saúdo o senador Laércio, em nome do qual todos os demais parlamentares aqui presentes, as entidades, sejam elas entidades de formação de aprendizes, sejam as atividades patronais. Acho muito saudável estarmos aqui conversando e buscando uma solução, porque o grande interessado desse problema é o jovem, né? Ele, então, é que está no centro. A gente usa até lá no CIE um termo que é o jovem-centrismo. O jovem precisa estar no centro de tudo e ver se os interesses são atendidos. Eu tenho também a satisfação de estar desde o início da discussão desse projeto. Ele começou em março de 2019, participei da primeira reunião. Foram 7 longos anos de muita conversa, muita negociação e, principalmente, exaltando a qualidade desse programa. Eu me atrevo a começar falando da importância dele para o jovem e para o Brasil, né? O Brasil tem hoje milhões de jovens, eu tenho até aqui alguns números para apresentar para vocês. Nós somos hoje 12,8 milhões de jovens que somente estudam, né? O Brasil tem 33 milhões de jovens, 12,8 milhões somente estudam. 29,1, ou seja, 9,6 milhões somente trabalham. E 4,3 estudam e trabalham. E nós temos 6,2 milhões de jovens que nem estudam e nem trabalham. E o problema desses jovens não é meu, não é seu, não é do setor A, B ou C, é de todo mundo. Nós temos que começar a pensar pelo greatest good, que significa isso, o bem maior, né? Então esse é um problema que amanhã vai bater na sua casa um assaltante. O maior inimigo da aprendizagem é a droga. E este é um problema do Brasil, é um problema de todos nós, e nós não podemos nos abster de simplesmente empurrar isso para o vizinho do lado e fazer de conta que isso não nos diz respeito. Nós temos aqui um cenário de mercado para os jovens, né? As principais ocupações de jovens hoje são atividades corriqueiras e banais, balconista, escriturário, 11,6 milhões de jovens trabalhando em atividades que não acrescentam nada. O programa do Aprendiz vem na correção disso, né? O cenário da aprendizagem hoje, 708 mil jovens aprendizes que o Brasil tem hoje. Nós éramos para ter mais de 1 milhão.
471 adolescentes de 14 a 17 anos, 53% são meninas, né? 165 mil aprendizes ativos atualmente no mundo do trabalho através dos programas do CIEE. Com relação aos egressos, fala-se muito dos egressos, que fazer aprendizagem não resolve muito, não muda a vida do jovem, não muda a vida do país. Então temos aqui, olha, 63% dos egressos são do sexo feminino e na faixa etária de 14 a 17, 12,5%, dividido ali por cor, brancos, negros, amarelos, indígenas, né? Corresponde esses números a dezembro de 25. Os egressos, 63% dos egressos, dos aprendizes, afirmam estar exercendo função remunerada. 63% dos egressos, né? Este é um dado bastante importante, tendo em vista que o CIEE tem quase 30% do mercado de aprendizes. 60 segundos. Aqui também na pesquisa dos egressos, mostra que é muito importante para esses jovens o que eles aprendem lá. Então, a avaliação dos egressos, a maioria contribuiu para o desenvolvimento pessoal, contribuiu para o desenvolvimento profissional, contribuiu para o desenvolvimento da minha autonomia, o programa possibilitou a ampliação da minha renda familiar e vários outros pontos. Então, o que nós trazemos é o seguinte, desde o início, a gente reconhece que tem setores que têm... Ah, tá bom, muito obrigado. Tá bom. Então tá ótimo. Foi bom só avisar que eu ia pular uma parte importante aqui. A gente entende que é muito importante que nós sejamos sensíveis às dificuldades de todos os setores, né? Da mesma forma que a maioria dos setores diz o seguinte, olha, nós reconhecemos que o programa é virtuoso, mas nós temos dificuldade de atender o programa aqui. E a gente diz também o seguinte, o programa é muito importante, mas nós também reconhecemos que alguns setores têm dificuldade de cumprir. Como é que você sai dessa, né? É importante o programa e as dificuldades existem. É com muita negociação. Nós temos que buscar condições de contorno, como se diz na engenharia. Eu sou engenheiro, aprendi isso. Quer dizer, diante de uma dificuldade, você procura uma condição de contorno. Como resolver aquilo, não necessariamente sendo uma solução radical. Essas emendas que foram apresentadas e que vêm da Câmara, onde nós estivemos durante 7 anos, lá na Câmara negociando, essas emendas destroem mais de 400 mil contratos em ser. Não são vagas novas. Você tem 700 mil jovens aqui trabalhando. Uma vez aprovada essa emenda, no dia seguinte tem 400 mil jovens na rua, porque aquele contrato de trabalho dele não vale mais. Então não adianta a gente exterminar vagas, exterminar setores. Se a gente extermina um setor ou outro, elimina um setor ou outro, sabemos que na justiça brasileira existe a isonomia de tratamento setorial. A Constituição brasileira não permite que se trate um setor, seja através de tributos, seja através de outras coisas, um setor diferente do outro. Então, se a gente quer acabar com o programa da aprendizagem, o caminho mais correto é entrar com um projeto de lei revogando a lei do aprendiz, que é uma revogação direta, que nós temos assistido nos últimos anos, seja através de ações no Supremo Tribunal Federal, seja através de emendas e coisas desse tipo, é uma tentativa de suprimir, de acabar com a lei do aprendiz de uma forma indireta. É mais fácil. Propõe um projeto de lei na Câmara dos Deputados para que seja revogada a lei do aprendiz. Dificílimo de aprovar, mas existem outros meios. Então, este projeto de lei, o que ele se propõe? Ele se propõe que a política do aprendiz seja uma política de Estado e não uma política de governo. Porque como a maioria das ações hoje para o aprendiz são infralegais, ele torna esse programa importantíssimo, talvez o maior e mais revolucionário programa de inclusão de juventude e trabalho que esse país já tenha tido, transforma isso num programa de governo. Então a gente, ora, assiste uma mudança para cá, outra para lá, que deixa todos inseguros. A fiscalização age de um jeito na Bahia, de outro jeito no Santa Catarina, outro jeito em outro lugar. Então esse Estatuto do Aprendiz, ele vem
para tornar isso uma política de Estado. Vai tudo para a lei e ali nós vamos regular. Isso foi amplamente negociado para que fosse possível, né? Então, o que a gente propõe é que sejam acomodadas essas situações. Por isso que durante 7 anos foram realizadas 14 audiências públicas sobre esse assunto. Foi feito enormes negociações ao longo dos 7 anos. E nós acabamos de fazer uma negociação grande na Câmara, acomodando, né, quando eu falo nós, todos os setores, conversando com todos os setores. E cada vez mais a gente tenta buscar essas soluções de contorno, né? A gente tem desenvolvido cursos com algumas, a gente está conversando com a FEBRAC sobre isso, com outras entidades, para buscar soluções, mas que não sejam simplesmente isentar um setor ou outro daquilo ou disso. É importante que nós reconheçamos que o aprendiz é a única maneira do menor de idade de trabalhar. Precisa-se também conhecer mais o programa. Outro dia eu encontrei um empresário do setor agrícola e dizia assim, olha, eu não consigo lá na minha usina de açúcar e álcool, o que eu vou fazer com o aprendiz lá? Onde é que eu ponho? Aí eu disse, o senhor sabia que lá no CIE tem aprendiz de balança de cana, tratos culturais, mecanização da lavoura, tudo isso nós temos. E o que não tem a gente vai desenvolver. Eu acabei de sentar com a JBS, por exemplo, estamos montando um programa de aprendizagem para eles que diga respeito às dificuldades, às coisas que eles têm. Então, eu acho que é muito simples a gente querer simplesmente isentar os setores, com todo o respeito que eu tenho por todos os amigos que estão aqui, trabalho muito sério feito pelas federações, pelas assessorias. Eu nutro o maior respeito pelo tempo que se gasta, pela análise acurada que se faz, tal. Mas nós também fazemos bastante disso. Queremos dizer o seguinte, nós precisamos, a juventude brasileira precisa. O Brasil tem 48 milhões de estudantes. Não temos mais de 1,5 milhão de jovens que participam do programa de estágio ou de aprendizagem. Para onde nós estamos indo, né? O nosso jovem não quer mais participar dessas coisas. É difícil para o meu amigo Avelino convencer um jovem a querer ser faxineiro ou de algum setor ou de outras coisas. Mas há condições de contorno para isso. Vamos sentar juntos, vamos, com o apoio do Ministério do Trabalho, desenvolver programas experimentais, vamos sentar e construir coisas juntos, que não é simplesmente descaracterizar e destruir a legislação, né? Por isso que eu faço um apelo aqui aos senhores senadores, que ao analisarem isso amanhã, se esse projeto não for votado agora, ele vai, temos calendário eleitoral, ele já foi prejudicado. Eu participei na legislatura anterior, no último dia que a comissão especial ia votar isso, o ex-deputado Alexis Fontaine retirou de pauta e caiu o projeto 4 anos. Vai começar do zero, outra vez, né? Outra vez. Aí fomos falar com o presidente Lira, nomear relator, tal, aí aprova na Câmara, agora vem para cá. Agora, eu não estou querendo simplificar a análise, nem diminuir a importância de avaliação e de análise desse Senado Federal, pelo qual nutro o maior respeito e importância. Mas o projeto foi amplamente discutido lá, isso é o possível, ele já foi até desidratado. Esse projeto nasceu, ele fixava em 4% a quantidade de empregados que deveria ter aprendizes. Ele fixava isso e aquilo, né? Questão das multas, eu não estou preocupado com multa, porque só quem paga a multa é quem não cumpre a lei. E eu não estou aqui para estudar casos de situações em que a lei não é cumprida, né? Então, eu vou caminhando aqui para o encerramento da minha fala, dizendo o seguinte: este é o melhor projeto que se pôde costurar ao longo de 7 anos. As entidades que conversaram são as mesmas que estão aqui hoje. As negociações foram as mesmas nos últimos 7 anos. A gente meio que está querendo um segundo turno de um acordo que já foi feito recentemente, né? As entidades são as mesmas, os partidos políticos são os mesmos, as entidades formadoras são as mesmas. E o que está nesse projeto hoje é o que há de melhor que a gente pode fazer para preservar esse programa, que deveria ser um patrimônio do Brasil, que é o único programa que olha para a sua juventude. Então, pelo combate
às drogas, pelo combate à evasão escolar, pela melhoria da qualidade do jovem, pela melhoria do país, da nossa juventude e das nossas empresas, porque ninguém faz uma empresa se você não tem, se não faz um país se você não tem empresa. A questão é, aqui não era objetivo desse projeto discutir cotas. Eu não sei também se eu sou a favor de cotas ou disso ou daquilo, mas não é isso que está em discussão. Nós estamos fazendo um regimento interno. Se esse projeto não for aprovado, for jogado fora, amanhã o dia das empresas e das entidades continua exatamente igual. Exatamente igual. Este projeto não cria obrigações e não tira obrigações. Ele operacionaliza melhor a lei. Então, se ela não for aprovada, o dia seguinte das empresas, das pessoas, é exatamente igual. Nós vamos para casa do mesmo tamanho que nós chegamos. A tentativa aqui é de fazer um regimento interno, uma melhoria do cumprimento dessa lei e a formação do programa do aprendiz desta forma. É isso que nós rogamos a todos aqui, com esse bom senso, com muita boa vontade, humildade, nós nos colocamos à disposição, né? As entidades que cuidam disso não têm nenhum interesse econômico. Eu falo, por exemplo, CIE, tudo que o CIE tem lá de recurso que sobra é aplicado em programas sociais. Com esse dinheiro aqui, nós fazemos curso de português para refugiados, centros de cidadania, distribuição de cestas básicas. É para isso que... Esses são os nossos dividendos sociais. Então, a gente vem aqui defender isso pelo jovem. Não há um interesse econômico, ninguém ganha dinheiro com isso e ninguém leva nenhuma vantagem com isso. Então, nós estamos prontos para, de coração, ajudar o Brasil, ajudar o jovem e ajudar as empresas. Porque se esse trio não estiver junto, não tem jovem se dando bem sem empresa, não tem escola se dando bem sem jovem e não tem jovem se dando bem sem empresa e sem escola. Então, era isso que eu tinha a dizer. Me desculpe se excedi um pouco o tempo, senador, mas eu agradeço muito a oportunidade. Bem, eu queria conceder a palavra nesse momento. Está aqui conosco, como eu já anunciei, o astronauta Marcos Pontes. Ele tem a preferência na fala o tempo que precisar e todas as vezes que precisar. Mas eu queria depois, com a permissão da mesa, eu vi aqui pelo sistema de videoconferência que a gente tem a presença do senhor Silvio Alves de Barros Filho, que é o representante do Instituto Roberto Simons e da Fiesp. Então, assim, depois da participação do senador astronauta Marcos Pontes, eu vou passar a palavra para o senhor, doutor Silvio. Por favor, astronauta. Obrigado, presidente. Antes de mais nada, parabéns pela iniciativa, parabéns por promover uma audiência como essa, um tema que tem uma importância gigantesca para o Brasil, agora e para o futuro. Eu estava vendo o senhor Casagrande falando aqui, eu resolvi colocar uma ideia junto também. Veja bem, recentemente saiu uma pesquisa perguntando ao brasileiro qual era a principal preocupação. A gente sempre pensa aqui, principalmente quando vai chegando perto de eleição, existem essas perguntas. Aí você imagina que é saúde, né? Acesso à saúde, acesso à educação, etc. O problema que apareceu principalmente ali foi segurança pública. Segurança pública. Aí você vai falar, o que isso tem a ver com o que nós estamos falando aqui? Deixa eu conectar esses pontos aqui. Não adianta tratar, né, não sei se tem algum médico aqui, mas não adianta tratar a febre se você não curar a causa, aquilo que está causando aquela febre lá. Segurança pública é uma causa, é uma consequência, ela não é uma causa. A gente precisa tratar na causa ali. E aí vem a minha experiência pessoal. Eu faço questão de falar aqui porque tem tudo a ver com esses números que apareceram aqui. Hoje eu estou aqui como senador da República, representando o Estado de São Paulo. Fui ministro de Estado, astronauta, embaixador da ONU, uma série de outras coisas na minha vida. Mas de onde eu saí? Eu nasci, né, num bairro pobre. Hoje está muito melhor, graças a Deus, já tem asfalto, inclusive eu ajudei para colocar lá, mas na época não tinha calçamento, não tinha saneamento, não tinha nada, era bem periferia mesmo. Meu pai era faxineiro. Servente de serviços gerais, o pessoal chamava de faxineiro lá também. Nós não tínhamos dinheiro para nada, assim. Eu queria ser piloto, mas não tinha nem dava para pensar em pagar a hora de voo.
Aí o pessoal falou, vai lá, entra na Força Aérea, mas eu tinha que ajudar em casa. Então, quando eu tinha 14 anos, eu entrei num curso do Senai, de eletricista, uma formação profissional, como eletricista de locomotiva, e trabalhava na rede ferroviária como eletricista aprendiz. Então, de manhã eu estava no Senai, à tarde eu estava trabalhando na rede ferroviária. E à noite eu mesmo pagava o meu curso, ganhava meio salário mínimo, eu pagava o meu curso noturno, lá de Colégio Técnico de Eletrônica. Na única escola que tinha esse curso era paga, e eu mesmo pagava isso aí. Foi assim que eu fiz o ensino médio. E aquilo mudou a minha vida. Amigos meus daquela época lá, que moravam, vizinhos ali, muitos deles hoje não estão aqui. Escolheram o caminho errado, e esse caminho errado tem vida curta. Geralmente. Então, você vê que a segurança, ela tem a ver com isso aqui. Hoje eu sou o presidente da Frente Parlamentar para o Ensino Técnico Profissionalizante e Técnico aqui. Com isso, se você quer resolver esses problemas de droga, problema de segurança, começa tratando bem o jovem. Dá um caminho, dá alguma coisa para pensar. Você viu o resultado dessa pesquisa feita aqui entre os jovens que saíram do programa, que terminaram o programa. Você vê como isso interfere positivamente na vida. Aconteceu comigo, eu posso falar aqui de cadeira, porque isso foi a minha vida. Minha vida é isso, por isso que eu fiz questão de vir para cá hoje também. Isso muda a vida dos jovens. E aí a gente fica numa discussão que é o seguinte, vamos proteger. Eu tenho que proteger o jovem, não pode fazer nada, assim por diante. Olha, trabalhar cedo ajuda, e ajuda muito. Você aprende a tomar conta de você mesmo, você aprende a dar valor para as contas, você aprende a fazer conta com o salário que você tem ali. Então, tudo isso aí muda a vida. Portanto, você vê que aqui às vezes a gente discute as coisas de umas certas perspectivas que acaba prejudicando aquele que a gente quer ajudar. Você ter essa associação do ensino profissionalizante com a aprendizagem, com o fato de ser um jovem aprendiz numa empresa, isso ajuda o jovem, sem dúvida nenhuma. Você forma um cidadão melhor, com mais consciência, mais competência para lutar pelas suas coisas. Você ajuda a sua família, a família daquele jovem, muitas vezes aquele salário, você viu ali que tinha uma das perguntas ali, era isso aí, aquilo lá ajudou no orçamento da sua casa, ajuda em casa, ajuda como exemplo para outros jovens, ajuda os pais, ajuda a sociedade, no sentido de ter jovens que não vão para o crime, não vão ser levados para esse lado errado. Isso ajuda as empresas? Sem dúvida nenhuma, ajuda as empresas, mas as empresas ajudam mais do que são ajudadas nesse sentido aqui. Portanto, quando eu vejo... e outra coisa, quando a gente vê eu trabalhei na rede ferroviária, eu trabalhava com a parte de eletricidade, das locomotivas diesel ali, que são diesel elétricas, mas trabalhei muito limpando bateria, placa de bateria. Você vai falar coisa insalubre? É insalubre, mas eu aprendi a trabalhar com isso aí. Você aprende a cuidar da segurança também e tudo mais. É possível, você tem que deixar o jovem se desenvolver. Você proteger demais. Aliás, para aqueles... O que acontece na vida de quem veio de baixo? Você vem, você cria uma carreira, você fala assim, o meu filho não vai ter que passar pela mesma dificuldade que eu. E aí a pessoa fica protegendo o filho, não deixa fazer isso, não deixa fazer aquilo, e acaba formando uma geração fraca. Lembra que tempos difíceis criam pessoas fortes criam tempos fáceis, que criam pessoas fracas. Então é importante que a gente tenha um projeto como esse indo para frente, é importante que a gente incentive isso aí, porque isso ajuda o Brasil como um todo. E lembrar que esses jovens têm uma competência muito grande, todo jovem tem talento. A gente fica falando da OCDE. O Brasil tem cerca de 12% de jovens no ensino técnico. A OCDE, a média, é em torno de 40%, 37%, 40%. A gente está muito atrás. O meu objetivo no Brasil é que a gente chegue próximo disso, próximo de 40%. Você pega os países mais desenvolvidos tecnologicamente, eles estão por volta de 50%. E a gente está muito longe disso, mas a gente precisa lutar para chegar lá. E não fazer o contrário, não voltar para trás. Querer proteger demais é trabalhar contra os jovens, contra a segurança, contra o Brasil, é realmente dar a chance desses jovens se desenvolverem. E eles agora, em tempo de tecnologia, inteligência artificial, eles têm a capacidade de fazer muito mais que muito adulto aí,
tentando aprender inteligência artificial, você dá um negócio desse na mão de um jovem, aí ele destrincha esse negócio rapidamente. Pode ser muito útil para a empresa também e eles podem ser empresários de sucesso, né? Porque eles sabem como se virar. E é isso que a gente precisa. Obrigado. Desculpa de falar bastante aqui, mas é realmente algo importante para todos nós. Obrigado, senador Marcos Pontes, por sua exposição. Eu quero passar a palavra ao doutor Silvio Barros, diretor da Fiesp. Por favor, doutor Silvio. O senhor está por videoconferência. A palavra é sua. Boa tarde. Boa tarde, senador Laércio. Boa tarde. E eu acho que o que eu acho fundamental nesse projeto é que possibilita o aprendiz de 14 a 18 anos a ter um contrato só. Ou seja, um contrato de 4 anos ou 3 anos até ele atingir a maioridade. Isso permite que a indústria contrate a pessoa, acerte preventivamente ou prematuramente já um curso do tipo da mão de obra que ela vai utilizar no futuro. Então, é uma preparação de preenchimento de capacidade profissional para que essas pessoas cheguem aos 18 anos perfeitamente com seu curso fundamental e médio já concluído, com a capacitação técnica feita por instituições tipo Senai, como o senador Marcos Pontes se referiu, e, acima de tudo, acontece uma coisa importante. Até hoje, o aprendiz entrava com 14, aos 16 ele terminava o seu contrato. Mas ele tinha conhecido, nesses 2 anos, a vida, ou seja, a primeira fase fora de casa. E aí ele aprende coisas boas e coisas ruins. E passa a ter aspiração de todo moleque de 18 anos, de 16 anos, que é uma calça jeans, que é um tênis, que é um celular. E para isso, se não aparecer uma oportunidade, num segundo contrato de aprendizagem, onde é que ele vai buscar esses recursos? Uma vida talvez diferente, uma improvisação e até as drogas. Então, isso, para mim, é fundamental nesse projeto, ou seja, permite que o aprendiz permaneça na mesma empresa de 14 até 18 anos. E, nesse interim, ele deve concluir o seu curso fundamental e médio, a sua capacitação em centros tipo Senai, e, dessa forma, ele, aos 18 anos, ele está preparado para preencher um cargo daquele setor que o contratou como aprendiz. Ele está preparado, ele tem uma certificação de capacitação profissional para ir a qualquer empresa do setor e, ao mesmo tempo, aquele tempo foi produzido através de um sistema que criou uma pessoa dentro de uma motivação, dentro de uma capacitação que poderá enfrentar a vida mais facilmente. Então, eu acho que isso realmente é o grande passo desse projeto. Nós gostaríamos de fazer 4 sugestões, mas em relação a nada alteração muito. E outra coisa, eu respeito muito a opinião de todos que me antecederam, porque eu acho que cada um vê as coisas de uma forma. E acho que nós todos podemos ver uma forma nova, se for o caso, estudar algumas coisas que talvez possam ainda melhorar a situação. As 4 modificações que eu quero propor é no artigo 3 do PL. Ou seja, quando nós falamos em alteração do artigo 431 da CLT, a gente deveria falar no 429. Por quê? Porque corrigir a inconsistência da redação atual que vincula a oferta de aprendizagem por meio de curso técnico e superior somente a entidades sem fins lucrativos e desportivos, as quais não têm autorização legal para prestar esses serviços educacionais. Com a mudança proposta, os Serviços Nacionais de Aprendizagem e as escolas técnicas poderão ofertar aprendizagem também por meio de cursos superiores de tecnologia, favorecendo os jovens aprendizes e também as empresas que poderão contratá-los. Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão é a alteração do artigo 432 da CLT. Mudança proposta. Sugerimos rejeitar a proposta do PL que restringe a jornada de 8 horas diária apenas aos aprendizes que concluíram toda a educação básica, ou seja, fundamental e médio. Ela deve ser mantida a regra atual
que permite as 8 horas para quem concluiu o ensino fundamental, que é a grande maioria de jovens. E essa mudança criaria barreiras para a contratação de jovens de 14 a 18 anos. A outra sugestão é sobre quando o aprendiz é contratado pela empresa, que a empresa pudesse e deveria dar tempo a ele para complementar o seu curso profissional, a sua capacitação, para que ele realmente pudesse ou continuar nessa empresa depois, ou ter uma certificação que eu prepararia para qualquer cargo numa outra empresa. E o último item é a inclusão no artigo 428 da CLT, permitindo a assinatura de contratos de aprendizagem mesmo após o início das aulas do curso de qualificação, desde que o estudante ainda tenha no mínimo 400 horas de carga horária teórica a cumprir. A exemplo do que é permitido nos contratos de aprendizes de curso técnico. Eu acho que essas sugestões e a própria inovação do projeto traz um benefício muito grande. As indústrias, por exemplo, elas poderão contratar, eles ficarão estudando a conclusão do fundamental e básico, ele ficará fazendo um curso de capacitação profissional e terá o seu salário garantido por 4 anos, se lá não tiver nenhum problema. Então, eu acho que isso é uma coisa muito boa para o aprendiz. Então, eu estou à disposição para qualquer outro comentário. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Silvio Alves de Barros Filho, representante do Instituto Roberto Simonsen, da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, da Fiesp. Na sequência, eu passo a palavra ao senhor Bruno Batista Contarato, assessor de Relações Trabalhistas da Gerência de Relações Trabalhistas e Sindicais da Confederação Nacional do Transporte. Boa tarde a todos e todas. Alô, boa tarde a todos e todas, senhor presidente, senhores senadores, senhoras senadoras. Eu tenho uma apresentação. Eu falo em nome da Confederação Nacional do Transporte. Nós representamos todos os modais, todas as empresas de todos os modais do transporte do Brasil. Somos a entidade máxima patronal representante do setor. Nós conectamos todas as entidades econômicas, todos os setores econômicos do país. São mais de 191 mil empresas que empregam mais de 2,9 milhões de pessoas. Eu faço essa apresentação para dizer que a CNT, o setor, ele não é contra a aprendizagem como política pública. Na verdade, a gente entende que a aprendizagem é uma política pública essencial para o desenvolvimento social, para a inclusão dos jovens e profissionais. Na verdade, o sistema do transporte, ela investe massivamente em formação, qualificação e profissionalização de jovens. Todos sabem o Sistema S, o SESC Senat, do Sistema Transporte. É uma entidade que tem uma das maiores estruturas nacionais para tanto. Por isso, não se trata de querer ou ser contra a política pública da aprendizagem. Na verdade, trata-se de viabilidade jurídica, viabilidade pedagógica e viabilidade técnica para o cumprimento dessa política. O que a gente quer é produzir política real, contrato real, formação real. A gente quer segurança jurídica real também. Quando a gente inclui na base de cálculo uma base incompatível, uma base artificial, a gente não cria aprendiz, a gente vai criar vaga, mas a vaga já está lá e ela não é cumprida. Então, você não tem um aprendiz. Você pode ter a vaga, mas você não tem um aprendiz para cumprir. O jovem continua sem a vaga. Então, o objetivo da CNT aqui, na verdade, é tirar a empresa do erro. A gente precisa tirar dessa base de cálculo aquilo que, de fato, não pode ser transformado em aprendizagem profissional. E aí, nesse sentido, eu saúdo o PL 6461, porque ele, de fato, ele organiza as normas esparsas da aprendizagem, ele institui
né? O Estatuto da Aprendizagem, ele fortalece a segurança jurídica, estimula a aprendizagem, mas, acima de tudo, ele também reconhece que a aprendizagem tem limites, enfrenta certos limites. E aqui eu passo a expor alguns limites do setor do transporte. Eu trago dados aqui do Ministério do Trabalho e Emprego. Desculpa, isso. Eu trago aqui dados do Ministério do Trabalho e Emprego, onde a gente pode observar os vínculos ativos no setor do transporte para o ano de 2025. Quase 2 milhões de vínculos ativos no ano de 2025. Os vínculos aqui observados foram mais de 1.500 classificações. Tá? Dessas 1.500 classificações, que equivalem àqueles quase 2 milhões de vínculos ativos, apenas 3 classificações, eu estou falando de caminhoneiro de rota regional internacional, profissional que dirige ônibus urbano e profissional que dirige ônibus rodoviário, eles equivalem a 836.015 vínculos ativos, ou seja, 42,44% de toda a base do nosso setor. Se a gente incluir os cobradores, então, esse número pula para 844.371 vínculos. 45% do nosso setor está em operação direta ou condução de veículos. Então, assim, aqui é para expor que o nosso dilema ele não é marginal, ele é o core, ele é o foco do nosso problema, né? Se a própria legislação de trânsito, se a própria natureza da atividade demonstra a incompatibilidade da aprendizagem com o nosso setor, a gente observa que, na verdade, a aprendizagem ela é formalmente exigida e materialmente inexequível. Essa política ainda se insere no setor do transporte, num setor que já enfrenta uma escassez, uma escassez absoluta de profissionais. 44,6% das nossas empresas estão com vagas abertas. Dessas 44,6%, 53,6% tem 5 ou mais vagas abertas para motorista de trânsito. E aqui é um gráfico que dizem que o porquê as nossas empresas não estão conseguindo encontrar esses profissionais. 46% alega que falta experiência, 31% faltam os cursos direcionados para o setor do transporte, estou falando do transporte rodoviário, só para deixar claro, tá? 38,8% alega falta de qualificação. E isso, enfim, e aí você consegue entender, a gente consegue presumir que se a gente já tem uma escassez de profissional, não é razoável entender que nós vamos encontrar aprendizes nessa escala, né? Para ocupar esse espaço. Vamos fazer um exercício do trajeto para você encontrar esse caminhoneiro. E ele tem que ser aprendiz, tá? Primeiro, ele tem que ter 21 anos. Então, o jovem ele tem que correr com 18 anos e já fazer a carteira B. Ele tem que passar 1 ano com essa carteira B. Ele não pode ter... Eu nem vou falar que ele não pode ter infração, laudos, exames, etc. Ele vai passar 1 ano com a carteira B. Ele vai fazer 19, aí ele está habilitado para tirar a carteira C. Aí ele vai passar mais 1 ano, vai fazer seus 20, 21 anos, 20 e poucos anos. Aí ele está habilitado para tirar a carteira E. Na verdade, ele tem que fazer 21 e aí sim tirar a carteira E. Então, assim... Eu não tô, como eu disse, eu estou tirando as questões ainda de prontuário, de infração de trânsito e etc. Mas, excelências, a CNH não basta para esse profissional. Ele ainda tem que ter outros cursos. Por exemplo, se ele vai transportar produto perigoso, ele tem que ter lá um curso de especialização em transporte de produto perigoso. Carga de grande dimensão, ele tem que ter lá o curso de carga indivisível, grande dimensão. Passageiro de ônibus, curso específico. Transporte escolar, curso específico. Veículo de emergência, ambulância, curso específico. Isso não é mera formalidade, tá? São cursos que exigem um grau de excelência. Ele tem avaliação final. A pessoa ela pode reprovar, ela pode não passar. São cursos com carga horária de 50 horas aula. Módulo, ele tem que entender de legislação de trânsito, claro, mas ele vai ter que entender de primeiros socorros, ele vai fazer cursos de direção defensiva e etc.
Então, assim, a gente não está falando de um ingresso simples. Não é fácil você ser um motorista profissional. A gente está falando de uma trajetória que ela é regulada, a gente está falando de uma trajetória que ela é progressiva e a gente está falando que de uma trajetória específica. Então, assim, por isso, eu diria que é impossível alinhar esses astros e encontrar o aprendiz para essa atividade. Então, assim, e aí a gente precisa trazer ainda um dado da realidade, né? Tudo bem, você vai lá e consegue encontrar esse indivíduo que tem entre 21 e 24 anos, que preenche todos esses requisitos, tem todos os exames, todos os cursos, CNH adequado, etc, etc. Gente, ele não é materialmente um aprendiz. Ele é um profissional, como eu disse, habilitado, ele é escasso no mercado e ele é requisitado. Ele vai ser disputado no mercado. Então, assim, não é razoável que ele aceite ser contratado como aprendiz no regime jurídico da aprendizagem, no salário da aprendizagem e etc. Vale dizer ainda, né, que esse profissional, o ambiente de trabalho dele é a via pública. Ele compartilha o ambiente de trabalho dele com toda a sociedade, com pedestres, com outros trabalhadores, com outros motoristas. Então, qualquer falha na sua atividade pode resultar em consequências gravíssimas para ele, para toda a sociedade, para toda a coletividade. Então, a atividade é cada vez mais complexa também. Não é só você sentar no volante e dirigir. Hoje ele precisa ter um conhecimento, lógico, de mecânica, mas também um conhecimento de eletrônica, com caminhões que tem telemetria, pós-processamento e etc. O PL 6461, eu saúdo novamente o PL, porque ele reconhece que nem todas as atividades devem compor a base de cálculo. E ele faz essa restrição para a saúde. Né? No texto, ele diz que devem compor, ele faz essa distinção na saúde, restringindo a base de cálculo para a função administrativa no setor da saúde. E a lógica é correta, mas ela também tem que ser para o transporte. Porque se lá o requisito é porque eles têm que ter habilitação específica, nós também temos. Mas nós também temos que ter idade mínima, curso específico, responsabilidade com terceiros e etc. Já indo para os finalmente, eu trago aqui a solução, na verdade, sendo muito objetivo, desculpe a repetição, mas ela é objetiva. A gente precisa excluir da base de cálculo as funções que dependam de habilitação específica, que dependam de CNH, idade mínima e curso específico. E a Organização Internacional do Trabalho reconhece que nem todas as atividades do profissionais comportam a aprendizagem. A recomendação 208 da OIT, no artigo 9º, fala que cada Estado-membro tem que se debruçar, tem que sentar e conversar para decidir quais essas atividades não comportam a aprendizagem. E assim, se tiver mais tempo a gente volta e eu termino, eu finalizo agradecendo a oportunidade e quero dizer que o setor ele quer cumprir a lei, mas a gente precisa de uma lei calibrada à realidade. Então a base de cálculo ela deve deixar de ser fonte de erro para ser instrumento de conformidade, formação e segurança jurídica. Obrigado. Muito obrigado, senhor Bruno Batista Contarato, assessor de Relações Trabalhistas da Gerência de Relações Trabalhistas e Sindicais da Confederação Nacional do Transporte. Como nós temos um número grande de pessoas apresentando, por isso que tem essa restrição do tempo. Mas depois vai ter chance de falar ainda. Mas só para complementar uma coisa, eu concordo contigo, sem dúvida nenhuma, não é toda atividade que dá para ter um jovem aprendiz numa função como essa, principalmente quando você precisa de certificação e etc. Então, não é compatível, né? E, portanto, a lei, para que ela seja justa e aplicável, eficiente, ela não pode exigir. Discuti bastante isso aí também com a inteligência artificial. Aqui, muitas vezes, o pessoal quer colocar uma régua só para tudo, não funciona. Tem que se pensar como fazer de forma mais eficiente. Essa não tem como. Eu passo agora a palavra, acho que aqui faltou ainda o senhor
Já falou não, né? Não. Então, a senhora Amabile Pácios, diretora regional do Centro-Oeste da Central Brasileira do Setor de Serviços, SEBRASE, e da Federação Nacional das Escolas Particulares. Isso, senador. Obrigada. 5 minutos, ok. Boa tarde a cada uma e cada um. Bom rever tantos amigos aqui juntos e há tanto tempo discutindo a mesma questão. Muito obrigada pela fala. A SEBRASE é uma central de serviços, do setor de serviços. A gente tem filiados a nós 90 entidades e a federação que eu presido, que é uma federação de escolas particulares, faz parte da SEBRASE, né? Então, estamos aqui entre as 90 entidades empresariais que compõem a SEBRASE. A gente montou a SEBRASE em 2004, então ela já tem um bocado de tempo. E na nossa base hoje são 3,3 milhões de empresas com 16 milhões de empregos. Esse é o tamanho da SEBRASE. A federação tem 43 mil escolas particulares filiadas a nós e 2.700 entidades de ensino superior também filiadas a nós. Então, o nosso setor é também grande dentro do setor educacional e compomos a SEBRASE, que hoje se consolida como uma grande representação do setor de serviços, que, na realidade, no seu escopo, tem 72% do PIB, né? Eu vou passar muito rapidamente aqui e vou pular, inclusive, o setor de transporte, porque foi muito bem aqui falado sobre isso. E a gente sabe que 80% hoje das empresas não conseguem atender nem o que a CLT pede, as vagas de 10% a 15% da sua base de cálculo. Então, a gente sabe disso. E por que nós estamos aqui hoje defendendo a emenda 3, senador? Exatamente por isso. Porque nós achamos que o PL que foi aprovado no Congresso, na Câmara, veio para cá, a gente espera que não seja só carimbado, que ele, de fato, consiga resolver a tais condições de contorno que falava o meu amigo, mas uma condição de contorno, eu sou física, então, quando falo em condição de contorno, para mim, é comigo, estou falando de em casa, né? A gente precisa de equilíbrio, né? Em qualquer condição de contorno, em física, não existe condição de contorno no desequilíbrio. Então, o que nós estamos buscando aqui, senador, é o equilíbrio, né? O equilíbrio em quê? Exatamente na base de cálculo das ofertas que a gente tem das vagas. Senão, cai no que vocês mesmos estavam falando, a gente tem a vaga, não tem o aprendiz. Por isso, o nosso apoio à emenda 3. Também aprovamos o projeto 6461, desde que a gente consiga expurgar do que já vem algumas coisas que afetam e dificultam demais alguns setores, exclusivamente, né? Então, a gente tem os empregados que estão afastados, senador, também são contados nessa base de cálculo. Atividades que são restritas para menor também está na base de cálculo. Atividades externas também está na base de cálculo. E a CNH, que você colocou muito bem, Bruno, também está na base de cálculo. E o que a emenda 3 fala? E a gente vai expurgar, em matemática a gente fala esse termo, a gente expurga as atividades que são perigosas e insalubres. Entende? Com isso, a gente já cria, nas condições de contorno, o equilíbrio que a gente quer, né? Então, a gente sabe que a gente tem uma redução na base de cálculo, por conta dessa proposta que vem sendo apresentada na emenda 3, porém, a gente entende que ela é muito mais factível, muito mais real. Ela, de fato, é mais fácil da empresa atender. Porque quando a empresa atende, recebe um aprendiz, ela acolhe o aprendiz. Não é um móvel que está lá, ela acolhe, ela tem um compromisso, e eu, como sou educadora, né, sobretudo falo sobre isso, ela tem um compromisso de aprendizagem. Ele está lá para aprender, então ele tem que aprender. Então, a responsabilidade 60 segundos. A responsabilidade é muito grande, né? Então, a gente pretende, com isso, que seja muito mais factível as nossas ações. Eu ia dar alguns exemplos aqui, mas a gente conversou aqui rapidamente sobre a saúde. Exatamente, muito obrigada. E também sobre o transporte, que é uma coisa que a SEBRASE tem
atendido e olhado com muito carinho, e todas as empresas que recebem e têm, de fato, mão de obra intensiva, sofrem com essa mesma questão que o transporte, que é a educação. Aqui tem uma tabela, senador, vou deixar para o senhor depois dar uma olhadinha sobre as mudanças, e, no fim, o que a gente pede é que a emenda 3 seja pensada e colocada dentro do PL, expurgando a periculosidade e a insalubridade. É isso aí. Muito obrigada. Tentei. Obrigado. Muito obrigado, senhora Amabile Pácios, diretora regional Centro-Oeste da Central Brasileira do Setor de Serviços, SEBRASE, e da Federação Nacional das Escolas Particulares. Né? Eu passo a palavra agora para o nosso último apresentador aqui na mesa, nessa composição, o senhor Jacimar Daicamini, diretor jurídico da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores. Para 5 minutos, por favor. Boa tarde a todos. Quero cumprimentar o senador Marcos Pontes, que no momento preside essa sessão da audiência pública. Cumprimentar toda a mesa, os parlamentares aqui presentes e demais participantes aqui dessa sessão. Hoje, o tema que versa aqui é o PL 6461, que traz o Estatuto da Aprendizagem, um tema que para nós é muito caro. Eu peço permissão, senador, para fazer uma leitura de alguns apontamentos e começo agradecendo a oportunidade de participar dessa audiência pública em nome do setor de segurança privada. Representa um segmento que reúne aproximadamente 572 mil trabalhadores diretos que exercem atividade de interesse nacional e está submetido ao controle e à fiscalização da Polícia Federal e do Ministério da Justiça. Com a aprovação da Lei 14.967, recentemente regulamentada pelo Decreto 13.012 de 2026, novas atividades passaram a integrar o sistema regulatório da segurança privada, ampliando significativamente o universo de trabalhadores abrangidos por essa legislação. E nesse contexto que o projeto de lei 6461/2019 assume enorme relevância para o nosso setor. Um debate que já dura mais de 20 anos. A segurança privada discute questão de aprendizagem profissional há mais de 2 décadas. Desde 2001, quando o vigilante passou a integrar a base de cálculo da cota de aprendizagem, buscamos construir soluções que permitissem compatibilizar a política pública da aprendizagem com a realidade de uma atividade altamente regulamentada e de elevada periculosidade. Foram inúmeras discussões técnicas, grupos de trabalho e tentativas de aperfeiçoamento legislativo. Inclusive, durante a tramitação do projeto na Câmara dos Deputados, houve diversas propostas, a exemplo dessas apresentadas aqui hoje, para excluir as profissões regulamentadas e perigosas da base de cálculo da cota de aprendizagem. Nenhuma delas prosperou. Ainda assim, o texto aprovado conseguiu construir uma alternativa equilibrada, responsável e viável para diversos setores, entre eles a segurança privada. O problema, uma contradição jurídica e prática. O problema sempre foi muito simples. A legislação da aprendizagem protege corretamente o adolescente e o jovem aprendiz, vedando sua exposição a atividades perigosas, insalubres e de risco. Por outro lado, a atividade vigilante é, por definição legal, uma atividade de risco submetida a rígidos requisitos de formação e habilitação profissional. Além disso, a Lei 12.740 de 2012 reconheceu expressamente a condição de periculosidade da atividade de segurança privada, em razão da exposição permanente do trabalhador a riscos decorrentes de violência física e de outras situações inerentes à atividade. Em muitos casos, trata-se ainda de atividade exercida com porte e uso de arma de fogo. Durante anos, convivemos, portanto, com uma contradição evidente. De um lado, a obrigação legal de contratar aprendizes. De outro, a impossibilidade legal de inseri-los justamente nas atividades que representam a maior parte da força do trabalho do setor.
Essa incompatibilidade gerou a insegurança jurídica, autuações, multas, judicialização 60 segundos. E um ambiente permanente de conflito. O que o setor defende? Gostaria de deixar absolutamente claro perante essa comissão. A segurança privada não é contra a aprendizagem, muito pelo contrário. Somos favoráveis à qualificação profissional dos jovens. Somos favoráveis à inclusão produtiva. Somos favoráveis à ampliação das oportunidades de ingresso no mercado de trabalho. O que defendemos é uma política pública que seja efetiva e compatível com a realidade das atividades econômicas reguladas. O mérito do projeto 6461 de 2019, e é exatamente esse o principal mérito do projeto. O texto cria condições reais para o cumprimento da cota de aprendizagem, sem expor jovens a atividades incompatíveis com as normas de proteção que a própria legislação estabelece. Em outras palavras, o projeto permite que a aprendizagem... 60 segundos. Que o projeto de aprendizagem aconteça onde ela é possível, adequada e segura. Por isso, entendemos que o projeto fortalece a aprendizagem, amplia as possibilidades concretas de contratação de aprendizes, oferece maior segurança jurídica, reduz conflitos e controvérsias e cria condições efetivas para o cumprimento da legislação. Portanto, não estamos diante de uma proposta que reduz oportunidades. Estamos diante de uma proposta que torna a aprendizagem possível. Ganhe os jovens, ganhe as empresas, ganha os órgãos de fiscalização e ganha a própria política pública de aprendizagem. Urgência da matéria. Senhoras e senhores senadores e público presente, há um aspecto que torna essa matéria especialmente urgente. Temos acompanhado 60 segundos. Temos acompanhado uma crescente intensificação das ações fiscalizatórias relacionadas às cotas de aprendizagem, com instauração de procedimentos administrativos, procedimentos preparatórios e outras medidas que poderão resultar no ajuizamento de ações civis públicas em todo o país. Essa realidade aumenta a insegurança jurídica, justamente em um momento em que o Congresso Nacional tem a oportunidade de oferecer uma solução legislativa definitiva para essa questão. Falando especificamente em nome da segurança privada, quero reafirmar: nós queremos cumprir a cota de aprendizagem. Queremos cumprir a lei, queremos contratar aprendizes, queremos participar dessa importante política pública e queremos fazê-lo nos termos que o projeto de lei 6461 possibilita. Reconhecemos, inclusive, que o texto aprovado pela Câmara dos Deputados não contempla integralmente todas as soluções historicamente defendidas pelo setor. Mas reconhecemos também que ele representa o melhor ponto de equilíbrio alcançado após anos de debate, negociações e construção legislativa. Nesse momento, a aprovação do projeto é fundamental para evitar que mais empresas sejam penalizadas por um problema que é próprio do Poder Legislativo, que tem a oportunidade de solucionar. Pedido a essa comissão e ao Senado Federal, por essa razão, já indo para o final, solicitamos respeitosamente a aprovação do relatório a ser apresentado pelo senador Vital do Rego, a aprovação do projeto de lei 6461/2019 por essa comissão e o encaminhamento da matéria em regime de urgência para apreciação pelo plenário do Senado Federal. Depois de mais de 20 anos de debate, chegou a hora de pacificar esse tema. Chegou a hora de fortalecer a aprendizagem, chegou a hora de dar segurança jurídica. Chegou a hora de permitir que as empresas, como do setor de segurança privada, possam cumprir a lei de forma efetiva. Chegou a hora de transformar controvérsia em solução. Chegou a hora de transformar obrigação em cumprimento efetivo da lei. Chegou a hora de aprovar o projeto de lei 6461/2019. Muito obrigado. Muito obrigado, senhor Jacimar Dafini Daicamini, diretor jurídico da Federação Nacional das Empresas de Segurança e Transporte de Valores. E, nesse momento, nós vamos fazer a troca aqui da composição da mesa. Eu vou agradecer os
os componentes atuais. Obrigado pela participação e espero que continuem aqui com a gente vai passar a palavra de volta ainda. Eu vou chamar os próximos componentes. É o senhor Hermínio de Lima Neto, vice-presidente institucional da Federação Nacional dos Sindicatos de Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado, para compor aqui a mesa com a gente. O senhor Ramon de Faria Santos, auditor fiscal do Trabalho e coordenador da aprendizagem do Ministério do Trabalho e Emprego no Estado do Rio de Janeiro. A senhora Maria Eduarda Borges Contreiras de Carvalho, representante da Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. E a senhora Marilza Resgatieri, especialista em desenvolvimento industrial do Senai Nacional. Assim como o senhor João Vitor da Mota Batista, diretor de Políticas de Trabalho e Juventude do Ministério do Trabalho. Pessoal, obrigado pela presença, obrigado pela participação. Enquanto nós nos assentamos aqui, eu passo a palavra ao senhor Antônio Roberto Silva Pazin, superintendente da Federação Brasileira das Associações Socioeducativas de Adolescentes. Ele se encontra por videoconferência. Antônio, vou pedir para você focar aí nos 5 minutos, você não tem os sinais que a gente tem aqui, né? Então controle o tempo por lá. Tá ok? Obrigado por 5 minutos de fala. Boa tarde a todas as pessoas, excelentíssimo senhor senador Marcos Pontes, aos demais senadores, demais convidados que compõem a mesa. Saúdo aqui especialmente aos 726 mil adolescentes, jovens e pessoas com deficiência com contratos de aprendizagem ativos e aos mais de 3 milhões que se encontram em fila de espera nas organizações que são associadas à Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes. Falamos aqui de uma importante política pública, unanimemente reconhecida, que é a aprendizagem profissional, ação afirmativa, garantidora de um direito constitucionalmente previsto, que é o direito à profissionalização, mas que adquiriu com o advento da Lei 10.097, de 19 de dezembro de 2000, o status de política pública. Foi a partir daí que ela passou a ter um caráter de política intersetorial, com reflexos na educação, como já foi dito, combate à evasão escolar, aumento da mobilidade educacional, na assistência social com fortalecimento de vínculos familiares e comunitários, quando volta o seu olhar a um público em situação de risco e de desproteção social, mas que existe no nosso país desde 1943, né, o que coincide, inclusive, com a criação do Sistema S, do Serviço Nacional de Aprendizagem dos Transportes, da aprendizagem comercial, da aprendizagem na indústria, representada, inclusive, aí pelas confederações presentes nessa audiência pública. A partir de 2005 foi regulamentada e agora 2026 tem o objetivo justamente de modernizar, de trazer segurança jurídica e estabilidade para uma tão importante política pública. O Estatuto do Aprendiz não cria novas obrigações, não cria novas cotas, ele não trata desses assuntos, mas tem premissas de garantir direitos constitucionalmente assegurados. Por que o Estatuto do Aprendiz é importante? Como os colegas que me antecederam já tiveram a oportunidade de manifestar, vem sendo discutida a aprendizagem desde a sua criação, especificamente com esse projeto de lei na Câmara dos Deputados por mais de 7 anos, e todos os atores que hoje estão aqui na audiência e vários outros, tiveram a oportunidade de contribuir ativamente na busca dessa solução das demandas do setor produtivo.
Mas este importante instrumento, ele tem o objetivo de simplificar, de tornar os processos mais ágeis, desburocratizados para a contratação e para a gestão dos programas de aprendizagem, de trazer qualidade a partir do momento que exige infraestrutura física, assistiva, tecnológica, equipe de recursos humanos, carga horária teórica mínima que compõe o programa de aprendizagem, modernizar, atualizando e compilando as principais normas legais e infralegais, né? E de se tornar verdadeiramente um investimento para os estabelecimentos que abrem suas portas para a contratação de um adolescente e de um jovem. Ouvimos o colega da CNT falar que nas empresas representadas pela entidade existem vagas abertas e as principais razões de existirem vagas abertas são falta de experiência e falta de qualificação técnica necessária para o cumprimento de todas aquelas exigências elencadas. O que queremos aqui é trazer, como já muito bem deu o depoimento de vida o senador Marcos Pontes, o senador Laércio 60 também, segundos. que veio da FEBRAC, é a oportunidade de qualificação, é um investimento e não o mero cumprimento de uma cota. Nem premissas fundamentais é a preservação dos direitos, o impacto social do estatuto já foi elencado no combate à evasão escolar, no aumento da mobilidade educacional, no combate à erradicação ao trabalho infantil, no desenvolvimento de habilidades e competências técnicas que são essenciais e traz aí importantes demandas que foram atendidas. Quero destacar aqui agora, além da segurança jurídica e da estabilidade, que as empresas hoje representadas nessa audiência tiveram ao longo desses mais de 7 anos a oportunidade de contribuir ativamente. E aí, por exemplo, o Estatuto passa a prever a possibilidade de contratos sucessivos de aprendizagem, possibilitando uma maior adequação. Prevê também a possibilidade de que as empresas escolham a área de alocação desse aprendiz, não necessariamente sendo obrigatória a alocação na atividade fim, ou naquela atividade perigosa, insalubre ou proibida para menores de 18 anos. Permite também que nos contratos administrativos celebrados, as empresas de terceirização, de asseio e conservação, de segurança, de transporte, nos contratos administrativos celebrados com a administração pública, que passem a prever a alocação daquele percentual de aprendizes que foi obrigado à contratação pela cota no ambiente do contratante. Então, existe agora a justificativa de falta de espaço físico ou de colocá-los em atividades que são proibidas. Essa é uma importante solução que traz um avanço para esses setores aqui hoje representados, né? 60 segundos. O PL 6461, ele traz ainda importantes inovações quando, pela primeira vez em mais de 25 anos, passa a prever a regulamentação da contratação de aprendizes pela administração pública direta, indireta, autárquica e fundacional, de forma facultativa, é bom destacar aqui, assim como para micro e pequenas empresas que hoje representam 93% dos CNPJs ativos no nosso país. Falamos aqui só nessas hipóteses, além do cumprimento da lei, de 1,5 milhão de novas vagas, gerando oportunidade, gerando qualificação e impactando todo o país, com educação, com inclusão social, com desenvolvimento econômico, a partir do momento que conjuga educação, trabalho, inclusão, desenvolvimento, produtividade para os nossos jovens. Mais que uma lei, é o poder de transformação real, é a geração em movimento, 60 já compartilhada segundos. aqui por vários depoimentos e que precisam efetivamente de uma força-tarefa entre os estabelecimentos que contratam, entre as entidades formadoras que desenvolvem os programas de aprendizagem e principalmente de um olhar de qualificação e de oportunidade para toda a juventude brasileira. Eu agradeço muito a atenção, destaco mais uma vez que todos tiveram a oportunidade de ativamente construir o melhor texto para que atendessem de forma equitativa a todas as demandas de todos os atores que compõem essa importante política pública.
Muito obrigado, senhor Antônio Roberto Silva Pazin, superintendente da Federação Brasileira de Associações Socioeducacionais de Adolescentes. Eu passo a palavra agora para 5 minutos, na sequência da nossa mesa, ao senhor Hermínio de Lima Neto, vice-presidente institucional da Federação Nacional dos Sindicatos das Empresas de Recursos Humanos, Trabalho Temporário e Terceirizado. Tem a palavra por 5 minutos. Obrigado. Boa tarde a todos. Quero primeiramente cumprimentar o nosso querido senador de São Paulo, Marcos Pontes, cumprimentar o senador Laércio Oliveira, que também são um dos requerentes dessa audiência pública, e agradecer a oportunidade da sociedade poder debater esse assunto tão importante. O Sindiprestem, não é, congrega cerca de 30 mil empresas que empregam diretamente cerca de 2 milhões de trabalhadores. Ele faz parte da FENACERTEM. E represento também nessa oportunidade o presidente Wander Morari, que é o presidente das duas, a quem também agradeço a oportunidade. Senador, a minha fala aqui vai ser um pouco diferente dos debates, né? Eu acho que eu vou dar um foco um pouco fora desse processo que nós achamos de muita importância para a economia desse país. Aqui começo com isso aqui. A Universidade de Oxford, num estudo científico, lá em 2016, né, cunhou a palavra pós-verdade como a palavra daquele ano. E o que seria esse pós-verdade, segundo o estudo? Aquilo que se relaciona, né, ou denota circunstâncias nas quais fatos objetivos têm menos influência em moldar a opinião pública do que apelos à emoção e a crenças pessoais. Em outras palavras, trata-se de uma subversão do conceito basilar de Descartes. Acredito, logo estou certo. Pesquisa também no meu sentido do Instituto Ipsos Mori, intitulado Os Perigos da Percepção, revelou o quão equivocadas as pessoas estão a respeito da própria realidade que vive. Isso está no editorial do jornal Estado de São Paulo, de 5 de março de 2017. Aperta o botão errado. Nesse sentido, é bom a gente dar uma influência do seguinte. Analisando todo esse aspecto, a gente chega à conclusão seguinte: as empresas podem muito, mas não podem tudo. Principalmente porque não funcionam na base do idealismo. Então, esse é um ponto importante. Isso explica, né, a percepção que nós temos no poder público, tá, e da própria sociedade, de que emprego é obra do Espírito Santo, cai do céu, e não é fruto de investimento, muito risco, muita coragem, muito trabalho, com escala 7.0, com jornada de 10 ou mais horas por dia. Esse é o empresário brasileiro, principalmente o micro e pequeno empresário. A função primordial econômica e social das empresas é gerar riquezas, recolher impostos e distribuir renda através do emprego formal. Obrigado, senhor. Parece óbvio, não é? Mas não é. Pelo tratamento desigual, temerário e injusto que as empresas sofrem pela atuação do poder público. Nesse sentido, tá, o debate que eu trago aqui é o socorro, um pedido de socorro para o empreendedorismo no Brasil. Mola propulsora da economia e não vetor de assistencialismo e burocracias inconsequentes. A função da empresa é isso que eu falei, é gerar riqueza, e gerar imposto, e distribuir essa riqueza através 60 segundos. Então, propostas humanitárias e meritórias, politicamente corretas, além de interditar o debate sério e produtivo,
porque todos nós somos a favor de ajudar o jovem, ajudar o PCD, ajudar todos. Qualquer ser humano tem isso, tá? Mas esse tipo de proposta, de projeto, interdita por próprio debate sério, tá? E produtivo. Roubam o oxigênio das empresas para gerar mais empregos. Destarte, devido ao efeito bumerangue, que o trabalhador sempre paga a conta pelo estímulo deletério à informalização do trabalho, à rotatividade e ao desemprego. Como as imposições e tutelas substituíram a lógica do mercado, a aprendizagem virou política social, não apenas metaforicamente, mas a aprendizagem foi enquadrada no mesmo programa de distribuição, ali é leite, não é lei, distribuição de leite para os pobres. O que eram transações espontâneas viraram imposições legais. Como resolver esse problema? Pergunta Cláudio de Moura Castro, pesquisador em educação, em seu artigo A Aprendizagem Apunhalada pelas Costas, publicado no Estadão em maio de 2025. Bem fácil. É só fazer como o resto do mundo, onde as regras são atraentes para todos. Ao proteger demais, a aprendizagem tornou-se uma opção desinteressante, até para os próprios aprendizes, por contrariar a política de mercado. Jogou-se no lixo uma tradição milenar. Essa proposta é mais um exemplo de todos esses problemas, tá? Que é um verdadeiro pesadelo para as empresas, na medida em que a fiscalização do Ministério do Trabalho, a atuação do Ministério Público, transformaram o Estatuto da Pessoa com Deficiência em instrumento simplesmente punitivo. E essa proposta caminha no mesmo sentido, focando quase que exclusivamente no cumprimento das cotas por parte das empresas. A questão, o Estatuto do Aprendiz, e esse caminho no mesmo sentido, para o poder público, é só cumprimento de cotas. Portanto, é só fiscalizar as empresas que nós vamos resolver esse problema. Nesse conceito, nesse diapasão, né, o empreendedorismo precisa de incentivo e menos desburocratização, que são imprescindíveis para o crescimento sustentável da economia de qualquer nação democrática. Essa é a batalha. Pergunta, por que obrigações do Estado, que são muitas, só no Estatuto do Aprendiz, 40% são artigos de responsabilidade do Estado, tá? Não são fiscalizadas com a mesma ênfase que são as empresas privadas. Todos são iguais perante a lei, anuncia o caput do artigo 5º da Constituição da República, devidamente enfatizado no artigo 476 do Código Civil, que trata da igualdade. Cada um tem que cumprir a sua parte. O fundamento desse instituto, né, na equidade, o sistema jurídico pretende que haja uma execução simultânea das obrigações, a boa-fé objetiva e a segurança jurídica demandam o respeito pelas obrigações assumidas, de forma a unir o destino das duas obrigações, de forma que cada um só será executado à medida que a outra também o seja. César Peluso, ex-presidente do Supremo Tribunal Federal. As empresas não conseguem cumprir a lei, invariavelmente, não por sua culpa, mas sim por culpa da própria fiscalização, que não exige do Estado o cumprimento da sua obrigação, principalmente quanto à educação e qualificação do jovem, e também não separa o joio do trigo, na medida em que trata todas as funções de maneira igualitária. Pergunto aos senhores senadores, aos colegas aqui presentes, né, que participam desse debate, qual jovem quer ser aprendiz de faxineiro? Porteiro, ajudante geral, vigilante, motoristas e etc. Como ter aprendiz, professor, piloto de aeronave, vigilante armado? Por isso posto, não é? A FENACERT deixa algumas propostas para reflexão. Eu vou pular isso aqui porque isso vem depois. Que as cotas sejam cumpridas de maneira voluntária pelas empresas formais. Pelas empresas formais, porque se alguém tem que ser cobrado, cobra-se a informalidade, as empresas que são informais, que nada recolhem, que não participam da economia. Como acontece na maioria dos 60 segundos. Como acontece na maioria dos países desenvolvidos e democráticos, para alimentar o sistema centenário do ganha-ganha.
O aprendiz tem sólidas razões para aprender com o mestre e a empresa ganha por desfrutar do custo menor do trabalho do aprendiz. Se forem obrigadas, como está previsto no PL 6461, que seja então devolvida às empresas, como incentivo fiscal, a proporção dos impostos arrecadados para esse fim, atividade social do Estado. Aí entra uma proposta muito específica, o senador Laércio, que seja priorizada a votação do veto integral número 34/2026, mensagem 542/2026, ao PL 5.228/2026, de autoria do senador Irajá, que institui o contrato de primeiro emprego, 18 a 29 anos, e o contrato de recolocação profissional para as pessoas de igual ou superior a 50 anos, e que traz no seu bolso alguns incentivos fiscais. Esse é um projeto muito mais completo. Atende até as pessoas que também sofrem, que são 50 anos. Que o Estado, antes de fiscalizar as empresas, comprove que também e concomitantemente cumpre suas obrigações previstas nas leis, na CLT, no artigo 430, reiterada na proposta de discussão. Por fim, se mesmo assim o senador, relator, senador veneziano Vital do Rego, continuar entendendo de maneira diferente, a FenaCerta e o Sindipres apoiam a emenda número 3 do senador Laércio Oliveira, que exclui da base de cálculo os empregados que exerçam atividades externas, permanentes ou sazonais. Fato que, pelo menos, ameniza a enorme injustiça contida nesse projeto de lei para com as empresas que prestam serviço com predominância de mão de obra, intensiva em mão de obra, que são as que mais empregam, neste momento, pessoas de baixa escolaridade e que ganham até 3 salários mínimos. Muito obrigado, presidente Laércio. Ficamos à disposição. Agradeço, meu amigo Hermínio Lima Neto, por sua exposição, e eu passo a palavra a Ramon de Faria Santos, auditor fiscal do trabalho, para sua exposição, que representa nesse momento o Sindicato dos Auditores Fiscais do Trabalho, SINAIP. Por favor, Ramon. Pública algo tão relevante num tema tão importante. Também agradecer a todos os meus companheiros de mesa aqui, a mesa anterior e a mesa atual. Bom, eu sou auditor fiscal do trabalho e trabalho no tema da aprendizagem profissional há 14 anos. Isso é um tema que eu vivencio diariamente. E vejo a mudança de vida nos adolescentes e jovens que são contemplados com esse programa há 14 anos. Como bem relatou aqui o senador Marcos Pontes, ele foi uma das pessoas que tiveram a vida modificada por essa oportunidade que tiveram. Bom, e eu queria iniciar dizendo o seguinte: hoje a lei da aprendizagem ela só é aplicável a 0,7% das empresas do país. Significa que mais de 99% das empresas do país não estão obrigadas ao cumprimento da lei da aprendizagem. Isso de acordo com o painel Mapa das Empresas, agora do mês de junho de 2026, informa que nós temos no país 25,6 milhões de empresas, das quais apenas 200 mil aproximadamente estão obrigadas ao cumprimento da cota. E mesmo essas 200 mil empresas que estão obrigadas ao cumprimento da cota são empresas que não são enquadradas como microempresas e empresas de pequeno porte, o que significa que são empresas que têm um faturamento anual de, no mínimo 4,8 milhões de reais. Então, veja que a gente está falando aqui de uma política que não abarca todo e qualquer empresário, empregador do país, mas um grupo muito restrito de empresários que atuam no país. E mesmo assim, essas 0,7 empresas do país já têm um potencial enorme de transformação na vida dos adolescentes e jovens, a ponto de termos hoje mais de 700 mil aprendizes contratados. Então, a gente poderia estar aqui tratando sem
sem ser exagerado, de uma ampliação do número de empresas obrigadas ao cumprimento da cota. Talvez de 0,7% para 1%. Né? Isso já resultaria num expressivo número adicional de vagas a serem ofertadas aos jovens e adolescentes do nosso país. Mas nós estamos tratando aqui não da ampliação do número de vagas, nem do número de empresas, mas sim da possibilidade de redução do número de vagas, que é o que as emendas que foram protocoladas, e todo o meu respeito aqui ao senador e às instituições que apoiam, mas enquanto representante do Ministério do Trabalho e da Auditoria Fiscal do Trabalho, a gente tem acesso às informações que estão por dentro do E-Social e a gente precisa apresentar os dados como são, de verdade. E as emendas protocoladas, se aprovadas, elas resultarão na eliminação de mais de 700 mil vagas de aprendizagem no país. Então, nós não estamos falando aqui num ajuste técnico, como eu ouvi hoje aqui da base de cálculo. Nós não estamos falando aqui de uma exclusão singela da base de cálculo ou algo inexpressivo. Nós estamos falando da redução de mais de 700 mil vagas de jovem aprendiz num universo hoje que gira em torno de 1.108.000. Então, isso significa 64% de encolhimento do programa. E alguém pode falar, como foi falado aqui anteriormente, mas são vagas que não estão preenchidas, são vagas que não existem aprendizes as ocupando. Isso não é verdade. Dessas vagas que serão fechadas, quase 400 mil estão hoje preenchidas. Isso significa que a aprovação das emendas que foram protocoladas, além de fechar 700 mil vagas, 60 colocará segundos. sem emprego, sem trabalho, 400 mil aprendizes no dia seguinte à sua publicação. Isso representa, como está ali no slide, mais de 60% dos aprendizes atualmente ativos. Isso precisa ser dito. O que a gente está discutindo aqui é colocar na rua mais de 60% dos aprendizes atualmente contratados, se as emendas que foram apresentadas forem aprovadas. E veja que não são só 700 mil vagas. O próximo slide mostra que o efeito futuro da aprovação dessas emendas é catastrófico, porque 700 mil vagas é hoje, mas uma vaga de aprendizagem ela não é ocupada só por um aprendiz hoje. Esse aprendiz normalmente tem um contrato de duração média de 12 meses. Então, isso significa que no ano seguinte, um segundo aprendiz ocuparia essa vaga que foi fechada. No terceiro ano, um terceiro aprendiz ocuparia essa vaga que foi fechada. Então, veja que no longo prazo, se a gente fizer uma projeção aqui de 10 anos, nós estamos falando no fechamento de mais de 7 milhões de vagas de jovem aprendiz no país. Então, eu vi aqui muitos colegas de mesa, e de novo com toda a humildade e respeito que tenho por quem pensa diferente, mas tratando esse tema como se fosse pouca coisa. Eu ouvi as palavras ajuste técnico ou uma adequação, né, dando uma impressão de que a gente está falando aqui de poucos % de redução de vaga. Não é. O que está a se colocar aqui é praticamente a extinção do programa de aprendizagem, a sua redução em mais de 2/3, conforme o slide anterior, né, o que reduz um programa que hoje já atinge menos de 1% das empresas do país. Eu sei que o tempo é curto, mas eu não posso deixar de falar que o projeto de lei não cria nenhuma nova obrigação. A empresa que hoje tem uma cota de 1 aprendiz permanecerá com a cota de 1 depois que o projeto for aprovado. A empresa que tem cota de 100 aprendizes permanecerá com a cota de 100 aprendizes depois que o projeto for aprovado. O que há aqui é uma sistematização da legislação que, conforme foi falado aqui, está em documentos esparsos hoje, mas não há obrigação nova sendo criada. Veja, o setor de transporte, só para dar um exemplo aqui, que foi muito bem tratado aqui na mesa anterior, quando diz assim, nós precisamos tirar o motorista da base de cálculo, nós precisamos tirar as funções insalubres ou perigosas da base de cálculo, na verdade, por trás dessa fala está reduziremos 92% das vagas do setor de transporte. Esse dado precisa ser dito. Não é um mero ajuste técnico, é reduzir as vagas do setor de transporte em 92%. De igual maneira, o setor de vigilância
também quando propõe a exclusão da base de cálculo das funções insalubres ou perigosas, está a propor a redução de 98% das vagas do setor. Praticamente, a gente está falando de uma extinção do programa de aprendizagem nos dois setores, só para dar 2 exemplos aqui. E aí alguém pode dizer, mas aí você quer aprendizagem, então, em funções insalubres ou perigosas? Bom, isso já existe desde 2005, quando a aprendizagem foi ampliada a sua faixa etária para até 24 anos. Existem hoje mais de 400 mil aprendizes que têm 18 a 24 anos de idade no país e exercem funções que são consideradas insalubres ou perigosas, e não há nenhuma ilegalidade nisso. Eu cito o Senai, por exemplo. O Senai, que é uma instituição de excelência, já com décadas de atuação na aprendizagem, só o Senai possui mais de 300 programas de aprendizagem no país que são destinados a funções insalubres ou perigosas. Só para título de exemplo aqui, eu vou citar o mecânico, o eletromecânico, o eletricista, o manutenção de máquinas, obras de edificação, confeiteiro, pintor. E existe, inclusive, para o setor de asseio e conservação, a função na área de limpeza, que, obviamente, é destinada àquele jovem com 18 anos ou mais. Alguém pode me dizer assim, existe aprendiz hoje na área de limpeza? Milhares. Não é 1 nem 2. Milhares, dados do E-Social de junho agora de 2016. Nós temos dezenas de milhares de aprendizes no país em função na área de limpeza. Obviamente não tem nem 14, nem 15, nem 16, nem 17 anos. Tem 18 a 24, que é o que a legislação impõe. Fazer isso com menor de idade, obviamente que é irregular. Agora, fazer com maior de 18 anos não é nenhuma ilegalidade. Pelo contrário, isso é incentivado e estimulado para o cumprimento do setor. É a única forma do setor cumprir a cota? Não. Não é a única forma, assim como também não é a única forma do setor de transporte cumprir a cota contratando aprendiz na área de motorista. Eu dou um exemplo aqui no Rio de Janeiro, estado onde eu atuo. No Rio de Janeiro, o setor de transporte cumpre a cota na casa de quase 80%. Estou encerrando. Na casa de 80% de cumprimento de cota o setor de transporte. Isso é muito mais do que a média nacional, que está na casa de 60%. Como que o setor de transporte, foi falado aqui na mesa anterior, foi usada a expressão impossível, inviável, como que o setor de transporte do Rio de Janeiro cumpre mais de 80% da cota? Porque lá o Senat oferta mais de 21 programas de aprendizagem às empresas do setor, desde a área de mecânica, passando pela área de elétrica, por pintor e várias outras áreas que são permitidas. Obviamente, a gente não está falando aqui de colocar um menor de idade dirigindo um ônibus na rua, nem um menor de idade portando uma arma exercendo a função de vigilância. Não é isso. Né? E quando isso é trazido dessa forma, senador Laércio, isso desvirtua o objetivo central técnica da discussão. Né? Obviamente, quando a gente fala de aprendizagem no setor de transporte, de vigilância na área fim, a gente está falando aqui de formar a mão de obra nessas atividades. O aprendiz seria contratado na função de motorista para ele aprender o ofício de motorista enquanto aprendiz, e não para ele pilotar um ônibus ainda aprendendo. Assim, da mesma maneira, vale para o vigilante. Né? Se o setor ele carece tanto de mão de obra qualificada, obviamente a gente tem na aprendizagem uma possibilidade de formação qualificada de mão de obra para essas funções que são tão escassas. E aí, para concluir, eu termino mesmo, senador Laércio, eu coloco aqui um contra-cheque real de um aprendiz, para a gente entender de quem que a gente está falando nessa discussão. Esse é um aprendiz do meu estado. A Josiane, eu tapei ali o nome dela, obviamente, é uma aprendiz que tem 16 anos de idade, é uma aprendiz gestante e que usa o salário líquido dela de R$ 658 para ajudar em casa e a montar o enxoval do filho dela. É desse jovem que nós estamos falando aqui em tirar 400 mil vagas de emprego, de empresas que faturam pelo menos 4,8 milhões de reais ao ano, porque são só essas empresas que estão obrigadas ao cumprimento da cota. Esse contra-cheque fala por si só. E eu quero colocar aqui o Sindicato dos Auditores totalmente à disposição de todas as associações, federações que apresentaram aqui para a construção de soluções
técnicas que já estão hoje amparadas na legislação e também no estatuto, tanto segmento de transporte, de terceirização, né, e de vigilância armada, para que cumpram a cota. Todos falaram que nós queremos cumprir a cota, existem formas, pelo menos 4 formas, infelizmente não vai dar para tratá-las aqui a exaustão, mas pelo menos 4 maneiras existem hoje de cumprir a cota para aquelas empresas que de fato querem cumpri-la, e o SINAI está à disposição de todas elas para fazer essa construção. Obrigado, senador. Obrigado. Eu queria passar a palavra de imediato. Estou preocupado ali com o relógio, porque se começar a sessão deliberativa, eu preciso encerrar. Eu queria passar para a Marilza Regatier, especialista em desenvolvimento industrial do SENAI. Por favor, Marilza. Deu? Olá, boa tarde. Excelentíssimo senhor senador Laércio, queria agradecer pela oportunidade, né, de estar aqui nesse espaço e especialmente pela abertura dessa audiência pública para discutir um tema de extrema importância. Não à toa, é um projeto de lei que tramita aqui no Congresso há muitos e muitos anos. Em função do tempo, eu vou tentar ser bastante objetiva, né? E agradecer, né, mais uma vez, em nome do diretor-geral do Departamento Nacional do SENAI, o diretor Leone Andrade, por essa oportunidade, e trazer aqui a experiência, né, de mais de 80 anos que o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial tem com a aprendizagem profissional no país, né? E é dessa experiência, essa experiência pautou os principais fundamentos e concepções que o SENAI participou desse debate sobre o projeto de lei do Estatuto da Aprendizagem. Esteve nessa centralidade o entendimento de que a aprendizagem profissional, nessa revisão do texto legislativo, precisa, antes de mais nada, assegurar o caráter de educação profissional que a aprendizagem profissional traz. E associada ainda a isso, por ter aí a prioridade e o foco em jovens, né, entre 14 e 24 anos, fazer com que esse instrumento, né, de uma política de trabalho, ele seja desenvolvido de forma articulada com as políticas educacionais, né? Especialmente porque estamos falando aí de assegurar o direito subjetivo à própria educação e à escolaridade. E esses fundamentos, eles estão presentes nesse texto, né, do projeto de lei do Estatuto da Aprendizagem, que traz, né, por envolver uma diversidade de atores, ele também traz, né, diferentes olhares, concepções, perspectivas, expectativas, e foi um texto aí construído ao longo desse processo. Então, senhor senador, nesse debate, a gente entende, né, como o SENAI, extremamente importante assegurar que essa aprendizagem seja uma aprendizagem voltada a formar esses jovens para uma ocupação específica, assegurando qualidade a essa formação. E nessa perspectiva, né, trabalhando de uma forma muito objetiva, fazer com que esse texto ele possa, de fato, assegurar uma vinculação com, especialmente com os jovens que estão no ensino médio e que querem continuar e prosseguir os seus estudos ao nível superior. E com esse olhar e contribuindo, a gente quer deixar aqui a sugestão de uma revisão, que é uma revisão técnica de redação, porque houve uma referência no artigo 431 à necessidade de que os programas de aprendizagem eles cumpram com os dispositivos estabelecidos no catálogo de aprendizagem profissional do Ministério do Trabalho, assim como com os catálogos, né, de cursos técnicos e superiores do Ministério da Educação, quando assim, né, for o caso de formação. E o texto acabou que vinculou essa expectativa, né, e essa orientação da necessidade da obrigatoriedade de cumprir com os catálogos apenas em um artigo que é o 431, que trata, inclusive, de programas de aprendizagem desenvolvidos por meios de contratação indireta. Então, seria importante que essa orientação normativa também fizesse parte na nossa sugestão do artigo 428,
porque é ali que trata da descrição como um todo do que é a concepção 60 segundos da aprendizagem profissional. Então, a gente deixa essa dica junto a reiterar o posicionamento do Serviço Nacional de Aprendizagem sobre a importância de manter a concepção da aprendizagem profissional que esse texto traz, que coloca, inclusive, o Brasil junto a referências internacionais estabelecidos num marco, inclusive, da aprendizagem profissional da OIT, que traz, assim, essa característica de vinculação da aprendizagem com ocupações profissionais e numa articulação com a escolaridade desses jovens. Obrigado pelo espaço e boa tarde a todos. Obrigado, Marisa. Obrigado por ter cumprido o prazo. João, você agora, João Vitor. Bom, boa tarde a todas as pessoas presentes. Boa tarde, senador Laércio, que nos convoca a esse debate tão importante aqui no Senado sobre o PL 6461 de 2019, PL que pessoalmente acompanho há 3 anos e meio, participei de dezenas de reuniões, eu não consigo, acho que para dizer centenas não é pouco, foi mais de centenas de reuniões sobre esse PL com todos os setores econômicos possíveis, com entidades formadoras, e o dia a dia do Ministério do Trabalho é inclusive pautado pela aprendizagem profissional, porque é a nossa principal política pública ativa em atendimento de pessoas e impacto econômico na sociedade também. A aprendizagem é uma das políticas públicas que mais impacta diretamente a renda de pessoas jovens no Brasil e de diversas famílias, sobretudo aquelas que estão no Cade Único, que infelizmente são as pessoas mais necessitadas economicamente no nosso país. Esse texto não é um texto do governo federal, esse texto é um texto que foi recebido de uma discussão da legislatura anterior e com outro governo que vinha debatendo e construindo. Por isso, nós, enquanto governo, debatemos e construímos esse texto dentro da Câmara dos Deputados. Esse é um consenso possível. Há diversos dispositivos que a gente não vai mencionar aqui por questão de tempo, para respeitar a celeridade do nosso debate, que não nos agrada enquanto Ministério, que entendemos que haveriam saídas melhores, mas este foi um consenso possível construído coletivamente junto a 2 relatorias, a do então deputado Marco Bertaioli, que se afastou, está no Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, e a deputada Flávia Moraes, que relatou nos anos finais este PL e que entrega este relatório aqui, que hoje está sob relatoria aqui no Senado, do senador veneziano. É muito importante que a gente expresse isso e estamos aqui para discutir a importância dessa política pública. A aprendizagem, se a gente puder descrever, ela é o estado da arte das políticas públicas de trabalho no mundo inteiro. E o modelo brasileiro é reconhecido como um dos modelos mais singulares do mundo, mais importantes e com o maior número de pessoas atendidas no mundo. Essa é uma política pública referência do Brasil para todo o mundo e é uma política pública construída há muitos anos. A aprendizagem profissional não nasce em 2000, na Lei 10.097. Ela nasce nos anos 40, no governo de Getúlio Vargas, então, na construção dos Serviços Nacionais de Aprendizagem Profissional e Serviços Sociais das Indústrias e Comércio. Nasce junto com o Senai e com o Senac, e posteriormente Senat, Senar e Sescop, que se somam a essa obrigação, e junto com isso nasce, no Serviço Nacional de Aprendizagem, eles nascem com essa obrigação, e nasce uma questão que é a contribuição compulsória da folha de pagamento, que aqui os empregadores o sabem, que é justamente para quê? Destinada para o cumprimento legal da formação dessa legislação. Então, a lei da aprendizagem foi criada já nos anos 40, pensando e fechando o sistema, e nos anos 2000 se agrega às cotas obrigatórias e se amplia para as entidades do terceiro setor. Isso transformou a política pública numa das políticas públicas que mais impactam pessoas na nossa sociedade, chegando ao final desse ano com mais 7 milhões de brasileiros e brasileiras beneficiados pela lei da aprendizagem profissional só nessa forma da lei, desconsiderando a forma anterior, que vigorou de 1940 a 2000. Essa é uma legislação que é uma das ações mais singulares, porque é uma legislação atualmente com 2 páginas, a lei 10.097 tem 2 páginas, e beneficiou 7 milhões de vidas, com 2 páginas, e é uma lei que ela é importantíssima porque ela é uma lei que estava, como em voga se pensava pelos anos 2000, ela é uma lei isonômica. Ela considera os setores de forma isonômica e impõe obrigações de forma isonômica, obrigações das quais, que foram impostas ali, esse PL não discute e não debate. Não há mudanças de fórmulas de cálculo. Nenhuma obrigação nova está sendo criada, pelo contrário, estão sendo criadas soluções para o cumprimento da cota em setores que têm dificuldades. Soluções que já haviam sido testadas e pensadas em âmbito infralegal, e agora vem a lei para consolidar esse direito para o setor produtivo de formatos alternativos de cumprimento de cota.
Esse PL garante formato alternativo de cumprimento de cota, mais de um formato alternativo de cumprimento de cota é previsto nesse PL. Inclusive, um dos setores 60 segundos. Aqui falou, que é o setor de terceirização de mão de obra. Nós sabemos que um dos maiores terceiradores de mão de obra do país é o próprio Estado brasileiro. Seja ele o governo federal, os governos estaduais, governos municipais, autarquias, fundações, administração direta ou indireta, é um dos maiores terceiradores de mão de obra do Brasil e impõe obrigações ao Estado brasileiro para garantir condições de que esses contratos sejam cumpridos, inclusive trazendo diretamente uma tranquilidade e um resguardo ao setor produtivo. É uma política pública que atende na sua maioria pessoas pretas e pardas e mulheres. Essa é uma política pública que vai, no fundo, às contradições da sociedade brasileira. É muito importante que a gente entenda que até o final dessa década, essa política pública vai ter atendido 5% de todos os brasileiros vivos. E isso é muito pouco ainda. Poderia ser muito mais, a gente tem potencial de atender muito mais e mudar a trajetória, como o senador Alcinato Marques Pontes, do meu estado, inclusive, aqui falou que mudou a vida dele. Muda diariamente a vida de milhões de pessoas e a gente não pode discutir regras que flexibilizem e diminuam o potencial 60 de segundos. atendimento dessa questão. A aprendizagem não é uma obrigação mera, assim, ela é um instrumento que possibilita a formação de mão de obra do nosso país. Ela é a solução para o apagão de mão de obra. Sempre que há um setor que reclama de apagão de mão de obra, a gente olha para a obrigação que esses setores têm de formar seus profissionais em cursos que são escolhidos pelo setor produtivo. O empregador define o curso que ele faz, o empregador define a forma que se contrata, o empregador define a quantidade de horas e define inclusive a remuneração. Hoje, a remuneração média da aprendizagem profissional no Brasil é de R$ 1.100. A gente viu ali um contra-cheque de 600, mas essa remuneração média de 1.100 quer dizer que tem muitos empregadores pagando muito para os aprendizes e subindo essa média, que a maior parte dos contratos, se a gente for olhar a mediana, estaria muito abaixo da mediana. A média é muito superior à mediana, isso quer dizer que tem muitos empregadores que apostam constantemente na aprendizagem profissional como uma política pública de transição de mão de obra, de formação de profissionais para médio e longo prazo, e é isso que o nosso país precisa, em especial nas ocupações técnicas nesse país. É uma política pública que garante a conclusão da educação básica, garante que jovens tenham no seu contrato formação profissional, trabalho e renda. Isso faz com que o nosso país tire milhões e milhões de brasileiros da informalidade, milhões e milhões de brasileiros, inclusive jovens e adolescentes, do crime organizado, tira jovens das ruas e coloca jovens no principal lugar, com direitos, com trabalho, com renda, carteira assinada e direitos trabalhistas garantidos. Então é muito importante aqui que a gente faça um apelo final, já que meu tempo se excedeu, que a gente não picote esse texto, que a gente consiga avançar sobre esse texto, inclusive garantindo a isonomia da legislação e que a gente não regrida, inclusive, em temas debatidos pelo TST. Diversos setores aqui, como o setor de transportes, já teve no TST diversas súmulas vinculantes, mais de uma súmula vinculante, obrigando a entrada de motoristas e cobradores no cálculo da cota. Então, acho que é muito importante que a gente não retroaja, inclusive, que os tribunais superiores já definiram sobre essa política pública, uma vez que essa política pública não debate nenhuma obrigação nova e mantém as obrigações que já são garantidas. Então, a gente faz um apelo para que a gente continue mantendo o consenso possível. Esse texto não é um texto de governo, esse texto foi um texto construído junto com os parlamentares durante anos e anos de negociação. Muitos aqui dos atores discutiram os 7 anos desse debate. Eu peguei só 3 anos e meio desse debate, mas posso dizer que a gente discutiu muito para que esse texto continue e que a gente continue tendo a aprendizagem profissional como a maior política pública de geração de primeiro emprego no nosso país e a que mais garante direitos aos nossos jovens no nosso país. Ok. Muito obrigado. Obrigado, João Vitor. Por fim, eu quero passar a palavra a Maria Eduarda, que representa nesse momento a Associação Nacional dos Exportadores de Sucos Cítricos. Por favor. Alô? Muito obrigada, senhor presidente, pela palavra. Agradeço também aos demais presentes pela atenção. Eu venho em nome da Associação Nacional de Exportadores de Sucos Cítricos, que representa o setor citrícola, processador e exportador de suco de laranja. Bem, primeiramente, a CitrusBR apoia a aprendizagem profissional como política pública de qualificação e inclusão de jovens e adolescentes no mercado, mas avaliamos que o Estatuto do Aprendiz, na forma que foi aprovada na Câmara, não traduz adequadamente a realidade das atividades rurais, sazonais do campo. No setor citrícola, por exemplo, a colheita ela é realizada em regime sazonal, em áreas rurais externas, com exigências físicas acentuadas e também exposto a condições ambientais que são proibidas a presença de menores de 18 anos.
É importante ressaltar que o Estatuto da Criança e do Adolescente, nos artigos 60 a 69, e também o Estatuto do Aprendiz, exigem respeito à condição da pessoa em desenvolvimento. Como foi mencionado diversas vezes durante a audiência, eles vedam de atividades perigosas, insalubres e penosas. Então, dessa forma, a alocação de menores de 18 anos frente às atividades de colheita tem que ser tratada com cautela. Outro ponto de atenção é que o texto do PL, ele reforça que a aprendizagem profissional tenha caráter pedagógico, educativo e preserva também o contrato de até 2 anos. Isso acaba sendo incompatível com o vínculo do safrista, que dura de 6 a 10 meses, com funções cujo treinamento é breve, operacional e de baixa densidade pedagógica. Essas funções não se alinham ao desenho de duração previsto na lei e não traduzem em oportunidades reais de aprendizado. Por outro lado, mesmo assim, o setor citrícola ele consegue promover a inclusão de jovens, mas em projetos que têm outras qualificações técnicas mais consistentes a esse público. Vale destacar que hoje, aproximadamente 16,5% da força de trabalho do setor vem de jovens de até 24 anos, contratados sobre regime seletista. Então, que tem remuneração integral, direitos trabalhistas e previdenciários garantidos, o que mostra que a citricultura ela já cumpre o papel, inclusive com um teto maior do que o previsto de 15% pela lei. Então, o setor reafirma o compromisso com a inclusão, com a produtividade dos jovens e solicita que o Senado e o Estatuto do Aprendiz ajuste para considerar a especificidade das atividades rurais e sazonais do setor. Tá? Obrigada. Muito obrigado, Maria Eduarda, pela sua eficiência na sua apresentação. E eu quero agradecer a presença de todos os senhores que participaram aqui conosco. Esse tema realmente tem muitas opiniões aqui, e essa audiência serviu exatamente para trazer luz para as discussões que seguirão daqui para frente. Nada mais havendo a tratar, eu declaro encerrada a presente reunião, mais uma vez registrando meus agradecimentos a todos. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. Reunião da Comissão de Ciência, Tecnologia, Inovação e Informática da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 57ª Legislatura, que se realiza nesta data, 15 de julho de 2026. A Presidência comunica o recebimento para conhecimento deste Senado da moção de apoio número 81 de 2026, de autoria do vereador Marrom Cunha, da Câmara Municipal de Campinas, São Paulo, ao projeto de lei número 2688 de 2025, que institui o Marco Regulatório do Desenvolvimento e Uso da Inteligência Artificial no Brasil. Estabelece direitos, deveres, princípios, mecanismos de governança, normas de transparência e responsabilidade civil e penal e dá outras providências. A matéria encontra-se em apreciação na Câmara dos Deputados. O documento, nos termos da Instrução Normativa número 12 de 2019,
da Secretaria-Geral da Mesa do Senado Federal estará disponível para consulta no site desta comissão pelo prazo de 15 dias, podendo qualquer membro deste colegiado solicitar a autuação nesse período. A presidência também comunica o arquivamento do documento lido na 23ª reunião desta comissão, realizada em 1º de julho deste ano, vez que não houve manifestação de senador ou senadora, membro da comissão, para análise das matérias por este colegiado. Antes de iniciarmos nossos trabalhos, proponho a dispensa da leitura e a aprovação da ata da 24ª reunião desta comissão. As senhoras senadoras e os senhores senadores que concordam permaneçam como se encontram. A ata está aprovada e será publicada no Diário do Senado Federal. A presente reunião é destinada à deliberação de matérias na comissão, ocorre de modo semipresencial e contará com a possibilidade dos senadores votarem por meio do aplicativo Senado Digital em caso de deliberações nominais. A pauta é composta por 26 itens, sendo um projeto de lei e 25 projetos de decreto legislativo relacionados a serviço de radiodifusão. Se não houver discordância do plenário, votaremos em globo os itens terminativos que exigem votação nominal. Passemos, então, à análise dos projetos de decreto legislativo relacionados a serviços de radiodifusão, itens 2 a 26 da pauta. Considerando que a publicação da pauta foi realizada com antecedência superior ao prazo determinado pelo regimento interno desta Casa, consulto Vossas Excelências, em especial os relatores, se, por uma questão de economia processual e racionalização dos trabalhos, podemos realizar a dispensa da leitura dos relatórios dos projetos de decreto legislativo, passando diretamente à discussão e à deliberação dos itens em 2 blocos. O primeiro, para as matérias que requerem votação simbólica, e o segundo, para as matérias que exigem votação nominal. Não havendo objeção, esta presidência dá como lidos os relatórios apresentados aos itens 2 a 26 da pauta. Passemos à discussão do primeiro bloco, composto pelos itens 2 a meia dúzia da pauta, projetos de decreto legislativo relacionados a serviços de radiodifusão, com voto pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao Ministro de Estado das Comunicações. Coloca em discussão os itens 2 a meia dúzia da pauta. Não havendo mais quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação em globo os itens 2 a meia dúzia da pauta. A votação será simbólica. Em votação, os relatórios apresentados. Senadoras e senadores que concordam com os mesmos, permaneçam como se encontram. Estão aprovados os relatórios apresentados aos projetos de decreto legislativo, que passam a constituir os pareceres da comissão em caráter preliminar, pela apresentação de requerimento de informações dirigido ao senhor Ministro de Estado das Comunicações. As matérias serão encaminhadas à Secretaria-Geral da Mesa. Passemos agora ao segundo bloco, composto pelos itens 7 a 26 da pauta. Projetos de decreto legislativo relacionados a serviços de radiodifusão, com voto pela aprovação. Coloco em discussão os itens 7 a 26 da pauta. Não havendo quem queira discutir, encerro a discussão. Coloco em votação, em globo, os itens 7 a 26 da pauta. A votação será nominal
As senadoras e senadores que votam com o relator, votam sim. Solicito à secretaria que abra o painel de votação. As senhoras senadoras, senhores senadores já podem votar. Peço à equipe da mesa que mantenha contato com as assessorias no intuito de essa votação correr o mais rápido possível. Presidente, bom dia. Bom dia. Bom dia, senador Amin. Senhores senadores e senadoras, presencial ou remotamente, o PL em questão, de autoria do senador
o Everton, dispõe sobre a obrigatoriedade das aplicações de internet e sites de relacionamento de informar seus usuários a respeito da prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. O relatório já foi apresentado, o relatório é que é do senador o Everton. O projeto é de autoria do senador Fabiano Contarato. Então eu quero consignar essa retificação. Autor, senador Fabiano Contarato. Relator, senador Everton. Relator ad hoc, este que vos fala. A comissão tem a competência para dispor para se manifestar sobre essa proposição. A matéria parte de um diagnóstico correto e atual, o aumento de índices de doenças sexualmente transmitíveis, que ocorre em um contexto de crescente mediação das relações interpessoais por plataformas digitais. Ou seja, a plataforma digital, a internet, passou a ser um instrumento de intermediação, de troca de mensagens afetivas, e daí há um passo seguinte de um relacionamento mais íntimo. Portanto, essa medida preventiva vem socorrer a sociedade num momento em que este meio de intermediação passa a ser mais popular. Finalmente, na análise que eu faço, identificamos inconsistência terminológica entre a ementa e o artigo 1º do projeto. Enquanto a ementa adota a expressão aplicações de internet, em consonância com o conceito jurídico estabelecido no Marco Civil da Internet, recentemente agredido por decisão judicial do Supremo, incompleta, que tornou inconstitucional em parte o artigo 19, que era o grande arrimo, suporte do Marco Civil da Internet. Aproveito para fazer esse protesto, que é contra a censura que foi estabelecida indiretamente. O dispositivo utiliza a formulação sites e aplicativos de relacionamento, que carece de precisão normativa e pode gerar ambiguidades quanto ao seu alcance. A fim de assegurar maior coerência ao texto, é necessário substituir a expressão, que acabo de citar, por redação que preserve o conceito legal já adotado, ao mesmo tempo em que delimite o seu âmbito de incidência com base na finalidade da aplicação. O artigo 3º, ao determinar a periodicidade dos avisos, sem qualquer critério de proporcionalidade, pode gerar o efeito inverso ao que se pretende. Avisos excessivamente frequentes ou intrusivos tendem a ser ignorados ou a provocar rejeição. Por fim, o projeto não prevê qualquer mecanismo de prestação de contas sobre a implementação da política. Sem esse instrumento, a norma corre o risco de se tornar letra morta, pois não há como verificar se os avisos estão sendo veiculados, com que alcance e resultado. É para suprir essas lacunas, sem alterar o mérito da proposição, mas procurando lhe dar consequência, que apresentamos as emendas a seguir. Seguem-se as emendas, senhor presidente. Desse à emenda do projeto de lei número 1042 de 2020, a seguinte redação: dispõe sobre a obrigatoriedade das aplicações de internet destinadas à intermediação de relacionamentos ou de encontros, de informar seus usuários a respeito de prevenção de doenças sexualmente transmissíveis. Segunda emenda. Desse é o artigo 1º do projeto de lei, seguinte redação: artigo 1º. As aplicações de internet destinadas à intermediação de relacionamentos ou de encontros ficam obrigadas a informar seus usuários a respeito das doenças sexualmente transmissíveis por meio de avisos que os conscientizem acerca da existência, dos sintomas,
dos riscos à saúde, da transmissão, da prevenção e dos respectivos tratamentos. Emenda subsequente, artigo 3º. Os avisos deverão ocorrer tanto no ato do registro na plataforma, quanto periodicamente durante os acessos, observados critérios de proporcionalidade, de adequação à experiência do usuário e de não intrusão, conforme a regulamentação. E, finalmente, acrescente-se ao artigo 5º do projeto de lei o seguinte: artigo 5º. Os provedores de aplicações de que trata esta lei deverão elaborar e disponibilizar em periodicidade definida em regulamento relatórios de transparência contendo informações sobre a implementação dos avisos, incluindo métricas de alcance, engajamento e efetividade das comunicações, resguardados os dados pessoais dos usuários. É o parecer, senhor presidente, pela aprovação, portanto, com essas emendas. Agradeço, senador Amin, pela relatoria ad hoc desse projeto do senador Fábio Contarato, cujo relator original era o senador Everton. A matéria está em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerro a mesma. A votação será simbólica. Em votação, o relatório apresentado, senadores e senadoras que concordam, permaneçam como se encontram. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com 4 emendas que apresenta. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais. Exauci, não é fácil de achar? Já falei com a... Ah, já deu. Consulto se todas as senadoras e senadores já votaram. Está encerrada a votação. Solicito à secretaria que o resultado seja apurado no painel de votação. Votaram sim 9 senadores, não nenhum, 0 também de abstenção. Estão aprovados os PDLs, itens 7 a 26 da pauta, nos termos de seus respectivos pareceres. As matérias serão encaminhadas à Secretaria-Geral da Mesa para providências cabíveis. Nada mais havendo a tratar, e agradecendo a presença do nobre senador Esperidião Amin, do nosso vizinho estado de Santa Catarina, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato, ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por 2 termos, mar mais inhã. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é inhã, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento,
não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As mulheres são mais da metade da população brasileira, mas essa maioria não se reflete nos espaços de poder. Nas últimas eleições gerais, apenas 34% das candidaturas foram de mulheres. E o Brasil está na posição número 133 do ranking global de representação parlamentar de mulheres. Nossa convidada hoje é a advogada e cientista política Gabriela Hollenberg, cofundadora do Quero Você Eleita, um laboratório de inovação política para potencializar a participação política das mulheres. Olá, Gabriela, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. Eu que agradeço o convite, ainda mais para tratar de um tema tão relevante nesse ano de eleição. Então, conta pra gente, por que você quer as mulheres eleitas? Bem, por que quero mulheres eleitas? Eu tenho falado sobre isso pelo Brasil, né? Construído essa caminhada aí desde 2020 com a Quero Você Eleita, demonstrando que as mulheres, elas têm uma forma diferente de fazer política, uma política que resgata o pertencimento e, para quem não sabe, né, o pertencimento é o encontro do meu desejo de estar com o seu desejo que eu esteja, e a gente vive essa crise de representatividade, esse distanciamento da população da política, e as mulheres trazem a população para perto da política com projetos que têm escutativa, diálogo inclusivo, construção coletiva. Temos também uma atuação que se importa em fazer e não quem faz, em resolver o problema. As mulheres têm atravessado as fronteiras dos partidos políticos para entender que o que nos une é muito maior do que o que nos afasta. Então, dentro dessa perspectiva, desde quando a gente teve ali o lobby do batom até hoje, a gente teve muitos avanços nos direitos das mulheres, porque as mulheres entenderam que o que importa é resolver o problema. E é esse tipo de política que a gente precisa hoje no Brasil, esse país que está tão polarizado, tão dividido, a gente precisa unir todos, né, os espectros partidários dentro de uma meta comum para uma construção de país, uma construção de um Estado. E é exatamente assim que as mulheres vêm se posicionando, por isso é que eu quero mulheres eleitas. As mulheres conquistaram, né, assim, o direito de se candidatar junto com o direito ao voto, né? Isso foi lá um decreto do Getúlio Vargas, lá nos anos 30, mas, como a gente vê na prática, isso não se traduz em candidaturas reais, né? Existe uma certa lenda, né, que as mulheres não querem participar da política. Isso tem algum fundamento? Não, não tem fundamento. Na verdade, a gente tem aí, né, menos de 100 anos, né, de voto, né? Então a gente tem um déficit aí, querendo ou não, dessa participação. E quando a gente teve, né, a possibilidade do voto, ele não era obrigatório, né? Então as mulheres passaram a participar de forma obrigatória muitos anos depois. E a gente tem, né, uma série de papéis na vida, né? Então a mulher, ela ainda é, né, colocada nesse papel do cuidado, nesse papel de ser aquela que exerce uma série de outras funções, segunda, terceira jornada, e tudo isso tem impacto real na participação das mulheres na política. Na Quero Você Eleita, a gente começou em 2020 e isso ficou muito claro, porque a gente atendeu ali, num primeiro momento, quase 200 candidatas a vereadora. E eu, que sou advogada eleitoral e cientista política, atuando sempre nessa parte eleitoral há muito tempo, academicamente a gente sempre trouxe, né, nos eventos, não, venham mulheres, participem, mas quando você vai para o chão de fábrica, né, para as candidatas à vereança desse Brasil que é tão imenso e tão profundo, que tem tantas realidades diversas, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. Grande maioria dessas mulheres hoje são arrimo de família, né? Quase a metade dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres. Então, essas mulheres, elas estão preocupadas em colocar a comida na mesa, em, de fato, prover ali para que a sua família consiga, enfim, ter o mínimo de recurso, de dignidade.
E quando você traz mais essa função, é uma dificuldade, porque muitas vezes essa mulher não tem dinheiro para se locomover, para fazer uma campanha, não tem dinheiro para pagar uma equipe, alguém para ficar com seu filho, para cuidar dos seus pais, do seu sogro, da sua sogra, porque, querendo ou não, é esse o papel que a mulher ainda vem exercendo. E aí, diante disso, a gente tem, sim, uma dificuldade mais estrutural dessa mulher participar. Não significa que ela não queira participar, significa que é muito mais difícil para ela participar. E como diminuir aí essa grande dificuldade? O que pode ser feito? Olha, a gente tem aí uma série de ações afirmativas que foram implementadas nos últimos anos para que a gente pudesse incrementar a participação das mulheres na política no Brasil. Inclusive, você trouxe alguns números, né, da posição que o país ocupa. E é muito vergonhosa essa posição, porque o Brasil hoje, para além de ser, né, ao redor do mundo, um país que tem uma participação muito pequena, também na América Latina nós somos o último país, né? Então, assim, e hoje é algo que precisa ser visto como uma política pública de Estado, não de governo. É importante que os governantes, e aí é importante a gente até trazendo isso, é a primeira vez em 20 anos que o Brasil não tem uma candidata mulher à presidência da República. E, ao mesmo tempo, nós somos um país que, para além de não ter uma representação política muito relevante, isso tem uma consequência. Né? Quais são os dados associados? Né? Na verdade, hoje o Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade e depressão, sendo as mulheres as maiores vítimas. É o segundo em burnout, também sendo as mulheres maiores vítimas. O segundo em casamento infantil. Na verdade, o segundo em grávidas adolescentes, o quarto em casamento infantil, o quinto em violência contra a mulher e o quinto em feminicídio. Então, essas coisas estão absolutamente correlacionadas. Se a gente continuar escolhendo e elegendo os mesmos homens para os cargos que estão ocupando, a gente vai continuar nos mesmos patamares que temos hoje. Então, quando a gente traz as mulheres para a política, a gente qualifica a política pública, a gente qualifica o debate. E as mulheres hoje são mais da metade da população, mais da metade do eleitorado. A caneta também está na nossa mão, o dinheiro também está na nossa mão, o voto também está na nossa mão. Então, se as mulheres hoje tiverem a noção de que elas são capazes de eleger ou não eleger uma determinada pessoa, porque nós somos mais da metade do eleitorado, isso tem um poder imenso. E é a partir disso que a gente vem trabalhando para mudar esse cenário, porque não faz sentido que o Brasil, sendo essa potência econômica, essa potência democrática, continue ocupando esse mesmo patamar em relação à participação das mulheres nos espaços de poder. Houve uma tentativa, né, aqui no Congresso de estabelecer cotas, né? Foi em 97, né, 30% das candidaturas tinha que ser pelo menos 30% de cada sexo, seja homem ou mulher, né, e não mais do que 70% também. Mas isso não se traduziu em cadeiras, né, realmente, né, assim, pessoas eleitas, né? O que aconteceu? Agora está se pensando, né, uma outra forma, como lidar com isso? Então, esse ano, a gente completa 30 anos da lei de cotas de candidaturas, né? Então, é uma lei que, de fato, foi relevante para a gente ter algum incremento na participação das mulheres, porque a gente primeiro, mas assim, teve um certo atraso, porque primeiro a gente previu uma cota que não era obrigatória, era uma reserva de candidaturas. Então, se o partido não quisesse lançar, bastava deixar em branco aquelas vagas. Depois disso, em 2009, a gente teve a obrigatoriedade, então, né, a partir disso aí sim foi, né, uma política pública com, né, maior eficiência, mas a gente ainda tem o descumprimento reiterado por parte dos partidos políticos. Então, a gente tem hoje, né, as fraudes às candidaturas, que são as candidaturas fictícias, que são vulgarmente conhecidas como candidaturas laranja, hoje são a principal causa de cassação na Justiça Eleitoral. Demonstrando que, na verdade, né, para além de ter, mesmo assim, uma política pública afirmativa, os partidos têm uma certa resistência, na verdade, uma grande resistência a cumprir essa cota. Que eles colocam lá os nomes, mas na hora de destinar as verbas, os recursos, na prática não é bem assim. Você tem uma série de possibilidades de configuração dessa candidatura fictícia, mas é isso, essas candidatas muitas vezes são abandonadas pelos partidos políticos no meio do processo, elas não recebem recurso, elas sofrem muita violência política e elas acabam desistindo muitas vezes no meio do processo. Às vezes o partido coloca ela e nem conta para ela que ela é candidata, às vezes ele coloca ela, mas não conta para ela tudo o que ela precisa fazer em relação às obrigações que ela tem que cumprir perante a Justiça Eleitoral.
Enfim, tem uma série de situações que acontecem e hoje é a maior causa de cassação. E é muito triste porque você vê às vezes muitas mulheres eleitas que são cassadas, porque quando você tem alguma candidatura fictícia dentro da chapa, isso impacta toda a chapa. Então, tem chapas que mulheres eleitas foram cassadas também. Você também tem a possibilidade de ter, enfim, muitas outras pessoas que chegaram lá com muita dificuldade, né, como pessoas negras, que acabam também sendo cassadas por conta dessa situação. E, infelizmente, a política pública afirmativa não está chegando onde a gente precisa. Para a gente poder ter um avanço significativo, e hoje, se a gente continuar crescendo percentualmente como a gente vem crescendo hoje, a gente vai demorar mais de 100 anos para alcançar a igualdade de gênero no Brasil. Então, hoje a gente precisa discutir outras possibilidades de aprimoramento das ações afirmativas e incremento de ações afirmativas. E aí eu trago essa proposta pensando não numa ação afirmativa que vai ficar vigendo por 30 anos, porque aí realmente ela não está sendo efetiva. A gente tem que ter incrementos que aconteçam em 10 anos e a gente possa dizer, agora a gente não precisa mais de política afirmativa, porque a gente já alcançou a paridade, a gente já alcançou um percentual mínimo considerável e as mulheres já conseguem andar sozinhas, já conseguem alcançar de forma, né, sem maiores artifícios, alcançar a eleição. Então, por exemplo, o que a gente precisa debater é a cota de cadeiras, né? A gente já quase conseguiu aprovar aqui no Congresso a cota de cadeira, mas o que sempre acontece é que você coloca, os partidos colocam, se a gente for aprovar a cota de cadeira, então tira a cota de candidatura. Então, como a gente não quer perder nada, acaba que essa negociação fica complexa, os movimentos sociais são contra aprovar uma cota de cadeira que seja baixa, e aí, enfim, os partidos também não querem dar uma cota de cadeira de 30%, então você acaba tendo um impasse em relação a isso. A gente tem outras ações afirmativas que não são... Deixa eu só te interromper. Claro. Explica para quem está assistindo o que seria essa cota de cadeiras. Perfeito. Como é que... A cota de cadeira seria o seguinte, a gente já teria, de ponto de partida, a definição concreta de que pelo menos 30%, se a cota for de 30%, por exemplo, que pelo menos 30% das eleitas seriam mulheres. Né? E aí você tem vários formatos de sistema político para você chegar nesse resultado, mas se a gente mantiver o nosso sistema, o que tem de previsão aí nos projetos de lei por meio de PEC, seria que seriam as mais votadas dentro dos partidos que estariam compondo esse percentual mínimo de eleitas. E aí, com isso, a gente teria já, no mínimo, 30% de mulheres ocupando esses espaços na Câmara Federal, por exemplo. E também nas assembleias, e também nas vereanças. Isso acaba tendo impacto. Ainda que a gente tivesse um percentual menor do que 30%, isso acaba tendo um impacto muito relevante. Por quê? A gente tem hoje 18% na Câmara, mas tem mais de 700 municípios que não têm uma única vereadora. Então, se você coloca 20% ou 30% em todos os municípios, a gente cresce num número absoluto de forma muito impactante. E isso tem um impacto porque quando você começa como vereadora, depois você vai para o deputado estadual, depois você consegue ir galgando outros espaços. Então, se você mexe na base, que são as candidatas a vereadora, você tem um incremento muito maior. Então, isso seria as cotas de cadeira. Hoje você tem cota de candidatura, ou seja, é o mínimo de mulheres candidatas, não significa que elas serão eleitas. Muitas, mesmo sendo candidatas, muitas não vão chegar. Exatamente. E por que isso também acontece? Por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um dos principais elementos que define se aquela candidatura ela vai ser vitoriosa ou não. Então, por exemplo, a gente teve, a partir de uma decisão do Supremo, em 2018, definindo que o percentual de destinação de recursos para as campanhas femininas tinha que ser equivalente ao percentual, ou seja, no mínimo 30%, podendo ser maior se o percentual for maior que 30%. Só que os partidos não vêm cumprindo isso de forma reiterada. Em 2018, quando isso foi implementado, foi o maior aumento da bancada feminina. A gente aumentou em 50% a bancada feminina. Depois disso, os partidos foram encontrando caminhos para desviar a implementação da ação afirmativa. Então, o que a gente teve foram sucessivas anistias sendo aprovadas, ou seja, os partidos não cumpriam totalmente a destinação percentual e no ano seguinte aprovava uma anistia e aí assim foi, ou seja, a gente deve estar aí na 4ª ou na 5ª anistia sendo aprovada e aí exatamente por essa razão a ação afirmativa não está chegando onde ela tem que chegar, ou seja, tendo um incremento maior de eleição de mulheres. Então, a gente tem umas dificuldades no Brasil que são essas, né? A gente tem boas leis, a gente tem ações afirmativas, mas elas não são cumpridas e como não são cumpridas, a gente não consegue chegar onde a gente precisa, que é, de fato, incrementar muito a participação das mulheres nos espaços de poder no Brasil.
Agora a gente vê, como a gente já falou aqui, né, que as mulheres estão na frente nos números assim não muito interessantes, né, que elas assim são chefes de família solo, elas ganham menos para fazer o mesmo tipo de trabalho, elas nessas famílias que elas estão sozinhas, elas não têm com quem, né, deixar os filhos nem os idosos de quem elas cuidam. Então isso são empecilhos assim concretos, né, como aí elas dependem de políticas públicas, sei lá, de creches, de outras questões que também dependem das mulheres estarem lá nas posições de poder para conquistar isso, né? Parece que fica um círculo vicioso ali, né? Como quebrar? É estrutural, né? Na verdade, é perceber que isso é uma estrutura de poder que está aqui para continuar como sempre foi. Na verdade, é mais ou menos por aí. Quem está no poder não quer sair, né? E exatamente por não querer sair é que não tem interesse da gente fazer uma chapa competitiva com mulheres, da gente distribuir o recurso com a finalidade real de eleger mulheres. O que eu costumo dizer é que os partidos querem mulheres candidatas. E as mulheres não querem mais só ser candidatas, elas querem ser eleitas. Então, a gente precisa trabalhar para como é que a gente pode fazer para distribuir esse recurso, por exemplo, com as melhores práticas, de uma forma eficiente, para a gente poder, com o mínimo de recurso, eleger o máximo de mulheres. Essa é a primeira, né, questão, por exemplo. E a partir dessas questões, né, desses desafios todos que se colocam, a gente está construindo agora a Carta das Mulheres para a Política. A gente, né, a partir de um projeto coletivo que se chama Mulheres que Pensam o Brasil, a gente está pontuando uma série de questões que a gente quer ver diferentes em pouco tempo. Então, por exemplo, uma das nossas metas é que a gente possa construir uma candidatura viável à presidência da República para a próxima eleição. Não para essa, porque a gente já sabe que a gente já, infelizmente, perdeu esse jogo para essa eleição. Não tem nenhuma candidata à presidência e talvez a gente não tenha nem candidatas à vice-presidência, o que é um absurdo, considerando que a gente é mais da metade da população. Bem, para além disso, a gente precisa ter uma garantia, por exemplo, que os presidentes nomeiem pelo menos 50% dos ministérios de mulheres. Se a gente é mais da metade da população, né, metade da força de trabalho, por que não metade de mulheres nos ministérios, já que a gente não tem uma mulher presidindo, né, a presidência da República? Avançando, nomeação de mulheres para cargos estratégicos. Então, mulheres no Tribunal Superior Eleitoral, mulheres no Supremo Tribunal Federal, mulheres no TCU. Então, a gente precisa ter mulheres para que a gente possa ter essa perspectiva, né, de julgamento, considerando a nossa forma de ser e estar no mundo, que é absolutamente diferente da masculina, né? A forma de ser e estar da mulher no mundo, a gente tem desafios pessoais, profissionais e até mesmo fisiológicos diferentes. Por e isso... o que isso poderia mudar, justamente? As mulheres nessas posições de poder, como que elas pensariam o Brasil de forma diferente? Pronto. Primeiro, a gente, né, avançando nessa atuação de forma suprapartidária, como eu já trouxe. E aí eu gosto de trazer um exemplo concreto. Por exemplo, na Câmara, a última coordenação da bancada feminina antes da atual era a nossa deputada Benedita, que é uma mulher constituinte, uma mulher negra do PT, e ao lado dela, de uma forma coordenada e que foi uma construção aclamada pela bancada, a deputada Soraya Santos, que é uma mulher branca do PL, que é também do Rio de Janeiro, ou seja, em tese elas seriam adversárias, mas o que elas fizeram? Mulheres do PT e do PL unidas remando na mesma direção, porque a gente está no mesmo barco. Quem faz isso? Só as mulheres. Quem é que vence a polarização na política? Só as mulheres. Para além disso, a gente tem inovações muito interessantes quando a gente olha, né? Dignidade menstrual, violência política de gênero, economia do cuidado. Tudo isso só existe porque a gente teve mulheres que trouxeram, inclusive, inovações na linguagem. Por quê? Né? Feminicídio. Por quê? Porque elas têm esse domínio do que acontece. Quais são as nossas dores? Quem é que sabe sobre dignidade menstrual? É quem menstrua e quem teve dificuldade na escola de não ter acesso a um absorvente, né? Quem é que sofre violência política de gênero é que pode dizer da importância da gente ter uma lei, por exemplo, hoje no Brasil, que é uma inovação que em muitos lugares do mundo a gente não tem. Né? A própria Lei Maria da Penha, que é uma referência hoje no mundo. O que a gente tem é uma dificuldade muito grande hoje de fazer com que essas leis sejam, de fato, aplicadas. E, por isso, a gente precisa trazer mais mulheres para os espaços de poder, para a gente poder ver onde é que estão esses gargalos e resolver esses problemas. As mulheres, sempre as pesquisas mostram que são as mais atingidas também pelos problemas climáticos. Perfeito. E vocês, inclusive, fizeram também uma carta, né, na época da COP, né, eu acho que um pouco semelhante a essa agora. Como as mulheres podem, né, lidar com
enfrentar essa questão climática? Pois é, na verdade, a gente sempre somos as mais atingidas, né? Os dados são muito preocupantes das mulheres em relação à questão, né, como refugiadas climáticas, como a situação de vulnerabilidade que acaba assolando as mulheres sempre em maior extensão quando você tem algum tipo de tragédia, inclusive no sentido de sofrer abusos posteriormente a tragédias. A gente viu isso acontecer, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e sempre isso acontece na guerra, enfim. E a gente pôde fazer um trabalho muito bacana, que foi o projeto Bancada Feminina na COP30. A gente reuniu lideranças de diversos espectros partidários, do setor produtivo, da academia. Fizemos a Carta das Mulheres para a COP30, que foi uma carta preparada a muitas mãos, mais de 100 instituições que participaram. E a gente levou esse documento, onde tem ali uma série de sugestões de políticas públicas, de legislação, enfim, situações que podem, de fato, trazer um incremento em um tempo menor, para que a gente possa reverter esse quadro. E aí, levando em conta mulheres de diversos territórios, mulheres periféricas, mulheres que não têm voz na política. Então, mulheres ribeirinhas, quebradeiras de coco, mulheres quilombolas, indígenas e todas as mulheres que, de fato, precisam dessa política pública. Então, por isso foi tão rico esse trabalho e por essa razão foi que a gente também teve essa ideia de trazer uma Carta das Mulheres para a Política, que uma das ideias é que a gente possa levar essa carta para os presidenciáveis, para que a gente possa traduzir de forma concreta quais são as nossas demandas prioritárias e que a gente possa negociar com eles. Então, o que é possível, né, de incrementar, o que é possível de levar, por exemplo, para um plano de governo de um candidato presidenciável, para que as mulheres, quando forem votar, possam também levar isso em consideração. Qual é o homem que está abraçando a minha pauta? Qual é o candidato? Qual é a candidata que está abraçando a minha pauta? E, a partir disso, pensar, né, de forma consciente em quem vai votar na próxima eleição. E é interessante que vocês trazem também que essa é uma questão mesmo suprapartidária, né? Que tem os direitos das mulheres existem em todas as esferas do campo político, né? Essa demanda existe, né, para todos. Isso é a coisa mais linda de ver, assim, no sentido de que tem uma pesquisa super recente, muito bacana, do Instituto Update, que chama Mulheres em Diálogo. E o que é a proposta? É justamente identificar quais são os consensos que unem as mulheres, né? Onde é que a gente encontra o que nos une, quais são as pontes que unem mulheres progressistas e mulheres conservadoras. E, de fato, a gente tem muito mais pontos que nos unem do que nos separam. Então, por exemplo, a igualdade salarial é uma questão que, né, tem um consenso absoluto. A prioridade da segurança pública, a gente enfrenta, né, enfim, a violência contra a mulher, de uma forma geral, a violência política e a violência no contexto do crime organizado. Então, a prioridade, né, da agenda da segurança pública para as mulheres, a prioridade da participação das mulheres nos espaços de poder, que também é uma questão consensual, independente do campo ideológico. Da mesma forma, as creches, educação integral. Por quê? Porque as mulheres precisam trabalhar, né? O empreendedorismo feminino, o acesso à renda, a autonomia financeira, tudo isso, saúde da mulher, tudo isso é consensual. Então, a gente tem muito mais pontos que nos unem e quando a gente entende isso, as pautas das mulheres avançam e avançam de forma muito ágil. E isso vem desde as sufragistas, desde quando as mulheres entenderam que elas precisavam abrir mão, né, do que nos separa para avançar, foi quando a gente, de fato, conseguiu ter avanços muito relevantes em matéria de direitos das mulheres. Então, desde as sufragistas, no lobby do batom, né, as mulheres eram 5%, né, da composição das constituintes e conseguiram aprovar 80% da pauta das mulheres, por exemplo. E é exatamente o que a gente precisa trazer agora, né? O que nos une? E aí eu tenho certeza que, assim como várias coisas foram aprovadas nos últimos anos, independente se a gente tinha um presidente conservador ou um presidente progressista, a gente conseguiu aprovar muitas coisas, né? A gente tem hoje o Pacto Brasil contra o Feminicídio, que está colocando, né, de uma forma, inclusive, não só suprapartidária, mas também para além, né, dos poderes, trazendo executivo, legislativo, judiciário, todo mundo junto, pensando como é que a gente pode combater o feminicídio no Brasil. É o que a gente precisa, de fato, fazer, não só com o feminicídio, mas com todas as outras questões, né, que nos assolam e que são tão preocupantes. Então, o feminismo é para todas, né? Não é exclusividade de nenhum partido, nem nenhum campo político. O que acontece, na verdade, infelizmente, é que a palavra, né, feminismo, e não só essa palavra, são várias outras palavras, isso a própria pesquisa também que eu mencionei traz, né? O que é que nos separa? Muitas vezes, palavras.
E exatamente por essa razão a gente tem que ter muito cuidado, inclusive quando a gente vai construir esse diálogo, de repente não usar determinadas palavras para que a gente não construa um óbice, né, uma objeção do outro lado de repente não te escutar, porque hoje no Brasil é assim, se você usa uma determinada palavra, a outra pessoa ela para de te escutar. Então, que a gente possa identificar como que a gente consegue dialogar de uma forma aberta mesmo, entre todos os campos, para trazer o que a gente busca, porque a igualdade entre homens e mulheres é uma pauta que é de todos, né? É para ser de todos, né? De homens e de mulheres. E eu costumo dizer assim que mulheres que pensam o Brasil votam em mulheres e homens que pensam o Brasil também votam em mulheres. Porque a gente pode fazer uma diferença muito grande, seja no combate à corrupção, porque as mulheres, né, onde elas estão, os índices de corrupção são menores, seja na melhoria dos índices, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente também, né, se posiciona melhor em relação a esses índices, índice de desenvolvimento humano, enfim, uma série de questões. Então, que a gente possa, né, sentar na mesa construindo pontes, seja se eu for progressista, se eu for conservadora, mas que eu possa dialogar e com isso a gente possa construir esse avanço que a gente tanto precisa. Gabriela, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa e boa sorte nessa sua campanha. Eu agradeço muito, agradeço o convite, convido a todas e a todos para conhecer a Carta das Mulheres para a Política, que é esse documento construído a muitas mãos. É uma carta viva, a gente ainda não terminou, estamos colhendo sugestões, então poder contar com a colaboração das instituições, a sua colaboração como pessoa física vai ser muito rico para a gente poder, de fato, ter um documento histórico que possa ajudar a fazer as mulheres avançarem no Brasil, a fazer a gente avançar como país, para a gente mudar esse cenário tão complexo que a gente vive hoje. Muito obrigada. Obrigada e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa Cidadania Mulher está disponível na página da TV Senado, senado.leg.br/TV e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado.
O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Petrobras anunciou em maio investimentos de aproximadamente 60 bilhões de reais em Sergipe, no âmbito do projeto Sergipe Águas Profundas, uma iniciativa que deve ampliar a participação do Nordeste na oferta nacional de gás natural dos atuais 16% para 31% até 2035. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse investimento, além de saúde, trabalho, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Bem-vindo, senador. Obrigado. Senador, o Ministério da Saúde liberou e anunciou em junho recursos para a saúde sergipana, para fortalecimento do SUS, principalmente em obras e equipamentos. A gente preparou uma arte aqui para falar mais a respeito. Então, essas melhorias anunciadas em junho, mais de 37 milhões de reais em investimentos, são 13 novas obras autorizadas, 9 unidades básicas de saúde e 4 unidades do CAPS, 4 novos conjuntos de equipamentos para cirurgias, para acelerar filas de cirurgias, e a carreta da saúde da mulher em Propriá, no Sergipe. O senhor que é médico, na visão do senhor, quais são os maiores gargalos ainda a enfrentar por parte do seu estado? No meu estado e no Brasil, o maior gargalo da saúde tem sido a área especializada, a área ambulatorial especializada. Então, consultas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos especializados é o maior gargalo do Sistema Único de Saúde. Nós resolvemos a urgência e emergência, quando criou o SAMU, quando criou as UPAs, melhorou o atendimento de urgência e emergência. As grandes urgências também passaram a ter uma capacidade resolutiva grande e o Programa de Saúde da Família cresceu bastante, hoje tem quase 40 mil equipes de saúde da família no Brasil inteiro. Então, a área ambulatorial especializada é um grande gargalo. E o programa agora tem especialista, esse programa está revolucionando algumas áreas como a oncologia, como a cirurgia bariátrica, ou seja, vários setores que tinham dificuldade de atender a população, principalmente cirurgias eletivas. Tinha milhares de pessoas na fila, aliás, milhões de pessoas esperando por uma cirurgia, seja oftalmológica, seja cardíaca, seja ortopédica, seja uma cirurgia geral, de vesícula, de hérnia. Né? Então, era um problema grave que eu acredito que este programa agora tem especialista, vai melhorar bastante, né? Vai diminuir bastante o tempo de espera e esses investimentos que o governo tem feito, eles têm esse objetivo. Além desses investimentos, eu acompanhei e ajudei na liberação de 2 grandes centros de especialidades que chamam de policlínicas, para a cidade de Lagarto e para a cidade de São Cristóvão. E hoje está sendo anunciado, além desses investimentos, mais 2 UPAs, uma para a cidade de Lagarto e outra para a cidade de Umbaúba. Então, são muitos investimentos que eu acredito que vai diminuir o tempo de espera e dar mais segurança à população, porque ela vai poder contar com a prontidão da urgência e também poder resolver a questão que agonia, que é não conseguir fazer um procedimento terapêutico definitivo, uma cirurgia, um exame para poder fazer uma cirurgia. Então, acho que isso é extremamente relevante, isso vai melhorar a assistência à saúde no Estado e no Brasil também. E falando em melhorar a saúde do Estado e do Brasil, o Senado aprovou aqui no fim de junho, o senhor foi relator da nova Estratégia Nacional de Saúde, que vai incentivar a produção nacional de insumos e medicamentos. Como que o sergipano vai sentir o impacto na prática dessa medida? Bom, primeiro, o Brasil já já tem o maior programa de imunização do mundo, né? Uma medida como esta estimula a produção de vacinas aqui no nosso território. Então, isso significa que a gente pode ampliar ainda mais a oferta de imunizantes. Isso vai
ajudar também a gente ter novos medicamentos, novas terapias na oncologia. Por exemplo, anticorpos monoclonais, que é o que a gente tem de mais sofisticado hoje no tratamento, são os anticorpos que são utilizados para tratamento de alguns tipos de câncer, né? Então, imagine a gente poder produzir isso aqui. A gente vai ampliar o acesso da população, a gente vai poder universalizar determinados tratamentos que hoje têm restrição para a maior parte da população. Então, essa lei que foi aprovada aqui no Senado, ela cria uma política nacional de incentivo à reorganização do nosso complexo industrial da saúde, tanto para a produção de medicamentos, insumos, quando a gente chama de insumos estratégicos imunobiológicos, que é vacina, anticorpos para tratamento de tumores de diversos tipos, produção de medicamentos e produção de equipamentos. Na pandemia, a gente teve um problema que foi a falta de respiradores. Por quê? Porque a gente não produzia respiradores aqui, a gente não tinha capacidade de mobilizar e ampliar a produção de respiradores para atender uma emergência sanitária. Então, a gente não tinha capacidade de produzir máscara, a gente importou máscara cirúrgica para, naquele momento que se entendeu que o uso de máscara diminuía o contágio, a contaminação entre as pessoas. Então, a gente dá uma resposta e muda a lei orgânica da saúde, inclusive, para garantir que o SUS, ou para permitir que o SUS possa estimular o desenvolvimento de uma indústria nacional forte, ampla. Isso vai gerar em todos os estados, e o nosso estado está aberto para isso, vai gerar a montagem de novos laboratórios de alta tecnologia para produzir imunobiológicos, né? Tanto para tratamento de câncer quanto para imunizantes. Ou seja, a gente passa a reorganizar, ter como reorganizar o setor produtivo da área da saúde, que é muito importante. E as pessoas não sabem, o Brasil tem o maior sistema público de saúde do mundo. E nós somos, isoladamente, o maior comprador de vacinas, o maior comprador de medicamentos oncológicos, o maior comprador de medicamentos de alto custo do mundo. Ou seja, o mundo está de olho na gente. Só que a gente tem que comprar esses medicamentos de fora e a gente não produz aqui. Então, é uma forma da gente estimular que essas tecnologias que já existem fora do Brasil possam ser produzidas aqui, respeitando o patente, mas que essa tecnologia possa ser transferida e a gente possa produzir esses insumos, esses medicamentos e esses equipamentos aqui no Brasil, gerando emprego, né? Ao mesmo tempo que você gera emprego, você dá segurança de abastecimento para situações de emergência, como a gente viveu a emergência da Covid, e a gente passa a ter o controle e a deter determinadas tecnologias extremamente importantes para ampliar o acesso da população a tratamentos cada vez mais caros e sofisticados. Com isso, a gente amplia e a gente consegue atender a todos, que é o objetivo do Sistema Único de Saúde. Sim, o senhor comentou em gerar emprego, gerar renda, além da redução de custos de importar tantos insumos e medicamentos. E o senhor falou também do potencial de Sergipe. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do potencial do Estado de receber novas empresas, novos laboratórios para explorar essa área, né, e gerar mais riqueza, e também de eventuais empresas que já o façam no Estado. Veja, com a reforma tributária, a guerra fiscal ela deixa de ser o que define a presença de uma empresa no território, né? Porque os incentivos fiscais deixam de existir, porque você vai ter que se submeter a uma regra única para o Brasil inteiro. Mas a localização geográfica do estado de Sergipe, que está entre a Bahia, ou seja, no centro do Nordeste, se você pegar do sul da Bahia até Fortaleza, a gente vai estar exatamente no centro. Então, a gente passa a ser um ponto estratégico, logístico, para a produção e distribuição de medicamentos e equipamentos, ou seja, a gente pode ser um centro de produção e de abastecimento da região Nordeste principalmente a região Nordeste, que tem quase 40 milhões de brasileiros.
é do tamanho da Argentina praticamente, né? O senhor mencionou a localização estratégica, geográfica do Estado. Justamente nessa linha, a próxima pergunta. A Petrobras anunciou em maio um investimento de mais de 60 bilhões de reais no projeto Sergipe Águas Profundas. O objetivo é licitar ainda em 2026 e começar a explorar e o crescimento exponencial do estado de Sergipe na exploração. Como que o senhor vê a questão de, no longo prazo, se manter essa qualificação profissional e geração de emprego nessa área de exploração de recursos naturais? A previsão, com esses investimentos da Petrobras, é gerar empregos diretos, em torno de 7 mil empregos de altíssima qualidade, com um salário médio muito acima da média do que se paga no estado de Sergipe. Além desses 7 mil empregos, a previsão é que a gente gere em torno de 40 a 45 mil empregos indiretos, diretos e indiretos, totalizando aí um número entre 40 e 45 mil empregos com essa nova fase da Petrobras no estado de Sergipe. Os investimentos da Petrobras vai produzir vai gerar, ou seja, vai permitir a produção de 22 milhões de metros cúbicos de gás. A produção brasileira hoje é de 50 milhões de metros cúbicos. Nós vamos agregar quase 40% da produção brasileira, né, só produzida em Sergipe. Além disso, nós vamos produzir 6 vezes mais petróleo em Sergipe do que produzimos ao longo da nossa existência, que foi fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. Nós vamos produzir 240 mil barris de petróleo dia. Vai ser o maior produtor de petróleo da região Nordeste. E isso abre algumas frentes. Primeiro, a gente passa a fornecer gás para a região Nordeste, ou seja, a gente vai contribuir para o desenvolvimento do Nordeste, porque a gente vai ter o gás para distribuir com Pernambuco, com Alagoas, com a Bahia. A Bahia tem um pouco de gás, ou seja, a gente vai entrar na rede nacional e vamos abastecer esses mercados com gás para a produção industrial e para geração de energia. Mas, além disso, este gás em Sergipe vai oportunizar a duplicação da fábrica de fertilizantes. Com a guerra da Ucrânia, a gente viu o quanto o agronegócio brasileiro sofreu, porque a gente é dependente dos fertilizantes nitrogenados importados, principalmente do Oriente Médio e da Rússia. Então, com isso, a gente passa a ter possibilidade de produzir mais fertilizantes nitrogenados no nosso país. Ou seja, o Brasil consome em média 7,5 milhões de toneladas ano e a gente chegou a produzir 500 mil toneladas no período que fecharam as fábricas de fertilizantes, que invernaram. Hoje a gente tem uma capacidade de produção de 2 milhões de toneladas ano. A gente pode atingir aí uma capacidade de produção nos próximos anos de até 5 milhões de toneladas, diminuindo bastante a dependência e dando uma contribuição para o agronegócio brasileiro. O presidente Lula, além dos 72,5 bilhões de reais de investimento na construção do gasoduto, que liga as duas plataformas a uma estação de aquecimento do gás para distribuição na rede, são 120, 130 quilômetros de gasoduto, a implantação de 2 plataformas com estação de tratamento de gás modernas. A gente vai separar o gás carbônico e injetar no poço e sair só o metano que vai ser distribuído na rede. Então, esses investimentos vai dar 72,5 bilhões de investimentos no estado de Sergipe e, além disso, o presidente Lula anunciou também a duplicação da fábrica de fertilizantes em Sergipe. Deve ser uma fábrica mais moderna, que vai produzir em torno de 1 milhão de toneladas. Então, Sergipe deve, daqui a 5 anos, estar produzindo 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 mil toneladas de fertilizantes nitrogenados ano. Ou seja, a gente vai viver um novo tempo no estado de Sergipe. Você imagine uma arrecadação prevista extra para o estado de 45 bilhões de reais. O que isso vai gerar de emprego e renda na economia do estado de Sergipe, que tem
22 mil quilômetros quadrados, 2 milhões e 300 mil habitantes. Ou seja, é uma revolução, né? Na infraestrutura, na geração de emprego e já neste momento está em construção um novo Instituto Federal de Ensino, um novo IFES, uma unidade do IFES, na cidade de Japaratuba, onde deve chegar o gás, para formar uma nova geração de técnicos em petróleo e gás no nosso estado. A gente já tem a unidade do IFES, né, do Instituto Federal em Aracaju, que já forma técnicos em petróleo e gás, e agora vamos ter uma exclusiva para a formação de técnicos em petróleo e gás. Além disso, o campus da Universidade Federal Distância também vai ter cursos nesta área. Então, a gente está se preparando para viver uma nova realidade no estado de Sergipe. E, mais um dado extremamente relevante, Sergipe tem, no nosso litoral ali, onde funcionavam as antigas plataformas, que são 26 plataformas, ali é pré-sal. E ali tem uma rocha de onde pode se extrair o potássio. O potássio é um dos componentes para a produção de fertilizantes, certo? E que a gente importa da Bielorrússia, da Rússia, né? A gente importa esse minério, né? Então, a gente pode extrair em Sergipe, a gente tem em torno de 4 bilhões de toneladas deste minério no nosso litoral e que a Petrobras já tem essas informações e existem tratativas para que isso possa ser produzidos utilizando as plataformas que estão em processo de descomissionamento, ou seja, de desmonte. Ao invés de desmontar todas, algumas ficariam para a produção de potássio, o que seria também mais uma fonte de riqueza para o estado de Sergipe. Sergipe vai contribuir bastante com a questão, para a questão energética, a segurança energética do país, vai contribuir para a produção de fertilizantes e vai representar uma nova fronteira de desenvolvimento e de investimento da Petrobras de grande relevância para toda a região Nordeste, porque esse gás vai beneficiar a indústria de toda a região. Não restou dúvida aqui da posição geográfica estratégica do Estado. Agora, senador, está sendo discutido aqui no Senado, a redução de jornada de trabalho, o comentado fim da jornada 6x1, da escala 6x1. O senhor é a favor dessa redução. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do impacto, principalmente para os pequenos empresários do estado de Sergipe que eventualmente estejam receosos a respeito. Veja, são 4 horas de trabalho semanais. Ninguém vai diminuir a metade da jornada de trabalho. Estamos falando de uma jornada de 44 horas que passará a ser uma jornada de 40 horas semanais. Então, é 10% da jornada. Isso não significa nenhum aumento de custo significativo que não possa ser compensado com incorporação de tecnologia, que não possa ser compensado com a modernização do processo produtivo, né? Aí se fala do tempo, se não fizer, a gente não aumenta a produtividade. Se a gente não adotar medidas rápidas e assertivas, a gente não vai estimular definitivamente ao aumento da produtividade. E aumento de produtividade não é o trabalhador para trabalhar mais, é a gente dar ao trabalhador as condições para que ele possa produzir mais com menos desgaste físico e mental. Para isso, a redução da jornada de trabalho e a incorporação de tecnologia. Então, faz parte de um processo de modernização da nossa economia. É impressionante como o setor empresarial está muito acomodado e reage a qualquer perspectiva de mudança. Porque, veja, a força de trabalho no Brasil é uma das mais baratas ainda, né, considerando os países desenvolvidos ou os países com um perfil de economia que tem o Brasil. O Brasil é a 10ª economia do mundo, né? A nossa mão de obra é muito barata. Então, se eu tenho mão de obra abundante e barata, por que eu vou investir em tecnologia? Por que eu vou aumentar ou trabalhar para aumentar a produtividade do meu trabalhador, do trabalhador da minha empresa, se
eu não preciso, eu posso contratar vários, né? Por que eu vou melhorar a condição de trabalho dele, dar instrumentos para que ele possa ser mais produtivo? Então, eu acredito que a gente vai aprovar isso. E tem um fato que a gente precisa trazer para o debate, que é a mudança do mundo. Veja, no futuro, as pessoas, no futuro não, hoje, ninguém se prepara numa atividade, ninguém se forma para exercer uma atividade profissional e fica até morrer nessa atividade profissional. Isso era coisa do meu avô, do meu pai, mas os meus filhos não vão viver isso. Vão ter várias atividades, vão trabalhar em vários ramos ao longo da vida e vão ter que se requalificar várias vezes ao longo da vida para estar no mercado de trabalho. Então, se é assim, como é que a gente vai garantir que vamos ter gente preparada para os novos desafios e para as novas formas de produção se essas pessoas não tiverem tempo de se requalificar? Sem contar que os setores produtivos dizem assim, não, vai piorar a minha vida, vai aumentar o meu custo, mas ninguém fala do custo que as famílias sofrem hoje, né, com a ausência da mãe que tem que trabalhar ou do pai que tem que trabalhar excessivamente, ou seja, ninguém está muito preocupado com o bem-estar do trabalhador, né? Você imagine uma cidade como São Paulo, que tem gente que passa 5 horas no trânsito. São 5 horas de vida perdida, né? Imagine que no sábado, essa pessoa tem que sair, se deslocar 5 horas para ir e para voltar para o trabalho, para dar 4 horas de trabalho. Sem contar que ele já faz isso a semana inteira. Então, existem formas de você acomodar, melhorar a condição de vida do trabalhador, incorporar novas tecnologias, fazer investimento e superar essa questão. Veja, disseram que a redução de 48 para 44 horas ia ser o fim na Constituição de 88. Não teve nada disso. Aumentou o emprego, aumentou a renda, aumentou a demanda, aumentou a atividade econômica. O 13º, quando foi criado, diziam que isso ia ser a quebradeira das empresas. O que foi que aconteceu? Hoje, todas as empresas esperam no final do ano para aumentar o faturamento, para poder reorganizar o caixa, porque movimenta a economia, é mais dinheiro que circula. Então, eu acho que o benefício é muito grande, inclusive para os pequenos, porque vai aumentar a demanda. O que faz uma empresa crescer é a demanda. Se tem demanda, não tem problema de eu contratar outro trabalhador, porque eu vou conseguir pagar, eu vou ter movimento, a minha atividade empresarial vai se movimentar, vai movimentar. Então, eu acredito que a gente vai encontrar um termo nessa transição, né, que a gente possa fazer isso a partir de 2027, né, uma redução de 4 horas, todo mundo consegue se organizar. Porque, veja, só quem trabalha 44 horas são os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente as mulheres trabalhadoras, de menor renda. É quem trabalha no comércio, é quem trabalha nos serviços, né? É quem trabalha na indústria, é quem mais trabalha, né? E é quem menos ganha. Então, eu acho que é possível a gente dar essa contribuição à modernização da nossa atividade econômica no país. Uma adaptação, né? E hoje em Sergipe, segundo a nossa produção apurou, são 96 mil. No Brasil, são 38 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que serão beneficiados diretamente com a redução da jornada. São 120 milhões de brasileiros impactados por esta medida. As pessoas não entendem que ter 4 horas a mais, outras atividades econômicas vão se desenvolver. A pessoa vai consumir mais, ela vai ter tempo para ir na venda, vai ter tempo para poder fazer compra no bairro. Aquele comércio que fica ali vai ter uma circulação de pessoas, mais tempo na comunidade. Então, tem muita coisa que fica todo mundo preso a um jeito de ver e não consegue entender que isso mexe com tudo, que isso cria novas oportunidades, que isso faz a economia girar. E é nisso que a gente aposta. Senador Rogério Carvalho, obrigado pela participação aqui no Assunto do Estado. Obrigado.
E obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo programa. A coisa mais importante na biblioteca não são os livros, né? São os leitores. A frequência das pessoas é que vai deixar a biblioteca viva, né? Então a gente tem que ficar sempre antenado para ver o que vai trazer mais pessoas para a biblioteca, entendeu? Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo é das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, neste Agenda Econômica vamos conversar sobre a participação da população negra na economia brasileira. Dados do IBGE mostram que pessoas pretas e pardas representam 56% da população brasileira. Quando tratamos de aspectos econômicos, os números mostram que essa parcela dos brasileiros é a que trabalha por mais tempo e em jornadas maiores. No entanto, é a que ganha menos, o que gera uma participação em apenas 40% do produto interno bruto do país.
Para falar sobre essa disparidade social, eu converso hoje com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Souza. Bárbara, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço muito, em nome do Ministério da Igualdade Racial, pelo convite à TV Senado. É sempre uma honra trazer um tema tão relevante para a nossa sociedade. Bom, é um tema relevante e que só muito recentemente ganhou, de fato, o debate no aspecto econômico. Como é que a gente vê, diante desses dados do próprio IBGE, que os negros são a maioria da população, no entanto, participam, né, na verdade, de uma parte menor do produto interno bruto, da economia, como é que você vê que se pode começar a reduzir essa desigualdade de um ponto de vista perene, mais duradouro? Não, perfeito. Na verdade, eu até diria que não é um debate recente a dimensão econômica, mas tem ganhado mais fôlego no debate público, né? Porque a dimensão econômica ela sempre foi estruturante da questão do racismo no Brasil. Pela própria exclusão do mercado de trabalho formal, historicamente, da população negra, né? Desde a abolição de 1888, houve uma exclusão importante da população negra desse mercado de trabalho formalizado, que tinha direitos, tinha acesso à educação, à saúde. Então, mais recentemente, a gente percebe uma presença muito ampla da população negra nas funções do mercado de trabalho menos valorizadas, com menores salários. Especialmente as mulheres negras ocupam muito essa base da pirâmide econômica e é algo que, de fato, nos preocupa muito como o governo do Brasil, como o Estado brasileiro, no sentido de buscar respostas que diminuam essa ampla desigualdade que ainda existe entre população branca e população negra no Brasil. Quer dizer, esses dados, assim, eles são dados de 2025, mas é um dado que ele se mantém ao longo do tempo no país, né? A gente nunca teve uma situação um pouco melhor do que essa. Não, exatamente. E isso incide na entrada do mercado de trabalho, muitas vezes em postos precarizados, né, com menor remuneração. Se a gente pensar, por exemplo, o lugar da mulher negra no mercado de trabalho, ela muitas vezes desempenha funções subremuneradas, né, mal remuneradas, de trabalho doméstico, muitas vezes, né, sem carteira assinada. Então, é uma precarização importante para uma dimensão que, na verdade, é fundamental para a própria existência da sociedade, que é a dimensão do cuidado, né? As mulheres negras estão muito vinculadas ao que chamamos de economia do cuidado, que é uma economia muito vinculada às mulheres e, no Brasil, às mulheres negras. E aí, a baixa remuneração, a baixa formalização desse vínculo. Um outro dado que nos preocupa muito é a entrada da população negra no mercado de trabalho, mas uma baixa representação também nos cargos de direção, nos cargos de gerência dentro da iniciativa privada. As estatísticas apontam que, apesar de sermos 56% da população, a população negra ocupa cerca de 33% de cargos gerenciais em empresas. E quando a gente faz um filtro mais elaborado para cargos de liderança em grandes empresas no Brasil, esse percentual cai para 5%, né? Então, é de fato algo muito alarmante. E esse dado da participação de 40% do PIB reflete essa desigualdade de como a população negra ingressa no mercado de trabalho. A gente tem aqui exatamente esse outro gráfico que fala um pouco disso que você nos mostra um pouco disso que você está falando, não é? Que é o rendimento, e aqui é um rendimento por hora, né? E a gente percebe que homens brancos ganham mais que mulheres brancas, que ganham mais que homens negros, que ganham mais que mulheres negras. Então, é exatamente isso que você está falando. Esses dados são dados do Ministério do Trabalho, que você está falando que as mulheres negras nessa pirâmide aí, né, ou nessa hierarquia, porque isso é quase uma hierarquia, são as mais sacrificadas, na verdade, né? Não, exatamente. A gente percebe uma desigualdade aí de mais de 40%, cerca de 43% salarial entre homens brancos e homens negros, e entre mulheres brancas e mulheres negras também uma diferença salarial aí de cerca de 40%, e coloca as mulheres negras nesse piso do rendimento mensal efetivo. Como é que isso reflete nas famílias? Se a entrada de ingresso no mercado de trabalho ela acaba sendo menor para as famílias negras, obviamente você tem
uma reprodução do ciclo de pobreza que muitas vezes ocorre nessas famílias, menor capacidade de investir numa formação e numa qualificação para ingresso no mercado de trabalho em cargos melhores, menor capacidade de investimento na educação dos seus filhos. E um ponto que eu acho que é chave, e é um grande debate que a gente vem fazendo no governo do Brasil, o presidente Lula tem se empenhado muito nesse debate, que é também a qualidade de vida dessa população que trabalha junto à sua família, junto à sua saúde, ao seu cuidado pessoal, tendo também uma carga horária muito intensa. Então, além da baixa remuneração, outra dimensão que nos preocupa muito é esse vínculo com o mercado de trabalho, com o trabalho, em 6 dias por semana, né? Tendo uma folga de apenas um dia, o que sobrecarrega muito essas famílias e esse trabalhador, essa trabalhadora. E se você pensar que são pessoas mais pobres e que, portanto, moram mais longe, que levam muito mais tempo no deslocamento. Então, se tem uma jornada de 8 horas, leva 2 horas para chegar no trabalho e depois 2 horas ou mais para voltar para casa. Você tem aí um fator de desagregação familiar quase, né? Porque você tem uma ausência total de pai e mãe se eles trabalham durante tanto tempo. Não, perfeito, Antônia. Acho que você traz um ponto-chave dessa questão. E eu que sou mãe, né, eu sei da importância em casa de revisar dever de casa, de checar se o livro está na mochila. Imagina um deslocamento de 1 hora, 1h30, 2 horas para chegar no trabalho, para voltar para casa. Então, você sai de manhã, está todo mundo dormindo, você volta, está todo mundo dormindo. Esse acompanhamento cotidiano da rotina da família, dos filhos, fica extremamente prejudicado. E, mais uma vez, outro dado estatístico que demonstra essa desigualdade diz que no deslocamento para o trabalho de até 30 minutos, a população branca é majoritária. Acima de 30 minutos, entre 30 minutos e 1h30, a população negra é a maior parte dos trabalhadores, e quando supera 1 hora de deslocamento, 1h30, a população negra tem uma participação ainda maior desse total de trabalhadores que gastam muito tempo no deslocamento para o trabalho, em condições de transporte nem sempre também muito qualificadas, né, para o bem-estar. Então, imagina o impacto disso na saúde do trabalhador, né, e na saúde da família também. Agora, a gente tem aí uma questão, a questão histórica ainda desempenha um papel muito forte nesse momento, já passados tantos anos, né? Porque o que se diz a escravidão foi abolida oficialmente há séculos, né? Há mais de um século, e, no entanto, a gente está agora com essas políticas de cota. Como é que você coloca essa questão? Como é que você justifica essa questão da gente ter essa necessidade ainda das políticas de cota e qual a importância delas? Você já tem dados que você possa trazer para a gente sobre isso? Não, perfeito. Acho que isso toca numa dimensão, Antônia, que é muito chave para a situação hoje que temos da população brasileira, de forma geral, porque isso toca todo mundo da sociedade brasileira, e também nos traz uma missão como governo do Brasil de um compromisso em redução das desigualdades. Por quê? Se a gente observa hoje a população brasileira, de 2023 para cá especialmente, o Brasil saiu do mapa da fome, melhorou o índice de desenvolvimento humano, né? A gente tem dados socioeconômicos muito melhores da população. A população brasileira, no geral, melhorou muito. Mas o que a gente identifica quando a gente olha a questão racial para pretos e pardos, né? Para a população negra brasileira? Que a desigualdade entre brancos e negros, ela se mantém na maioria dos indicadores sociais. Ou seja, é fundamental que a gente tenha uma estratégia focada, uma estratégia afirmativa para a redução dessas desigualdades. E a gente sabe o quanto que a desigualdade, ela impera por dimensões objetivas, econômicas, subjetivas da convivência social. Então, a ação afirmativa, ela é muito importante porque ela, num tempo mais curto, traz resultados muito concretos. Vou destacar os efeitos que a gente hoje percebe na educação superior. É impressionante. E esse é o melhor resultado que a gente tem hoje para a importância da ação afirmativa para a redução da desigualdade. Nos anos 2000, o censo indicava que a presença de estudantes negros era de 2% apenas. Hoje, a gente tem esse aumento aí, né, no censo de 2022, para 12,5% mais ou menos. Agora, de 2022 até 2025, a gente teve um aumento de matrículas
no SISU, de estudantes negros, de 177%. Então, a gente consegue essa melhoria importante, por quê? Porque teve uma ação afirmativa. Então, hoje você vai nas universidades de norte a sul, de leste a oeste, você percebe uma diversidade na sala de aula. Isso é fundamental para pensar a ciência no Brasil, porque você tem diferentes perspectivas, diferentes olhares de quem produz esse conhecimento, você traz um conjunto de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, também que traz essa diversidade da população brasileira. Isso gera benefícios muito importantes para o mercado. Uma empresa que garante essa diversidade nos seus quadros, ela consegue pensar o seu produto, o seu serviço, de forma muito mais sintonizada com o que somos como Brasil. Ela consegue abarcar também nas suas vendas, que é o objetivo, né, de todas as empresas que têm um produto à venda, uma parcela muito maior da população? Exatamente. Ela consegue compreender, por ter uma equipe diversa, muito melhor os anseios da população para o serviço, para o produto que essa empresa especificamente gera. Então, ter tido essa inclusão, a gente vem tendo uma inclusão importante nas universidades, por exemplo, isso obviamente deixa preparado um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores mais diversos também para o mercado de trabalho. Agora, o que ainda é um desafio, Antônia, para eu concluir, é o ingresso no mercado de trabalho. Como que esse trabalhador e essa trabalhadora entra? O fato de ter uma graduação, uma educação de nível superior ou até uma pós-graduação, por si só já não facilita esse ingresso? vou pedir, Marcelo, para mostrar aqui os dados, que são os dados que você falou e que de fato são muito interessantes. Se a gente pegar esses últimos dados, que é a educação superior em 2000, 2,4%, 2022, 12,3%, né? Mas também tem esses outros dados que são bastante significativo. 63% dos trabalhadores da escala 6x1 são, né, integrantes da população negra e 66% dos ainda libertados de trabalho análogo à escravidão. Né? A gente ainda está falando disso, né? A gente ainda está falando disso, exatamente. Acho que é um dado muito cruel da situação de desigualdade, né? Mas eu queria voltar num ponto importante que tem a ver com esses dados apresentados, Antônia, que é a necessidade do mercado privado diversificar as suas estratégias de formação de equipe, né, para garantir que tenham mulheres, que tenham pessoas negras, que tenham uma regionalização ali também na sua equipe. E isso a gente consegue ver em resultados concretos, por exemplo, no Pacto pela Diversidade e Inclusão e Equidade, que o governo do Brasil vem fazendo junto a empresas estatais e a iniciativa privada. E lá dentro a gente também trabalha com o Pacto pela Igualdade Racial, exatamente para tentar diversificar essa composição dos trabalhadores, inclusive nos conselhos, entre os diretores, entre os dirigentes da empresa, para dar esse tom mais inclusivo, de fato, para o mercado de trabalho, e isso traz resultados, inclusive, econômicos muito favoráveis para as empresas. Mas os dados que a gente trabalha aqui no programa agora, a presença da população negra, por exemplo, nesse debate da escala 6x1 é central. A maioria dos trabalhadores negros é que compõem esses trabalhadores que têm uma jornada de trabalho exaustiva. E aí a gente volta para aquilo que estávamos falando, do ciclo de pobreza, que muitas vezes ele acaba se reproduzindo, de uma condição de vida e de saúde desses trabalhadores que fica extremamente sobrecarregado, trabalhando 6 dias por semana, com uma jornada de transporte enorme, né? E com uma presença grande da população negra. Então, discutir a escala o fim da escala 6x1 e a garantia de uma escala 5x2, com mais tempo em casa, mais tempo para cuidar da sua família, mais tempo para cuidar da sua saúde, da sua qualificação profissional, vai ter um impacto direto sobre a população negra. Porque 63% que estão em regime, né, da escala 6x1 são trabalhadores negros. E esses dados, eles falam só dos trabalhadores que são contratados pela CLT, né? Dos trabalhadores que estão formalizados, têm registro em carteira. A gente ainda tem aí a questão dos trabalhadores informais e hoje dos trabalhadores por aplicativos também, que são uma grande quantidade da população, né? Exato, a pejotização, né,
do trabalho, que precariza direitos básicos como direito à licença saúde, férias, 13º, e a gente sabe o quanto que isso é fundamental. Então, esses dados ainda precisam ser melhor trabalhados, mas a gente percebe, né, pelos insumos que nos chegam, que a presença também negra é muito grande nessa precarização do mercado de trabalho e que também demandam uma atenção importante do governo, não só do governo federal, do governo do Brasil, mas também dos governos estaduais, dos governos municipais e, obviamente, numa ação muito articulada com a iniciativa privada para pensarmos estratégias mais robustas, né, para a superação dessa desigualdade. A gente tem uma estratégia de tentativa de igualdade entre salários de homens e mulheres, né? Certo. A gente tem, inclusive, uma legislação recém-aprovada que prevê, embora a gente já tivesse outras legislações, que prevê a igualdade de salário entre homens e mulheres exercendo um mesmo cargo. É possível ou existe algum tipo de orientação para uma igualdade, uma obrigatoriedade de igualdade entre pessoas brancas e negras em uma mesma função? Vocês percebem algum nível de desigualdade salarial na mesma função por uma questão de cor, como tem por a questão de gênero? Antônia, a gente percebe isso nos dados, né? Em trabalhadores formalizados, a gente consegue acompanhar isso pela RAIS, né, pelos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, com muita precisão. Há uma desigualdade latente, né, uma desigualdade muito importante entre homens e mulheres. Isso, inclusive, fundamentou essa legislação, que é um marco importante, né, para a população brasileira e para a redução das desigualdades entre homens e mulheres. Mas a gente entende que ainda é um desafio e algo que precisa ser incrementado, normativos que também venham a prevenir essa diferença salarial entre pessoas negras e pessoas brancas, porque a gente tem uma óbvia desigualdade salarial entre pessoas brancas e negras, exercendo a mesma função, né? Então, a gente tem diversos estudos que apontam isso e que, de fato, é uma preocupação muito relevante. E aí eu vou voltar para o lugar da mulher negra, né? Que está na base da pirâmide econômica da sociedade brasileira e que é muito impactada por essa desigualdade salarial, mesmo exercendo as mesmas funções. Então, isso tem nos guiado muito e queria destacar um ponto, que a questão racial ela é estrutural para a nossa macroeconomia no país e ela precisa ser pensada com muito cuidado, né, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa. Como é que você vê que essa questão pode ser pensada na prática? Como é que se pode? A gente já tem aí a questão das cotas raciais nas universidades públicas, né? O que mais pode ser feito para que essa desigualdade seja suprimida no menor espaço de tempo possível? Porque a gente sabe que é um tempo histórico também, né? Que leva um tempo. O que mais pode ser feito? Olha, vou trazer algumas conquistas, né, realizadas pelo governo do Brasil, né, nessa gestão do presidente Lula. A primeira delas é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso pega em cheio, né, a classe média baixa e a população mais vulnerável economicamente. A população negra é muito representada nesse segmento de renda, então isso traz um impacto econômico com mais recursos para as famílias que têm essa isenção do imposto de renda. Outro dado que é muito importante, que já é um ganho, né, que já foi um compromisso do nosso governo, foi assegurar a valorização real do salário mínimo, né, para além do ajuste só da inflação. Então, você tem um ganho econômico para a família. A isenção do imposto sobre a cesta básica, que pega também a população mais pobre. 70% da população em extrema pobreza no Brasil é negra, né? Então, é um olhar também importante. E, obviamente, a gente tentar avançar no fim da escala 6x1. Além disso, o governo ele vem incrementando políticas de diversidade no serviço público pela lei de cotas. Tivemos uma atuação importante junto ao Congresso, isso foi uma vitória dos movimentos negros, que historicamente lutam pela superação do racismo também no ingresso dos concursos públicos e do Congresso Nacional, né? E contamos muito, né, com o Senado, com a Câmara nessa caminhada. E a gente teve uma metodologia agora recente, que foi o concurso unificado, né? O CNU, Concurso Nacional Unificado. No CNU 2, a gente teve um ingresso de ação afirmativa de 40,5%.
de pessoas com deficiência, povos indígenas, quilombolas e pessoas negras. Desse total de pessoas que entraram no Estado, 29,5% são de pessoas negras. E isso é fundamental, porque quando a gente caminha pela esplanada, pelo governo federal, a gente ainda percebe um embranquecimento muito grande da equipe. E ter essa diversidade é fundamental para as políticas públicas. No campo do setor privado, como eu comentei há pouco, a gente vem fazendo algumas iniciativas de estímulo, tanto do Pacto pela Igualdade Racial, do Pacto pela Diversidade e Equidade, estimulando que as empresas façam adesão a esse pacto, e também iniciativas como a taxonomia. Eu não sei se você já ouviu falar, Sim, já fiz uns 2 programas aqui sobre taxonomia, que é exatamente essa classificação, né, dos pontos econômicos, de lugares, de tipos de investimentos a serem feitos, né, quando a gente fala na economia, né? Exato. E a taxonomia também é uma pauta que a gente trabalha muito no Ministério da Igualdade Racial. O MIR, né, o nosso ministério, ele é parceiro do Ministério da Fazenda na construção de indicadores dentro da taxonomia para equidade de gênero e raça. Então, um investimento sustentável de uma grande empresa, de uma grande indústria, para ele ser considerado sustentável, ele precisa ter toda uma dimensão ambiental, de preservação, de impactos positivos, de economia verde, mas também indicadores voltados para equidade de gênero e raça. Essa é uma parte nova da taxonomia, né? Porque começou com a questão de investimentos verdes, né? De proteção ambiental. Exatamente, começou muito com a dimensão ambiental. O México inovou trazendo a questão de gênero, o México e a União Europeia. E o Brasil inovou ainda mais, incrementando, além da dimensão de gênero, também a dimensão racial. A gente lançou a taxonomia esse ano, né, junto com o Ministério da Fazenda, e a gente espera que isso venha a dar resultado também no setor privado. Por quê? Um dos indicadores fala da importância de ter, em conselhos de grandes empresas, né, na diretoria de grandes empresas, a presença de mulheres e a presença de mulheres negras, de pessoas negras. Então, são algumas das iniciativas que eu estou trazendo, né, aqui no nosso programa, para indicar esforços que a gente vem fazendo para diversificar a economia brasileira e para melhorar as condições de vida da população de forma geral. Falando em condições de vida, a gente tem o IDH mais recente. O Brasil alcançou o maior índice de desenvolvimento de sua história, né, entre os países plenamente desenvolvidos, que é de 0,8, não é um percentual, é um número onde 1 é o número maior de desenvolvimento. Então, 0,805 Brasil. Só que quando a gente separa entre brancos e negros, a gente vê que brancos são 0,851 e negros 0,774. É uma diferença grande, né? É uma diferença realmente muito grande ainda entre essas duas parcelas da população. Esses processos de que você fala, de melhoria das condições de renda, eles impactam diretamente? A gente pode esperar um resultado aqui nessa questão do IDH? Acho que certamente, assim, essa diferença do IDH entre brancos e negros é de quase 10%. Isso é importantíssimo de ser analisado, né? Primeiro, quero saudar esse dado, é o maior índice de desenvolvimento humano da história e o Brasil alcança porque vem fazendo um investimento pesado em política social, na educação, na assistência social, na saúde, no emprego e renda, né? Na habitação, a gente tem, de fato, um investimento muito pesado do governo do Brasil, do presidente Lula, para alcançarmos essa melhoria do IDH. Então, é o IDH com grau muito alto, né? Só para deixar claro aqui, IDH pega basicamente 3 dimensões. É o tempo de vida, né, a longevidade, o nível de educação e o nível de renda. Então, pelo nível de renda, a gente já entende por que a população negra tem um IDH mais baixo do que a média do país, né? Não, inclusive também pelos dados educacionais. Também a gente tem tido uma melhora educacional importante, as ações afirmativas têm contribuído para isso, mas os dados educacionais demonstram que há uma grande desigualdade de anos de estudo entre brancos e negros também, inclusive na expectativa de vida também. Mas, enfim, esse dado ele é muito importante, porque essa desigualdade de cerca de 10% no IDH entre brancos e negros tem uma relação direta com o mercado de trabalho. É a renda dessas famílias
que estrutura de uma forma mais adequada ou mais frágil, né, os filhos e a própria vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, a dimensão econômica ela é central e o mercado de trabalho ele é chave para a gente conseguir, de fato, promover a igualdade racial, a justiça racial no Brasil. Bárbara, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Nós é que agradecemos muito e nos colocamos à disposição para seguir nesse diálogo. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, inscreva-se no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica. A educação domiciliar deve ser regulamentada no Brasil? E por que atualmente a matrícula na escola é obrigatória? O professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, e o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, Carlos Vinícius Reis, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h da manhã. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. Está no Senado proposta que garante o direito à natureza a crianças e adolescentes. Deputados estaduais mineiros debatem regras para a instalação de data centers de inteligência artificial. E um espaço no Distrito Federal que transforma sucata em móveis criativos. Ecosenado, neste sábado, 9h da manhã, aqui na TV Senado. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse, não, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. No Brasil de 1916, só brasileiros acima de 50 anos que não tivessem filhos podiam se candidatar à adoção. Mas as leis evoluíram muito e a legislação, que no princípio privilegiava os pais, hoje põe o foco no bem-estar do adotado ou adotada. Para falar desse instituto, Cidadania convidou Eurico Gonçalves, consultor legislativo
do Senado Federal, e Carlos Hogendorf, policial holandês, nasceu no Brasil e conta um caso muito bem sucedido de adoção. Sejam bem-vindos aqui ao programa. Obrigado. Eurico, qual era esse Brasil que no Código Civil de 1916 privilegiava as pessoas acima de 50, só dava o direito às pessoas acima de 50 anos? A expectativa de vida, quer dizer, a pessoa tinha que ter 50 anos, naquela época eram pessoas já bem idosas, e só elas poderiam adotar, e que não tivessem filhos. O que determinava isso? Na verdade, isso é o desembocar de um processo que começou muito tempo antes, uns 400 anos antes. A adoção é muito mais constitutiva da sociedade brasileira do que a gente gostaria de imaginar. Uma sociedade que desde o final do século XVII, começo do século XVIII, quando existe urbanização, as populações começam a se estabilizar, uma sociedade que começa a produzir muita gente... Muitos filhos, né? Muitos filhos. O índice de natalidade lá em cima. Muita gente. Desde o século XVI, os portugueses tinham por prioridade procriar, mas não paternizar. De modo que a figura, né, do sujeito sem pai, solto pela rua, e de mães com muitos filhos, sem condições de cuidar deles todos, é uma figura muito antiga e, eu diria, importante mesmo na caracterização sociológica do Brasil. Com o advento do Estado brasileiro, século XIX, aí você começa a ter, pela parte da lei, uma postura de refletir sobre os costumes, o que tem de característico nesses costumes do Brasil colonial e vão entrar sendo racionalizados pelo século XIX. O que tem de característico é a produção de pessoas, né, com a finalidade de servir. Então a gente percebe que aqueles casais que não tinham filhos, então eles eram meio que acolhidos pelo legislador, então vocês podem adotar, né? Mas os filhos adotados não tinham os mesmos direitos que os filhos naturais não teriam e não tinham direito à herança também. Agora, Carlos, você foi adotado aos 4 anos de idade, você nasceu aqui no Brasil e foi adotado lá na Holanda, né? Sim. Então, isso em 1996. Me conta um pouco dessa experiência, como é que você foi, quando é que você percebeu, qual é a história dessa sua adoção? Você se deu conta que você era adotado? Sim, eu lembro muito bem quando eu morava na casa do menor, Lar São Francisco de Assis, um abrigo, né? E lá nessa casa eu lembro muito bem muitas crianças lá. E quando nós tínhamos festa, todo mundo foi lá na festa, as meninos, meninas. E eu sabia que é uma estranha casa para mim. Tem muitas mulheres que cuidam de nós. E eu achei todo dia, toda noite, quando nós foi dormindo, que ela é minha mamãe. Não, foi confuso, né? Outro dia, outra mulher que dá você na... Foi confuso para mim. E uma das mulheres, que chama Maria, e minha mãe biológica chama Maria, só eu achei ela minha mãe. Ela foi meu favorito pessoa lá no abrigo que me cuida lá. Eu lembro muito bem esses momentos. Mas quando você foi para a Holanda, você mudou completamente de ambiente, né? Sim. Então, em algum momento lá você aprendeu a língua, e aí agora há pouco tempo que você estudou o português para reforçar a sua ligação com o Brasil. E hoje, você é músico, você é policial lá na Holanda e você dedica uma parte do que você ganha, do seu trabalho, a fazer iniciativas sociais aqui, em um país em que as diferenças sociais, socioeconômicas são muito mais acentuadas do que lá na Holanda, né? E aí isso reforça a sua ligação com o país. E a gente vai voltar a falar um pouco mais disso adiante. Eurico, só em 1957 é que a idade para adoção baixou de 50 para 30. Mas ainda assim os direitos do adotado não eram iguais, né? Já vivíamos aí numa sociedade ainda que não era
abertamente urbana, mas já caminhávamos nesse sentido. O índice de natalidade ainda era bastante alto. E o que acontece? Ainda não tínhamos aquela perspectiva que surgiu depois na Constituição brasileira, que foi igualar os direitos. Aliás, a modificação seguinte foi em uma lei a Lei 3.133 de 1979, né? Que igualou os direitos, mas ainda assim havia uma diferença entre os filhos adotados e os filhos biológicos, né? O que aconteceu na Constituição? A Constituição culminou um processo que, na verdade, já tinha começado com a presença da lei, com o início do Estado brasileiro no começo do século XIX. Os 3 séculos de colônia te dão costumes. Esses costumes podem ser todos resumidos por uma ideia principal. Eles regulam a relação de adoção em prol do interesse do adotante. Em prol do pai, da mãe. Do adulto, que queria um menino de recado, alguém para fazer companhia, alguém para ceder para o serviço militar no lugar do filho natural, e assim vai. Quando o Estado brasileiro surge, Constituição de 1824, você vai conversar com esses costumes. Então, as leis são sempre, de alguma forma, uma racionalização desses costumes. Então, no começo, as leis também adotam o ponto de vista do adotante. Só que, de qualquer forma, elas sempre significaram, sempre significou a lei, alguma forma de limitação ao poder que, na época dos costumes coloniais, era ilimitado ao poder do adotante. Então, sempre significou isso. Esse poder do adotante veio ao longo do século XIX e depois, ao longo do século XX, acentuadamente com códigos menores do início do século XX, ele veio a lei veio revestindo, veio conversando com esses costumes que lá do passado punham o adotante em primeiro lugar, com ideias iluministas, liberais, de direitos individuais, direitos de todos, que sinalizavam com o que a gente tem hoje em dia, que é o interesse do adotado, do infante, superior a todos os outros. Então, a nossa história é a história do Estado, né? É a história da conjugação desses costumes a favor do adotante com princípios de legislação ligada a direitos humanos a favor do adotado. E na Constituição... Isso só terminou, só pousou mesmo em 1990 com o Estatuto da Criança e do Adolescente, que ela, assim, lá diz que a sentença que determina a adoção, depois de prazo de adaptação, depois de estágio, depois de curso, depois de fila, a sentença que determina a adoção é irrevogável, é definitiva. Aí é como se fosse um filho biológico. Na cabeça da criança adotada, como é que isso tudo se processa? Você lembra como foi essa chegada? Porque é muito traumático. Essa mudança para uma outra língua, uma outra situação, outro clima. Outro clima. Isso foi a minha primeira experiência, na verdade. Porque eu lembro muito bem que eu cheguei na Holanda, na neve. É frio. Dor de frio. Não só frio, é dor. Eu odeio neve. Né? Quando eu criança, dor. Porque não conheço isso. E lembro muito bem que eu cheguei nesse dia de frio. E eu não falava holandês, eu falava português. E meu pai e mãe, holandês, só falando holandês e tinham uma livre com português para comunicar conosco, entende? Isso foi bem difícil para nós na primeira vez para entender, porque eles não falavam português. Aí eu quero fazer uma observação aqui, que veio na minha cabeça enquanto eu me preparava para fazer essa entrevista aqui. A gente está lidando de lei, mas a gente está lidando com sentimento. Quem adota, quem acolhe, quem recebe, tem uma disposição de amar, de cuidar. Né? Isso é admirável. Sim. Muitas vezes a coisa não dá certo. Né? Não há uma adaptação, tem os períodos que são estabelecidos para que a família possa ou não aceitar. É um processo difícil. Né? Mas isso é importante a gente falar de sentimento. É o mesmo sentimento que te levou a pesquisar de onde eu vim. Né? Quem era a minha família natural, então você foi em busca disso e você não encontrou porque não estava disponível o registro dos seus pais na sua documentação, correto? Correto.
Depois, tinha muitas perguntas sobre meu país de origem, porque eu também lembro, eu tenho essa história para falar, quando eu cheguei na Holanda, foi Copa do Mundo, na televisão. Eu lembro Carlos Dunga, número 8. Eu lembro, porque eu queria uma camiseta amarela do número 8 quando eu criança. Porque eu sabia sempre que eu estou desse país que está na TV. E lá, eles ganhou com penaltis da Holanda. Minha família tinha camiseta da Holanda, mas eu queria uma camiseta do Brasil. Essa foi a Copa de 98. Sim, eu fui muito criança, mas eu lembro muito bem que eu fico muito orgulhoso para ver o Brasil ganhar da Holanda. Da Holanda. Se você morava lá, né? Sim, mas isso quando eu criança já foi honrado a minha país lá, quando eu criança. Mas aí você já tinha esquecido um pouco o português, né? Não, foi muito depois que eu esqueci português, porque eu primeiro aprendi holandês, foi muito difícil, essa língua não é fácil. Holandês é uma das línguas mais difíceis lá para aprender. Muito cultural, não? Mas também muitas palavras, eles têm muitas palavras por uma coisa, palavras da história, do futuro, é muito difícil, complicado. Mas você aprendeu. Aprendeu. E você, hoje você é um servidor público, é músico, é um servidor público, compositor, e você tem uma relação com o Brasil muito afetiva. Forte, né? Eurico, com o Estatuto do Adolescente, eu acho que essa questão do diálogo da Constituição com o Estatuto foi evoluindo bastante. Aí entramos na questão dos costumes, né? Os costumes vão mudando da sociedade e vem, por exemplo, novas leis em 2009, 2017, os casais homoafetivos já podem adotar, quer dizer, há toda uma adaptação. Mas continua ainda um outro problema, que é o seguinte: os pais que querem adotar enfrentam uma fila maior se é permitida a escolha do fenótipo, fisicamente, da cor, da aparência da criança. É isso. Você acha que isso é um problema também para quem quer? Isso demora, interfere no tempo de concessão da adoção? Eu não sou muito preocupado com esses processos. O povo reclama muito que a adoção demora porque a ineficiência da burocracia, eu discordo completamente disso. Eu acho que o Estatuto da Criança e do Adolescente é um complexo mecanismo de adoção justamente para lidar com aquela pesada herança do passado, que diz assim: olha, existe um contingente de crianças disponíveis na sociedade brasileira que podem ser instrumentalizados conforme os seus interesses. Você pode ser, se você for bonzinho, a criança vai ser seu serviçal de maneira suave. Se você for ruinzão, você vai pegar a criança para escravizar ou coisa parecida. De qualquer forma, o ponto de vista é o que eu vou fazer com essa criatura, que é minha. Isso é muito diferente de quando nasce o filho biológico, que tem direitos em si. Um pai não olha para um filho biológico, pelo menos tradicionalmente, e diz assim: não, você vai ser o que vai levar recado, você vai ser o que vai fazer. Não, é outra coisa, tem direitos em si. O Estatuto da Criança e do Adolescente é feito para afastar toda essa demanda social forte por essas crianças de segunda classe, mas filhos de segunda classe. Por isso essas barreiras, por isso o curso de adaptação, por isso o estágio, por isso o contato próximo da vara da infância e da juventude das pessoas. E ainda assim, mesmo com toda a explicitude da lei, eu dizia: olha, transitada em julgada a sentença, é como se filho biológico fosse. Ainda assim, as pessoas ostentando a sua ignorância da lei na qual elas foram instruídas durante os períodos de adaptação, ainda assim as pessoas voltam para a vara da infância e da juventude com o filho adotado dizendo: eu quero devolver. Isso é algo análogo a se você entrasse com o seu filho biológico na vara da infância e da juventude e dissesse: eu quero deixar ele aí. Isso é maus tratos contra a criança, abuso, só isso. Mas é que é tão forte o costume, é tão forte essa visão, que não é uma edição de lei ou coisa parecida, algumas palestras sábias que vão afastar isso. Hoje, aqueles casais ou candidatos a adotantes, candidatos a adotarem
Uma criança encontra mais facilidades o processo vai mais rápido se essa criança está junto com outros irmãos. Você foi adotado junto com outros irmãos? Sim, uma irmã mais pequena e um irmão mais grande. E com 3. Foi numa família juntos para a Holanda. Foi uma sorte para mim, né? Para não ficar sozinho. Separado. Né? Só tenho 2 outros brasileiros junto comigo lá. E foi difícil para mim, pai, mas holandês também, porque 3 brasileiros e 3 mais vezes energias na casa. A cultura holandês. E você convive com eles ainda hoje, seus pais? Sim, nós temos contato, mas é diferente cultura. Como explicar? Os brasileiros bem diferente. O que você acha da adoção, no final? No final, eu tenho uma pergunta para você, na verdade, porque não sei o que você sabe, mas na Holanda não mais pode adotar. Parou lá. 2 anos passados, mais ou menos. Foi proibido? Não mais possível adotar uma criança da fora. E isso foi, para mim, hoje, na minha cabeça, que eu fui uma das crianças que tenho muita sorte, eu acho, porque lá tenho também programas que busquei famílias biológicas, que é especializado para encontrar famílias, mas foi um grande problema lá, porque às vezes não foi certo família, às vezes foi problemas com teste de DNA, foi um grande problema lá na jornal. E depois de esse documentário sobre adoção lá, eles parou. Eu acho que nesse momento não é possível adotar uma criança aqui do Brasil lá na Holanda. Lá só não pode a adoção de estrangeiros, né? Sim, nesse momento mas não é de crianças holandesas... Mas não existe. Nasce muito pouca gente. Desculpa, mas lá não existe. Eles vão para outros países para buscar, porque lá não existe esse problema. E por isso eu estou aqui também, para mostrar para o Brasil, quem sabe um dia também possível, num país que chama Brasil, que é grande no mundo, que quem sabe um dia também igual a Holanda e não tem crianças para adotar, porque nesse momento tem muitas crianças esperando por uma família, quando nós falando, e isso é meu pensamento agora. Eurico, hoje quem tem 18 anos pode ser adotante, pode adotar, né? Dentro de determinadas condições, né? Que condições são essas? Uma diferença de faixa etária, né? Não, todo mundo pode adotar. Você tem que estar em dia com seus deveres da lei, mas principalmente você tem que jogar o jogo do Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem que se apresentar perante um juiz, você tem que demonstrar condições. Aí demonstrar não é só formalmente, legalmente, não é demonstrar materialmente, psicologicamente, que você tem condições de criar uma criança, né? E isso vai ser aferido pela Vara da Infância e da Juventude, você vai fazer cursos, vai ser entrevistado. Não é um processo que seja mesmo desejável que você resolva isso numa tarde, porque, como eu disse, a lei está lutando contra 400 anos de história que empurram nessa direção. Eu afirmo que, sem menor dúvida, continua muito grande a demanda por crianças que possam ser criadas de modo a serem auxiliares na vida doméstica. Eu acho que... Mas é o que é evidente, né? Com as desistências, cabe aos juízes, cabe aos conselhos tutelares exercer Você uma vê pressão. como é difícil a tarefa desses juízes e desses conselhos tutelares. Então, quando você quer reduzir os prazos para adoção, reduzir o prazo para o estágio probatório, reduzir o prazo para a presença na fila, na verdade, você está facilitando esses interesses instrumentais, interesses que querem usar as crianças. Está facilitando isso. Isso é um ponto bem sério a ser observado. E eu acho que é fácil de ser evidenciado. Carlos, você, por favor. Eu tenho uma pergunta para você, pode ser? Por favor. Eu estou passando para o Brasil agora, eu tenho histórias que também existe uma situação que mamães do Brasil estão procurando os filhos que eram adotados. Como vocês tratam essas situações? Eles podem ter mais informações quando eles perguntam, por exemplo, porque na minha história eu fui procurando, mas também existem mamães que querem saber. Essa semana eu tenho 2 mensagens de mamães que têm filhos adotados. Pergunta para mim, por favor, Carlos, me ajuda, como fazer.
E essa pergunta eu tenho agora, como o Brasil trata essa mais quando eles têm essas perguntas? Olha, a lei, por razão daquilo que eu estava dizendo, né, para evitar essa coisa de usar as crianças, né, a lei determina que no registro de nascimento não haja menção ao fato de ser adotado. É para fazer um filho adotado igual ao filho biológico. Mas, até por respeito aos direitos dessa criança, determina que no registro de nascimento, não na certidão, mas no registro de nascimento que fica no cartório, existe uma informação, quando disponível, a respeito do pai e da mãe biológicos. Eu mesmo conheço gente que, depois de adotado, depois de crescido, na verdade foram pessoas como você, foram bem criados, foram criados com amor, como o centro da atenção, né? Eu conheço gente que depois, aí quando 20 e poucos anos, 30 anos, dá uma vontade assim de saber dos pais, a pessoa vai lá, mas não, depois de tantos anos de desligamento e com a memória, né, de ter sido, ainda que por razões compreensíveis, mas de ter sido desligado daquele corpo que o gerou, as pessoas normalmente não se entusiasmam muito com essa situação, não. Aí elas se dão conta de que, na verdade, elas foram submetidas a 2 milagres. Um, ter nascido, né? E depois de ter renascido na mão de adotantes que tomaram aquela criança como filhos naturais, e cresceram as crianças. Esse, evidentemente, mas isso é minoria. Esse não é, evidentemente, o caso do Carlos e do irmão e da irmã dele. Porque a gente nota o seguinte, o Carlos ele está em busca ainda de uma relação muito próxima com o Brasil. Ele aprendeu português e ele é músico e ele tem uma ação junto a entidades aqui que carecem de ajuda, e ele dedica um trabalho a eles. Fala de um desses trabalhos na Amazônia, né? Só um instantinho. Se eu não me engano, seus pais adotivos na Holanda e seus pais biológicos no Brasil mantêm contato? Vocês se conhecem? Não. Na verdade, meu pai e mãe holandês não querem contato com minha família aqui no Brasil. Eles aceitam que eu busque, eles aceitam que eu quero esse caminho, mas eles não querem. Isso é verdade. Isso está previsto no Código Civil. Mas uma outra verdade, senhor, também é que muitas crianças que é adotado na Holanda, eu conheço muitos, nós temos um grupo lá que às vezes vai jantar juntos e eles não falam português, falam holandês, mas muitos, na primeira fase, não quero buscar no Brasil por coisa que ele não quer desrespeitar o pai e mãe holandês. Porque a entrada de uma criança é uma batalha grande não sei como falar no português, mas eles não querem falar não obrigado. Muitos sentimentos. Depois da vida, eles querem buscar sim. Mas muitos falam não, mas querem na coração sim. Isso eu queria falar também. Dia 25 de maio se celebra o Dia Nacional da Adoção. Então, a gente faz essa entrevista aqui, que vai passar várias vezes, vai passar, inclusive, depois do dia 25 de maio, porque o importante é que a legislação caminhe no sentido de construir a felicidade das pessoas. E, nesse sentido, eu agradeço a presença de vocês aqui imensamente no programa. Parabéns, Carlos. Obrigado. Pelo seu trabalho. E minha homenagem ao consultor Eurico Gonzalez, porque ele coroa aqui com o seu conhecimento o nosso programa de televisão. Muito obrigado a vocês. Eu agradeço a atenção. Essa entrevista e todos os nossos outros programas estão disponíveis para você rever ou compartilhar no nosso site, senado.leg.br/tv, ou então pelo nosso canal no YouTube. Inscreva-se lá e marque o sininho para receber notificações. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em Discussão, hoje, 20h.
aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. O nome do estado do Maranhão vem do tupi e é formado por dois termos, mar mais nhan. Mar é uma variação de embará, bará, que vem de Pará e significa mar ou Rio Grande. A outra parte da palavra é nhan, que quer dizer correnteza. Então Maranhão virou Maranhão, que tem na origem o significado de mar grande ou mar que corre. A gente também fala tupi. Microplásticos contaminam 70% das praias brasileiras e chegam até os lençóis maranhenses. Cães terapeutas levam alegria para hospitais em Santa Catarina. Câmara dos Deputados vai remunerar catadores de recicláveis por serviço ambiental prestado. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8h, aqui na TV Senado. Tem muitas mulheres que acham que a violência é só um soco, um puxão de cabelo, não. Ela se mostra de várias formas. Era briga, era ciúme, era confusão. Ah, mulher minha não vai estudar. Quem é que vai te querer com esse tanto de filho? Mulher minha não dança. Mulher minha não tem amizade com homem, as falas que eu ouvia. Mulher minha tem que me servir a hora que eu quiser. Se não me servir, eu vou pra rua procurar outra. Várias vezes, inclusive, eu acordei com ele em cima de mim. Se você percebe que o seu parceiro ou não aceita o seu não, insiste muito ou desrespeita o seu estado de inconsciência e de vulnerabilidade, fique alerta porque é uma violência sexual, é uma violência grave. No início eu achava ser normal, só que chegou um determinado ponto que eu falei, isso não é normal. Buscar ajuda, uma rede de apoio de outras mulheres, psicólogos e se cuidar. É uma boa dose de amor próprio. Eu separei, hoje eu faço tudo o que eu quero. A educação domiciliar deve ser regulamentada no Brasil? E por que atualmente a matrícula na escola é obrigatória? O professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, e o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, Carlos Vinícius Reis, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. Calendário Eleitoral 2026.
A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. Senado aprova penas maiores para crimes contra professores e médicos. Emendas parlamentares da saúde poderão ser destinadas para o atendimento pré-hospitalar feito pelos bombeiros. Educação financeira entra no currículo dos ensinos fundamental e médio. E veja também, mulheres em risco de violência poderão trocar nome nos registros. Boa tarde, o Senado Notícias está no ar. Penas maiores para crimes contra profissionais da saúde e da educação. Projeto aprovado nesta quarta em plenário endurece as punições para homicídio, lesão corporal, ameaça e outros, se praticado contra professores e enfermeiros, por exemplo. Modificado pelos senadores, o texto retorna para a Câmara dos Deputados. Os casos de violência contra médicos aumentaram 68% nos últimos 10 anos, segundo o Conselho Federal de Medicina. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência revelou que 8 a cada 10 profissionais da saúde de serviços de emergência já foram vítimas de algum tipo de agressão no local de trabalho. Profissionais da educação também são vítimas frequentes de violência. Uma análise da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo revelou que o número de casos de violência no ambiente escolar mais do que triplicou em 10 anos. A proposta aprovada pelo Senado aumenta as punições para crimes como homicídio, lesão corporal ou ameaça, entre outros, quando cometidos contra profissionais da saúde ou da educação. O texto inclui na lista de crimes hediondos o homicídio contra profissionais da saúde no exercício da função ou por causa dela, e também casos de homicídios de cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. Em alguns casos, a pena pode ser aumentada em até 2/3 ou dobrada. A proposta também qualifica o crime de lesão corporal contra profissionais da saúde ou da educação, que terá pena de prisão de 2 a 5 anos. É uma questão de justiça. Os profissionais da saúde, e não só os profissionais da saúde, não só médicos, a equipe multiprofissional da saúde que trabalha nos pronto-socorros, nos hospitais, nas UPAs, assim como os nossos professores, presidente, eles têm sido submetidos a vários tipos de agressão física, psíquica, muita violência no seu ambiente de trabalho. E outro projeto aprovado pelos senadores permite a destinação de emendas parlamentares da saúde para o atendimento pré-hospitalar feito pelos bombeiros. O texto segue para a sanção presidencial. A proposta aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado permite que o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar dos Corpos de Bombeiros Militares receba recursos de emendas parlamentares destinadas à saúde. Com isso, essas emendas poderão ser consideradas gastos com saúde no orçamento e poderão financiar despesas de custeio e de investimento relacionadas ao atendimento realizado pelos Corpos de Bombeiros. A remuneração de militares ativos ou aposentados dos bombeiros não poderá ser computada entre as ações e serviços públicos de saúde. Também ficam de fora as despesas gerais de custeio e investimento das corporações que não estejam diretamente vinculadas ao atendimento pré-hospitalar. O fortalecimento da resposta rápida em situações de urgência e emergência, na grande maioria das vezes prestado pelo Corpo de Bombeiros Militares, é componente essencial da Política Nacional de Atenção às Urgências, sendo desejável a articulação entre os sistemas de saúde, de segurança pública e de defesa civil.
E os senadores aprovaram também uma proposta que prorroga o prazo para que o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, seja usado em operações de crédito. O benefício vale para entidades hospitalares, filantrópicas e instituições sem fins lucrativos que atuam no Sistema Único de Saúde, o SUS. O Senado aprovou nesta quarta-feira projeto de lei que prorroga até 2030 o prazo para aplicação de recursos do FGTS em operações de crédito destinadas a hospitais filantrópicos e santas casas de misericórdia. O projeto segue para a sanção da Presidência da República. Essa linha de crédito também poderá ser usada por instituições sem fins lucrativos que atuam no atendimento a pessoas com deficiência e prestam serviços de forma complementar ao SUS. O prazo anterior havia se encerrado em 2022. Vigorando a linha de crédito entre 2019 e 2022, cerca de 3 bilhões de reais foram destinados a aproximadamente 140 hospitais e entidades filantrópicas. As operações com condições mais favoráveis permitiram a substituição de passivos onerosos e a reestruturação financeira dessas instituições sem qualquer impacto sobre o orçamento geral da União. A fixação do novo horizonte temporal até o final do exercício de 2030 confere possibilidade ao planejamento das entidades dos agentes financeiros, constituindo-se como um importante mecanismo que assegurará a continuidade de políticas creditícias. E olha só que bacana, a educação financeira vai ser incluída nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. O tema vai ser abordado de forma integrada, com outras disciplinas, ao longo de toda a formação escolar. Mais uma aprovação do Senado nessa quarta-feira. O Senado aprovou o projeto para inserir a educação financeira no conteúdo dos ensinos fundamental e médio. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a educação financeira nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. A matéria vai ser integrada com outras disciplinas ao longo de toda a formação escolar. A abordagem do tema não deve ficar restrita à dimensão financeira. Aspectos fiscais, previdenciários e securitários também vão ser discutidos em sala de aula. A matéria segue para uma nova análise na Câmara dos Deputados. E os senadores também aprovaram um projeto de lei que restringe a divulgação de imagens de vítimas de crimes e acidentes. Como foi alterado no Senado, o texto volta para análise da Câmara dos Deputados. O projeto altera o Código Civil e determina que o registro e a divulgação de imagens de vítimas de crimes ou acidentes e de corpos poderão ser proibidos quando atingirem a honra da pessoa retratada ou tiverem finalidade comercial. Hoje, a legislação já prevê restrições para a divulgação de escritos e imagens de uma pessoa nessa situação. A proposta também modifica o Código Penal e tipifica como crime o registro ou a divulgação sem justa causa de imagem que identifique vítima de crime ou de acidente ou corpo. O texto estabelece que não haverá crime quando a divulgação for necessária à justiça, a atender o interesse público devidamente justificado ou ocorrer com o consentimento da vítima. E vai à sanção um projeto aprovado pelo Senado que define regras para parcerias entre escolas de educação básica e pontos de cultura. A Política Nacional de Cultura Viva já existe desde 2014. Ela foi criada para ampliar o acesso aos direitos culturais e tem como base entidades da sociedade civil reconhecidas pelo poder público. O projeto, aprovado pelo Senado, fortalece essa política ao estabelecer regras para as parcerias entre essas organizações e as escolas de educação básica. Entre as novas exigências estão o alinhamento das atividades à proposta pedagógica de cada escola e a prioridade para entidades culturais que atuem na própria comunidade escolar. Com a mudança, a expectativa é aproximar a escola das iniciativas culturais desenvolvidas pela própria comunidade. A ideia é valorizar os saberes locais, preservar a memória e ampliar o acesso dos estudantes à cultura, respeitando o projeto pedagógico de cada instituição de ensino. O projeto segue agora para a sanção presidencial.
E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, anunciou as datas do esforço concentrado para a votação de projetos no período eleitoral. Os senadores já foram convocados para os períodos de 10 a 14 de agosto e 31 de agosto a 3 de setembro. Faremos 2 esforços concentrados. O primeiro, na semana de 10 de agosto a 14 de agosto. E o segundo, na semana de 31 de agosto a 3 de setembro. As eleições, como todos sabemos, são o ápice da experiência democrática. De modo que é fundamental que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, como um todo, se organizem para conciliar da melhor maneira possível as deliberações legislativas necessárias com a participação natural e legítima dos parlamentares durante o processo eleitoral. Com o esforço concentrado que estamos a anunciar, definido em conjunto, repito, definido conjuntamente com o presidente Hugo Mota, portanto com a Câmara dos Deputados, e alinhados com a prática histórica das duas casas. É exatamente isso que alcançaremos. E olha só, o escritório do representante de comércio dos Estados Unidos confirmou a tarifação adicional de 25% sobre produtos brasileiros. A medida começa a valer na próxima quarta-feira, dia 22 de julho. A lista de exceções foi ampliada, mas setores importantes da economia brasileira continuam sujeitos às novas tarifas, como máquinas agrícolas, vestuário e calçados. O presidente da Comissão de Relações Exteriores, o senador Nelsinho Trade, divulgou uma nota à imprensa sobre esse tema. Desde o início desse processo, a Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional do Senado trabalhou para abrir canais de interlocução com o Congresso dos Estados Unidos, representantes do setor produtivo e autoridades americanas. Sempre defendemos que a negociação é o caminho mais eficiente para preservar empregos, investimentos e a relação econômica entre os dois países. O Brasil dispõe de instrumentos legais para defender seus interesses, entre eles a Lei da Reciprocidade Econômica, aprovada pelo Congresso Nacional. Sua existência fortalece a posição brasileira nas negociações. No entanto, qualquer medida deve ser adotada com responsabilidade, baseada em critérios técnicos e levando em consideração seus impactos sobre a economia nacional e sobre a possibilidade de novas rodadas de negociação. O próprio governo americano, ao divulgar sua decisão, afirma que a aplicação das tarifas não encerra as tratativas e que as medidas poderão ser revistas. Esse é um sinal de que o diálogo permanece aberto e deve continuar sendo prioridade. Nosso compromisso seguirá sendo a defesa dos setores produtivos brasileiros, a ampliação das exceções ainda possíveis e a busca de uma solução negociada que evite uma escalada comercial prejudicial aos interesses do Brasil. E a Comissão de Assuntos Sociais discutiu nesta quarta-feira a regulamentação do trabalho por aplicativos no país. Especialistas defenderam medidas que assegurem direitos e proteção social para estes trabalhadores. O trabalho por aplicativo se transformou em uma importante fonte de geração de renda no Brasil. Milhões de brasileiros atuam como motoristas e entregadores com papel essencial no funcionamento das cidades. Mas o modelo ainda não é capaz de equilibrar inovação tecnológica, proteção social e sustentabilidade econômica. Para debater a regulação e a segurança de trabalhadores e usuários nas plataformas digitais, a Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública. A crescente incidência de situações de risco envolvendo trabalhadores e usuários, casos de violência, assaltos e outras ocorrências, reforma a urgência de aprimorarmos protocolos, tecnologias de proteção e articulação com as políticas públicas de segurança. Quase 2 milhões de trabalhadores que trabalham através das plataformas hoje no Brasil, que é uma realidade
que já não é tão recente assim e que carece urgentemente de um debate e uma definição do Estado brasileiro sobre as relações que existem, de fato, entre essas plataformas e os trabalhadores. Durante a audiência, especialistas defenderam que o avanço do trabalho por aplicativos precisa ser acompanhado de medidas que assegurem direitos, proteção social e condições dignas aos trabalhadores. O motorista que opera em sua relação de trabalho em desamparo, sem previdência adequada, sem controle de jornada, sem segurança ocupacional assegurada, é um escravo de si mesmo, um escravo da renda, um escravo dos algoritmos e que empurra a sua performance a pesar entre a renda e sua saúde. Antes do trabalho e antes da renda vem a vida, e esse é o problema mais urgente que a gente está vivenciando hoje aqui no Brasil. A segurança de quem está nas ruas deve vir em primeiro lugar. A integridade física de motoristas e de entregadores não pode ser tratada pelas empresas apenas como um custo. E mais do que isso, ela não pode ser invisível. A segurança do trabalhador não interessa ao motorista, interessa aos passageiros, interessa às famílias, interessa às cidades, interessa ao desenvolvimento econômico do Brasil. E quando protegemos quem trabalha, protegemos toda a nossa sociedade. Aplicativos e plataformas de relacionamentos deverão informar os usuários sobre a prevenção de infecções sexualmente transmissíveis. É o que estabelece um projeto aprovado nesta quarta-feira pela Comissão de Ciência e Tecnologia. Alguns aplicativos de relacionamento promovem encontros entre as pessoas e, pelo menos teoricamente, possibilitam relações de contatos íntimos. Um estudo da Organização Mundial da Saúde vê nessas plataformas uma das causas da elevação dos números de diagnosticados com doenças sexualmente transmissíveis, inclusive a AIDS. No Brasil, as infecções por HIV cresceram 21% entre os anos de 2013 e 2018, superando a média mundial de 7%. Um projeto do Senado prevê que as plataformas de encontros alertem quanto à existência, os sintomas, os riscos à saúde, a prevenção e tratamento das DSTs. Havendo número regimental, declaro aberta... Sob a presidência do senador Hamilton Mourão, a Comissão de Ciência e Tecnologia ouviu o relatório do senador Espiridião Amin sobre a proposta. Essa medida preventiva vem socorrer a sociedade num momento em que este meio de intermediação passa a ser mais popular. O parlamentar sugeriu mudança nos termos da definição dos aplicativos e incluiu a avaliação periódica dos resultados num total de 4 emendas apresentadas. Desse é o artigo 1º do projeto de lei, seguinte redação. Artigo 1º. As aplicações de internet destinadas à intermediação de relacionamentos ou de encontros ficam obrigadas a informar seus usuários a respeito das doenças sexualmente transmissíveis por meio de avisos que os conscientizem acerca da existência, dos sintomas, dos riscos à saúde, da transmissão, da prevenção e dos respectivos tratamentos. Emenda subsequente, artigo 3º. Os avisos deverão ocorrer tanto no ato do registro na plataforma, quanto periodicamente durante os acessos, observados critérios de proporcionalidade, de adequação à experiência do usuário e de não intrusão, conforme a regulamentação. E, finalmente, acrescente-se ao artigo 5º do projeto de lei o seguinte: artigo 5º. Os provedores de aplicações de que trata esta lei deverão elaborar e disponibilizar em periodicidade definida em regulamento relatórios de transparência contendo informações sobre a implementação dos avisos, incluindo métricas de alcance, engajamento e efetividade das comunicações, resguardados os dados pessoais dos usuários. É o parecer, senhor presidente, pela aprovação, portanto, com essas emendas. Aprovado o relatório, que passa a constituir o parecer da comissão favorável ao projeto com 4 emendas que apresenta. A matéria vai à Comissão de Assuntos Sociais.
Medidas extremas que às vezes são necessárias para combater a violência. Olha só, a Comissão de Direitos Humanos aprovou nessa quarta-feira mais uma medida de proteção às mulheres vítimas de violência, a possibilidade de mudança de nome. O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o texto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, mulheres em situação de violência doméstica e familiar poderão solicitar à Justiça autorização para mudar o nome completo nos registros civis, caso estejam correndo risco à integridade física ou psicológica. O pedido correrá sob segredo de justiça. A alteração do nome seja considerada adequada e proporcional poderá ser autorizada como medida excepcional e de urgência de proteção de identidade da vítima. Nos casos de risco extremo, caracterizado pela existência de ameaça concreta, atual e relevante à vida ou integridade física da mulher, poderá ser avaliada sua inclusão em programa especial de proteção, observados os requisitos e procedimentos previstos. A senadora Damares Alves alertou que se a vítima der entrada no sistema de saúde, mesmo com nome diferente, poderá ser identificada. Ela pediu para a Comissão de Segurança Pública ser consultada antes da votação final do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai trocar o nome, mas como fica o CPF dela, como fica o cartão SUS, como fica a assinatura eletrônica no sistema Gov, que é tão difícil incluir. Então, a gente tem aqui um desafio técnico. A tecnologia, hoje em dia, já permite tornar anônimo, né, essa pessoa ali, desde que nós consigamos englobar, né, todos esses bancos de dados. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou projetos que podem melhorar o fornecimento de água para famílias de baixa renda em regiões de seca. A proposta também aumenta a área atendida pelo saneamento básico no país. O saneamento básico compreende os serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, limpeza urbana, coleta e destinação de lixo, drenagem e manejo de água das chuvas. No Brasil, aproximadamente 80% dos domicílios são cobertos integralmente pelo saneamento. Mas a taxa coberta pela coleta e tratamento de esgoto, por exemplo, é bem menor, em torno de 50%. O projeto aprovado pode ajudar a mudar essa realidade. O objetivo é usar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço em projetos de saneamento. A proposta prevê maior direcionamento de recursos para regiões com maior déficit de saneamento, como o Norte e o Nordeste do Brasil. E ainda o aumento da transparência e da eficácia dos investimentos, com monitoramento dos resultados alcançados. O PL número 8.906 de 2026 mostra-se meritório ao buscar alinhar a ampliação dos recursos do FGTS e de outros instrumentos federais de financiamento à meta de universalização de saneamento básico e a redução das desigualdades regionais, bem como ao reforçar critérios de elegibilidade, priorização e monitoramento orientado a resultados. Aprovado também projeto que vai melhorar o acesso e a qualidade da água para famílias de baixa renda, do semiárido e das áreas com secas frequentes. O auxílio Caixas d'Água Social pode ser em dinheiro ou na forma de reservatórios de até 1.000 litros, beneficiando famílias atendidas pelos programas sociais do governo e com renda de até meio salário mínimo por pessoa. Os objetivos do programa são aumentar a dignidade das famílias, eliminando o armazenamento inadequado e evitando o uso de recipientes improvisados. Reduzir o desperdício de água com o uso de carros-pipa, por exemplo, e fazer o alinhamento com práticas internacionais de segurança hídrica, promovendo saúde e o combate à pobreza. A gente vê que medidas muitas vezes simples podem ter um resultado gigantesco na saúde, né, da população como um todo. Então, parabéns ao projeto, né, sem dúvida nenhuma, isso vai ajudar muita gente. E a Comissão de Assuntos Sociais aprovou ainda mudança nas regras de regularização fundiária urbana. A proposta prevê que instituições religiosas, de assistência social e sem fins lucrativos possam ter suas áreas regularizadas.
O projeto consiste em um conjunto de medidas jurídicas, ambientais e sociais destinadas a incorporar áreas urbanas informais ao território oficial e conceder direito real registrado no cartório de imóveis aos ocupantes, garantindo assim a segurança jurídica. A medida reconhece a relevância social dessas organizações, muitas das quais exercem atividades de interesse coletivo e prestam serviços essenciais às comunidades. Em diversas situações, essas entidades ocupam áreas consolidadas, ainda não regularizadas, o que dificulta investimentos e a própria continuidade de suas atividades. Ao possibilitar a regularização dessas ocupações, o projeto contribui para a segurança jurídica dos imóveis e para o fortalecimento dos serviços prestados à população. E o Estatuto do Artesão foi modificado este ano para beneficiar as mulheres que são maioria na profissão. Criatividade, resiliência, muito trabalho e sensibilidade são ingredientes fundamentais para exercer o ofício. E esse é o tema do programa Em Discussão, que vai ao ar hoje, logo após a edição da noite do Senado Notícias. Estima-se 8 milhões e 500 mil profissionais artesãos no Brasil. A maioria esmagadora, mulheres. Cadastradas no Sistema de Informações do Artesanato Brasileiro, são mais de 250 mil pessoas. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais dos brasileiros, está presente em diversos territórios, é sinônimo, eu diria, de resistência, de resiliência de diversas comunidades, e é uma sabedoria que ela passa de geração após geração. Eu faço toalha, eu faço short, eu faço caminho de mesa, jogo de banheiro, suplá com pedraria na beirada, caminho de mesa com pedra, faço um monte de coisa. É um jeito de se expressar sentimentalmente, de como ver as coisas também, é como você lida com as coisas, porque desde pequena, quando você tem esse contato, você aprende a ser mais humana, né? Quando eu tô em viagens, porque o artesanato é uma coisa que, querendo ou não, é um pedaço daquele lugar que você traz para sua casa com você. É uma lembrança que eu acho muito interessante. O artesão é muito envolvido na sua arte. Ele vive pela arte e eu penso que a gente não pensa muito no futuro. Eu comecei a contribuir tem 14 anos e hoje eu com 72 anos eu não consegui ainda me aposentar. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas, principalmente das pessoas idosas, né, que ficam muito ansiosas em casa, não tem o que fazer, né, porque muitas das vezes também a gente não oferece, o Estado não oferece um local adequado, seguro para o idoso. E este foi o Senado Notícias. Acompanhe nosso site senado.leg.br/TV e também as nossas redes sociais. Até já! O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em Discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 15 de maio, pré-candidatas e pré-candidatos já podem fazer campanha de arrecadação prévia de recursos por financiamento coletivo. Mas atenção, nessa fase não é permitido pedir voto. Também devem ser respeitadas as regras da propaganda eleitoral na internet.
Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. Declaro aberta a sessão sob a proteção de Deus. Iniciamos nossos trabalhos. A presente sessão especial foi convocada em atendimento ao requerimento número 427 de 2026, de autoria desta presidência e de outros senadores, e aprovado pelo plenário do Senado Federal. A sessão é destinada a celebrar os 15 anos de inauguração do Porto de Itapoá, em Santa Catarina. Convido para compor a mesa desta sessão especial os seguintes convidados. Senador Hermes Klan, de Santa Catarina. Senhora Vânia de Oliveira Franco, secretária de Articulação Nacional, representando o excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo, governador de Santa Catarina. A Vânia... Vamos fazer de conta que a gente não se falou ainda, né? Isso. Desculpa se eu não levantar. Obrigada, viu? Senhor Jefferson Garcia, prefeito do município de Itapoá. Senhor Ricardo Arten, CEL do Porto de Itapoá. Senhor Odelir Batistella, fundador do Porto de Itapoá. A presidência informa que essa sessão contará também com a participação remota do senador Esperidião Amin. Convido a todos para, em posição de respeito, acompanharmos o hino nacional.
Meu bom dia a todos, senhoras e senhores, senadores, autoridades, representantes do Porto de Itapoá, prefeitos, vereadores, empresários e convidados. É uma grande alegria realizar essa sessão especial em homenagem aos 15 anos do Porto de Itapoá. Quero agradecer a presença de todos que vieram de Santa Catarina para participar dessa celebração. Ela representa o reconhecimento do Senado Federal a um empreendimento que, em apenas 15 anos, transformou-se em um dos maiores exemplos de eficiência, inovação e desenvolvimento no Brasil. Hoje, o Porto de Itapoá ocupa a posição de destaque entre os principais terminais de contêineres do país e tornou-se referência em qualidade operacional, movimentação de cargas e atendimento aos seus clientes. Mas os números contam apenas parte dessa história. O maior legado do Porto de Itapoá está nas oportunidades que ajudou a criar. Ao impulsionar o crescimento econômico da cidade e de toda a região norte de Santa Catarina, o Porto gerou empregos, atraiu investimentos e fortaleceu uma cadeia logística essencial para a competitividade do nosso estado. Não por acaso, Itapoá tornou-se um dos municípios que mais cresceram no Brasil na última década. Aprendi ao longo da vida pública que um porto não se resume aos seus berços de atracação. O sucesso de um empreendimento dessa dimensão também depende das conexões que existem ao lado de fora dos seus muros, das rodovias, da infraestrutura energética, do planejamento e da capacidade do poder público criar as condições para que o investimento privado prospere. Essa visão sempre esteve presente em Santa Catarina e, durante o governo de Luiz Henrique da Silveira, compreendeu-se que o desenvolvimento do litoral norte exigia investimentos estruturantes que preparassem a região para o futuro. A melhoria dos acessos rodoviários, especialmente por meio da SC 416, ligando Itapoá à BR-101, e o fortalecimento da infraestrutura energética do município ajudaram a criar um ambiente favorável para o crescimento logístico que hoje beneficia todo o estado. Destaco aqui a visão do futuro do senhor Hildo Batistella, a quem saúdo na pessoa de seu irmão Odelir Batistella, aqui presente, um dos pioneiros desse projeto que hoje celebramos. Essa talvez seja uma das maiores lições de história do Porto Itapoá. O setor privado investiu, o poder público fez a sua parte e a sociedade trabalhou unida. Quem ganhou foi Santa Catarina. Hoje, essa visão continua presente com novos desafios. A dragagem e o aprofundamento do canal de acesso da Baía de Babitonga representam um passo histórico para o complexo portuário catarinense. Trata-se de uma obra construída pela parceria entre os portos, o governo do estado, o município, a bancada catarinense e o governo federal, preparando nossa região para receber embarcações cada vez maiores e ampliar sua competitividade no comércio internacional. Também merece reconhecimento o compromisso do Porto de Itapoá com a sustentabilidade. Investir em inovação, reduzir impactos ambientais, preservar a biodiversidade e desenvolver projetos sociais demonstra que é possível crescer com responsabilidade e olhar para o futuro. Quero cumprimentar os acionistas, a diretoria, os gestores e, especialmente, todos os trabalhadores que construíram essa história.
Nenhum empreendimento alcança esse nível de excelência sem pessoas comprometidas com um propósito comum. Como senadora da República, sinto-me honrada em prestar essa homenagem e reafirmo meu compromisso de continuar trabalhando para fortalecer a infraestrutura, a logística e a competitividade de Santa Catarina, sempre em diálogo com os municípios, com o setor produtivo e com todos aqueles que acreditam no desenvolvimento do nosso Estado. Parabéns ao Porto de Itapuá pelos seus 15 anos. Que essa história continue sendo escrita com inovação, responsabilidade e compromisso com as futuras gerações. Muito obrigada. Neste momento, concedo a palavra ao senador Hermes Klein. Bom dia a todos. Quero, primeiramente, cumprimentar a nossa querida senadora, minha amiga Ivete Apio da Silveira, cumprimentar remotamente o senador Espiridião Amin, a Vânia representando o nosso governador do Estado, o senhor prefeito Jefferson Garcia, Odelir Batistella, fundador do Porto de Itapuá, e o senhor Ricardo Artem. Senhora Presidente, senhoras e senhores senadores, autoridades presentes, é com grande satisfação que participo desta sessão especial, da qual tenho a honra de ser subscritor, para celebrar os 15 anos do Porto de Itapuá. Um dos mais importantes exemplos como visão empreendedora, investimento privado e cooperação institucional pode transformar uma região. Quero parabenizar a senadora Ivete Apio da Silveira, autora desta proposição, pelo reconhecimento a um empreendimento que tanto orgulha Santa Catarina e o Brasil. Hoje celebramos um projeto que mudou a história de um município, fortaleceu Santa Catarina e passou a ocupar posição de destaque na logística nacional. Quando, do início das suas operações em 2010, poucos poderiam prever a dimensão do impacto que ele teria sobre o desenvolvimento econômico do Estado. 15 anos depois, os resultados são evidentes. O Porto de Itapuá tornou-se um dos principais ativos logísticos do Brasil, porque nasceu de uma combinação que deveria inspirar o país: planejamento, coragem para investir e segurança para empreender. Nesse contexto, é impossível falar da história do Porto de Itapuá sem prestar uma justa homenagem ao ex-governador Luiz Henrique da Silveira, cuja atuação foi decisiva para viabilizar e implantar este grande empreendimento. Foi sob sua liderança que, em dezembro de 2005, foi lançado a pedra fundamental do então TECOM Santa Catarina, marco inicial do que viria a se tornar o Porto de Itapuá. Seu governo também assegurou investimentos essenciais para a região, como a criação da rodovia SC 415, que conecta o terminal diretamente à BR-101. Além de obras de energia e saneamento indispensáveis à operação portuária.
Luiz Henrique compreendeu, como poucos, que logística e infraestrutura são instrumentos de desenvolvimento e, por isso, deixou um legado que permanece vivo na memória de Santa Catarina. Registro também a contribuição do ex-governador Leonel Pavan, que inaugurou o porto de Itapuá em 2011. Faço um reconhecimento aos idealizadores deste grande empreendimento, os senhores Hildo Batistella, Odelir Batistella, que ajudaram a construir um projeto que hoje orgulha todos os catarinenses. Em tempo, cumprimento o presidente, senhor Ricardo Artem, o Conselho de Administração, a diretoria, os colaboradores e todos aqueles que contribuíram para essa trajetória de sucesso. O Porto de Itapuá demonstra de forma concreta que, quando o poder público cria condições adequadas e a iniciativa privada encontra um ambiente de confiança para investir, os resultados aparecem para toda a sociedade. E é exatamente esse modelo que precisamos fortalecer no Brasil. Santa Catarina conhece bem o valor da infraestrutura. Somos um Estado que produz, transforma, exporta e compete com os mercados mais exigentes do mundo. Mas toda essa capacidade depende de uma logística eficiente. Cada container embarcado representa empresas mais competitivas. Cada navio que atraca representa empregos preservados. Por isso, investir em portos não é investir apenas em obras. É investir no crescimento do Brasil. O Porto de Itapuá também mostra que desenvolvimento econômico pode caminhar lado a lado com responsabilidade ambiental e compromisso social. A participação do terminal nas obras de dragagem da Baía da Babitonga, os investimentos na recuperação da faixa de areia, os programas sociais e culturais desenvolvidos na região e os sucessivos reconhecimentos de sustentabilidade demonstram que crescimento e responsabilidade podem e devem caminhar juntos. Há ainda outro aspecto que merece destaque. O Porto foi eleito pela 10ª vez consecutiva o terminal portuário mais recomendado pelos seus clientes no Brasil. Esse reconhecimento não acontece por acaso. É fruto da eficiência, inovação, gestão profissional e compromisso permanente com a excelência. Como senador por Santa Catarina, acredito que o maior desafio do Brasil não é a falta de empreendedores, não é a falta de capacidade produtiva e muito menos a falta de vocação para competir. Nosso maior desafio é oferecer segurança jurídica, estabilidade regulatória e infraestrutura compatível com o potencial da economia brasileira. E o Porto de Itapuá é a prova concreta de que, quando esses elementos se encontram, toda a cidade colhe os frutos. Que esses 15 anos inspirem novos investimentos, novas concessões, novas parcerias e novas obras estruturantes. Santa Catarina continuará dando exemplos ao Brasil. E o Porto de Itapuá continuará sendo símbolo da capacidade empreendedora do nosso povo, do legado de líderes como Luiz Henrique da Silveira e da força da livre iniciativa para transformar realidades. Meus parabéns e muito obrigado. Registrar a presença do senhor secretário adjunto de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias de Santa Catarina, Ivan Amaral, como também o senhor vereador da Câmara Municipal de Itapuá, do Estado de Santa Catarina, Ademar Ribas do Vale. Parabéns. Senhor diretor-presidente da Associação Terminais Portuários Privados, Almirante Murilo Barbosa. Senhor diretor-presidente do Instituto Brasileiro de Infraestrutura, Mário Povia. Senhor diretor-presidente do Porto de São Francisco do Sul, Cleverson Vieira. É que eu estava lendo ali.
Solicito à Secretaria-Geral da Mesa a exibição de um vídeo institucional. Nascemos para ser conexão. Nossa visão é ambiciosa, mas com inovação que move, tecnologia que transforma e sustentabilidade que conecta o agora com o amanhã. Seguimos firmes para alcançar a posição de maior e mais eficiente terminal de contêineres da América do Sul. Já estamos preparados para ser a porta de entrada dos grandes navios em sua capacidade total. Porque mais do que cargas, movimentamos oportunidades com logística, inovação e parceria. Isso tudo faz parte de quem somos e é isso que fazemos juntos. Movemos riquezas, conectamos negócios, superamos fronteiras. Do Brasil para o mundo, do presente para o futuro. Somos o Porto Itapuá. Concedo a palavra à senhora Vânia de Oliveira Franco, secretária de Articulação Nacional, representando o nosso excelentíssimo senhor governador Jorginho Melo. Senhora requerente dessa sessão solene, senadora Ivete da Silveira, senador Hermes Klein, o nosso fundador do Porto, senhor Odeli Batistella, o nosso CEO, amigo querido, senhor Ricardo Arten, o nosso presidente do Porto de São Francisco, que está aqui, o Cleberton, o meu colega de colegiado, secretário de Portos e Aeroportos, o senhor Ivan Amaral, o prefeito de Itapuá, Jefinho, a Câmara Municipal que está aqui representada pelo vereador. Vejo aqui também o senhor Mário Povia, uma honra tê-lo aqui presente. Senhoras e senhores, é uma honra participar dessa sessão especial no plenário do Senado Federal, em homenagem aos 15 anos do Porto de Itapuá. Celebrar esta trajetória é reconhecer um empreendimento que em apenas uma década e meia tornou-se referência de eficiência, inovação e competitividade logística. Desde o início de suas operações em junho de 2011, o Porto de Itapuá consolidou-se como um dos mais importantes terminais brasileiros de movimentação de contêineres e como uma referência na América Latina. A localização do porto no litoral norte catarinense é um de seus grandes diferenciais. Situado entre regiões altamente produtivas, o terminal atende importadores e exportadores dos mais diversos segmentos. Integrado à Baía da Babitonga, dispõe de condições naturais favoráveis à navegação com águas calmas e profundas, que permitem a atracação segura de grandes embarcações, acompanhando a evolução do comércio marítimo internacional. O Porto de Itapuá também nasceu como um projeto planejado para o futuro, implantado fora do perímetro urbano e conectado diretamente à BR-101, está inserido em uma área de 12 milhões de metros quadrados, definida pelo plano diretor do município, para receber empreendimentos complementares. É uma estrutura que gera empregos, atrai investimentos, impulsiona cadeias produtivas e amplia oportunidades para Santa Catarina e para o Brasil. Os resultados recentes confirmam a consistência dessa trajetória. Em junho de 2026, o Porto de Itapuá registrou o maior volume mensal de movimentação desde o início de suas operações, com mais de 74 mil contêineres movimentados.
foram mais de 21 mil contêineres importados, mais de 14 mil exportados e mais de 15 mil movimentados em operações de transbordo, com a atração de 62 navios no período. No primeiro semestre de 2026, o terminal movimentou 412 mil contêineres. Esses números traduzem a crescente integração de Santa Catarina com os mercados internacionais. A China se destaca como principal destino das exportações e principal origem das importações, enquanto Estados Unidos, Itália, Colômbia e Egito também integram essa importante rede comercial. O êxito do Porto de Itapuá insere-se em um cenário mais amplo de fortalecimento da infraestrutura portuária catarinense. Esses resultados demonstram que a infraestrutura portuária é uma agenda de Estado. Investir em portos, ferrovias, rodovias e acessos logísticos significa fortalecer a indústria, o agronegócio, o comércio e os serviços. Significa reduzir custos, gerar empregos e ampliar a presença brasileira no mundo. Nesta esteira, o governo de Santa Catarina e o Porto de Itapuá firmaram uma parceria público-privada para transformar a Baía da Babitonga em um dos melhores acessos portuários do Brasil. Ao homenagear os 15 anos do Porto de Itapuá, homenageamos também os seus trabalhadores, investidores, gestores, parceiros públicos e privados e toda a comunidade que contribui para transformar um projeto visionário em uma referência nacional. Que esta data renove o compromisso de Santa Catarina e do Brasil com uma infraestrutura moderna, integrada e preparada para os desafios do futuro. Parabéns ao Porto de Itapuá pelos seus 15 anos de história, trabalho e contribuição decisiva para o desenvolvimento do nosso estado de Santa Catarina e do nosso país. Muito obrigada. Tenho o prazer de registrar a presença da senhora Sônia Clã, esposa do senador Hermes Clã. Concedo a palavra ao senador Espiridão Amin remotamente. Obrigado. Não sei se estou sendo ouvido. Presidente, bom dia. Estou sendo ouvido? Sim. Muito obrigado pela palavra. Sendo ouvido. Quero cumprimentá-la respeitosa e efusivamente por presidir esta sessão que marca um momento muito especial na história da logística brasileira e, particularmente, na logística de Santa Catarina e, mais especialmente ainda, neste sítio que Deus planejou com uma generosidade, uma beleza extraordinária. A Baía da Babitonga é, como Vossa Excelência acaba de ressaltar, um espaço incrível na geografia brasileira. Não é à toa que lá por 1504, o L'Espoir aportava nessa baía, nesse sítio, sob o comando do francês que o comandava, e trazia para o Brasil a informação da existência deste sítio espetacular. Daí o nascimento do Porto de São Francisco,
que data, pelo menos em termos de história, e data remonta a 1504, e ainda hoje representa para Santa Catarina um patrimônio inestimável. Mas a Bahia pede e reclama muito mais do que isso. E aí o visionário empresário Hildo Batistella resolveu nos oferecer a segunda grande empresa e o grande empreendimento do que é hoje o Porto de Itapoá. Seus primeiros movimentos foram realmente muito bem reportados aqui, e ao mencionar o seu nome eu não estou excluindo nem aqueles que o inspiraram, dele participaram, das suas atuações participaram, e hoje estão aí celebrando, tanto de parte da iniciativa privada, quanto de parte do poder público, pela sua iniciativa, governo do estado, prefeitura municipal, município de Itapoá, a sua própria história, e a participação do poder público catarinense. E coube, por isso que eu falei que a cumprimentava duplamente, coube ao governador Luiz Henrique da Silveira dar os passos práticos, iniciais, para que esta realidade se consumasse. Na verdade, os 15 anos não se limitam aos 15 anos. Eles vêm por todos os procedimentos que antecederam o início da sua atividade e são o fundamento do futuro que nos espera. A atuação do ex-governador Luiz Henrique da Silveira tem que ser ressaltada, a do ex-governador Pavão, como frisou o senador Hermes, vem em muito boa hora, mas cada um dos catarinenses é torcedor. Nós todos somos torcedores desta iniciativa que pode parecer romântica no seu início, mas, na verdade, é de grande sentido político e econômico. Para a região, é, sem dúvida alguma, uma aposta cujo desenvolvimento e cujo aprimoramento não param. O Porto tem que se modernizar, tem que se capacitar cada vez mais. Eu conheci recentemente a praticagem do Porto de São Francisco. Aquilo mostra o que é evolução tecnológica, porque fazer a praticagem de uma máquina de 300 mil toneladas, cuja reação ao comando não é instantânea como de um veículo, por exemplo, rodoviário, de 2 toneladas, é um veículo, né? Um navio de 300 mil toneladas representa um gigante cujas ações e reações ainda enfrentam correntes marítimas, situações climáticas, enfim, os segredos do mar. Essa visita que eu recentemente fiz mostra o desenho do nosso futuro. O transporte de carga com valor agregado, que é uma referência catarinense, e, acima de tudo, a vocação para o mar. Não é à toa, e aí me dirijo aos dirigentes, aos empresários, aos investidores, aos trabalhadores, não é à toa que a nossa bandeira é a única bandeira de Estado brasileiro que tem uma âncora na sua estampa. Isso significa que a nossa vocação é o mar. E iniciativas como esta, pioneiras, que enfrentaram dificuldades próprias do pioneirismo e também enfrentaram parceiros, como no caso o ex-governador Luiz Henrique da Silveira e os governos que se sucederam, que têm sido, de uma forma ou de outra, estimulados a compreender
que nós somos um hub muito especial em matéria de logística e especialmente de navegação no Brasil. Transporte marítimo, comércio exterior e atividade relacionada com o mar tem tudo a ver com Santa Catarina e é dentro desta celebração ampla que se inserem os 15 anos de atuação exemplar da gestão do Porto de Itapoá. Quero cumprimentá-la pela iniciativa desta sessão, cumprimentar a todos os que puderam estar presentes, que não é o meu caso, mas estou aí como torcedor abnegado e sincero desta iniciativa. Estou aí para aplaudir e para me colocar à disposição, como já o fez o nosso querido colega Hermes Klan, e todos nós que amamos Santa Catarina, temos que ver no Porto de Itapoá uma demonstração da afirmação do nosso Estado no cenário nacional, tanto do ponto de vista político, quanto do ponto de vista econômico e social. Parabéns, viva o Porto de Itapoá, viva o nosso Estado de Santa Catarina e parabéns pela iniciativa. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Jefferson Garcia, prefeito do município de Itapoá. Muito bom dia. Quero cumprimentar a senhora senadora Ivete Apio da Silveira, senador Hermes Klan, senador Esperidião Ami, de participação remota, representando o nosso governador do Estado, a senhora Vânia Franco, o senhor fundador do Porto Itapoá, o senhor Odelir Batistella, o senhor Ricardo Arten, demais autoridades, representantes do setor portuário, empresários, senhoras e senhores. Na condição de prefeito municipal de Itapoá, Santa Catarina, é uma honra ocupar aqui esta tribuna do Senado Federal para celebrar os 15 anos do Porto Itapoá. Uma história de visão, coragem e trabalho que transformou para sempre o destino do nosso município, na divisa com o Paraná, no litoral norte de Santa Catarina. Quero agradecer imensamente à senadora Ivete e os senadores que aprovaram esse requerimento para promover esta justa homenagem, esta sessão especial que reconhece um empreendimento fundamental para Santa Catarina e para o Brasil. A história de Itapoá e do Porto caminham juntas. O Porto nasceu de uma cidade de vocação balneária, de turismo de praia, e ajudou a construir uma nova realidade econômica e social, criando oportunidades para milhares de famílias. O PIB de Itapoá mais que quintuplicou desde a chegada do Porto Itapoá. Hoje, o Porto Itapoá é o maior porto de Santa Catarina e o segundo e o maior do Brasil em movimentação de contêineres, referência em eficiência, inovação e sustentabilidade. Esse sucesso só foi possível graças à visão de seus idealizadores e fundadores, o senhor Hildo Batistella e o senhor Odelir Batistella, que acreditaram no potencial da Baía da Babitonga, do nosso lado de Itapoá, e ajudaram a escrever um dos capítulos mais importantes da logística nacional. Também destaco a importância do saudoso estadista, o governador Luiz Henrique da Silveira, cuja visão de futuro contribuiu para impulsionar grandes transformações em Santa Catarina, como o Porto Itapoá. O resultado desse desenvolvimento são evidentes. Segundo o IBGE, Itapoá está entre as 5 cidades que mais crescem no Brasil. O Porto gera aproximadamente 2.000 empregos diretos e mais de 5.000 empregos indiretos na região. Fortalece a economia e amplia as oportunidades para a nossa população.
Mas o crescimento exige planejamento. Por isso, defendemos um modelo que une desenvolvimento econômico e qualidade de vida. A Itapoá balneária e a Itapoá portuária, como sempre costumo falar, não competem entre si. Elas se complementam. Somos uma cidade de vocação balneária, mas também privilegiada por um calado natural, mas também que nos confere uma extraordinária vocação portuária. Uma gera emprego e renda, enquanto a outra preserva a nossa identidade, nossas praias e nossa qualidade de vida. Um dos maiores exemplos desta cooperação foi a dragagem de aprofundamento do canal para a entrada dos grandes navios. Os sedimentos da areia da Baía da Babitonga permitiram recuperar cerca de 8 quilômetros das nossas praias, uma obra inédita desse tipo já realizada no Brasil, o reaproveitamento da areia. Resultado da união entre o Porto Itapoá, o Porto de São Francisco e o município de Itapoá. Temos orgulho de dizer que somos uma cidade do Porto Limpo, praias preservadas e das águas mais quentes do sul do Brasil. Finalizando, eu quero parabenizar a todos os trabalhadores, operadores, diretores, conselheiros, ex-presidentes, todos que já contribuíram. E, em nome do atual presidente Ricardo Duarte, eu quero parabenizar toda a equipe do Porto Itapoá por essa trajetória de sucesso ao longo dos 15 anos. Celebrar os 15 anos do Porto Itapoá é reconhecer que uma grande obra se mede pelo impacto positivo que gera na vida das pessoas. E eu aproveito para fazer um convite. Conheçam Itapoá, nosso litoral norte de Santa Catarina, uma cidade acolhedora, de belas praias, naturezas exuberantes, onde temos os mais modernos complexos portuários do país. O Porto Itapoá é gigante. Vida longa ao Porto Itapoá. Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Ricardo Duarte, CEL do Porto de Itapoá. Inverter para esse lado agora, um pouquinho. Excelentíssima senhora senadora Ivete, presidente dessa sessão especial, em nome do Porto Itapoá, eu agradeço a Vossa Excelência pela essa bela homenagem que a senhora tem feito. Propor essa homenagem para a gente, de fato, é um orgulho, e o reconhecimento de que tudo que foi feito há mais de 15 anos atrás, nós iniciamos as operações há 15 anos atrás, mas esse projeto é muito mais antigo. O que foi feito há mais de 15 anos atrás, esse reconhecimento só mostra que quando a parte pública, junto com a parte de empresários, realmente funciona, quando a gente consegue olhar para frente, aposta, e nosso povo catarinense é forte, nosso povo catarinense é trabalhador, e não tinha como dar um resultado diferente do que tem dado. Nós estamos agora na nossa 4ª fase de expansão, vamos falar um pouquinho do passado, mas a gente já está prestes a anunciar a nossa 5ª fase de expansão. A fazer essa breve introdução, gostaria também, me permitir, homenagear, de uma forma bem clara e transparente, a memória do saudoso Luiz Henrique da Silveira. O legado dele é pujante, o legado dele é vivo, a visão de futuro que espelhava lá no passado, a gente consegue continuar trabalhando com os mesmos ideais, com os mesmos valores. A defesa do desenvolvimento de Santa Catarina, que era efetivamente o seu pilar número 1, também é o nosso pilar número 1. Um Estado que acredita na força da infraestrutura, um Estado que acredita na iniciativa privada e na capacidade das pessoas de transformar sonhos em realidade. Cumprimento aqui o senador Esperião de Amin, o senador Hermes Klan, todos em nome deles, logicamente todos os outros senadores que aqui estão presentes. Saúdo também a dona Vânia Oliveira Franco, secretária especial da Articulação Nacional, junto
com o secretário de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Ivan, diretor Lucas, aqui todos representando o governador Jorginho Melo, e em nome da secretária Vânia, saúdo todos os representantes do governo de Santa Catarina. Cumprimento também aqui o prefeito de Itapoá, Jefinho, seu nome também, todos integrantes aqui da comitiva, da administração municipal e de todos os municípios. Registro aqui o meu agradecimento aos deputados estaduais de Santa Catarina, aos vereadores de Itapoá, às demais autoridades presentes e também todos os representantes que nos honram com a sua presença. Tenho aqui também os diretores da nossa empresa, que estão representando 2.100 colaboradores atualmente. Estamos falando um pouquinho do passado, mas são eles que vão me ajudar a tocar o futuro dessa empresa por mais 15, por mais 30, por mais 50 anos. Dirijo um cumprimento muito especial aos membros do Conselho de Administração do Porto Itapoá, aos acionistas APM Terminals, BRZ, junto com a família Batistella formando a Porto Invest. E, sem dúvida nenhuma, deixo aqui o meu reconhecimento aos senhores Hildo Batistella, Odelir Batistella, que são os idealizadores desse empreendimento. Essa homenagem que está sendo feita ao Porto Itapoá, a gente também homenageia a coragem desses dois empreendedores. Senhoras e senhores, hoje é um dia muito feliz. É um dia feliz, me sinto muito feliz e muito orgulhoso. E se eu me sinto assim, eu gostaria de colocar na pele, no coração de quem está representando todo esse projeto, o sucesso desse projeto, que é o seu Odelir, o seu Hildo, que não pôde estar aqui, infelizmente, mas certamente o seu Odelir passará essa mensagem para ele. É uma felicidade imensa saber que todo aquele fruto daquele desenvolvimento, daquele sonho, passado por um desenvolvimento de negócio, passado por uma implantação de um terminal de contêiner, pulando e passando por várias fases de dificuldade, sim, quando a gente emenda um terminal, quando a gente cria um terminal de contêineres num local que não tinha vocação portuária, de fato era apenas um sonho. E ele se tornou realidade. Hoje nós somos o terceiro maior terminal de contêineres do país, o segundo maior porto de contêineres do país, e nós temos uma honra e uma responsabilidade imensa em continuar transformando Santa Catarina, criando capacidade para os exportadores e os importadores para poder utilizar o porto. Porto é porta, nós somos apenas uma passagem, nós criamos capacidade. Normalmente as pessoas pensam que o porto simplesmente movimentam caixinhas. Não, nós desenvolvemos infraestrutura nacional. E é nesse tema que a gente procura efetivamente contribuir com a grandeza na geração de valor, criação de emprego, geração de renda do estado de Santa Catarina. Aqui fica o meu agradecimento muito especial também a todos aqueles que passaram por esse sonho. O início foi muito difícil, muitas conversas que precisavam ser retiradas do papel e transformadas em realidade. Nós temos aqui uma atração muito grande durante desses 15 anos para passar esse sonho para a realidade e, além disso, transformar aquilo que nós começamos numa fase de ramp-up, de movimentação, uma fase de consolidação desse volume para uma fase de expansão do nosso terminal. E aonde nós queremos chegar? Justamente em ser o maior, o mais eficiente e o mais seguro terminal de contêineres da América do Sul em 2040. E temos um plano para isso, senadora. O nosso plano é continuar com esse espírito empreendedor, esse espírito de acreditar efetivamente no estado de Santa Catarina, nas pessoas que estão ali e, logicamente, fazer com que o estado fique no lugar que tem que ficar, no topo das operações portuárias. Deixo aqui o meu abraço para todos vocês que participaram dessa história, que efetivamente tiveram pelo menos um pouquinho, né, da participação. Esse pouquinho, vocês podem ter certeza que viraram, essa sementinha, ela virou frutos extremamente frutíferos. E olha, eu vou dizer para você, esse terminal é ponta. Eu já participei, já tive a oportunidade de liderar vários terminais no Brasil, mas como Porto Itapoá não existe. Pessoas que querem crescer, pessoas engajadas, líderes, inspiradores, transformadores e inovadores que, sem dúvida nenhuma, vão nos ajudar a chegar nessa nossa visão
de ser o maior, o mais eficiente e o mais seguro terminal de contêineres. Deixo meu abraço especial à senadora Ivete, que propôs essa homenagem muito bonita. Me sinto muito orgulhoso, mas da mesma forma muito humilde, porque a gente sabe do serviço e da responsabilidade de continuar levando o Estado de Santa Catarina para o topo. Um abraço a todos, muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor Odelir Batistella, fundador do Porto de Itapoá. Agradeço a excelentíssima senhora senadora Ivete da Silveira pela iniciativa de realizar esta sessão especial em homenagem aos 15 anos do Porto de Itapoá. Cumprimento os senadores Espiridião Amin e Hermes Klan e, em seus nomes, os demais congressistas presentes. Cumprimento a secretária de Articulação Nacional, Vânia de Oliveira, secretário de Portos, Ivan Amaral. Cumprimento o prefeito de Itapoá, Jefferson Garcias, em seu nome toda a administração municipal. Cumprimento os deputados estaduais, vereadores de Itapoá, as demais autoridades parceiras, colaboradores e convidados presentes. Recebo essa homenagem com profunda gratidão, humildade e emoção. Há mais de 2 décadas, sonhávamos em construir um porto em uma cidade que não tinha tradição portuária. Acreditamos no potencial de Itapoá quando poucos imaginavam que ela se tornaria um dos principais polos logísticos do Brasil. Desde o início, tivemos a convicção que era possível transformar este sonho em realidade. Enxergamos na Baía de Babitonga, em Itapoá, uma oportunidade única para criar um empreendimento capaz de contribuir para o desenvolvimento da região e do país. Começamos com um sonho, uma visão de longo prazo e muita determinação para transformar um projeto ousado em realidade. Enfrentamos ao lado de muitas pessoas inúmeros desafios para transformar esse projeto em realidade. Aprendi que grandes realizações exigem coragem para olhar além do presente, perseverança para superar obstáculos e confiança no futuro. Sempre soube que o Porto de Itapoá jamais seria uma conquista individual. Agradeço aos sócios, investidores e parceiros que acreditaram nesse projeto desde o primeiro momento. Agradeço aos gestores públicos das esferas municipal, estadual e federal que, ao longo dessa caminhada, tomaram decisões importantes para tornar esse sonho possível. Reconheço que a parceria entre iniciativa privada e o poder público foi essencial para chegarmos até aqui. Faço um agradecimento muito especial a todos os colaboradores que ajudaram a construir a história do Porto de Itapoá. Tenho convicção de que o maior patrimônio desta empresa sempre foram as pessoas. Reconheço a dedicação, o talento e o compromisso de cada profissional que fez parte dessa trajetória. Temos muito orgulho de ver um sonho tornar-se um dos maiores e mais eficientes terminais de contêineres do Brasil. Ver Itapoá consolidado como referência logística nacional é uma das maiores satisfações da minha vida. Sinto orgulho por tudo o que construímos junto ao longo desses anos. Sempre acreditei que um porto não movimenta apenas cargas.
Acredito que um porto movimenta oportunidades, gera empregos, impulsiona o desenvolvimento e transforma a vida de pessoas. Tenho a alegria de ver que este projeto contribuiu para o crescimento de Itapuá, de Santa Catarina e do Brasil. Continuo acreditando no futuro do Porto de Itapuá. Tenho confiança que a empresa continuará crescendo, inovando e contribuindo para o desenvolvimento do nosso país. Acredito que os melhores capítulos dessa história ainda estão por ser escritos. Divido essa homenagem com todos os que caminharam ao meu lado ao longo dessa trajetória, colaboradores, clientes, parceiros, comunidade e poder público. Acredito que esses 15 anos celebram muito mais do que uma empresa. Celebram um sonho que se tornou realidade graças ao trabalho, a perseverança e a união de muitas pessoas. Agradeço novamente ao Senado Federal por essa homenagem e dedico esse reconhecimento a todos que ajudaram a construir a história do Porto de Itapuá. Senadora Ivete, meu irmão e idealizador fundamental desse empreendimento, não teve a condição física de estar aqui presente, mas pediu para que eu lesse para a senhora o seguinte: prezada senhora, recebo com profunda gratidão a homenagem prestada ao Porto de Itapuá por meio da sessão realizada no Senado Federal em celebração aos seus 15 anos de história. Essa homenagem representa o reconhecimento de uma história, de uma trajetória construída com trabalho, perseverança e confiança de muitas pessoas que acreditaram no potencial do Porto de Itapuá desde a sua idealização. Aproveito essa oportunidade para registrar meu especial reconhecimento ao ex-governador e ex-senador Luiz Henrique da Silveira, que teve a sensibilidade de ouvir os idealizadores deste projeto, a compreender sua importância para o desenvolvimento de Santa Catarina. Seu apoio e sua visão foram decisivos para que um sonho pudesse se transformar em realidade. Da mesma forma, agradeço Vossa Excelência pela iniciativa de promover esta homenagem que valoriza não apenas aos 15 anos do Porto de Itapuá, mas todos aqueles que contribuíram para a construção dessa história. Receba meus sinceros agradecimentos pela deferência concedida ao Porto de Itapuá e por reconhecer a importância desse empreendimento para Santa Catarina e para o Brasil. Com minha sincera gratidão e elevada consideração. Hildo José Batistella, idealizador do Porto de Itapuá. Muito obrigado. Para quem não conhece, quero apresentar
o nosso senador Marcos Ponte, o astronauta. E ele está aqui com uma comitiva de Roma, que é um coral do Papa, e cujo maestro é brasileiro. Então, uma salva de palmas para esse coral. Eles querem cantar, não? Posso pedir para eles virem aqui na frente? Pode. Uhum. Eu vou fazer isso lá. Por gentileza. Ele quer pedir para vir aqui na frente. Quero registrar também que é um fato inédito, é a primeira vez que este coral vem ao Brasil. Atrapalhou. Que o coral vai nos brindar com uma música. Muito obrigada, belíssima apresentação. Ele quer a palavra. Comunico que o senador... Concedo a palavra ao senador Marco Ponte. Senadora, antes de mais nada, eu gostaria de agradecer muito por essa oportunidade de trazer esse coral dentro de uma sessão que a senhora tem conduzido. Aliás, parabéns pela sessão, um tema bastante relevante, mas eu fiz questão de trazê-los aqui para conhecer o nosso Senado e também para que o Senado os conheça, né? Nós tomamos aqui decisões que afetam o país inteiro e é sempre bom trazer uma luz, né, para que as nossas ideias e pensamentos e decisões sejam sempre positivas para todos, né? Então, muito obrigado, né? Eu espero que também os garotos tenham gostado, né? Os garotos e os adultos aqui tenham gostado e depois eu vou levar o maestro para a senhora conhecer também. Obrigado.
Neste momento, o Senado Federal faz a entrega de uma homenagem ao representante do Porto de Itapoá, senhor Ricardo Artem, pelos 15 anos em que o Porto contribuiu com o desenvolvimento econômico e logístico do Brasil, sendo referência em eficiência, inovação e sustentabilidade. O Porto de Itapoá fortalece a competitividade do comércio exterior brasileiro, gera oportunidades e impulsiona o progresso do país. Convido o senhor Ricardo Artem para se dirigir à frente da mesa para o recebimento da homenagem. Cumprida a finalidade desta sessão especial do Senado Federal, agradeço às personalidades que nos honraram com sua participação. Está encerrada a presente sessão. A educação domiciliar deve ser regulamentada no Brasil? E por que atualmente a matrícula na escola é obrigatória? O professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, e o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, Carlos Vinícius Reis, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo.
TV Senado Live, nesta sexta, 9 horas da manhã. De cada 10 pessoas que presenciam atos de agressão contra a mulher, 7 são crianças. A maioria delas, filhos e filhas da vítima. Essa violência tem que acabar. Acolha, denuncie, ligue 180. Meu nome é Ginalva, eu sou repórter da TV Senado desde 2005. No dia a dia normal, eu acompanho a atividade legislativa. Vejo lá minha pauta, o que eu vou fazer no dia. A gente acompanha os debates, uma comissão, acompanhar um plenário. Qual é o papel do repórter depois de acompanhar tudo isso? É tentar traduzir da forma mais simples e mais imparcial para que quem nos assiste em casa possa entender o que está acontecendo. Por aqui passa a história política do Brasil. E assim, momentos bons e momentos ruins, mas momentos que fazem parte da história. Não tem como a gente mudar isso. E é um privilégio. Eu me sinto privilegiada de poder estar acompanhando isso tudo aqui de perto. A propaganda do Estado Novo valoriza o trabalho de tal maneira que o DIP aconselha a mudança de versos do samba de carnaval Bonde de São Januário para adequar a letra aos novos tempos. Os autores, Ataúfo Alves e Wilson Batista, substituem então a tradicional figura do malandro carioca por um trabalhador feliz e responsável. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Eu convivo com a minha tia. Ela é surda e analfabeta. Ela não fala Libras. Ela criou a comunicação própria dela. Ela faz em sinais, aí a gente meio que entende, sabe? Muitas vezes uma pessoa com deficiência auditiva chega em um mercado, né, ou em qualquer situação e não tem ninguém para atendê-lo de uma forma correta. Eu já tive um colega de trabalho, esse ano ainda, e eu me senti até mal por não saber, não conseguir me comunicar com ele. E eu via que todo mundo também tinha essa dificuldade em ter essa comunicação. Diploma na mão. Nós não podemos recuar nesse debate. Declaro aberta a 7ª reunião da Comissão Senado.
Segundo o IBGE, em 2022, o número de pessoas com deficiência no Brasil ultrapassava os 14 milhões. Mais de 2,5 milhões com alguma dificuldade para ouvir. Então, a minha mãe, quando estava gestante, né, de mim, ela teve a rubéola e aí, no momento do meu nascimento, eu nasci perfeita, mas eu era surda. Então, com a questão que eu fui me desenvolvendo, eu fui estudando, aprendendo Libras. Eu aprendi Libras, de fato, eu quando pequena não sabia nada, né? Então, assim, foi com a vida. Eu aprendi, de fato, com 12 anos a Libras. Então, agora eu vejo a comunidade aumentando com os intérpretes, os ouvintes, e eu vejo isso como muito importante. A minha mãe é uma pessoa ouvinte. Estava grávida, durante a gestação ela foi acometida de sarampo. E aí eu nasci. Fiquei internada um período, melhorei. Depois, no período da escola, eu tinha muita dificuldade de comunicação com os alunos, com os professores, porque na escola não tinha intérpretes, então era muito difícil, foi um período de muito sofrimento e de exclusão. À medida que eu ia crescendo, eu consegui ser matriculada no CEAL. E aí, com a aquisição da língua de sinais, o mundo foi se abrindo para mim, porque eu fui aprendendo, eu fui tendo acesso aos conteúdos, isso foi maravilhoso, foi uma mudança na minha vida. Experimenta ouvir um jornal sem áudio, sem nenhuma legenda. Isso é se colocar no lugar de uma pessoa surda. Então, assim, ele tentar entender o que está sendo passado ali, sem que a comunicação chegue a ele. Então, assim, sempre pensar, ter empatia em relação a isso. Acho que a empatia é o que vai gerar uma melhora da nossa sociedade. Às vezes eu tenho que usar a leitura labial, para mim é muito difícil, para tentar entender isso, é muito difícil, eu não consigo captar muito bem essas microexpressões labiais, e aí é difícil de acompanhar. Eu já tive problemas, principalmente na área jurídica, não tinha intérprete, eu procuro colegas da área, que a maioria trabalha no sistema voluntário, não é um trabalho profissional. Por isso é muito importante que a gente tenha uma organização profissional para que atenda a questão de ética, para que tenha um servidor da área para ir. Teve uma situação no meu escritório, chegou um deficiente auditivo que tinha cometido um crime e ele lutou para me explicar a situação e eu não consegui entender nada. Então teve que vir um familiar para poder me explicar, ele passar para o familiar para me explicar. Então por isso eu digo que a importância, independente da profissão, independente do que a pessoa faça, tem essa necessidade de aprender Libras para poder estar se comunicando com quem necessita. Eu passei num concurso do GDF há um tempo atrás. Eu fui quase reprovado. Por causa do atendimento, trabalhar com crianças, me perguntaram, como você vai trabalhar? Mas se eu trabalhar com crianças surdas, eu vou conseguir trabalhar. O médico queria me reprovar, dizendo que como surdo isso seria muito difícil. Tem outros grupos. Pessoas autistas, na hora da perícia, são reprovados também. Já tivemos problemas com questões de segurança para fazer um BO na polícia, mas pedem que entre em contato por telefone. Eu, como surdo, preciso presencialmente. Então, tipos dessas questões são obstáculos para nós, pessoas surdas. Nós estamos na Central de Interpretação de Libras, um serviço do governo do Distrito Federal que dá apoio às pessoas surdas. A Secretaria da Pessoa com Deficiência tem esse setor chamado Central de Interpretação de Libras, Língua Brasileira de Sinais, para atender pessoas surdas em órgãos públicos, concessionários de serviços públicos, tanto presencialmente aqui, como também marcando previamente na agenda, em loco, indo até o local, então, fazendo a intermediação entre a pessoa ouvinte e a pessoa surda, fazendo essa
interpretação em língua brasileira de sinais, na versão português, quando o surdo estiver sinalizando, e na versão sinalizada, quando a pessoa ouvinte estiver falando. O Warberson trabalha aqui na Central de Interpretação de Libras e a gente vai saber dele agora como é que começou e quando começou a história dele com a língua brasileira de sinais. E às vezes nós temos surdos aqui que utilizam da gesticulação, dos gestos para se comunicar. E aí eu, como surdo, consigo compreender melhor ele. E aí a presença do tradutor e intérprete faz então essa ponte. E a gente então auxilia para que o entendimento se faça para aqueles que às vezes nem têm ainda a aquisição na língua brasileira de sinais. Então, a língua brasileira de sinais é o meio de comunicação da maioria dos surdos. E aí nós acompanhamos muito eles em locais públicos. E a Central, ela tem um grande valor na vida dessas pessoas. Os intérpretes não estão em todos os locais, né? Então, às vezes, a gente chega no local e a gente não consegue ali interagir. Se tivesse intérprete, tivesse pessoas fluentes em Libras em outros locais, isso daria maior acessibilidade, maior possibilidade da gente participar igualmente. Caso que o surdo é um réu e aí precisa de um tradutor e intérprete para que ele possa fazer a sua defesa. E ali a gente age então como instrumento de acessibilidade comunicacional. E é isso que a Diretoria de Comunicação Acessível é responsável por então conectar os órgãos públicos, a secretaria através desse profissional ou a própria pessoa surda vem aqui requerer os nossos serviços. Bom, meu nome é Adriana, esse é meu sinal na comunidade surda. Eu venho aqui em busca do atendimento do intérprete, né? Exatamente, para marcar exame, consulta. Eu, por ser uma pessoa deficiente auditiva, tenho essa dificuldade e a comunicação acaba fluindo mais com o intérprete fazendo a mediação. Sim, é muito difícil a comunicação, né? Por exemplo, eu chego no médico, chama lá meu nome, eu fico lá perdida, como que eu vou saber que me chamou, né? Sendo que ele fez a voz, mas assim, não teve acessibilidade às vezes de um telão com o meu nome ou que alguém soubesse Libras. Então assim, acho eu que seria obrigatório, né, nesses atendimentos, no momento que a gente chega no médico, aí ele também está usando a máscara. Então assim, a dificuldade é muito grande. Essas pessoas precisam ser vistas não só como algo isolado, mas elas fazem parte. Elas existem, a gente pode não vê-las tanto, mas estão aí, essas pessoas estão ao nosso redor. E quando a gente se depara com alguém assim, que tem essa deficiência, a gente precisa saber como lidar, porque a gente não é ensinado. Então, acho que o ensino é essencial. Eu tive o primeiro contato com a língua no ensino médio. Eu tive uma matéria específica sobre Libras. E agora, na faculdade, nesse semestre, eu peguei uma matéria optativa online de Libras. Não sou fluente ainda em Libras, né, mas eu pretendo. E me ajuda também, eu sou enfermeira, eu preciso me adaptar aos pacientes que eu vou atender. A escola não tinha preparo para receber esses alunos. Eu acredito que hoje, com o uso da inteligência artificial, tudo pode melhorar, pode ter uma estratégia bacana para que esses alunos se entreguem, entendeu? Então, eu acredito que isso faça muito sentido hoje. Na minha escola fundamental, do ensino fundamental, tinha uma sala do EJA que são várias pessoas com deficiência e lá tinha 2 pessoas com deficiência auditiva. E aí, uma vez eles vieram lá na sala ensinar algumas coisas pra gente, então eu sei dar oi. E foi isso. Atualmente, aqui no Distrito Federal, temos 2 escolas bilíngues. Uma escola bilíngue em Taguatinga e outra aqui no Plano Piloto, e que tem um trabalho que desenvolve desde as séries iniciais até o ensino médio e oferece o EJA também. Então, a gente precisa o quê? Ter mais grupos parceiros, escola, o UNB. Muitas famílias
significa para esses alunos aqui uma escola bilíngue? Uma escola bilíngue é uma escola que eles podem se comunicar por meio da primeira língua deles, que é a língua de sinais. Então, todo o conhecimento, todos os conteúdos, todas as disciplinas são ministradas por meio da Libras, que é a primeira língua do estudante surdo. Então, desde o momento que eles chegam ali na portaria, eles já são cumprimentados em língua de sinais. Todos os nossos servidores, eles se comunicam por meio da Libras e todos os meus professores ou são surdos ou são bilíngues. Quando eu vim aqui na escola a primeira vez, que eu vi muitas pessoas sinalizando, muitos surdos, pessoas com deficiência auditiva, eu fiquei impressionada, fiquei muito feliz. Eu comecei a escolher os amigos, a ter contato com esses amigos, me divertia mais, brincava mais, era mais divertido, foi muito mais legal. Quando você conversa com os pais, o desenvolvimento deles? Eles falam de mudança de comportamento, né? Então, aquela criança que era tida como mais tímida, como mais retraída, como a criança que acabava não participando de outras atividades, as famílias percebem essa mudança de comportamento em casa e é muito comum a gente ouvir esse tipo de relato. Há mais de 2 décadas, temos a língua brasileira de sinais. Além de regulamentada, a profissão de tradutor e intérprete de Libras. Eu, como pessoa surda, eu digo, percebam, às vezes, esse sofrimento que nós passamos, as lutas que nós travamos pela falta de comunicação. Agora, com a lei aprovada em 2002, a Lei da Língua Brasileira de Sinais, faz com que a língua de sinais traga a felicidade para nós através da conquista dessa língua e desse profissional atuando. Eu sou professora de Libras infantil e os meus alunos ouvintes, são ouvintes. Então, assim, eu ensino eles de uma maneira básica, uma maneira didática. É importante que eles também aprendam em casa, por exemplo, a pedir para ir no banheiro, com gestos básicos, né? Já pensando no futuro, uma comunicação com a inclusão. Então, é muito importante. Assim, eu não tive tanta dificuldade no aprendizado da Libras, mas porque é o que eu falo para todo mundo que me pergunta, é difícil a Libras? Eu falo assim, não é difícil. A Libras, ela é como uma língua, ela tem suas diferenças. Libras é muito fácil. Libras é muito fácil. Mas precisa aprender, precisa se comunicar adequadamente, não pode desprezar, desconhecer os instrumentos da língua, porque eu amo essa língua. Mas a maioria dos ouvintes sabe muito pouco, eles sentem dificuldade em aprender Libras. São poucas pessoas que sabem Libras. A maioria das pessoas que não são surdas, elas ficam só na língua portuguesa e não conhecem Libras. Quando essa escola abriu, que eu vim aqui para ver se tinha vaga, foi uma coisa assim maravilhosa para nós, que a gente percebe mudança na Mirella. A Mirella, ela tem se desenvolvido muito bem, isso me traz orgulho. A gente tem estudantes que chegaram aqui sem sinalizar absolutamente nada, que não se comunicavam em casa, não se comunicavam com colegas, não se comunicavam com ninguém. E aí, a partir do momento que chegou aqui, com 6 meses, 7 meses, ver esse estudante que não sabia nada de língua de sinais, que nunca teve acesso ao português, porque português não é uma língua acessível para o surdo, esse estudante estar se comunicando com os outros, conversar, dizer o que quer, o que gosta, o que planeja para o futuro, essa coisa da perspectiva do futuro, isso para a gente assim não é impagável, né? Não existe nada que supere. É uma adaptação, né? Até você entender o que significa cada sinal, o que eles querem que você faça, é complicado. Mas depois que você pega, é tão prazeroso, porque você fala, caramba, eu realmente estou conversando com ele, eu realmente estou entendendo o que ele quer me dizer. A Libras entrou na minha vida na minha primeira experiência como professora regente numa sala. Sou formada em ciências biológicas e quando eu entrei para dar aula de biologia, eu tinha algumas turmas que eram inclusivas. E essas turmas me despertou o interesse em aprender a língua brasileira de sinais. Eu era pequena, eu estudava na escola em Taguatinga, aqui numa cidade satélite próxima
aqui. E aí eu mudei para a Suécia acompanhando minha família. Lá não é a língua brasileira de sinais, é uma outra língua de sinais, a língua sueca. E eu tive aquela dificuldade, né? Precisei aprender uma nova língua de sinais. Quando eu mudei, e quando eu voltei ao Brasil em 2022, aí eu voltei para a escola, voltei para Brasília e voltei para uma escola inclusiva aqui em Brasília. Há 4 anos atrás nós temos oferecido cursos de formação. Mas falta ainda o curso de bacharelado, tradução, interpretação em língua de sinais. É um curso que vai oportunizar muitos acessos, a questão da informação. Porque nós temos a área jurídica, tem terminologias próprias. Até hoje, não temos intérpretes profissionais formados nessa parte. Na área educacional, principalmente, precisa de tradutores e intérpretes. Na área de saúde, muitos surdos procuram atendimento e não conseguem acesso a esse atendimento. Se eu tiver uma reação a medicamento, alguma questão, como é feita essa comunicação? Por isso é preciso que exista uma formação por área, na área de tradução, para que possa atender todos os centros. E é preciso uma demanda que o DF muito alta existe já. Eu aprendi língua de sinais muito pequenininha, na igreja. Então, na igreja que eu frequentava, tinha um grupo de surdos, e eu sentava ali perto e fui aprendendo língua de sinais. Tanto é que eu nunca fiz um curso de língua de sinais. Foi esse contato diretamente com a comunidade surda que abriu as portas para a aquisição da língua. Bom, eu me chamo Antônio, o meu sinal língua de sinais é este, sou o presidente da FENEIS, O projeto de lei no Senado quer acrescentar uma nova exigência para exercer a profissão. Além de formação acadêmica, aprovação em banca de avaliação prática. A própria contratação dos profissionais é um grande desafio para a gente, a formação desses profissionais. Temos muitos professores atualmente que são professores contratados em regime de temporários, então existe uma grande rotatividade de um ano para o outro, mas nem por isso a gente esmurece e a gente forma os nossos profissionais para que eles possam oferecer o melhor para os nossos estudantes. Eu fui convidada para atuar com estudantes surdos. É um processo um pouco diferente do que acontece hoje. Hoje nós temos na Secretaria de Educação as bancas instituídas, né? Mas ali, vendo as dificuldades com meus estudantes no dia a dia, percebendo que eu precisava me aprofundar no conhecimento, eu fui fazer uma segunda graduação, porque a minha primeira graduação é Biologia, eu fui fazer uma segunda graduação, que foi a Língua Brasileira de Sinais, e aí eu fui me formando, né? Então fui fazer um mestrado em tradução e depois um doutorado em linguística, tudo voltado para a língua de sinais. Todos os professores que têm um interesse em atuar na escola, eles vêm por meio de um processo de aptidão. Então eles fazem uma entrevista em língua de sinais para mostrar a proficiência na língua. Então eles vão dar uma aula, ou eles, aqui no nosso caso, eles vão dar uma aula e eles dão essa aula em Libras, mostrando o material, mostrando a preparação, o planejamento, porque todo o nosso planejamento da escola gira em torno do estudante. Como que é feita a questão no mercado de trabalho para os servidores públicos? Os surdos têm uma barreira. Você abre vaga de concurso, mas não tem videoprova. Não tem uma prova em língua de sinais. Os surdos ficam sempre no aguardo, que a formação ofereça uma oportunidade de trabalho também, mas isso é uma barreira. Mas hoje a gente vê as crianças na escola bilíngue, eu sou professor, estou fazendo estágio em pedagogia. Se a gente vê a diferença de 20 anos atrás para agora, está muito melhor. Aprendam Libras. Por quê? Além do seu ganho pessoal, porque é o aprendizado de uma segunda língua, ele te abre oportunidades não só profissionais, mas de desenvolvimento pessoal. A língua brasileira de sinais é uma língua que circula na nossa comunidade. E é muito mais fácil você aprender a língua brasileira de sinais do que aprender o inglês, que está lá em outro país, por exemplo. Se você aprende Libras aqui, você tem a oportunidade de ter o contato com essa comunidade. E é uma comunidade interessante, é uma comunidade linda, é uma comunidade esforçada, e isso é desenvolvimento pessoal.
O primeiro passo é o interesse em aprender a língua, em querer participar e estar próximo da comunidade surda, entender como é a cultura e a identidade da comunidade surda. Todo mundo precisa saber um pouco de línguas para se comunicar e tal. Eu aprendi poucas coisas, tipo oi, tipo isso é bonito, te amo também, que acho que é legal. Só algumas coisas bem simples que eu aprendi. A única coisa que eu só consegui falar mesmo era um oi. Como é que faz o oi? Assim, ó. É tão vasto a língua de sinais, né? E é tão importante, não só em sociedade, como no mercado de trabalho, abre tantas portas e gera inclusão. Eu acredito que é isso. Sobre a cultura significa o quê? Que a língua é poder. Porque a língua você precisa conhecer como oferecer para que a cultura aconteça, como que você consegue conquistar o espaço, conseguir mudanças sociais, conseguir acesso a vários caminhos e perfis. Inclusão e respeito faz parte da sociedade. Se a gente quer viver bem com o outro, a gente tem que incluir todos. Eu acho que assim, a mensagem, de fato, é que as pessoas sintam mais, tenham um pouco mais de empatia, olhem mais para aquela comunidade surda. Eles também precisam de nós, assim como nós também precisamos dele, porque são pessoas inteligentes, são pessoas maravilhosas. Eu falo como ser humano mesmo. Então, assim, a mensagem é que vocês pensem um pouquinho, refletem um pouquinho como seria o momento de vocês se esse mesmo lugar ficasse em silêncio e nós começássemos a sinalizar, né? Como que vocês se sentiriam? Então, assim, primeiramente a empatia e olhar a comunidade surda com um pouco mais de carinho, um pouco mais de respeito. E eu acho que a comunicação, ela é 100%. Hoje a nossa vida é 100% a comunicação. No dia 26 de setembro é o dia do surdo. Dia 12 de novembro é o dia da pessoa surdo-cega. E hoje eu oriento o aluno surdo-cego. E que também é um grande desafio que nós temos. Junto com as pessoas surdas também nós temos que fazer esse trabalho. Então, nós queremos divulgar parceria, apoio, que a gente abra um contato maior e uma procura para que essa luta seja contínua, permanente e que nos apoie sempre. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A gente também fala tupi. Tocantins é uma palavra tupi que identifica uma etnia indígena e significa bico de tucano. Vem de tucã, como o pássaro é chamado em tupi, mais ti, que pode significar bico ou nariz. Já o nome tucano é formado por tu ou ti, que quer dizer bico, mais canga, termo para osso. Seria então a ave do bico feito de osso. A gente também fala tupi. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. Olá, eu sou a Carla Benevides e está começando mais um programa Argumento.
Milhões de brasileiros ainda vivem em áreas irregulares, muitas delas sujeitas a deslizamentos, enchentes e outros riscos. Um projeto de lei aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos busca modernizar a regularização fundiária no país. E é com o autor dessa proposta, o senador Chico Rodrigues, que a gente conversa a partir de agora. Senador, muito obrigada pela sua presença aqui no estúdio. Eu que agradeço para vir tratar de um tema tão importante quanto a regularização fundiária urbana no nosso país. E, obviamente, motivos não faltam, né, para que essa iniciativa tenha surgido em função da demanda reprimida que tem em toda a população brasileira. Aqueles, obviamente, principalmente, que não têm o seu imóvel. E esse é um tema que ele é um tema extremamente recorrente, porque aí esse projeto de lei ele está atualizando o marco legal da regularização fundiária urbana, né? O REURB. Por quê? Porque você verifica que, sejam nas cidades pequenas, nas cidades grandes, em qualquer lugar do país, a questão da habitação, ela é uma necessidade recorrente, né? Vocês vejam que há todo tipo de ocupação urbana para que as pessoas possam ter um abrigo para criar suas famílias e que eles chamam de lar. Independente do local, aquilo sim tem que ser considerado o lar daqueles que precisam. Alguns até costumam chamar de invasões de terra. Eu acho que eu chamaria de ocupação espontânea pela necessidade reprimida que essas famílias têm. Então, nessas áreas, principalmente em periferias de cidades grandes e até cidades pequenas também, onde não existe um plano de ocupação urbana, as pessoas precisam de morar, né? E, logicamente, vão encontrando aqui e acolá, vão encontrando áreas que não são ocupadas e que progressivamente eles vão, pela sua necessidade de habitação, eles vão ocupando esses pedaços de terra que ainda não estão regularizados, eles vão ocupando, ali se forma uma pequena comunidade e essa comunidade vai se ampliando. Entende-se que é necessário que haja por parte do Estado a compreensão de que essa forma de ocupação territorial urbana, espontânea, ela deve ser cuidada pelo Estado brasileiro, e quando eu digo Estado brasileiro, eu digo pelos municípios, pelos estados, pela União, né, para que essas pessoas possam efetivamente saírem desse percentual de habitação que, na verdade, tem uma demanda reprimida enorme no Brasil, enorme. Nós temos hoje o programa Minha Casa Minha Vida, que já tem sido um grande alento para essas famílias, principalmente. Mas essa questão da regularização fundiária urbana, e eu diria, a emissão do título, a regularização fundiária, para que o município, por exemplo, possa fazer as obras de infraestrutura, possa fazer a drenagem, possa fazer a calçada, o meio-fio, o asfaltamento, para que esses pedaços de terras que muitos, na verdade, ainda teimam em serem contrários àqueles que as ocupam, possam realmente dar dignidade ao ser humano. E essa habitação, ela tem um valor social magnífico e eu defendo com unhas e dentes esse tipo de projeto. Por isso que da nossa cabeça surgiu, né, esse marco legal para que a gente pudesse ter a regularização fundiária urbana e as pessoas possam ter o seu título de propriedade. Aí sim, eles são donos e podem fazer os seus planejamentos, podem pensar, inclusive os mais velhos, deixar como herança para os seus filhos. E quando você não tem título, ali é uma ocupação sem dono, praticamente. Senador, o texto também permite que empresas privadas e concessionárias de saneamento participem dessa regularização fundiária. E eu queria perguntar, isso pode acelerar a chegada de infraestrutura, saneamento, água, luz, esgoto, tendo essa participação?
Olha, eu diria que foi uma boa pergunta, porque é interessante entender que as concessionárias de água, de energia, etc., essas concessionárias têm a taxa que se cobra, né, urbana desse tipo de fornecimento de serviço. E, logicamente, se eles regularizarem, fizerem essas infraestruturas, né, claro que as pessoas que ali moram, elas vão pagar as suas taxas, o que, na verdade, vai capitalizar as empresas que estão investindo. Então, eu acho que é absolutamente compreensível, não apenas o Estado como município, como o Estado mesmo, como o governo federal, deveriam ter a obrigação, nesse meu projeto, de regularizarem essas áreas. Mas também as empresas que querem investir para que, ato contínuo, possam também oferir as suas receitas em função dos serviços que ali prestam. Mas mais do que isso, que deem condições de dignidade às pessoas que, na verdade, não têm uma moradia digna. Portanto, essa regularização fundiária urbana, ela dá um aspecto mais humanitário para as pessoas, de segurança às pessoas, né? E eu teria total convicção, eu tenho total convicção de que realmente é um projeto revolucionário, porque, já disse, em cidades pequenas, em cidades médias, em cidades grandes, você iria evitar que grandes catástrofes venham acontecer, que enchentes venham prejudicar, desmoronamentos venham prejudicar, porque com a infraestrutura e com a regularização fundiária, né, regularização do espaço físico, né, e volto a dizer e reforçar, com o título definitivo de propriedade para essas pessoas que ocupam essas áreas, eles possam ter, na verdade, segurança jurídica, mas mais que tudo, possam ter segurança daquele investimento que eles fizeram para criar suas famílias e terem naquilo o seu lar. Senador, o projeto também prevê o reassentamento ou o pagamento de indenização, porque às vezes acontece do morador ter que sair de uma determinada área porque ela é uma área de risco, ou porque naquele local precisa ser realizada uma obra pública. Essa é uma garantia de que esses moradores não vão ser simplesmente retirados e jogados aí à rua, assim, sem nenhum tipo de assistência? Olha, mais uma observação interessante, porque, veja bem, primeiro que é dever dos municípios, dos estados, da própria União, dizer e se antecipar onde são áreas de risco. A pessoa não tem onde morar, ela vai ocupando os espaços de forma espontânea, como eu já disse, né? Então, se essas áreas, na verdade, tivessem planejamento e fossem consideradas áreas de risco, elas deveriam ficar isoladas, protegidas para que não houvesse uma ocupação de risco. Portanto, nós entendemos que dentro desse projeto o planejamento de curto, médio e longo prazo deve existir em todas as áreas urbanas para que, eventualmente, essas ocupações espontâneas não sejam feitas em áreas perigosas, em áreas de talvez interesse até comum da administração, para depois querer removê-los. Às vezes é uma dor enorme quando você constrói com muito sacrifício, tijolo por tijolo, o seu imóvel, e amanhã o município, o Estado, ou a União diz, olha, eu pretendo passar uma estrada aqui em cima, eu preciso fazer uma ponte aqui, enfim, né? Então isso é muito desconfortável e desumano. Portanto, é necessário que haja um planejamento urbano para que se possa deixar em áreas até periféricas, áreas de fácil condições de habitabilidade, para que se expandam ou com empresas, ou com indústrias, ou com loteamentos, ou até com aqueles que, na verdade, precisam e ter onde morar. Então, eu acho que isso é fundamental. Esse projeto em si, ele representa exatamente isso. É a importância que nós devemos dar para aqueles que, na verdade, ainda não têm a felicidade de ter seu pedaço de terra para construir sua habitação e, obviamente, ter o seu título definitivo lhes garantindo os direitos que a Constituição assegura. Senador, o projeto foi aprovado pela Comissão de Assuntos Econômicos, foi uma votação assim, bastante prestigiada, vários senadores elogiaram a proposta e agora segue para a Comissão de Constituição e Justiça. Como é que o senhor pretende trabalhar a aprovação dessa proposta? Já está conversando com algum senador, com o presidente da comissão? Olha, primeiro eu gostaria de agradecer mais uma vez aos colegas senadores e senadoras que aprovaram por unanimidade, inclusive com vários comentários positivos, seguindo inclusive a orientação que nós demos no projeto. Segundo,
Na Comissão de Assuntos Econômicos, na CAI, foi aprovado, como eu já disse, por unanimidade, e agora vai para a CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, e posteriormente para o plenário. Eu vou, inclusive, como membro da mesa também, interceder junto ao nosso presidente Davi Alcolumbre, para que ele possa, com a sua sensibilidade, entendendo também a importância desse projeto, acelerar as análises na Comissão de Constituição e Justiça, para ver se ainda nesse período legislativo nós colocamos em pauta, colocamos em plenário, votamos e aí a sanção para que seja implantado para todo o Brasil, se Deus quiser. Senador, mais uma vez, obrigada pela sua presença e pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço e dizer para todos aqueles que nos assistem, todos aqueles que querem ter o seu documento, o seu papelinho aqui como título definitivo do abrigo em que eles estão, a casa digna que eles vivem e que construíram, ocuparam e construíram com tanto sacrifício, que seja realmente votado rápido para que eles possam ter esse direito como cidadãos brasileiros. Obrigada, senador, e eu agradeço a você também que nos assistiu. Se você quiser rever essa entrevista, é só acessar o nosso site, senado.leg.br/tv ou o nosso canal no YouTube. Obrigada pela sua companhia e até a próxima. Eurídice Fontela, grande poeta paulista que durante anos foi esquecida pelas editoras e, consequentemente, pelo público. Na verdade, a gente mesclou textos que já tinham sido publicados antes por Davi Alibut, por outros críticos, por intelectuais que já tinham feito a recepção lá atrás, né? E também Leituras. Hoje, 19h, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua. A menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, e por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Agora é lei. É obrigatório o exame clínico destinado a identificar a fibrodisplasia ossificante progressiva nos recém-nascidos na triagem neonatal das redes pública e privada de saúde com cobertura do Sistema Único de Saúde, o SUS. O exame abrange todos os recém-nascidos no âmbito do território nacional. O Senado votou, agora é lei. A coisa mais importante na biblioteca não são os livros, né? São os leitores. A frequência das pessoas é que vai deixar a biblioteca viva, né? Então a gente tem que ficar sempre antenado para ver o que vai trazer mais pessoas para a biblioteca, entendeu? Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. A propaganda do Estado Novo valoriza o trabalho de tal maneira que o DIP aconselha a mudança de versos do samba de carnaval Bonde de São Januário, para adequar a letra aos novos tempos. Os autores, Ataúfo Alves e Wilson Batista, substituem então a tradicional figura do malandro carioca por um trabalhador feliz e responsável. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão. Eu digo e não tenho medo de errar. O bonde de São Januário leva mais um operário. Sou eu que vou trabalhar. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira?
Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica. A violência tinha que ser trabalhada nas escolas, na igreja, na comunidade, para que as pessoas pudessem entender o que realmente é violência. Num período de uns 8 anos, eu comecei a sofrer violência com meu marido. A minha filha viu meu ex-marido me batendo, né? Me derrubou da cadeira, me bateu. Aí no outro dia é a famosa lua de mel, com café na cama, chama de meu amor. E a mulher acaba perdoando isso. Ele me chamava de doida e que eu não ia encontrar ninguém porque não era uma pessoa que não tinha uma boa aparência, que ninguém ia me querer mais. E isso me deixou assim desmotivada. Eu estava sempre deitada na cama no meu quarto, eu não queria conversar. Se você percebe que o seu parceiro, né, utiliza expressões, tem condutas, tenta te manipular e faz você, inclusive, duvidar da sua capacidade, da sua autoestima e, inclusive, da sua sanidade, entenda que você vivencia uma violência. Hoje eu sou totalmente diferente do que eu era antes. Eu fiquei desempregada durante 7 anos e sofrendo. E eu não tinha nunca coragem de sair do relacionamento. Mas a partir do momento que eu consegui o trabalho, eu saí desse relacionamento e segui a minha vida. Câmera. Bati, vazei. Eu não sou boa influência pra você. Tio China, quando fui fazer 15 anos, ele me chamou para uma loja de instrumentos e fez escolha do violão. Que maravilha. Primeiros 3 acordes que eu fiz, eu já comecei a compor. A palavra que você falou? Macambúzio, sorumbático. Sorumbático. Com 10 anos, fui atrás de aprender a tocar um instrumento, assim, insisti muito para os meus pais e comecei a aprender a tocar violão. Penso em música desde que eu sou criança, o tempo inteiro, todos os dias, assim, tô pensando em música, tô com um instrumento na mão, tô fazendo alguma coisa no computador. Vai lá, dá o play que vai viciar. Estúdio A, todo sábado, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. A educação domiciliar deve ser regulamentada no Brasil? E por que atualmente a matrícula na escola é obrigatória? O professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, e o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, Carlos Vinícius Reis, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live nesta sexta, 9 horas da manhã. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Projeto Negro Muro ergue monumentos da memória negra no Rio de Janeiro e é declarado patrimônio cultural da cidade. Paraná quer aproximar as crianças da natureza e afastá-las das telas. Mato Grosso espera temperaturas de mais de 40 graus em 2030. A gente viveu um pouco disso em 2023, 2024 e sabe que isso não é nada agradável, principalmente para o mais pobre, né? Para a população mais vulnerável. Aumento do turismo em Maragogi
pode colocar em risco área de proteção ambiental. O Brasil tem mais de 5.000 parlamentos, nos municípios, estados, Distrito Federal, além do Senado e da Câmara. Em cada um, decisões importantes para o brasileiro. A gente conta tudo para você aqui no Parlamento Brasil. Há 20 anos no ar, o Parlamento Brasil é feito em parceria com as emissoras legislativas de todo o país. Eu sou Andréa Alves e te convido para um giro. Exaltar a herança africana do brasileiro, contribuir com a construção de uma memória social que enalteça lutas e conquistas de pretas e pretos na cultura do país. Essa é a justificativa do projeto de lei que declarou o Negro Muro patrimônio cultural imaterial da cidade do Rio de Janeiro. Quem caminha pelas ruas do Rio de Janeiro e da região metropolitana com certeza já cruzou com um deles. Rostos pretos, gigantes, cheios de cor e de muita história que transformam muros públicos em verdadeiras páginas de um livro aberto. São monumentos da memória negra que fazem parte do projeto Negro Muro. Idealizado em 2018 pelo pesquisador Pedro Rajão e pelo artista visual Fernando Cazé, o projeto tem 80 murais espalhados pela cidade. Mais do que arte urbana, cada pintura é o resultado de uma pesquisa minuciosa em arquivos e iconografias. Uma das obras de arte é o mural gigante que homenageia a escritora Conceição Evaristo, no Largo São Francisco da Prainha, região portuária do Rio. Pintado em 2025, ele tem 30 metros de altura por 20 metros de largura. Negro Muro é um projeto de cartografia da memória negra através da arte urbana. A gente pinta figuras históricas do Rio, algumas consagradas, outras nem tanto, nos seus determinados lugares de conexão com o território, de conexão afetiva com aquele lugar. O Negro Muro vai muito além das ruas. É uma forma também de a gente trazer a memória dessas pessoas que durante tanto tempo ficaram esquecidas, apagadas, porque a gente sabe que as personalidades negras têm muito menos visibilidade do que personalidades brancas, sejam artistas, políticos. O projeto Negro Muro, que nasceu para dar visibilidade, valorizar e eternizar personalidades negras que marcaram e marcam a nossa cultura no Rio de Janeiro e no país, ganhou um reconhecimento histórico. O Negro Muro é oficialmente patrimônio cultural de natureza imaterial da cidade do Rio de Janeiro. A iniciativa foi da vereadora Thaís Ferreira. O projeto de lei foi aprovado pelos vereadores na Câmara Municipal e a lei foi promulgada no início de maio. Eu acho que é um compromisso também nosso trabalhar com a memória para que ela seja parte da continuidade, Então essa inspiração de você ver que é importante, que é possível que a arte seja reconhecida nesse nível e com esse reconhecimento institucional, com certeza impulsiona novos artistas. Eu acho que isso faz parte do próprio trabalho que o Negro Muro também já faz, além daquilo que a gente vê nas paredes da cidade. Com o título de patrimônio imaterial, as tintas do Negro Muro ganham ainda mais força para continuar preservando a memória negra. O projeto reconecta a cidade às suas próprias raízes, resgata trajetórias da cultura, da política e do esporte e colore o futuro do Rio. Ter esse reconhecimento como patrimônio cultural e material pode nos ajudar na manutenção do projeto, no respeito que a gente vai ter não só perante a sociedade, mas perante as instituições, que regulam a cidade, que podem eventualmente, inclusive, nos patrocinar. Quase metade dos brasileiros passa mais de 5 horas por dia na frente de um celular. O Paraná quer afastar as crianças das telas e aproximá-las da natureza. Mato Grosso espera temperaturas de mais de 40 graus em 2030. A Assembleia elaborou um livro com diretrizes para combater o agravamento climático. Notícias das casas de leis do país.
O livro Indicadores do Clima em Mato Grosso, Cenários da Crise Climática e a Formulação de Políticas Públicas é resultado de 2 anos de trabalho da Câmara Setorial Temática de Mudanças Climáticas da Assembleia Legislativa, entre reuniões e compilação de dados. O estudo teve a participação de especialistas de diversas áreas e instituições ligadas ao clima e ao meio ambiente. Nós vivemos numa situação de vulnerabilidade, né? Então, assim, o que nos afeta mais é a questão das chuvas, né? Da gente ter mais chuva, né? E para ter mais chuva, precisa ter vegetação, né? Então, há necessidade, assim, de um equilíbrio do uso do solo, mantendo a vegetação, porque onde tem vegetação tem chuva. Então, esse equilíbrio do uso do solo e a supressão da vegetação, ele tem que ser mais regulado. Nós precisamos de desenvolver política pública pensando nas mudanças climáticas, né? Como nós vamos fazer para armazenar água? Essa água vai ser suficiente para a indústria? A gente sabe, principalmente a agricultura usa muita água aqui. A demanda maior, a gente estava olhando aqui no livro, que a demanda maior para a utilização de água no estado de Mato Grosso, tanto subterrânea quanto superficial, é na agricultura. As pessoas precisam entender que sem floresta e sem água elas não vão ter produção. O livro traz dados preocupantes, como a perspectiva de aumento do número de ondas de calor em todo o estado. No mapa de 2020, esse índice aparece como baixo a médio. A previsão para daqui a 4 anos é de que o número de ondas de calor seja muito alto em todos os municípios de Mato Grosso. Tem questões que a gente não tem como evitar. As ondas de calor, que uma das coisas que apareceu no estudo, na modelagem, foi que todos os municípios, em 2030, terão ondas de calor, que significa temperaturas acima de 40 graus por mais de 30 dias seguidos. A gente viveu um pouco disso em 2023, 2024 e sabe que isso não é nada agradável, principalmente para o mais pobre, né? Para a população mais vulnerável. Há que se discutir, né? Junto à Caixa Econômica, por exemplo, né? Para você pode dar subsídio para essa população mais carente, colocar luz solar, colocar ar-condicionado, climatizar a sua casa. O transporte público tem que ser climatizado, a gente tem que discutir arborização. O calor a gente não tem como evitar, mas a gente tem como mitigar. O livro deverá ser enviado a todas as prefeituras e câmaras municipais de Mato Grosso para que medidas práticas preventivas possam ser adotadas. A gente sentiu essa necessidade de título para o vereador, para quem está no interior, porque essa é uma discussão que ela fica muito assim, nacional, internacional, estadual, e ela não chega no prefeito. E quando acontece uma catástrofe climática ou alguma queimada ou você tem uma pandemia, que são as consequências da crise climática, elas derivam dessa crise climática, ainda mais recentemente, quem lida com a coisa na ponta é o prefeito, né? Principalmente o prefeito, né? E o gestor, o legislador, né? Então, a proposta é que a gente distribua isso em todos os 142 municípios e 142 câmaras legislativas. E daí também a gente vai mandar, né, como uma recomendação para a Secretaria de Meio Ambiente e para a Casa Civil. Baseado neste documento, nessa publicação, nós iremos apresentar na próxima semana um documento aqui na Assembleia Legislativa, um projeto de lei pedindo a imediata implantação, né, de um plano estadual para as mudanças climáticas de Mato Grosso. Eu acredito que a Secretaria do Meio Ambiente de Mato Grosso, o próprio governador Taviano Vetter, irá receber com muito entusiasmo essa sugestão do Poder Legislativo. É necessário, urgente, porque o ano crítico é daqui a 4 anos. 2030. Então, nós temos tempo ainda, né? Daqui até 2030, começar a precaver e fazer também com que este assunto seja levado às nossas escolas, às nossas crianças, ao ensino de Mato Grosso, para que cada um jovem fique consciente da sua responsabilidade também com relação à mudança climática. Nada de terno e gravata. Neste evento, o uniforme foi escolar. O plenário se transformou em uma brinquedoteca, porque o foco da audiência pública foi a criançada. Proteger crianças e adolescentes do excesso de telas e ampliar o acesso à natureza é o objetivo do projeto de lei 522 de 2026, que foi apresentado e debatido neste encontro. A nossa geração, acho que ela cresceu ainda num ambiente urbano, onde a natureza estava mais presente, mas isso está mudando muito rapidamente. E com o advento dos celulares, das telas, a gente está vendo que cada vez mais
todos nós, e as crianças inclusive, estão perdendo esse contato com a natureza. Existe esse déficit de natureza, isso já é assim até uma forma de um sintoma de problemas que a gente tem, problemas mentais, de saúde mental, de equilíbrio. O projeto prevê, por exemplo, que toda a construção de novas escolas, novas unidades de saúde, projetos de habitação e, inclusive, parques urbanos, ou parques onde você tem um contato com a natureza de fato, eles prevejam a perspectiva das crianças. E, inclusive, também novos ambientes, assim, a reforma de escolas já prevejam ambientes naturalizados. O projeto foi construído coletivamente por mães, pais, pedagogas e especialistas em diversas áreas. Tem pesquisas que trazem que em 20 anos a gente já reduziu 12 horas por semana das crianças fora de casa, né? Então, qual é o impacto disso, né? Qual é o impacto na socialização, qual é o impacto no desenvolvimento, né? Então, a gente vê que esse projeto ele vem de encontro com um resgate e um fortalecimento dessa abrangência integral que é o desenvolvimento da criança. O incentivo do contato com a natureza em habitações de interesse social ganhou um capítulo específico no projeto de lei. Já em relação aos conjuntos habitacionais, a gente sempre teve um modo de produção que é de terraplanar e criar um processo bem homogêneo de projetos, né? Então a gente tem uma repetição normalmente de um módulo, nunca a gente trabalhou, né? Raramente a gente trabalhava com arborização, tinha alguns espaços livres, mas normalmente eram espaços impermeáveis, eram quadras, espaços que não estavam voltados para a natureza, mas hoje a gente já tem alguma mudança nesse cenário, inclusive com a normativa do Minha Casa Minha Vida atual, né, de 2023, que obriga que haja um tratamento paisagístico nessas áreas, com a implantação de arborização, com a permanência, né, de áreas verdes. Então, esse é um elemento muito importante para a gente trazer qualidade de vida, de conforto térmico, de conforto acústico, de bem-estar psíquico e emocional para as pessoas que estão nesses espaços. Demais profissionais falaram sobre a importância de áreas verdes em outros espaços públicos, como hospitais e escolas. Um exemplo de sucesso foi apresentado na audiência, um projeto de plantio agroflorestal aplicado na Escola do Campo Dona Júlia Vanderlei, em Piraquara. As próprias crianças falaram sobre os resultados. Plantamos, cuidamos, colhemos e aprendemos sobre o uso diferente de ervas conhecido, produzimos misturas de temperos e aprendemos sobre cooperação, responsabilidade e valorização da agricultura familiar. Praia de areia fina, água cristalina, piscinas naturais cheias de peixes. Assim é Maragogi, lá em Alagoas, um dos locais favoritos de turistas. Mas é exatamente o grande número de visitantes que pode colocar em risco esse paraíso. Ela é considerada o Caribe brasileiro. Maragogi, no litoral norte de Alagoas, é a atração pelas águas cristalinas, em tonalidades de verde e azul. E uma fila de visitantes que não para de crescer. Segundo o Ministério do Turismo, a cidade alagoana é um dos destinos mais procurados do país. As piscinas naturais de Maragogi ficam dentro da área de proteção ambiental Costa dos Corais, uma das maiores unidades de conservação marinhas do país. Criada em 1997, a APA foi ampliada pelo governo federal em junho do ano passado e passou a ter 495 mil hectares, abrangendo o litoral de Alagoas e Pernambuco. A unidade protege recifes de coral e de arenito, manguezais e espécies ameaçadas, como o peixe-boi marinho, além de ordenar a pesca e o turismo na região. E é exatamente esse equilíbrio entre preservar e permitir que chegou ao Congresso Nacional. Trabalhadores do turismo náutico de Maragogi dizem que, sem regras claras, vivem numa zona cinzenta. Não sabem quantas embarcações podem entrar nas piscinas, quantos turistas são permitidos e quais práticas são aceitas.
vias e essa insegurança pode prejudicar tanto o meio ambiente quanto o sustento de famílias que dependem do mar. Em audiência pública na Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, associações de trabalhadores do turismo náutico defendem a abertura de novas áreas e piscinas naturais para evitar a superlotação, como explica Kennedy Dornelas, representante das associações de turismo aquático de Maragogi. Com as aberturas de novas áreas, tá certo? O município pode emitir os alvarás. Então a gente busca isso. A APA dos Corais, ela é determinada pelo ICMBio, né, que é o órgão de fiscalização e controle. Então ele precisa nos dar um respaldo junto ao município, junto ao governo federal. A gente tem esse respaldo para que o município possa emitir e elaborar os novos alvarás. Do nosso lado, do lado de cá, enquanto operadores do turismo, a gente principalmente, nós somos o fiscal do ICMBio dentro das piscinas naturais, dentro da APA, porque a gente quer explorar financeiramente, mas não quer que acabe. Irã Normandi, coordenador de planos de manejo das unidades de conservação do ICMBio, defende que antes de abrir novas áreas é preciso ordenar o turismo, que está desordenado e já existe. O turismo ele causa alguns impactos, quando ele é feito de forma desordenada. Então ele pode causar pisoteio dos corais, quebra de corais que são muito sensíveis. Os corais, apesar de muitos acharem que são rochas, na verdade eles são animais, são seres vivos que crescem poucos centímetros por ano. O ambiente de corais é considerado como se fossem as florestas tropicais do mar. Então é o ambiente mais rico do ponto de vista de biodiversidade. O debate foi feito a pedido do deputado Daniel Barbosa, do PP de Alagoas. As pessoas querem adrenalina, aventura ou até o sossego, das águas calmas de Maragogi. Mas temos aí uma parte da educação que pode ser colocada em vista para o próprio turista. O turista vai fazer um passeio e no próprio passeio você tem ali uma pessoa que pode dizer a importância dos corais, a importância de não se jogar lixo no mar, uma política de conscientização também, educacional, diversificar a atividade econômica e turística, ela é muito importante e eu acho necessário. A maioria das mulheres trans e travestis não reconhecem quando passam por situações de violência. É o que revela uma pesquisa feita pelo Data Senado. A Pesquisa Nacional de Violência contra a Mulher do Data Senado tem um recorte específico sobre a experiência de mulheres trans e travestis no Brasil. A pesquisa qualitativa foi respondida por 43 mulheres e 24 delas passaram por situações de violência nos últimos 12 meses. 40% das entrevistadas relataram agressões verbais associadas diretamente ao fato de serem trans. Outras 17% disseram terem sido agredidas fisicamente e 12% sofreram violência sexual. Um dado que merece atenção na pesquisa é que, apesar de mais de 50% das entrevistadas terem sofrido violência nos últimos anos, apenas 9% reconheceram as agressões. Somente depois de perguntas específicas das entrevistadoras disseram ter sido vítimas, o que pode ser explicado pela normalização da violência no dia a dia delas, segundo a pesquisa. Alguém insultou você nos últimos 12 meses? Alguém fez piada com você por você ser uma pessoa trans nos últimos 12 meses? E aí a resposta foi sim. Então tem uma diferença entre o que a pessoa percebe como violência, que ela diz não sofri violência, mas quando a gente mostra as situações de violência, ela diz que sim. Então, o que a gente entende, o que a gente levantou como hipótese para isso, é que a violência que ela sofre são constantes, são em todos os lugares e isso acaba sendo normalizado. A pesquisa mostrou ainda que as mulheres trans sofrem violência em diferentes ambientes, como hospitais, shoppings, em casa e em órgãos públicos. A maioria das mulheres, muito grande, que sofreram violência, não denunciaram. Por que não denunciaram? Isso já é uma pergunta que a gente deve fazer no próximo ano. Por que você não denunciou a política? E aí a gente tem duas hipóteses. A primeira, as mulheres trans não
sabem que a Lei Maria da Penha protege elas nesse sentido, ou elas não confiam nos órgãos de denúncia. Porque, como a gente falou um pouquinho antes, elas já sofrem violência em todos os lugares. Em lugares públicos, shopping, hospital, órgãos públicos geral. Por que na delegacia vai ser diferente? A Scarlett é uma mulher trans que já foi vítima de violência. Hoje consegue identificar rapidamente situações de desrespeito. Cursando o ensino superior, Scarlett fura a bolha do preconceito e faz grandes conquistas. Há 3 anos, ela trabalha no Senado Federal e aconselha outras mulheres trans. Não desistir, é acreditar em si, é se aceitar e estudar. E parar um pouco de vitimismo, porque hoje em dia, graças a Deus, depois de muitas que batalharam e que já se foram, que muitas que morreram, que muitas que lutaram e levantaram realmente a bandeira de nós mulheres trans para ter trabalho, para poder ter espaço, para poder ter voz, para poder ter políticas públicas. A gente precisa sim agora arregaçar as mangas e estudar, porque existe sim muitas oportunidades e eu sou prova viva de que a oportunidade muda a gente. E na vitrine do Parlamento Brasil, a valorização da prata da casa. Na Assembleia Legislativa do Piauí, um projeto de lei que está sendo analisado pelos deputados determina que em eventos patrocinados pelo governo do estado, pelo menos 30% dos recursos públicos sejam destinados à contratação de artistas locais. Veja na reportagem da TV Alep. Em pauta na audiência pública, a valorização da cultura local. O deputado Gil Carlos comandou o debate em torno de projeto de sua autoria, que tramita na Casa, que estabelece a obrigatoriedade da destinação de pelo menos 30% dos recursos públicos estaduais voltados para apresentações culturais à contratação de artistas piauienses. Segundo o parlamentar, a proposta busca ampliar as oportunidades para os profissionais da cultura e garantir maior acesso dos artistas locais aos investimentos públicos destinados ao setor. E esse projeto de lei tem um objetivo, é valorizar o artista da terra, o piauiense, em cada município. O Piauí é rico em talentos, especialmente os músicos. E nós estamos vendo cada vez mais artistas que vêm de fora, que têm seu valor, né, dentro do show business, contratados com somas volumosas, né, com cachês muito elevados, esquecendo-se dos artistas locais. Esses talentos piauienses precisam de incentivo, precisam aprimorar suas habilidades, precisam adquirir instrumentos, contratar bandas, aprimorar em estúdios, e para isso precisa de recursos financeiros, de bons cachês também. Então essa é uma forma, através da lei, para obrigar o Estado, quando destinar recursos para eventos culturais, festivos, obrigatoriamente 30% desses recursos sejam destinados para contratações de artistas locais, para assim incentivar esse meio que é muito interessante. De acordo com o texto, a contratação dos profissionais poderá ocorrer por meio de chamamento público, edital de credenciamento ou, nos casos previstos em lei, que não prevêem contratação através de licitação. Segundo o secretário de Estado da Cultura, Rodrigo Amorim, é importante discutir o cachê dos artistas que se deslocam para trabalhar no interior do Piauí. O artista local que toca aqui, muitas vezes ele toca por R$10 mil, né, por R$5 mil. Mas as pessoas não se ligam que é importante a gente também ver que esse artista que vai para o interior se apresentar, ele tem que pagar o transporte, o ônibus para os músicos. Hoje o ônibus não custa menos de R$15 mil. Tem também a questão das diárias, de hotel, de passagem. E como a gente realiza esses processos de inexigibilidade, o artista ele é apenas contratado. A Secretaria de Estado da Cultura, ela não fica responsável pelo transporte, ela não fica responsável pelo hotel, ela não fica responsável pela alimentação desse artista. Então, quando a gente coloca esse artista para tocar no interior e que o valor do cachê dele é um pouco maior do que a capital, é justamente fazendo essa previsão de gasto para ele, né? Porque esse artista, muitas vezes, ele tira do bolso
para fazer esse show. E aí a gente tem feito esse trabalho. E é importante ressaltar que, junto aos órgãos de controle, a gente tem visto os últimos pagamentos realizados através de notas fiscais e feito uma média, e assim a gente chega esse importante cachê. Para os representantes da classe artística, a matéria fortalece o mercado cultural do Estado, amplia a geração de renda e incentiva o surgimento de novos talentos. Os artistas locais é a prata da casa, é da região, da cidade. Tem que dar oportunidade também de emprego. O artista local, ele quer tocar, ele tem sonho de tocar no festejo da sua cidade para seu povo, seu município, sua gente ver ele tocando lá. Ele não tem oportunidade. Ele não tem. Vem as bandas de fora com cachês de 800 mil, 1 milhão e pouco, e ele vai só assistir também. Então, essa lei do deputado Gil Carlos, ela fomenta a cultura nos municípios, também aqui. Por exemplo, aqui, os folguedos. Né? A gente quer participar dos folguedos, mas tem uma trava aí, uma porcentagem aí, que não sei como é que eles fazem, que os músicos aqui do sul, da periferia, eles não conseguem também tocar, por causa que não tem uma lei que obrigue. Segundo o deputado Ziza Carvalho, existem 3 projetos tramitando na Assembleia Legislativa que propõem a valorização da classe artística do Estado. Um é o que fixa um teto de gasto. É um projeto de minha autoria que fixa o teto de gasto em eventos públicos no Estado do Piauí, com verbas do Estado, verbas do Poder Público Estadual. Esse teto a gente está propondo que seja para valores individuais, artistas individuais, até 250 mil. E eventos coletivos, com vários artistas, até 500 mil. Vem outro projeto que está tramitando aqui, que é fixar a obrigatoriedade de contratação de artistas locais em todos os eventos. Pelo menos 30% dos gastos do evento sejam com artistas locais. E há também outro projeto tramitando, aqui também de minha autoria, que fixa o valor, a retribuição do cover artísticos cobrado em restaurantes e bares, seja atribuído 80% para o artista. Quem sabe a moda pega, hein? E outros estados também têm projetos como esse. Bom, a gente vai ficando por aqui. Você sabe que se quiser rever qualquer conteúdo da TV Senado, tem tudo na internet. Até semana que vem, pessoal. Tchau! Microplásticos contaminam 70% das praias brasileiras e chegam até os lençóis maranhenses. Cães terapeutas levam alegria para hospitais em Santa Catarina. Câmara dos Deputados vai remunerar catadores de recicláveis por serviço ambiental prestado. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação, onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro daquele período, e um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também
de alguma forma emocional. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã. Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo: quem fala? Eu disse: Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. O câncer é a segunda principal causa de morte no Brasil. Mais de 700 mil novos casos são diagnosticados por ano no país. Ele é um problema que afeta todos nós e o tratamento mais bem sucedido para a maioria dos casos passa pela cirurgia para a retirada de tumores. A precisão do procedimento cirúrgico faz toda a diferença na qualidade de vida dos pacientes. Uma pesquisadora brasileira desenvolveu uma caneta que detecta as células cancerígenas e direciona a remoção delas. É uma revolução para o tratamento de milhões de pessoas no mundo inteiro. E é com a criadora dessa tecnologia que eu converso agora. Obrigado por participar do Cidadania, Lívia Eberlin. Muito prazer, obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui e conversar um pouquinho sobre a caneta, né, e os benefícios realmente que a gente pode trazer do procedimento de cirurgia de remoção do câncer. Lívia, a gente já está falando dos resultados, né, mas essa pesquisa ela já vem sendo feita há muito tempo. Então, assim, antes da gente explicar como funciona, me conta como foi que a pesquisadora Lívia Eberlin pensou, assim, desde o início, você tinha noção de onde você ia chegar, de que você ia produzir essa caneta que consegue detectar com clareza as células cancerígenas? Eu sempre tive uma paixão muito grande pelas ciências, né? Pelas ciências exatas. Sempre, como aluna na escola, adorava química, biologia, entender, né, o corpo humano, como as coisas funcionam. Então, desde a faculdade, eu já tive esse desejo, assim, de trabalhar numa área mais aplicada, né? De trazer um benefício à sociedade. Eu também sou uma pessoa que ama pessoas, né? Eu amo ter essa interação humana, né? Ver o benefício, né, que a gente pode trazer ao próximo, né? Em várias formas, né? E no meu caso, eu sempre tive essa curiosidade, uma paixão pela inovação. Sempre tive muitas ideias, assim, malucas até... quando eu era mais nova. E, então, quando eu comecei o meu doutorado em Química Analítica, na área de espectrometria de massas, né, que é uma área mais técnica, de uma técnica analítica,
eu comecei a pensar nisso já, Hermes, como que eu poderia, né, aplicar esse conhecimento, né, essa área tão interessante da ciência de uma forma que beneficiasse ao próximo, né, e com o tempo eu comecei a trabalhar na área mais de medicina, de pesquisa com câncer, e foi através dessa experiência, né, com uma pesquisa em câncer, que eu comecei a frequentar os hospitais, eu comecei aí, né, a observar cirurgias, eu ficava esperando para coletar amostra nos hospitais, para meu projeto, né, no laboratório. E foi aí que realmente eu senti, sabe, aquele desejo, aquela vontade de estar pensando em ideias novas. E foi dentro, né, desse contexto do hospital, né, como uma pesquisadora, ali coletando amostras, que eu realmente comecei com a ideia, né, da caneta, do que hoje, né, é a caneta. Então, assim, sempre tive um desejo, né, de fazer uma pesquisa de impacto, uma pesquisa que beneficiasse ao próximo, mas foi mais durante o meu doutorado, pós-doutorado, que eu realmente me alinhei nessa área de pesquisa do câncer e com esse desejo de fazer algo inovador que realmente tivesse um impacto de imediato, né, na vida das pessoas. E olha, vamos explicar só para eu entender e para quem está em casa também, porque assim, é tão revolucionário, porque a caneta ela detecta muito rapidamente, não é, a célula cancerígena, enquanto é feita a cirurgia. Explica como é que ela funciona. Eu adoro explicar como é que ela funciona, então eu vou explicar certinho. Na verdade, eu tenho uma aqui comigo, que a gente faz as canetas aqui no meu laboratório mesmo, a gente produz com impressão 3D. O material é todo plástico mesmo, é descartável, também esterilizável. E o processo, como a caneta funciona, na verdade, é extremamente simples. E eu gosto de dizer que é um processo que nós brasileiros entendemos muito bem. Porque a caneta, quando ela funciona através do que a gente fala uma extração líquida. Então, como que acontece? Quando o cirurgião toca uma caneta no tecido durante a cirurgia, na pontinha da caneta tem um reservatório e a gente libera uma gota de uma solução, que na cirurgia a gente utiliza água estéril. E a água fica retida em contato com o tecido. Daí o que acontece? A água é um solvente muito bom, né? A água extrai, ela retira moléculas, não o tecido, ela retira moléculas do tecido para dentro dessa gotinha de água. E daí, essa gotinha de água já contendo essas moléculas é transferida através desse tubo para um equipamento móvel, que é o espectrômetro de massas, que é praticamente parecido com um ultrassom. Sabe, um equipamento de ultrassom? Sim. E esse equipamento de massas faz essa análise molecular em milissegundos, é realmente assim de imediato. E aí, através desse perfil de moléculas que a gente fala que é tipo um fingerprint, né, uma impressão digital do tecido, a gente consegue identificar se o tecido que foi tocado tinha células de câncer ou não. E por que, Hermes, que eu falei que esse é um processo que os brasileiros entendem muito bem? Eu gosto de fazer esse paralelo. A gente não utiliza água para extrair, né, o café do pó do café, e a gente faz esse cafezinho, né, que eu tenho um pouco aqui, que é um produto desse processo químico. É a água passando por aquela amostra, né, sólida, que é o pó do café. Daí o produto é a água mais as moléculas do café, que a gente daí toma, né, como nosso cafezinho. Da mesmo jeito, a gota de água que fica em contato com o tecido, ela extrai as moléculas, né, nesse caso do tecido humano, das células, para a gotinha de água. E daí essa gotinha de água que é feita a análise molecular. Então, no contexto cirúrgico, isso é uma tecnologia muito fácil de se implementar, porque os cirurgiões têm, né, posições específicas do tecido que eles não têm certeza, né, ainda tem câncer ou é célula normal. E daí, durante o processo cirúrgico, antes de se cortar o tecido, né, adicional, eles conseguem saber se aquele tecido tem câncer ou não, né, e guiar esse processo cirúrgico em tempo real dentro do corpo humano. Lívia, isso é tão maravilhoso e tão revolucionário que, assim, só para a gente entender com clareza, a pessoa ela sai da cirurgia com todas as células cancerígenas devidamente retiradas e sem perder nenhum tecido saudável, não é isso? Essa que é a proposta, realmente, né? Hoje, nos processos cirúrgicos, a gente vê muitos casos de pessoas que vão para casa pensando, né, que todo o tumor foi retirado. E é lógico que os cirurgiões estão fazendo o máximo para retirar todo o tumor.
Mas o que acontece, Hermes, é que na margem, né, entre o tumor e o tecido normal, às vezes tem células que são microscópicas, que são difíceis, muito difíceis para os cirurgiões olharem, né, a olho nu e verem naquele tecido se ainda tem câncer ou não. Então, há muitos casos, né, por exemplo, em câncer de mama, a gente vê que 20% das pacientes vão para casa ainda com câncer, né, que não foi devidamente retirado. E o que acontece, né? O lado oposto, né, dessa equação é que muitos cirurgiões daí acabam retirando tecido em excesso para ter uma segurança, né, de que todo o câncer foi retirado. Então, ou, né, você acaba, né, tem esse cenário que você pode ter a possibilidade de deixar as células de câncer, né, ainda no paciente, daí essa pessoa talvez tenha que voltar para uma segunda cirurgia ou fazer mais quimioterapia, fazer mais, né, radiação, outros tratamentos, né, para eliminar o câncer, tendo mais possibilidade de uma recorrência, né, metástase e a volta do tumor. Ou você tira um tecido em excesso normal, que vai deixar sequelas, né, para os pacientes, né? A gente vê isso muito, por exemplo, em cirurgias de câncer de cérebro, né, que você tem que tomar muito cuidado com o tecido normal, né, evitar o excesso, retirada excessiva do tecido. E é isso, então, que a caneta, né, providencia, né, para o cirurgião no momento do processo cirúrgico. A identificação do tecido com a precisão molecular, né, que a gente tem com a informação molecular, prevenindo a retirada de tecidos que não precisam ser retirados, né, os tecidos normais, e também otimizando, né, maximizando aí a retirada do tecido de câncer para ter certeza que tudo foi retirado nesse primeiro procedimento. Lívia, eu sei que vocês testaram bastante aí nos Estados Unidos, que é onde você mora, pesquisa, trabalha, mas vocês também estão fazendo testes já aqui no Brasil, no Hospital Albert Einstein, não é isso? É, certo. É exatamente isso. Para mim, sempre foi uma prioridade trazer a tecnologia para o Brasil primeiro. A gente já está aqui nos Estados Unidos em 4 hospitais diferentes, incluindo um dos grandes hospitais públicos aqui em Houston, que a maioria dos pacientes são imigrantes, sem documentos, as pessoas mais de uma classe socioeconômica mais baixa. A gente está com um estudo maravilhoso aqui no hospital público. E, assim, tive muito interesse de levar para a Europa, para a Índia, para a China, mas o meu comprometimento era trazer para o Brasil. E através, né, dessa colaboração com o Albert Einstein, a gente já faz 1 ano que está testando em pacientes lá em São Paulo. A gente começou o primeiro caso em 2025. Então, e os resultados estão realmente assim lindíssimos, né? Os resultados estão muito bons no Albert Einstein. Então, e esse estudo de validação está sendo conduzido pelos cirurgiões lá mesmo, né? Independente da minha equipe aqui nos Estados Unidos. E também começamos uma colaboração com o hospital na Unicamp de Campinas, onde eu sou. E assim, o meu plano é expandir, né, e trazer para mais hospitais no Brasil o mais rápido possível. Olha, você está falando do seu sonho, eu tenho certeza que o sonho de todo mundo que está assistindo é essa tecnologia chegar ao SUS, ao Sistema Único de Saúde. E eu já vou aproveitar e te perguntar, porque assim, você esteve aqui recentemente no Senado, participou de uma audiência pública, eu sei que esse assunto foi levantado. É possível a gente trazer a caneta que detecta câncer para o nosso SUS, para o Sistema Único de Saúde? Eu acho que não somente é possível, mas é necessário, né? Seria um benefício enorme para a população que mais necessita de tratamento de qualidade. Eu acho que a beleza, né? Uma das grandes coisas de uma tecnologia molecular é que a gente tira a gente tira a necessidade, né? Às vezes de ter a qualidade toda no cirurgião, né, no profissional de saúde, e a gente meio que equaliza, né, o acesso a tratamento de qualidade, né, com a caneta. Uma pessoa altamente experiente no hospital mais sofisticado em São Paulo pode estar fazendo a operação, e também num hospital mais simples, né, que não tem acesso à mesma qualidade, às vezes, né, da prática, né, do cirurgião, do preparo médico. Então, eu acho que os benefícios são imensos, e também, não somente, né, claro que é o mais importante para o paciente, né, para os cirurgiões, mas também para o sistema de saúde, né, para a gente estar otimizando esse procedimento, fazendo procedimentos mais rápidos, mais seguros, né, eliminando, né, a necessidade de mais cirurgias decorrente, né, a falta de precisão, né, numa primeira cirurgia. Também o tanto de verba, né, que é gasto com mais tratamentos de quimioterapia por causa, né, de câncer que é deixado para trás. Então, acho assim,
não somente para o paciente, para os cirurgiões, para o sistema de saúde, mas também um benefício socioeconômico que eu acho que tecnologias de ponta como a caneta podem trazer para um Brasil tão grande, né, como o nosso, que tem tantas necessidades, né, em todos os estados. Na audiência pública que você participou aqui no Senado, você até chega a falar o tanto que a saúde brasileira vai economizar, na verdade, aplicando a caneta, né? Fala um pouquinho sobre isso, porque a gente fica pensando, uma tecnologia sofisticada dessa é caríssima. Na verdade, ela além de salvar muitas vidas e trazer mais segurança ao trabalho dos médicos, ela faz com que a gente gaste menos, né, com o tratamento dos pacientes com câncer. Essa é a nossa expectativa, né? Se a gente pensar na quantidade, né, de cirurgias que são feitas no Brasil por ano, cirurgias de câncer, e também quantas dessas cirurgias acabam sendo repetidas, né, feitas uma segunda vez, né, pelo fato que a gente já conversou de células de câncer ser deixadas para trás, a gente vê que teria um benefício, né, econômico muito grande a gente estar prevenindo esses procedimentos que de uma forma são desnecessários, né, que somente são necessários porque o primeiro procedimento, né, não foi completo, né, não foi com a mais alta precisão. Então, os números são claros, né, a gente sabe que tem mais de 180 mil cirurgias de câncer por ano no SUS, só no SUS, né, sem contar os hospitais particulares. Então, de 180 mil cirurgias, mesmo se a gente estiver prevenindo, né, uns 15% dessas cirurgias, né, são milhares de cirurgias, né, e cada cirurgia custa, em média, 10 mil reais, 15 mil reais, no mínimo, né, em cada procedimento. Então, você vê, né, que os números vão somando, então, é um benefício econômico também que eu acredito que a caneta pode estar trazendo para o Brasil. Agora, eu vou para o lado prático, ainda dessa situação da gente trazer a caneta para o SUS. Já está sendo feito um contato com você? Já existe essa movimentação do governo brasileiro? Como é que funciona essa burocracia? Eu estou te perguntando como um brasileiro interessado em ver essa tecnologia à disposição de todos nós. Eu acho que recentemente a gente está vendo bastante progresso, né, em relação a isso, né? Vários projetos de leis que estão sendo aprovados para trazer tecnologia de ponta para o SUS. Recentemente, né, o projeto de lei aprovando acesso à imunoterapia. Eu sei que também o governo fez um investimento grande em cirurgias robóticas. Teve um investimento muito grande no Hospital Inteligente, né, que eu acho que vai abrir só em 2029, que também vai ser parte do SUS. Então, eu acredito, né, que há uma intenção do governo, né, há uma vontade de fazer isso. É claro que não é um processo simples, né, tecnologias sofisticadas, né, como a caneta, embora, né, eu tenha feito o mais simples possível, tem, né, uma sofisticação científica, né, que é meio que escondida, né, dentro da caixa, né, dentro do equipamento. Então, é um processo que demora, mas o que eu saí muito feliz, né, da minha visita a Brasília foi que eu conversei com o pessoal da Anvisa, conversei com os senadores no Senado, e tem vários desses órgãos, né, do governo e também, né, de aprovação estão, né, oferecendo o suporte, ajudando com o processo acelerado para que a gente realmente não tenha que esperar muito, né, porque cada mês de espera, né, cada ano são mais pacientes, né, que estão falecendo, mais pessoas que poderiam beneficiar, que não estão podendo, né, ter acesso à tecnologia. Então, embora seja um processo complicado, eu estou com bastante esperança, viu, Hermes, que a gente consiga, através desses contatos e da prioridade do governo, né, de trazer tecnologias de ponta ao SUS, trazer a caneta também num futuro bem próximo. Eu concordo contigo, estou muito esperançoso e muito feliz. E vou te dizer uma coisa, a caneta ela parece ser simples, mas as coisas mais sofisticadas têm aparência simples, viu? Tem aí todo um pensamento complexo que se mostra de maneira simples para que seja bem utilizado pelos profissionais. Mas tenho certeza que ela é muito sofisticada. Você resumiu de uma forma perfeita. É isso que eu tento sempre comunicar para as pessoas, né? Até quando eu tive a ideia e conversei com vários cientistas, eles falam, não, mas isso nunca vai dar certo, é muito simples, né? As pessoas não vão, né, entender como utilizar. Eu falei, não, esse que é o objetivo, né? A aparência do simples com a sofisticação intelectual, sofisticação científica, de engenharia, né? Que a gente trabalhou por muitos anos para chegar, né, nisso que é hoje, né? Se fosse algo muito complicado, né, daí a gente teria que trazer mais treinamento para todo mundo, daí realmente seria só para o pessoal mesmo que
que com mais acesso, né, a recursos, né? E o objetivo realmente foi esse, fazer algo com aparência de simples para ajudar a utilização, né, de rotina, uma utilização fácil, sem ter que ter muita complexidade. Tem alguns usos que a gente não vê tanto sendo falados a respeito da caneta, mas ela, em alguns casos, ela ajuda também a detectar se a pessoa está com algum tumor, alguma coisinha. Fala um pouquinho desses outros usos da caneta que são menos popularizados nas notícias que a gente lê. Sim, eu trabalho, né, no departamento de cirurgia. Um dos grandes motivos pelo qual eu trabalho no departamento de cirurgia é pelo acesso, né, a tecidos, né, a amostras, a procedimentos cirúrgicos, que foi a primeira ideia da aplicação da caneta. Porém, a gente já expandiu, né, além, né, do processo cirúrgico. Um dos grandes usos que a gente está desenvolvendo agora é na detecção de câncer de pele. Então, se uma pessoa, né, tem alguma coisa na pele que eles não têm certeza, né, se é tumor ou não, hoje em dia o que a gente faz? A pessoa vai no dermatologista, eles fazem uma lâmina, uma biópsia, né, e vai retirando todas as pintinhas que são suspeitas, daí leva, né, para patologia mais 1 semana, 2 semanas, até se ter um resultado. O que a gente faz, né? Com a caneta, a gente pode tocar no tecido sem, né, ter que fazer nenhuma biópsia, sem dor, sem nenhum dano, e identificar em questão de segundos, né, se aquela mancha na pele é câncer ou não. Outro projeto que eu amo muito, né, que é o que a gente está começando agora em parceria com a Unicamp, com o Dr. Shone, na Unicamp, é na detecção de câncer de boca, né? No Brasil, a gente tem uma incidência mais alta de câncer de boca, né? Mas no Brasil, na Índia, comparado com outros países, né? Como aqui nos Estados Unidos, que não é tão alto. Mas muitos pacientes também, né? Que acabam que não têm tanto acesso a dentista ou não estão fazendo, né? Checando, né? A mucosa da boca, né? Acabam chegando com uma lesão que não se sabe se é câncer ou tumor. E semelhante, né, ao câncer de pele, você também tem que fazer uma biópsia, ficar esperando resultados e tal. E com a caneta a gente consegue fazer isso também novamente em tempo real e tocar, né? A gente tem uma versão da caneta que eu não tenho aqui, mas ela tem um ângulo, como se fosse, assim, realmente um desses dispositivos de dentista. Então a gente consegue utilizar dentro da boca mesmo, tocar na mucosa e identificar se aquela lesão é câncer ou não. E esse é um projeto que a gente já tem testado, né? E agora estamos programando de expandir esse estudo na Unicamp, que eu também estou muito feliz sobre isso. Lívia, é fantástico conversar com uma pesquisadora brasileira que está brilhando mundo afora, que desenvolveu uma tecnologia revolucionária. Eu acho isso lindo. E aí eu penso, e aqui como uma pessoa que estudou na universidade pública também, como você, segui outro caminho, sou jornalista, né, por formação. O Brasil, ele precisa valorizar mais o investimento, né, na pesquisa, nas pessoas que desenvolvem ciência e novas tecnologias. Queria que você falasse um pouquinho disso. Eu sei que é uma realidade que já está um pouquinho mais distante de você, mas você começou a pesquisar na Unicamp, eu tenho certeza disso. Comecei. Fala um pouquinho da importância da gente investir verdadeiramente em ciência. Olha, o meu primeiro projeto foi financiado pela CNPq, na Unicamp, de iniciação científica, e foi assim, a minha primeira experiência, né, no laboratório, que assim, abriu meus olhos, abriu o meu mundo, né, a fascinação, né, que é a pesquisa científica. E as nossas universidades no Brasil, né, as nossas universidades públicas, né, são muito especiais, né. Eu acabei de participar de uma entrevista comemorando o aniversário da Unicamp, né, em Campinas, que é uma instituição incrível, né, maravilhosa, né, um ensino que eu sou muito grata, né, foi completamente pago pelo governo, né, para que eu estudasse, e eu vejo que isso é uma oportunidade única, sabe, para a população brasileira, de estar tendo acesso, né, à pesquisa de ponta, à formação, né, de alta qualidade, através das nossas universidades públicas, e com certeza eu acho que mais investimento, né, mais oportunidade, o máximo que a gente puder estar providenciando, né, aos alunos, né, eu acho que até o mais cedo possível, né, porque às vezes as pessoas nem pensam muito ainda, né, na ciência como uma carreira, e quanto mais cedo, né, a gente estiver expondo esses princípios, né, e eu acho que a caneta, eu tento o máximo que eu posso, assim, sabe, falar em escola, de ensino médio, ensino fundamental, porque as crianças ficam meio que fascinadas, né? Nossa, é uma caneta que detecta câncer. E assim, né? É um projeto meu científico que eu
rodei no meu laboratório e acabou que deu, né? Fui abençoada que deu tão certo. E é algo assim que eu vejo como uma motivação, como uma inspiração. Então eu acho que tem essas duas partes, né? Eu acho que, claro, o governo, né, tem um papel grande através das nossas instituições públicas e também os cientistas, né, de estarem incentivando a nova geração o mais cedo possível para estar, né, participando de pesquisas científicas. Eu só vou adicionar mais uma coisa. Eu acho que o brasileiro tem uma criatividade fora do comum. A gente sabe disso, né? Sim. Nós somos muito criativos. E eu acho que quando a gente, né, foca essa criatividade no processo científico, algumas ideias são muito loucas, mas algumas dão certo, né? Dão certo. Então, eu acho que isso é uma vantagem nossa que é muito especial. Olha, Lívia, tenho certeza que você está inspirando milhões de Líviazinhas Brasil afora. Tenho certeza disso. Obrigada. Lívia, eu quero agradecer a você pelo seu tempo. Eu sei que você está aí pesquisando, está correndo atrás, aí você tá num fuso horário diferente e parou para conversar conosco. E parabenizar pelo seu trabalho, que vai salvar milhões de vidas no Brasil e no mundo. Muito obrigado, viu? Obrigada a você, agradeço mesmo. Foi muito gostoso conversar com você. Obrigada, Ernest. Eu que agradeço, Lívia, e mais uma vez, parabéns. Obrigada. E eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa já está disponível em senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. A gente se vê na próxima edição do Cidadania. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Eu sou Olívia Dias Moreira Duarte, sou jornalista e sou supervisora de qualidade de programação aqui no setor de Vivo e Íntegras da TV Senado. O que a gente faz, basicamente, é captar e transmitir tudo que é atividade legislativa aqui no Senado Federal. A pessoa que vai sentar à noite e assistir uma TV comercial, o jornal mais assistido do país, ela vai assistir uma coisa que foi captada aqui por esse setor da TV Senado. A transparência é o principal produto que o Vivo oferece, a transparência pública. Então a TV, eu acho que ela contribui com a democracia e com a cidadania mesmo. Você vê a diversidade desse país, a cultura desse país, em que você está valorizando a política, em que você está valorizando o diálogo, o debate. Então eu tenho orgulho de trabalhar nesse veículo e eu tenho orgulho de trabalhar com essa equipe. Aquele post na rede social, aquela mensagem no grupo da família, é verdade ou mentira? Se você receber uma informação duvidosa sobre o Senado, mande para o Senado Verifica, um serviço de checagem que analisa notícias e responde se a informação é falsa, verdadeira ou imprecisa. Ficou na dúvida? Senado Verifica.
No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Porque parece que faltam mulheres na ciência. No Brasil, cerca de 60% das pessoas com título de mestrado ou doutorado são elas, as mulheres. Mas nos institutos científicos, nas reitorias de universidades, nas bolsas de estudos mais prestigiadas, nos postos de liderança do campo científico, estranhamente, elas são a minoria. O Senado Live de hoje será um chamado para que mais meninas e mulheres ingressem nas carreiras científicas e para que haja mais reconhecimento e menos barreiras à permanência e à ascensão das nossas cientistas mulheres. Ideias preconceituosas fazem muita gente pensar que homens têm mais aptidão para as ciências, mas a história mostra que isso não é verdade. E hoje nós recebemos duas brilhantes cientistas brasileiras que pesquisam e ensinam sobre o universo. A astrônoma Duília de Mello, professora e vice-reitora na Universidade Católica de Washington, nos Estados Unidos, e a astrofísica Larissa Santos, professora de Cosmologia e Gravitação na Universidade de Hangzhou, na China. Elas vão responder as perguntas enviadas por vocês que acompanham a TV Senado pela internet e pelas nossas redes sociais. E a jornalista Cibele Nunes, como sempre, está com vocês para trazer a sua participação e ajudar a esclarecer as suas dúvidas. Nós estamos ao vivo no TikTok, no YouTube, no Facebook, no X, no Quai, nas principais redes sociais. E o Senado Live começa agora. Eu vou iniciar a nossa conversa, claro, dando mais uma vez bom dia às nossas convidadas, professora Duília, professora Larissa, Cibele Nunes, nossa jornalista. Muito bom dia a vocês três. E nós vamos começar falando um pouco sobre a trajetória de cada uma de vocês. Professora Duília e professora Larissa, como foi essa decisão, como foi esse começo de vida científica, escolher uma carreira científica, o apoio da família e os primeiros passos até, e falar também, claro, né, sobre as conquistas que essa decisão trouxe na vida de vocês. Primeiro, professora Duília, muito bom dia. Bom dia, Marcelo. Então, falar da minha carreira, eu preciso de 40 minutos só para isso. Mas, bom, eu era criança curiosa, daquelas meninas que queriam saber tudo. Meu pai falava que eu era ligada na tomada. Então, eu queria realmente saber mais sobre o universo e não tinha respostas que me convenciam, porque eu sou da era anterior à internet. Então, o acesso à informação era muito difícil, né? E aí eu decidi que eu ia estudar astronomia para poder saber as respostas das perguntas que eu tinha, né? E a minha mãe teve um papel importantíssimo nisso, que a gente morava no Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro, a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e viva as universidades públicas brasileiras, né? A Universidade Federal do Rio de Janeiro era o único curso de astronomia, tinha o único curso de astronomia do país, isso aí, nós estamos falando da década de 80. E então, a minha mãe me levou lá ao UFRJ e me mostrou como que é ser astrônomo, né? Porque lá eu conheci os professores da UFRJ e os estudantes, e eu decidi que era isso mesmo que eu queria fazer. Mas a astronomia, a carreira, né, ela não é só a graduação, né? Por isso que eu falo que eu sou astrônoma, que eu fiz realmente astronomia, não fiz física para depois fazer astronomia, né? Apesar de que eu sou professora de física, sou professora titular de física do Departamento de Física da Universidade Católica de Washington. Eu fiz astronomia, depois eu fiz mestrado no INPE, depois eu fiz doutorado na USP. Eu passei também um tempo na Universidade do Alabama e eu tenho um mestrado pela Universidade do Alabama. Então é isso, é uma carreira acadêmica, né? Uma carreira que exige também muitos estudos e eu sempre fui muito estudiosa, gostava de matemática, então tem que ter essa aptidão também, sabe, Marcelo? Porque não é só aquele encantamento pela ciência, né? Você tem que também querer fazer ciência, né? E eu queria fazer desde criança.
Muito bem. Larissa, e você, como é que foi esse começo, essa decisão? Teve apoio da família também? Que você é ligada na tomada com o professor Duílio, isso eu já sei. Mas vamos lá, conta um pouco da sua história. Bom dia a todos. Como a professora Duília, eu também fui uma criança muito curiosa, gostava muito desses assuntos relacionados à existência e ao universo. E aqui eu enfatizo a importância da divulgação científica, porque foi devido a essa divulgação científica na época em revistas como Super Interessante que eu me aprofundei mais nos assuntos da cosmologia, do universo, e eu decidi que queria estudar algo do gênero. Fui muito incentivada pelos meus pais, que me deram uma luneta quando eu ainda era criança para observar a lua aqui da sacada da minha casa, e isso me levou ao curso de física na Universidade de Brasília. Diferentemente da professora Duília, eu não pesquisei sobre faculdades de astronomia, na época eram muito poucas, aqui em Brasília não tinha esse curso, então eu acabei fazendo a faculdade de física e depois fiz o mestrado em astronomia, coincidentemente no INPE também, não sabia que a professora Duília vinha do INPE. Fiz meu mestrado ali na cosmologia, o doutorado na Universidade de Roma, e a vida foi me levando para caminhos que eu não esperava, e hoje eu estou trabalhando na China há 12 anos no departamento de física da Universidade de Hangzhou, ensinando cosmologia aí para os jovens cientistas do futuro. Muito bem, e completando esse nosso início de conversa, eu queria que cada um de vocês falasse sobre obstáculos que são tão citados. A gente vai falar sobre isso ao longo da nossa entrevista, e a ideia é justamente que com esse nosso programa, com esse nosso Senado Live de hoje, a gente consiga trabalhar também essa divulgação científica e incentivar a participação de mais meninas para que a gente tenha mais mulheres como vocês brilhando aí pelo mundo, levando a ciência brasileira pelo mundo. Que obstáculos vocês sentiram de alguma forma isso, professora Duília e professora Larissa? Sim, claro, né? Senão nós não estaríamos aqui falando de mulheres na ciência, né? Porque vai desde aquele probleminha no dia a dia, né? Aquela microagressão no dia a dia, até aquela velha fala de que ciência não é coisa de menina, né? Não é coisa de mulher. Então, sim, aconteceram muitas situações assim, mas eu acho que obstáculo mesmo não é um obstáculo que é só da mulher, mas é também de todos, né? Que é a situação financeira incerta quando você é estudante. Então, eu acho que isso é um problema muito sério, e o Brasil é muito privilegiado com isso, né? Porque o Brasil tem um sistema de bolsas muito bom, que apesar de que é relativamente baixa a bolsa, sempre foi, desde 30 anos atrás era baixo, mas existe, implementado e relativamente bom. Então, isso me deu esse privilégio de ter feito astronomia. Então, obstáculos existem muitos, né? Alguns são porque nós somos mulheres e alguns são porque a ciência não é devidamente valorizada, né? Vamos falar sobre isso também. Larissa, e você? Como é que foi essa sua ascensão na carreira, esse percurso e essas dificuldades, esses obstáculos, essas barreiras? A primeira coisa que eu percebi quando eu ingressei no curso de física na UNB era a quantidade reduzida de mulheres no curso. Então, nós entramos 30 pessoas, eram 5 mulheres, e eu não tinha nenhuma representante feminina no corpo docente. Eu não lembro de nenhuma, só quando eu estava no 4º semestre, a professora Vanessa, que até hoje somos colaboradoras e amigas, entrou como professora na UNB. Então, eu tive só uma professora mulher durante todo o curso. No INPE já tive mais professoras mulheres, em Roma também pouquíssimas. Eu vejo que a cosmologia tem muito pouca mulher, mas a astronomia tem um pouco mais, a astronomia em geral. Então, acabei encontrando mais mulheres na astronomia. E hoje, no corpo docente do Centro de Gravitação e Cosmologia, no Departamento de Física, nós somos 3 mulheres entre 20 homens.
Então, esse é um grande obstáculo, eu acredito, para as novas meninas que querem ingressar também na carreira científica, essa falta de representatividade. E como a professora Duília mencionou, claro, nós sofremos microagressões diariamente, como silenciamento em reuniões, e ter que provar a todo momento a nossa capacidade científica nesse meio acadêmico tão masculino. Cibele Nunes, o que você traz para a gente agora? Vamos com a participação dos nossos internautas. Diga lá. Vamos trazer a nossa primeira enquete para mostrar para as nossas convidadas. Nós perguntamos para o nosso público o que eles acham que impede as mulheres de ocuparem mais postos de liderança na pesquisa científica. E 60% das pessoas, a maioria, ainda acha que é o machismo. Depois, com 40% das pessoas optando, tivemos a ausência de incentivo. E aí, eu vou jogar já uma pergunta para a professora Duília, que nós recebemos do Manuel de Minas Gerais. Ele diz o seguinte: o que pode ser feito para valorizar das mulheres na pesquisa científica aqui no Brasil? E eu queria saber também como é que é aí nos Estados Unidos, na Flórida, para a gente fazer um comparativo. Boa, vamos lá. Então, há muita coisa que a gente pode fazer para valorizar, né? Uma delas já começa em casa, né? É a família. Dizer desde para a criança, né, para o menino e para a menina, que ciência é para todo mundo, né? A ciência não é só para o homem, a ciência é para todos, né? Para todos que queiram fazer ciência, porque a gente também não pode forçar a criança a fazer ciência, né? Tem que gostar daquilo. E incentivar no sentido de que a criança curiosa, deixar a criança perguntar e não tirar da tomada aquilo que eu falei que eu era ligada na tomada, né? Ninguém me tirou da tomada. Levar a criança em museus, levar as crianças nos parques científicos e tentar ver se essa criança vai querer ser cientista ou não. Então, eu acho que pode haver também um incentivo nas escolas, porque muitas vezes os próprios professores, as próprias professoras não incentivam as meninas, porque tem aquele estereótipo de que aquilo é coisa de menina, aquilo é coisa de menino, né? E nós não estamos falando só de ciência, não, gente. Eu acho que a gente precisa falar de engenharia também, porque as engenharias, todas as engenharias também têm um déficit de meninas. E tem um machismo enorme dentro das engenharias. Não que não tenha na física e na astronomia, tem. Mas nas engenharias é ainda maior. Então, eu acho que a gente precisa lembrar disso, né? Que quando a gente é minoria, a gente tem um caminho mais duro pela frente, né? E aí quem está na liderança é que tem que tentar melhorar a situação, né? Por isso que eu entrei para a liderança acadêmica, que eu sou vice-reitora da Universidade Católica, porque eu acho que a gente tem que botar a mão na massa para melhorar a coisa. Eu fui a primeira mulher a ser promovida professora titular na história da PUC de Washington. Gente, é meio difícil de entender isso, né? Mas é verdade, porque você tem também que dar um caminho para a mulher e monitorar a mulher para ver se ela precisa de ajuda, digamos assim. Ajuda não no sentido científico, mas às vezes até uma mentoria que precisa ser feita dentro da carreira, porque a mulher acaba sendo sobrecarregada com muitas coisas, porque ela é a única mulher ali daquele departamento, aí ela tem que fazer tudo que os homens fazem, mais tudo que as mulheres deviam fazer. Então, acaba sendo muito complicada essa história. Então, eu acho que mentoria é uma palavra importante para a gente conversar também. Muito bem, vamos lá. Larissa, e no seu caso, conta um pouco aí, vou responder a pergunta do nosso internauta e falando também sobre essa realidade na China, se essas dificuldades que são encontradas aqui no Brasil, elas se repetem fora do país. Sim, a China também tem uma minoria de mulheres na ciência. Eu trouxe um dado aqui para a gente poder pensar sobre ele, que apenas 5% da Academia Chinesa de Ciência é composta por mulheres, então é um número bastante reduzido também. Recentemente nós tivemos uma conferência de mulheres na China, na qual foram feitos diversos discursos tentando pensar em soluções para que essa igualdade seja mais proeminente nos próximos anos. Então, nós temos sim esses mesmos problemas acontecendo na China. Eu queria trazer um exemplo que aconteceu com um projeto que nós temos na Universidade de Brasília, um projeto de extensão para levar a ciência para as escolas da periferia do Distrito Federal.
que é um projeto de incentivo a meninas na ciência, chama Eureka Mulheres na Física, mas ele também incentiva todas as pessoas que têm interesse em ciência, todos os alunos, homens ou mulheres, mas é focado em mulheres na ciência. E nossas alunas levaram kits para as escolas de ciência para que as meninas pudessem aprender sobre ciência e participar desse projeto. E muitos kits foram devolvidos pelos pais, porque eles acreditavam que estavam colocando caraminhola na cabeça das filhas e que elas tinham outras ocupações dentro de casa e que não podiam ficar aprendendo sobre ciência. E isso agora, em pleno século XXI, na capital do Brasil. Esse problema mesmo que a professora Duília mencionou, que precisamos de incentivo da sociedade como um todo, políticas públicas de inclusão e de permanência das meninas na ciência, a gente precisa também de incentivo dentro de casa. O incentivo tem que começar na família, isso é fundamental em qualquer profissão. Qualquer profissão que a pessoa siga, qualquer decisão que uma criança, um adolescente, um jovem tenha para a sua vida profissional, para o seu estudo, seja no esporte, seja na arte, seja na ciência, quando tem o apoio da família, a chance de sucesso, é claro que é muito maior. Essa é a base da nossa sociedade e, no caso da ciência, isso precisa ser incentivado e, no caso, quebrar esse falso paradigma de que ciência não é coisa de menina. É sim e deve ser. E aqui a gente tem a presença de vocês duas que mostra que realmente isso é um fato. Agora eu vou trazer uma pesquisa aqui interessante, uma informação interessante, que é uma pesquisa que um imunologista, pesquisador sênior do Instituto Albert Einstein, essa é uma pesquisa de 2021, está um pouco defasada, mas eu acho bem importante a gente trazer aqui. Ele fez um estudo da genealogia acadêmica no Brasil com 50 mulheres cientistas brasileiras. E a partir da participação dessas mulheres, que eram professoras, ele percebeu que entre diretos e indiretos, discípulos dessas professoras, haviam 32 mil novos cientistas. Para vocês que dão aula, como é que está essa realidade hoje, professora? Os seus alunos, a senhora já vê um pouco mais de participação das meninas? Essa mudança está acontecendo gradualmente? Uma pesquisa como essa, o que isso traz de informação importante sobre o nosso assunto? Bom, como eu tenho uma carreira já longa, né, eu vejo a mudança e sinto até, digamos, na carne essa mudança, né, porque eu tenho mais acesso a estudantes meninas, né, as salas de aula têm mais meninas. Mas eu acho que o assunto deve ser também retenção das meninas, né, porque uma coisa é você incentivar as meninas a fazerem ciência. As meninas vão fazer ciência, vão estudar ciência, mas depois elas saem no caminho, né? E essa retenção a gente pode conversar depois mais sobre isso, mas isso é super importante, porque a gente vê hoje as universidades com muitas mulheres, mas ainda assim poucas mulheres no mercado de trabalho. Então, eu acho que isso aí é uma conversa que, como a Larissa falou, tem que ver com políticas públicas também. Então, a gente vai ter que conversar também sobre isso. Então, eu acho que tem mais meninas interessadas, e isso é fato. É uma consequência também da divulgação científica, da mídia social, que coloca à disposição essa informação que antigamente não era tão fácil. E a Larissa falou que ela, por exemplo, olhava a revista Super Interessante. Eu fui blogueira da revista Super Interessante lá nos anos, sei lá... Olha, incentivou 90... a Larissa. 90 bolinha, não sei quanto que foi, mas eu fui a primeira mulher blogueira da revista de ciências da revista Super Interessante, que eu comecei com o blog da Mulher das Estrelas lá. Isso é importante, por quê? Porque você traz a menina, você conquista, né? Conquista o menino e a menina, né? Sim. Mas não é só conquistar, é também cuidar depois para que essa criança, essa pessoa continue interessada, né? Larissa, outro dia estava olhando, a Larissa ela é muito influente nas redes sociais, ela tem um perfil Bariogênese, que é bem interessante, fala muito sobre ciência, traz pesquisas as mais avançadas e traz um pouco também do dia a dia na universidade, Yangju,
Estou aprendendo, hein? A pronúncia. E outro dia eu vi uma foto com uma turma de alunos, muitos meninos, e lembrei dessa pesquisa que eu citei agora, falando sobre a genealogia. Então é isso, são 2 professoras que estão aí preparando novos cientistas. Como é que você vê essa questão que nós estamos falando agora, Larissa, e a partir também da fala da professora Duília? No meu caso, eu ainda não vejo um progresso tão grande na China. Eu tenho muitos alunos homens. Como eu mencionei, eu acredito, não sei porquê, a cosmologia tende a ter mais homens do que a astronomia. A cosmologia é a ciência que estuda o universo como um todo. E a astronomia, a cosmologia é englobada dentro da astronomia e dentro da física. Fica nessa interface entre as 2 áreas. E eu vejo em conferência de física, de cosmologia, que tem muito poucas mulheres. Em geral, eu sou a única professora, e principalmente na China. E os meus alunos, a maioria esmagadora, são homens. No ano passado, eu não tive nenhuma aluna mulher no meu curso. Esse ano, eu tive 3, entre 30 homens, se não me engano. Na China e no meu meio da cosmologia, eu não consigo ainda ver esse progresso muito grande, mas também eu estou aí como professora na China faz, acho que uns 10 anos, então nesse período eu ainda não consegui ver esse progresso muito efetivo, mas espero que para o futuro a gente tenha mais meninas nas minhas salas de aula. Teremos. Cibele Nunes, o que você traz agora das nossas redes sociais? Mais uma enquete. Nós perguntamos também para o nosso público essa semana qual deve ser a prioridade para incentivar a entrada de jovens meninas na área da ciência. 59% das pessoas acham que é a criação de mais projetos científicos nas escolas, principalmente na educação básica, e 41% das pessoas acham que é divulgar a trajetória de mulheres cientistas, que é o que estamos fazendo aqui hoje no programa, inclusive. E eu quero entrar agora no tema das bolsas. O Francis, do Rio Grande do Sul, ele mandou uma pergunta aqui para a professora Duília, que é o seguinte: como que a gente combate esse viés de gênero nos processos seletivos de bolsas e projetos de pesquisa? A gente já está fazendo isso aqui nos Estados Unidos, é tudo anônimo, então você não coloca o nome de quem está propondo o projeto. Isso já tem demonstrado resultados incríveis. Quem começou a fazer isso foi o Instituto do Telescópio Espacial Hubble, que notou que os projetos de homens tinham maior chance de ser aprovados que a de mulheres. No momento que eles fizeram tudo anônimo, as mulheres até ultrapassaram os homens. Então, isso aí, a NASA já adotou isso para todos os projetos de pesquisa, são anônimos. E existe uma tendência disso ser feito também nos artigos científicos. Então, quando você envia o artigo, é anônimo, você não sabe quem é o autor, mas depois, claro que é revelado, né? Mas quando você está julgando o artigo, você não sabe se é homem ou se é mulher, porque você não vai ter aquele viés já pensando que a mulher é ruim, ou que a mulher não sabe escrever, ou que a mulher que não sabe analisar resultado, né? Então, isso aí tira isso Claro que fica aquela curiosidade, quem será, mas isso é bom. Então, no final, eu acho que nas bolsas de pesquisa também poderia ser feito isso. Deixar sem o nome de quem está propondo e sem o nome do orientador também, tá? De quem está propondo. E ser somente baseado no conteúdo científico. Uma ótima ideia. Larissa, e da sua parte, o que você acha que poderia ser feito para equilibrar mais essas bolsas de estudos e dar mais equidade na escolha de quem vai receber? Um conjunto de ações é necessário. Eu vejo, por exemplo, que o Brasil já tem algumas bolsas que são exclusivas para as mulheres na ciência, prêmios para meninas na ciência. Eu acho que essa é muito importante para incentivar e também começar essa trajetória de igualdade como um incentivo maior para que as meninas possam aplicar para essas premiações e bolsas exclusivas. Eu acho que é um começo que já tem sido feito no Brasil. Bom, nós vamos falar um pouco mais sobre essa questão das bolsas. Nós vamos aqui agora para a câmera 1.
falar um pouco mais sobre essa questão das bolsas, porque existe uma bolsa de estudo chamada Bolsa Produtividade, que é concedida pelo CNPq, o nosso Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico de Pesquisas, e há uma discrepância nessa Bolsa de Produtividade, que é a mais prestigiada. Eu falei sobre isso no começo da entrevista. Eu vou voltar nesse assunto daqui a pouco. Para você que está nos acompanhando pela TV Senado, nós vamos encerrar o programa na TV e continuamos nas redes sociais. Então, você que está na TV, corre para o YouTube, Facebook, TikTok, X e continua com a gente, porque além de falar das bolsas, nós vamos falar um pouco sobre as pesquisas astronômicas, astrofísicas, esse universo incrível em que as nossas duas convidadas pesquisam e trabalham e ensinam há muito tempo. E não se esqueça, o TV Senado Live acontece todas as sextas-feiras, às 9 horas da manhã, sempre trazendo um tema de interesse nacional. Envie suas perguntas, opiniões, sugestão de tema pela TV Senado, pelo portal E-Cidadania, pelas nossas redes sociais, que nós vamos trazer voz àquilo que vocês querem conhecer um pouco mais. Assine o canal da TV Senado no YouTube, no TikTok, no X, no Instagram, em todas as principais redes sociais e acompanhe as notícias do Poder Legislativo diretamente da fonte, porque na TV Senado democracia é todo dia. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Uma das coisas mais interessantes que eu acho nesse processo de transição é que, antigamente, mesmo que eu sempre me senti mulher e sempre fui uma mulher, a sociedade não me lia assim. A sociedade me lia como homem. Por quê? Por conta dos objetos que eu usava, por conta de questões de comportamento e dessas imposições, né, de papéis de gênero. E depois que eu transicionei, mudou tudo, né? A sociedade começou a me ler de outra forma. Comecei a me sentir muito mais insegura nas ruas. Comecei a ser muito mais objetificada, assediada, buzinada, começou a rolar todo dia. Porque quando eu era lida, né, como homem pela sociedade, eu tinha esses privilégios de poder sair na rua, por exemplo, e nada acontecer. Porque ainda que a sociedade te leia como um homem gay afeminado, por exemplo, você não deixa de ser homem. Você não deixa de ter privilégios numa sociedade que é machista e patriarcal. A tua vida é uma prática, a tua vida deve ser uma prática. Na verdade, a prática para a gente é no dia a dia, é você sentar no dia a dia, é você estar presente na sua postura, é você estar presente nas suas relações. Cada vez que a gente encontra uma pessoa, é uma oportunidade de você ser autêntico, verdadeiro e estar presente. Então, tudo é uma oportunidade para a prática. Boto Fé, neste sábado, 7 horas da manhã, aqui na TV Senado. Posso votar em outra cidade? Nunca parei para pensar. Eu não sei. Sim, eu posso votar em trânsito. É exatamente isso. O Manual do Eleitor prevê o voto em trânsito no capítulo 4. Olha só, se você estiver viajando, pode pedir a transferência temporária. Isso só vale para quem vai estar em capitais ou cidades com mais de 100 mil eleitoras e eleitores. Se a viagem for para uma cidade do mesmo estado,
dá para votar para deputado federal, deputado estadual, senador, governador e presidente da República. Já se a pessoa vai para outro estado, só é possível votar para presidente. Dá para solicitar o voto em trânsito pelo autoatendimento eleitoral no site do TSE ou em algum cartório eleitoral. Declaro aberta a sessão solene. Se não existe parlamento, não existe democracia. O governo via todos como se fosse comunista. A fila não para de crescer para a passagem da revista lá na esplanada dos ministérios. Deve ser sempre lembrado o que foi dito por Ulisses Guimarães. Traidor da Constituição é traidor da pátria. O homem disse logo, quem fala? Eu disse, Ariano Suassuna. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, bem-vindos! Está no ar o programa Ecosenado. Você vai ver nesta edição o caso da Serrinha do Paranoá, uma importante área de abastecimento hídrico de Brasília ameaçada pela exploração imobiliária. Você não pode chegar e simplesmente, aqui eu vou fazer um setor habitacional, aqui eu vou fazer outro. Vai emitir uma quantidade de gás carbônico para a atmosfera pela derrubada do cerrado que existe ali, da ordem de 104 mil toneladas de CO2. É uma área que tem ali várias nascentes, né? Uma área responsável, né, ali por uma questão ecológica, um ecossistema muito forte ali na Serrinha. Sítio Gerânio, um local de referência em educação socioambiental e produção de alimentos orgânicos. Nós fazemos essa força, esse trabalho coletivo junto a várias associações para fortalecer e para levar para a comunidade esse alimento saudável. Um espaço educativo, uma escola onde a gente tivesse natureza em abundância, também onde a gente tivesse um espaço que respeitasse de fato a infância, onde a criança de 4, 5, 6 anos, desse momento da primeira infância, pudesse se expressar de forma clara, de forma livre e ao mesmo tempo se desenvolvesse nos aspectos pedagógicos, né? E o Centro Nacional de Primatas que visitamos em 2009 no Pará. Vocês precisam de animais extremamente saudáveis para essas pesquisas científicas, então. Extremamente saudáveis e tecnicamente virgens, que não tenham tido contato com nenhuma outra doença, com vetores, com agentes patológicos, para que a carga imunológica dele não tenha sido alterada. Um reservatório hídrico natural na capital do país está no foco de um debate político. A Serrinha do Paranoá corre o risco de perda de vegetação e de comprometimento de nascentes. Você consegue imaginar como ficaria a nossa capital, Brasília, sem o Lago Paranoá? É difícil até pensar como ficaria a cidade. Pois agora eu vou contar a história de uma área de cerrado em Brasília que é fundamental para o abastecimento de água do lago e da população do Distrito Federal. A Serrinha do Paranoá. Essa é uma das últimas grandes áreas de cerrado preservado nos arredores diretos de Brasília. Além da estabilidade climática e do sequestro de carbono, essa região garante o abastecimento hídrico da cidade. São mais de 100 nascentes que abastecem a população com água e garantem, inclusive, o abastecimento do Lago Paranoá, um dos maiores cartões postais de Brasília. São cerca de 970 hectares que abrigam mais de 100 nascentes e alguns dos córregos que desaguam no Lago Paranoá. A área está ameaçada pela especulação imobiliária e a urbanização do local poderia significar o fim das nascentes. Falando assim, pode parecer exagero, papo de ambientalista que não gosta de progresso, mas não é. Em 2021, a Serrinha foi considerada pelo próprio governo do Distrito Federal como área de relevante interesse ecológico em um estudo sobre cidades sustentáveis no qual a preocupação central era a segurança hídrica.
Especialistas explicam a importância da serrinha para a qualidade de vida da população. A serrinha é como se fosse uma grande lata d'água, mas gigante, de absorção de água, de nascentes, são mais de 100 nascentes de água que tem ali, que abastecem o Lago Paranoá e que está relacionado com o abastecimento de 1 ou 2 milhões de pessoas aqui do DF, principalmente nessa região do Lago Norte e Asa Norte. Portanto, essa lata d'água, que é extremamente importante, ela não pode ser impactada. Agora, ela funciona se ela for toda preservada. A gente tem que entender que a área toda da gleba, né, e se quiçá um pouco mais do que ela, para ter uma área de tampão ali de influência, ela é essencial para manter esse serviço de abastecimento para a população. É simples assim. Em 2017, durante a pior crise hídrica do DF, o governo construiu na área uma estação de captação e distribuição de água. A obra, que na época tinha caráter emergencial, segue em atividade até hoje, teve sua capacidade duplicada e abastece cerca de 10 bairros. Você não pode simplesmente chegar num território como esse, que hoje é estratégico para abastecimento de água da cidade, por causa da captação que a gente tem aqui desde 2017, você não pode chegar e simplesmente aqui eu vou fazer um setor habitacional, aqui eu vou fazer outro. O desejo de transformar a serrinha em um novo bairro é antigo, mas o caso virou notícia após o GDF oferecer o terreno como garantia de empréstimos para cobrir os prejuízos bilionários do Banco Regional de Brasília, causados por negociações com o Banco Master, que estão sob investigação. O terreno oferecido em garantia, a gleba A da serrinha, tem 716 hectares, quase 75% da área total. O imóvel é um patrimônio público e foi avaliado em 2 bilhões e 200 milhões de reais. Mas os prejuízos causados pelo impacto ambiental podem superar o valor do terreno. A gente tem, entre vários desses impactos ambientais, um impacto em clima, né? O que pode acontecer ali com a venda dessa área é um desmatamento generalizado, o que vai emitir uma quantidade de gás carbônico para a atmosfera pela derrubada do cerrado que existe ali, da ordem de 104 mil toneladas de CO2, de gás carbônico. E se a gente transforma esse prejuízo dos 104 mil toneladas de CO2 em dinheiro, nós chegamos a um impacto traduzido em dano climático, que é previsto, por exemplo, no âmbito da Justiça, do Conselho Nacional de Justiça, da volta de 2,4 bilhões de reais, que é o equivalente muito próximo ao que foi avaliado a área que está sendo supostamente colocada como seguro para esse problema do Banco Regional. A notícia da venda da serrinha gerou intensa mobilização da comunidade local, de pesquisadores e do Ministério Público, até que uma ação na Justiça proibiu a comercialização. A repercussão levou o GDF a retirar o imóvel da lista de garantias de socorro ao BRB. Em resposta, a atual governadora criou um parque ecológico na região. A criação do Parque da Serrinha do Lago Norte é realmente uma preocupação ambiental. Aquela área é uma área que tem ali várias nascentes, né? Uma área responsável, né, ali por uma questão ecológica, um ecossistema muito forte ali na Serrinha. Então, criar esse parque é garantir, né, ali aquela preservação ambiental numa área tão fundamental para o Distrito Federal. O Parque Ecológico da Serrinha tem cerca de 65 hectares, menos de 10% do total da região. Pesquisadores afirmam que a medida é insuficiente para a preservação e para a garantia da segurança hídrica da capital. Primeiro que eu acho que qualquer iniciativa de criação de parques, sejam eles distritais, nacionais, ela é bem-vinda. A questão é mais técnica, se ela é abrangente o suficiente para trazer benefícios quantitativos para a população. O que nós estamos tratando ali é uma grande célula, é como se fosse uma esponja que absorve a água e que retorna essa água em nascentes. E se você preserva uma fração pequena
daquilo, você está preservando talvez uma pequena área para as pessoas visitarem, mas não o serviço de abastecimento hídrico que aquela área está fornecendo aos brasilienses. A gente não pode tratar a lata d'água num pedacinho dela e deixar o outro lado vazando. Aquele parque está na parte mais baixa, mais próxima até do lago, do que a região que realmente é a região que recebe a infiltração de água, que é onde tem a recarga de aquífero, né? Que é a parte mais alta. Então, se fosse para fazer um parque para proteger as nascentes, esse parque ele teria que abarcar toda a região onde você tem cerrado ainda em pé, na parte mais alta da serrinha. Mas a governadora Celina Leão discorda. Ela defende que o parque criado atende às necessidades de proteção do cerrado e das nascentes. Esse parque foi realmente desenhado pelos nossos especialistas do IBRAM. Ele realmente não pega toda a área da serrinha, ele é uma região de impacto, mas com a criação dessa região de impacto, ele preservará todas as nascentes que fazem parte aí dessa grande rede hídrica que faz parte ali do Serrinha. Em nota, o Instituto Brasília Ambiental informou que o objetivo da criação do Parque da Serrinha foi preservar os recursos hídricos, em especial a cachoeira do Córrego do Urubu e sua piscina natural, garantir a preservação e a proteção da fauna e a manutenção da conectividade entre o Parque Nacional de Brasília e o mosaico de unidades de conservação formado pela área de relevante interesse ecológico. Até o fechamento dessa reportagem, a área estava fora da lista de imóveis oferecidos como garantia para socorrer o rombo financeiro do BRB. Mas, se a Serrinha do Paranoá não for integralmente protegida, essa, que é uma das últimas áreas de cerrado preservado da capital, poderá ser vendida ao mercado imobiliário para se transformar em um bairro pavimentado e sem as nascentes. Perder mais área como até a Serrinha é algo que dói no coração. Dói porque a gente vai reforçar uma coisa que não vai ter chance da gente manter, que é um planeta completamente coberto por área urbana. Isso é impossível de sustentar regiões inteiras onde isso é verdade. Então, vamos deixar a Serrinha lá, preservada, seja o GDF, seja o Congresso, seja as instituições, porque aquilo são para os nossos pequenos brasilienses que estão vendo, né? Somos todos tripulantes da mesma nave, não tem diferença. Então hoje, Marcelo, eu nem me qualifico muito como ambientalista. Eu acho que ambientalistas somos todos, porque somos todos tripulantes desta mesma nave. Então, nesse sentido, a minha percepção hoje da importância desse nosso território, pensando Serrinha, pensando Brasília, pensando Distrito Federal e expandindo para Goiás, para Centro-Oeste, é um pouco o que o Chico Mendes tentou nos avisar muitos anos atrás, quando ele falava no início, eu achei que eu estava salvando uma árvore, quando eu vi, eu estava lutando por uma floresta, até que eu compreendi que a luta era pela humanidade. Você vai conhecer agora um espaço pertinho de Brasília que une contemplação, turismo, socialização e aprendizado, tudo com foco no meio ambiente. Um santuário ecológico que trabalha diariamente divulgando a cultura da sustentabilidade. O Sítio Gerânio é um centro de referência em educação socioambiental, produção de alimentos orgânicos, práticas de yoga, celebrações e ecoturismo. Funciona como uma área de resgate, assim, de fauna e de flora também, de amortecimento, né? A agrofloresta, ela já virou uma APP, uma área de preservação permanente. Ela é uma das coisas que segura a gente aqui nesse espaço, porque é uma área de especulação imobiliária muito grande.
A história da criação do Sítio Gerânio começou a partir de um acontecimento trágico na vida de Maria Badia e Marcelino, há 40 anos, o que fez com que eles abandonassem a vida urbana e se dedicassem a começar esse projeto. Foi um movimento de resistência. Nós decidimos mudar para a área rural para superar, né, para entender, para sublimar o luto do filho que morreu intoxicado com agrotóxico num condomínio em Brasília. E nós buscamos aqui nesse lugar a força para entender, para ressignificar, para fazer algo diferente, para fazer a nossa parte para um Brasil, para a população brasileira. O casal começou o negócio despretensiosamente e acabou se tornando pioneiro no estudo e aplicação de hortas agroecológicas. Quando nós mudamos para cá, em 1986, a UNB promoveu um seminário de agricultura alternativa. Era o nome que se dava àquela agricultura que estava começando, que depois foi nomeada como agricultura agroecológica, depois agricultura orgânica, e a gente foi somando a todos esses movimentos, nos fortalecendo. Então nós participamos de todos os movimentos ambientais de Brasília, começamos as primeiras feiras na Asa Sul, depois fomos para a Asa Norte, e hoje nós estamos aqui no Sítio Gerânio, as feirinhas aqui terças, quartas, sextas e sábados. Então, nós fazemos essa força, esse trabalho coletivo junto a várias associações para fortalecer e para levar para a comunidade esse alimento saudável. Um dos objetivos do sítio é gerar consciência através da educação ambiental. Por isso, o ecoturismo leva pessoas de várias idades a criar conexão com a natureza. O programa de educação ambiental do Sítio Gerânio, ele existe há praticamente 20 anos e ele nasceu também de uma demanda da comunidade em conhecer o local. Então, a partir dessas demandas, a gente vai estruturando, vai organizando para receber também esse público. O espaço recebe, por ano, milhares de crianças das redes pública e privada de ensino, para mostrar de forma complementar o que elas aprendem na teoria nas suas escolas. Que eles venham aqui ter uma aula ao ar livre. Então a gente consegue trabalhar os objetivos da Base Curricular Nacional, a gente consegue trabalhar os conteúdos que eles veem em sala de aula, mas de uma forma prática, de uma forma mais lúdica, de acordo com a faixa etária, com a série dessas crianças. Além desse turismo pedagógico, que ele é mais sistematizado aqui, a gente tem Amanhã no Sítio, que acontece uma vez no mês, um sábado inteiro aberto para o público, para receber as famílias, receber crianças de todas as idades. O parque fica liberado para as crianças, a gente também faz essa trilha, mostra para o pessoal essas tecnologias sustentáveis que a gente tem. Há 3 anos, o sítio também abraçou a educação formal, mas com diferencial, a ênfase no desenvolvimento infantil, com um olhar atento ao meio ambiente. Ele surgiu mesmo quando o meu filho mais velho, a gente tinha que procurar uma escola para ele estudar e a gente não encontrava um espaço educativo, uma escola onde a gente tivesse natureza em abundância, igual a gente tem aqui no Sítio Gerânio, e também onde a gente tivesse um espaço que respeitasse de fato a infância, onde a criança de 4, 5, 6 anos, desse momento da primeira infância, pudesse brincar na natureza, pudesse interagir com naturalidade, pudesse se expressar de forma clara, de forma livre, e ao mesmo tempo se desenvolvesse nos aspectos pedagógicos, né? Uma das coisas que o Sítio Escola fez foi batizar cada turma com o nome de uma abelha nativa do país. Uma maneira de conscientizar os alunos sobre a importância desse agente polinizador. Aqui na escola a gente trabalha com 10 espécies de abelhas brasileiras, elas não têm ferrão. E as crianças têm o contato diário com essas abelhas, assim, a gente tem desde jataí, mandaçaias, iraís. As crianças conseguem acompanhar o processo de desenvolvimento, de coleta de mel, de enxameamento. Uma vez que a gente trabalha com plantas, né, com flores, com frutas, é muito importante que a gente tenha esse trabalho de cuidado com os polinizadores, porque a gente trabalha com um movimento orgânico, né, sem agrotóxico. Quem vê o resultado de um projeto cheio de vida, amor e cuidado, não imagina o esforço para que ele seja mantido. Mas a Badia conta por que vale a pena. É um desafio diário.
né? E o que mantém acesa essa chama, você pergunta, o que é que mantém essa chama acesa e que não nos deixa desistir? É acreditar, é ter fé e semear por nossos filhos, nossos netos. E deixar um legado de transformação para as futuras gerações. Depois de 40 anos de trabalho, a gente sente no fundo uma alegria. Tem uma dor que subside lá, mas que a gente precisa deixar também que a alegria, que a esperança seja mais forte. Veja agora destaques dos últimos dias no nosso Giro Ambiental. Foi lançado o primeiro boletim do painel Ninho 2026-2027, apresentando os potenciais impactos e orientações diante do fenômeno no Brasil. A publicação é feita em conjunto por diversas instituições nacionais. As previsões para os próximos 3 meses são de chuvas acima da média em áreas da região sul e abaixo da média no centro-norte do país. O cenário pode impactar as pastagens e a preparação das próximas safras na região centro-oeste. A chance de aumento dos eventos de onda de calor e de ocorrência de incêndios florestais. O boletim pode ser conferido no site do CEMADEM. O Senado aprovou a medida provisória que abriu crédito extraordinário de R$266,5 milhões de reais para ações emergenciais de proteção e defesa civil na zona da Mata Mineira. A região foi atingida por fortes chuvas no início do ano que causaram enchentes e deslizamentos. E a Europa continua sofrendo com as ondas de calor e incêndios de grandes proporções. No sul da França, as autoridades afirmam que cerca de 8.700 hectares já foram queimados. Em Portugal, o governo decretou estado de alerta em todo o território devido ao calor. Os 2 países ativaram o mecanismo europeu de proteção civil e recebem reforço enviado de outras nações. A Comissão de Assuntos Econômicos do Senado aprovou o projeto que moderniza o processo de regularização fundiária urbana. O texto prevê novas regras para reassentamento ou indenização de moradores em casos de áreas de risco ou de interesse público, amplia os mecanismos de planejamento urbano e autoriza a participação de concessionárias de saneamento na regulação de áreas ocupadas de forma irregular. Todos nós, de alguma forma, pagamos um pedágio social. E justo. Porque esse pedágio termina sendo exigido por aqueles que são menos favorecidos. Por isso que nós precisamos ter uma atenção muito grande por aqueles que não tiveram as nossas oportunidades. As possíveis consequências da proposta incluem maior segurança para os moradores em área de risco, com reassentamentos ou indenizações, flexibilidade para os municípios adaptarem regras de uso do solo às suas realidades locais, possibilidade de empresas privadas ajudarem na regularização fundiária, aliviando a falta de recursos municipais, a agilização da regularização em áreas atendidas por concessionárias de saneamento, melhorando a infraestrutura. E nós ficamos por aqui. Obrigada pela audiência. Em comemoração aos 20 anos do nosso programa, vamos relembrar uma reportagem feita em 2009 pelo jornalista André Luiz Rego no Centro Nacional de Primatas. Até o próximo Ecosenado. Centro Nacional de Primatas, né? Fica no município de Ananindeua, próximo de Belém. Então, tem um laboratório lá na verdade, de nível 4, porque eles mexem com patógenos assim muito perigosos, né? E desenvolvem vacinas com base no estudo e experimento em pequenos primatas, né? Então, a gente pôde observar lá cenas bem interessantes com macaco de cheiro, né? Aquele que tem a cabecinha amarela, tem imagem disso também. Tinha um primata muito raro lá que tinha o saco escrotal azul, que é uma estratégia de sobrevivência da espécie, né? De reprodução para atrair a fêmea.
E é um local assim de grande interesse científico, né? Que poucos brasileiros conhecem também. Vocês precisam de animais extremamente saudáveis para essas pesquisas científicas, então? Extremamente saudáveis e tecnicamente virgens, que não tenham tido contatos com nenhuma outra doença, com vetores, com agentes patológicos, para que a carga imunológica dele não tenha sido alterada. Porque se ele precisar ser desafiado com qualquer vacina, qualquer outra pesquisa de biomédica, ele possa dar uma resposta segura. O Centro Nacional de Primatas já desenvolveu inúmeras vacinas que as pessoas nem conhecem, né? E é um patrimônio científico brasileiro. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 8h, aqui na TV Senado. Um dia disseram que ninguém faz samba só porque prefere. O samba preferiu o Mussum e o levou para Mangueira, onde encontrou a música e o mé. Na oficina onde trabalhava, gastava suas horas construindo com sucatas o seu próprio instrumento. Assim nasceu o sambista Carlinhos do Reco-Reco. Com relação ao início da carreira artística, ele começou com os 7 modernos do samba e a coisa era bastante concorrida mesmo para entrar até na caravana do Carlos Machado. Enfim, fizeram vários testes até, várias audiências. Eunice Miquiles foi a primeira senadora a romper a barreira da exclusividade masculina no Senado. A gente acompanha esse dia da articulação onde ela vai conseguir emplacar a ministra da Educação, mas a gente acompanha também como elas viviam nessa época, né? Esse projeto, ele tem a função de fazer as pessoas que vêm visitar o Congresso conhecerem um pouco mais da história do Parlamento. No filme de realidade virtual, você tem uma câmera que capta 360 e não tem cortes. A gente nunca gravou dentro de um carro em realidade virtual, então a gente conseguiu esse carro que era maior do que os outros, para a gente fazer uma cena onde a pessoa vai se sentir teletransportada para dentro de um carro, daquele período, de um carro muito lindo que os senadores usavam, aquele tipo de carro. A visita, ela deixa de ser só uma visita turística e ela vira uma visita também, de alguma forma, emocional. A educação domiciliar deve ser regulamentada no Brasil? E por que atualmente a matrícula na escola é obrigatória? O professor da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Daniel Cara, e o presidente da Associação Nacional de Educação Domiciliar, Carlos Vinícius Reis, respondem a essas e a outras perguntas ao vivo. TV Senado Live, nesta sexta, 9h. Calendário Eleitoral 2026. De 4 de julho até a posse das eleitas e dos eleitos, fica proibido nomear, contratar ou admitir, assim como demitir sem justa causa, remover, transferir ou exonerar servidoras e servidores públicos na circunscrição da eleição. A regra vale para agentes públicos, sejam eles servidores ou não. Agora é lei. Foi aprovada a norma que permite ao governo adotar contramedidas quando as exportações brasileiras sofrerem restrições ou retaliações. A Lei da Reciprocidade Econômica contempla situações como o aumento de tarifas de importação decretados pelos Estados Unidos. O Senado votou. Agora é lei.
Eu sou Lorena Maria e eu estou à frente da equipe do acervo e distribuição da TV. A gente cuida da programação, então, né, você recebeu o conteúdo que está sendo produzido ou que está sendo adquirido fora da TV. A gente distribui, porque a gente tem a TV Senado Agência, que é onde você pode passar para veículos, para pesquisadores, para produtoras. E a gente faz também a curadoria dos documentários, né, que vem de fora. Isso traz uma diversidade, isso traz pluralidade para a programação, essa diversidade étnica, cultural, de regiões do Brasil, né? E se você pensar que o Senado é a casa dos estados, né? Isso é tão bom, né? A gente poder mostrar paisagens diferentes, né? E olhares diferentes. Então, assim, realmente tem um outro tom, você dá mais cor, né, para a TV. O programa a seguir é livre para todos os públicos. As mulheres são mais da metade da população brasileira, mas essa maioria não se reflete nos espaços de poder. Nas últimas eleições gerais, apenas 34% das candidaturas foram de mulheres. E o Brasil está na posição número 133 do ranking global de representação parlamentar de mulheres. Nossa convidada hoje é a advogada e cientista política Gabriela Hollenberg, cofundadora do Quero Você Eleita, um laboratório de inovação política para potencializar a participação política das mulheres. Olá, Gabriela, seja bem-vinda. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa Cidadania Mulher. Eu que agradeço o convite, ainda mais para tratar de um tema tão relevante nesse ano de eleição. Então, conta pra gente por que você quer as mulheres eleitas? Bem, por que quero mulheres eleitas? Eu tenho falado sobre isso pelo Brasil, né? Construído essa caminhada aí desde 2020 com a Quero Você Eleita, demonstrando que as mulheres, elas têm uma forma diferente de fazer política, uma política que resgata o pertencimento e, para quem não sabe, né, o pertencimento é o encontro do meu desejo de estar com o seu desejo que eu esteja, e a gente vive essa crise de representatividade, esse distanciamento da população da política, e as mulheres trazem a população para perto da política com projetos que têm escutativa, diálogo inclusivo, construção coletiva. Temos também uma atuação que se importa em fazer e não quem faz, em resolver o problema. As mulheres têm atravessado as fronteiras dos partidos políticos para entender que o que nos une é muito maior do que o que nos afasta. Então, dentro dessa perspectiva, desde quando a gente teve ali o lobby do batom até hoje, a gente teve muitos avanços nos direitos das mulheres, porque as mulheres entenderam que o que importa é resolver o problema. E é esse tipo de política que a gente precisa hoje no Brasil, esse país que está tão polarizado, tão dividido, a gente precisa unir todos, né, os espectros partidários dentro de uma meta comum para uma construção de país, uma construção de um Estado. E é exatamente assim que as mulheres vêm se posicionando, por isso é que eu quero mulheres eleitas. As mulheres conquistaram, né, assim, o direito de se candidatar junto com o direito ao voto, né? Isso foi lá um decreto do Getúlio Vargas, lá nos anos 30, mas, como a gente vê na prática, isso não se traduz em candidaturas reais, né? Existe uma certa lenda, né, que as mulheres não querem participar da política. Isso tem algum fundamento? Não, não tem fundamento. Na verdade, a gente tem aí, né, menos de 100 anos, né, de voto, né? Então a gente tem um déficit aí, querendo ou não, dessa participação. E quando a gente teve, né, a possibilidade do voto, ele não era obrigatório, né? Então as mulheres passaram a participar de forma obrigatória muitos anos depois. E a gente tem, né, uma série de papéis na vida, né? Então a mulher, ela ainda é, né, colocada nesse papel do cuidado, nesse papel de ser aquela que exerce uma série de outras funções, segunda, terceira jornada, e tudo isso tem impacto real na participação das mulheres na política. Na Quero Você Eleita, a gente começou em 2020 e isso ficou muito claro porque a gente atendeu ali, num primeiro momento, quase 200 candidatas a vereadora. E eu, que sou advogada eleitoral e cientista política, atuando sempre nessa parte eleitoral há muito tempo,
academicamente, a gente sempre trouxe, né, nos eventos, não, venham mulheres, participem, mas quando você vai para o chão de fábrica, né, para as candidatas à vereança desse Brasil que é tão imenso e tão profundo, que tem tantas realidades diversas, a gente percebe que o buraco é muito mais embaixo. Grande maioria dessas mulheres hoje são arrimo de família, né? Quase a metade dos lares brasileiros hoje são chefiados por mulheres. Então, essas mulheres elas estão preocupadas em colocar a comida na mesa, em, de fato, prover ali para que a sua família consiga, enfim, ter o mínimo de recurso, de dignidade. E quando você traz mais essa função, é uma dificuldade, porque muitas vezes essa mulher não tem dinheiro para se locomover, para fazer uma campanha, não tem dinheiro para pagar uma equipe, alguém para ficar com seu filho, para cuidar dos seus pais, do seu sogro, da sua sogra, porque, querendo ou não, é esse o papel que a mulher ainda vem exercendo. E aí, diante disso, a gente tem, sim, uma dificuldade mais estrutural dessa mulher participar. Não significa que ela não queira participar, significa que é muito mais difícil para ela participar. E como diminuir aí essa grande dificuldade? O que pode ser feito? Olha, a gente tem aí uma série de ações afirmativas que foram implementadas nos últimos anos para que a gente pudesse incrementar a participação das mulheres na política no Brasil. Inclusive, você trouxe alguns números, né, da posição que o país ocupa. E é muito vergonhosa essa posição, porque o Brasil hoje, para além de ser, né, ao redor do mundo, um país que tem uma participação muito pequena, também, na América Latina, nós somos o último país, né? Então, assim, e hoje é algo que precisa ser visto como uma política pública de Estado, não de governo. É importante que os governantes, e aí é importante a gente até trazendo isso, é a primeira vez em 20 anos que o Brasil não tem uma candidata mulher à presidência da República. E, ao mesmo tempo, nós somos um país que, para além de não ter uma representação política muito relevante, isso tem uma consequência. Né? Quais são os dados associados? Né? Na verdade, hoje, o Brasil é o primeiro país no mundo em ansiedade e depressão, sendo as mulheres as maiores vítimas. É o segundo em burnout, também sendo as mulheres maiores vítimas. O segundo em casamento infantil. Na verdade, o segundo em grávidas adolescentes, o quarto em casamento infantil, o quinto em violência contra a mulher e o quinto em feminicídio. Então, essas coisas estão absolutamente correlacionadas. Se a gente continuar escolhendo e elegendo os mesmos homens para os cargos que estão ocupando, a gente vai continuar nos mesmos patamares que temos hoje. Então, quando a gente traz as mulheres para a política, a gente qualifica a política pública, a gente qualifica o debate. E as mulheres hoje são mais da metade da população, mais da metade do eleitorado. A caneta também está na nossa mão, o dinheiro também está na nossa mão, o voto também está na nossa mão. Então, se as mulheres hoje tiverem a noção de que elas são capazes de eleger ou não eleger uma determinada pessoa, porque nós somos mais da metade do eleitorado, isso tem um poder imenso. E é a partir disso que a gente vem trabalhando para mudar esse cenário, porque não faz sentido que o Brasil, sendo essa potência econômica, essa potência democrática, continue ocupando esse mesmo patamar em relação à participação das mulheres nos espaços de poder. Houve uma tentativa, né, aqui no Congresso de estabelecer cotas, né? Foi em 97, né, 30% das candidaturas tinha que ser pelo menos 30% de cada sexo, seja homem ou mulher, né, e não mais do que 70% também. Mas isso não se traduziu em cadeiras, né, realmente, né, assim, em pessoas eleitas, né? O que aconteceu? Agora está se pensando, né, uma outra forma, como lidar com isso? Então, esse ano, a gente completa 30 anos da lei de cotas de candidaturas, né? Então, é uma lei que, de fato, foi relevante para a gente ter algum incremento na participação das mulheres, porque a gente primeiro, mas assim, teve um certo atraso, porque primeiro a gente previu uma cota que não era obrigatória, era uma reserva de candidaturas. Então, se o partido não quisesse lançar, bastava deixar em branco aquelas vagas. Depois disso, em 2009, a gente teve a obrigatoriedade, então, né, a partir disso aí sim foi, né, uma política pública com, né, maior eficiência, mas a gente ainda tem o descumprimento reiterado por parte dos partidos políticos. Então, a gente tem hoje, né, as fraudes às candidaturas, que são as candidaturas fictícias, que são vulgarmente conhecidas como candidaturas laranja, hoje são a principal causa de cassação na Justiça Eleitoral. Demonstrando que, na verdade, né, para além de ter, mesmo assim, uma política pública afirmativa, os partidos têm uma certa resistência, na verdade, uma grande resistência a cumprir essa cota.
Que eles colocam lá os nomes, mas na hora de destinar as verbas, os recursos, na prática não é bem assim. Você tem uma série de possibilidades de configuração dessa candidatura fictícia, mas é isso, essas candidatas muitas vezes são abandonadas pelos partidos políticos no meio do processo, elas não recebem recurso, elas sofrem muita violência política e elas acabam desistindo muitas vezes no meio do processo. Às vezes o partido coloca ela e nem conta para ela que ela é candidata, às vezes ele coloca ela, mas não conta para ela tudo o que ela precisa fazer em relação às obrigações que ela tem que cumprir perante a Justiça Eleitoral. Enfim, tem uma série de situações que acontecem e hoje é a maior causa de cassação. E é muito triste porque você vê às vezes muitas mulheres eleitas que são cassadas, porque quando você tem alguma candidatura fictícia dentro da chapa, isso impacta toda a chapa. Então, tem chapas que mulheres eleitas foram cassadas também. Você também tem a possibilidade de ter, enfim, muitas outras pessoas que chegaram lá com muita dificuldade, né, como pessoas negras, que acabam também sendo cassadas por conta dessa situação. E, infelizmente, a política pública afirmativa não está chegando onde a gente precisa. Para a gente poder ter um avanço significativo, e hoje, se a gente continuar crescendo percentualmente como a gente vem crescendo hoje, a gente vai demorar mais de 100 anos para alcançar a igualdade de gênero no Brasil. Então, hoje a gente precisa discutir outras possibilidades de aprimoramento das ações afirmativas e incremento de ações afirmativas. E aí eu trago essa proposta pensando não numa ação afirmativa que vai ficar vigendo por 30 anos, porque aí realmente ela não está sendo efetiva. A gente tem que ter incrementos que aconteçam em 10 anos e a gente possa dizer, agora a gente não precisa mais de política afirmativa, porque a gente já alcançou a paridade, a gente já alcançou um percentual mínimo considerável e as mulheres já conseguem andar sozinhas, já conseguem alcançar de forma, né, sem maiores artifícios, alcançar a eleição. Então, por exemplo, o que a gente precisa debater é a cota de cadeiras, né? A gente já quase conseguiu aprovar aqui no Congresso a cota de cadeira, mas o que sempre acontece é que você coloca, os partidos colocam, se a gente for aprovar a cota de cadeira, então tira a cota de candidatura. Então, como a gente não quer perder nada, acaba que essa negociação fica complexa, os movimentos sociais são contra aprovar uma cota de cadeira que seja baixa, e aí, enfim, os partidos também não querem dar uma cota de cadeira de 30%, então você acaba tendo um impasse em relação a isso. A gente tem outras ações afirmativas que não são... Deixa eu só te interromper. Claro. Explica para quem está assistindo o que seria essa cota de cadeiras. Perfeito. Como é que... A cota de cadeira seria o seguinte, a gente já teria, de ponto de partida, a definição concreta de que pelo menos 30%, se a cota for de 30%, por exemplo, que pelo menos 30% das eleitas seriam mulheres. Né? E aí você tem vários formatos de sistema político para você chegar nesse resultado, mas se a gente mantiver o nosso sistema, o que tem de previsão aí nos projetos de lei por meio de PEC, seria que seriam as mais votadas dentro dos partidos que estariam compondo esse percentual mínimo de eleitas. E aí, com isso, a gente teria já, no mínimo, 30% de mulheres ocupando esses espaços na Câmara Federal, por exemplo. E também nas assembleias, e também nas vereanças. Isso acaba tendo impacto. Ainda que a gente tivesse um percentual menor do que 30%, isso acaba tendo um impacto muito relevante. Por quê? A gente tem hoje 18% na Câmara, mas tem mais de 700 municípios que não têm uma única vereadora. Então, se você coloca 20% ou 30% em todos os municípios, a gente cresce num número absoluto de forma muito impactante. E isso tem um impacto porque quando você começa como vereadora, depois você vai para deputado estadual, depois você consegue ir galgando outros espaços. Então, se você mexe na base, que são as candidatas a vereadora, você tem um incremento muito maior. Então, isso seria as cotas de cadeira. Hoje você tem cota de candidatura, ou seja, é o mínimo de mulheres candidatas, não significa que elas serão eleitas. Muitas, mesmo sendo candidatas, muitas não vão chegar. Exatamente. E por que isso também acontece? Por causa do dinheiro. Porque o dinheiro, ele é um dos principais elementos que define se aquela candidatura ela vai ser vitoriosa ou não. Então, por exemplo, a gente teve, a partir de uma decisão do Supremo, em 2018, definindo que o percentual de destinação de recursos para as campanhas femininas tinha que ser equivalente ao percentual, ou seja, no mínimo 30%, podendo ser maior se o percentual for maior que 30%. Só que os partidos não vêm cumprindo isso de forma reiterada. Em 2018, quando isso foi implementado, foi o maior aumento da bancada feminina. A gente aumentou em 50% a bancada feminina. Depois disso, os partidos foram encontrando caminhos para desviar a implementação da ação afirmativa. Então, o que a gente teve foram sucessivas anistias sendo aprovadas, ou seja, os partidos não cumpriam totalmente a destinação percentual
e no ano seguinte aprovava uma anistia, e aí assim foi, ou seja, a gente deve estar aí na 4ª ou na 5ª anistia sendo aprovada, e aí exatamente por essa razão a ação afirmativa não está chegando onde ela tem que chegar, ou seja, tendo um incremento maior de eleição de mulheres. Então, a gente tem umas dificuldades no Brasil que são essas, né? A gente tem boas leis, a gente tem ações afirmativas, mas elas não são cumpridas e como não são cumpridas, a gente não consegue chegar onde a gente precisa, que é, de fato, incrementar muito a participação das mulheres nos espaços de poder no Brasil. Agora a gente vê, como a gente já falou aqui, né, que as mulheres estão na frente nos números assim não muito interessantes, né, que elas assim são chefes de família solo, elas ganham menos para fazer o mesmo tipo de trabalho, elas nessas famílias que elas estão sozinhas, elas não têm com quem, né, deixar os filhos nem os idosos de quem elas cuidam. Então isso são empecilhos assim concretos, né, como aí elas dependem de políticas públicas, sei lá, de creches, de outras questões que também dependem das mulheres estarem lá nas posições de poder para conquistar isso, né? Parece que fica um círculo vicioso ali, né? Como quebrar? É estrutural, né? Na verdade, é perceber que isso é uma estrutura de poder que está aqui para continuar como sempre foi. Na verdade, é mais ou menos por aí. Quem está no poder não quer sair, né? E exatamente por não querer sair é que não tem interesse da gente fazer uma chapa competitiva com mulheres, da gente distribuir o recurso com a finalidade real de eleger mulheres. O que eu costumo dizer é que os partidos querem mulheres candidatas. E as mulheres não querem mais só ser candidatas, elas querem ser eleitas. Então, a gente precisa trabalhar para como é que a gente pode fazer para distribuir esse recurso, por exemplo, com as melhores práticas, de uma forma eficiente, para a gente poder, com o mínimo de recurso, eleger o máximo de mulheres. Essa é a primeira, né, questão, por exemplo. E a partir dessas questões, né, desses desafios todos que se colocam, a gente está construindo agora a Carta das Mulheres para a Política. A gente, né, a partir de um projeto coletivo que se chama Mulheres que Pensam o Brasil, a gente está pontuando uma série de questões que a gente quer ver diferentes em pouco tempo. Então, por exemplo, uma das nossas metas é que a gente possa construir uma candidatura viável à presidência da República para a próxima eleição. Não para essa, porque a gente já sabe que a gente já, infelizmente, perdeu esse jogo para essa eleição. Não tem nenhuma candidata à presidência e talvez a gente não tenha nem candidatas à vice-presidência, o que é um absurdo, considerando que a gente é mais da metade da população. Bem, para além disso, a gente precisa ter uma garantia, por exemplo, que os presidentes nomeiem pelo menos 50% dos ministérios de mulheres. Se a gente é mais da metade da população, né, metade da força de trabalho, por que não metade de mulheres nos ministérios, já que a gente não tem uma mulher presidindo, né, a presidência da República? Avançando, nomeação de mulheres para cargos estratégicos, então mulheres no Tribunal Superior Eleitoral, mulheres no Supremo Tribunal Federal, mulheres no TCU. Então a gente precisa ter mulheres para que a gente possa ter essa perspectiva, né, de julgamento, considerando a nossa forma de ser e estar no mundo, que é absolutamente diferente da masculina, né? A forma de ser e estar da mulher no mundo, a gente tem desafios pessoais, profissionais e até mesmo fisiológicos diferentes. Por e isso... o que isso poderia mudar, justamente? As mulheres nessas posições de poder, como que elas pensariam o Brasil de forma diferente? Pronto. Primeiro, a gente, né, avançando nessa atuação de forma suprapartidária, como eu já trouxe. E aí eu gosto de trazer um exemplo concreto. Por exemplo, na Câmara, a última coordenação da bancada feminina antes da atual era a nossa deputada Benedita, que é uma mulher constituinte, uma mulher negra do PT, e ao lado dela, de uma forma coordenada e que foi uma construção aclamada pela bancada, a deputada Soraya Santos, que é uma mulher branca do PL, que é também do Rio de Janeiro, ou seja, em tese elas seriam adversárias, mas o que elas fizeram? Mulheres do PT e do PL unidas remando na mesma direção, porque a gente está no mesmo barco. Quem faz isso? Só as mulheres. Quem é que vence a polarização na política? Só as mulheres. Para além disso, a gente tem inovações muito interessantes quando a gente olha, né? Dignidade menstrual, violência política de gênero, economia do cuidado. Tudo isso só existe porque a gente teve mulheres que trouxeram, inclusive, inovações na linguagem. Por quê? Né? Feminicídio. Por quê? Porque
elas tenham esse domínio do que acontece, quais são as nossas dores, quem é que sabe sobre dignidade menstrual, é quem menstrua e quem teve dificuldade na escola de não ter acesso a um absorvente, né? Quem é que sofre violência política de gênero é que pode dizer da importância da gente ter uma lei, por exemplo, hoje no Brasil, que é uma inovação que em muitos lugares do mundo a gente não tem, né? A própria Lei Maria da Penha, que é uma referência hoje no mundo. O que a gente tem é uma dificuldade muito grande hoje de fazer com que essas leis sejam, de fato, aplicadas. E por isso a gente precisa trazer mais mulheres para os espaços de poder, para a gente poder ver onde é que estão esses gargalos e resolver esses problemas. As mulheres, sempre as pesquisas mostram que são as mais atingidas também pelos problemas climáticos. Perfeito. E vocês, inclusive, fizeram também uma carta, né, na época da COP, né, eu acho que um pouco semelhante a essa agora. Como as mulheres podem, né, lidar com enfrentar essa questão climática? Pois é, na verdade, a gente sempre somos as mais atingidas, né, os dados são muito preocupantes das mulheres em relação à questão, né, como refugiadas climáticas, como a situação de vulnerabilidade que acaba assolando as mulheres sempre em maior extensão quando você tem algum tipo de tragédia, inclusive no sentido de sofrer abusos posteriormente a tragédias. A gente viu isso acontecer, por exemplo, no Rio Grande do Sul, e sempre isso acontece na guerra, enfim. E a gente pôde fazer um trabalho muito bacana, que foi o projeto Bancada Feminina na COP30. A gente reuniu lideranças de diversos espectros partidários, do setor produtivo, da academia. Fizemos a Carta das Mulheres para a COP30, que foi uma carta preparada a muitas mãos, mais de 100 instituições que participaram. E a gente levou esse documento, onde tem ali uma série de sugestões de políticas públicas, de legislação, enfim, situações que podem, de fato, trazer um incremento em um tempo menor, para que a gente possa reverter esse quadro. E aí, levando em conta mulheres de diversos territórios, mulheres periféricas, mulheres que não têm voz na política. Então, mulheres ribeirinhas, quebradeiras de coco, mulheres quilombolas, indígenas e todas as mulheres que, de fato, precisam dessa política pública. Então, por isso foi tão rico esse trabalho e por essa razão foi que a gente também teve essa ideia de trazer uma Carta das Mulheres para a Política, que uma das ideias é que a gente possa levar essa carta para os presidenciáveis, para que a gente possa traduzir de forma concreta quais são as nossas demandas prioritárias e que a gente possa negociar com eles. Então, o que é possível, né, de incrementar, o que é possível de levar, por exemplo, para um plano de governo de um candidato presidenciável, para que as mulheres, quando forem votar, possam também levar isso em consideração. Qual é o homem que está abraçando a minha pauta? Qual é o candidato? Qual é a candidata que está abraçando a minha pauta? E, a partir disso, pensar, né, de forma consciente em quem vai votar na próxima eleição. E é interessante que vocês trazem também que essa é uma questão mesmo suprapartidária, né? Que tem os direitos das mulheres existem em todas as esferas do campo político, né? Essa demanda existe, né, para todos. Isso é a coisa mais linda de ver, assim, no sentido de que tem uma pesquisa super recente, muito bacana, do Instituto Update, que chama Mulheres em Diálogo. E o que é a proposta? É justamente identificar quais são os consensos que unem as mulheres, né? Onde é que a gente encontra o que nos une, quais são as pontes que unem mulheres progressistas e mulheres conservadoras. E, de fato, a gente tem muito mais pontos que nos unem do que nos separam. Então, por exemplo, a igualdade salarial é uma questão que, né, tem um consenso absoluto. A prioridade da segurança pública, a gente enfrenta, né, enfim, a violência contra a mulher, de uma forma geral, a violência política e a violência no contexto do crime organizado. Então, a prioridade, né, da agenda da segurança pública para as mulheres, a prioridade da participação das mulheres nos espaços de poder, que também é uma questão consensual, independente do campo ideológico. Da mesma forma, as creches, educação integral. Por quê? Porque as mulheres precisam trabalhar, né? O empreendedorismo feminino, o acesso à renda, a autonomia financeira, tudo isso, saúde da mulher, tudo isso é consensual. Então, a gente tem muito mais pontos que nos unem e quando a gente entende isso, as pautas das mulheres avançam e avançam de forma muito ágil. E isso vem desde as sufragistas, desde quando as mulheres entenderam que elas precisavam abrir mão, né, do que nos separa para avançar, foi quando a gente, de fato, conseguiu ter avanços
muito relevantes em matéria de direitos das mulheres. Então, desde as sufragistas, no lobby do batom, né, as mulheres eram 5%, né, da composição das constituintes e conseguiram aprovar 80% da pauta das mulheres, por exemplo. E é exatamente o que a gente precisa trazer agora, né? O que nos une? E aí eu tenho certeza que, assim como várias coisas foram aprovadas nos últimos anos, independente se a gente tinha um presidente conservador ou um presidente progressista, a gente conseguiu aprovar muitas coisas, né? A gente tem hoje o Pacto Brasil contra o Feminicídio, que está colocando, né, de uma forma, inclusive, não só suprapartidária, mas também para além, né, dos poderes, trazendo executivo, legislativo, judiciário, todo mundo junto, pensando como é que a gente pode combater o feminicídio no Brasil. É o que a gente precisa, de fato, fazer, não só com o feminicídio, mas com todas as outras questões, né, que nos assolam e que são tão preocupantes. Então, o feminismo é para todas, né? Não é exclusividade de nenhum partido, nem nenhum campo político. O que acontece, na verdade, infelizmente, é que a palavra, né, feminismo, e não só essa palavra, são várias outras palavras, isso a própria pesquisa também que eu mencionei traz, né? O que é que nos separa? Muitas vezes, palavras. E exatamente por essa razão a gente tem que ter muito cuidado, inclusive quando a gente vai construir esse diálogo, de repente não usar determinadas palavras para que a gente não construa um óbice, né, uma objeção do outro lado de repente não te escutar, porque hoje no Brasil é assim, se você usa uma determinada palavra, a outra pessoa ela para de te escutar. Então, que a gente possa identificar como que a gente consegue dialogar de uma forma aberta mesmo, entre todos os campos, para trazer o que a gente busca, porque a igualdade entre homens e mulheres é uma pauta que é de todos, né? É para ser de todos, né? De homens e de mulheres. E eu costumo dizer assim que mulheres que pensam o Brasil votam em mulheres e homens que pensam o Brasil também votam em mulheres. Porque a gente pode fazer uma diferença muito grande, seja no combate à corrupção, porque as mulheres, né, onde elas estão, os índices de corrupção são menores, seja na melhoria dos índices, por exemplo, dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, que a gente também, né, se posiciona melhor em relação a esses índices, índice de desenvolvimento humano, enfim, uma série de questões. Então, que a gente possa, né, sentar na mesa construindo pontes, seja se eu for progressista, se eu for conservadora, mas que eu possa dialogar e com isso a gente possa construir esse avanço que a gente tanto precisa. Gabriela, chegamos ao fim do nosso tempo. Muito obrigada por vir aqui participar do nosso programa e boa sorte nessa sua campanha. Eu agradeço muito, agradeço o convite, convido a todas e a todos para conhecer a Carta das Mulheres para a Política, que é esse documento construído a muitas mãos. É uma carta viva, a gente ainda não terminou, estamos colhendo sugestões, então poder contar com a colaboração das instituições, a sua colaboração como pessoa física vai ser muito rico para a gente poder, de fato, ter um documento histórico que possa ajudar a fazer as mulheres avançarem no Brasil, a fazer a gente avançar como país, para a gente mudar esse cenário tão complexo que a gente vive hoje. Muito obrigada. Obrigada, e eu agradeço também a você que nos assiste. Esse programa Cidadania Mulher está disponível na página da TV Senado, senado.leg.br/TV, e também no nosso canal no YouTube. Mais uma vez, obrigada pela companhia e continue assistindo a TV Senado. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. Quando você olha em volta aqui, tem vários grupos de homens sentados, você tem homem sentado sozinho e tal. Não tem uma mulher sentada sozinha. Não tem um grupo que seja de mulheres. Tem uma coisa, acho que da posse, do espaço público, que é o que é ensinado pra gente mesmo. O menino vai jogar bola na rua.
a menina vai brincar de casinha. O espaço privado é domínio feminino, o espaço público é domínio masculino. E por mais que a gente brigue contra isso, por mais que as mulheres tenham ocupado mais espaço, não dá em absoluto para você dizer que isso é uma coisa igual ou que este espaço é um espaço amplamente feminino ocupado pelos dois gêneros. Não é. Agora é lei. Foi aprovada a legislação federal que proíbe o uso de celulares e demais dispositivos eletrônicos em escolas públicas e privadas de todo o Brasil. A medida surge em resposta ao debate sobre o uso desses aparelhos nas escolas devido aos impactos negativos no aprendizado, na concentração e na saúde mental dos jovens. O Senado votou, agora é lei. Microplásticos contaminam 70% das praias brasileiras e chegam até os lençóis maranhenses. Cães terapeutas levam alegria para hospitais em Santa Catarina. Câmara dos Deputados vai remunerar catadores de recicláveis por serviço ambiental prestado. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 8 horas da noite, aqui na TV Senado. Calendário Eleitoral 2026. A partir de 30 de junho, pré-candidatas e pré-candidatos não podem mais apresentar ou comentar programas de rádio e televisão. As emissoras ficam proibidas de transmitir programas que tenham a participação deles, já que a exposição frequente nos meios de comunicação pode influenciar o eleitorado. O programa a seguir é livre para todos os públicos. A Petrobras anunciou em maio investimentos de aproximadamente 60 bilhões de reais em Sergipe, no âmbito do projeto Sergipe Águas Profundas, uma iniciativa que deve ampliar a participação do Nordeste na oferta nacional de gás natural dos atuais 16% para 31%, até 2035. Começa agora mais um Assunto de Estado e hoje a gente vai falar aqui no programa sobre esse investimento, além de saúde, trabalho, entre outros temas. E para conversar comigo, o nosso convidado de hoje é o senador Rogério Carvalho, do PT de Sergipe. Bem-vindo, senador. Obrigado. Senador, o Ministério da Saúde liberou e anunciou em junho recursos para a saúde sergipana, para fortalecimento do SUS, principalmente em obras e equipamentos. A gente preparou uma arte aqui para falar mais a respeito. Então, essas melhorias anunciadas em junho, mais de 37 milhões de reais em investimentos, são 13 novas obras autorizadas, 9 unidades básicas de saúde e 4 unidades do CAPS, 4 novos conjuntos de equipamentos para cirurgias, para acelerar filas de cirurgias, e a carreta da saúde da mulher em Propriá, no Sergipe. O senhor que é médico, na visão do senhor, quais são os maiores gargalos ainda a enfrentar por parte do seu estado? No meu estado e no Brasil, o maior gargalo da saúde tem sido a área especializada, a área ambulatorial especializada. Então, consultas e procedimentos diagnósticos e terapêuticos especializados é o maior gargalo do Sistema Único de Saúde. Nós resolvemos a urgência e emergência, quando criou o SAMU, quando criou as UPAs, melhorou o atendimento de urgência e emergência. As grandes urgências também passaram a ter uma capacidade resolutiva grande e o Programa de Saúde da Família cresceu bastante, hoje tem quase 40 mil equipes de saúde da família no Brasil inteiro. Então, a área ambulatorial especializada é um grande gargalo. E o programa agora tem especialista, esse programa
está revolucionando algumas áreas, como a oncologia, como a cirurgia bariátrica, ou seja, vários setores que tinham dificuldade de atender a população, principalmente cirurgias eletivas. Tinha milhares de pessoas na fila, aliás, milhões de pessoas esperando por uma cirurgia, seja oftalmológica, seja cardíaca, seja ortopédica, seja uma cirurgia geral, de vesícula, de hérnia. Né? Então, era um problema grave que eu acredito que este programa agora tem especialista, vai melhorar bastante, né? Vai diminuir bastante o tempo de espera e esses investimentos que o governo tem feito, eles têm esse objetivo. Além desses investimentos, eu acompanhei e ajudei na liberação de 2 grandes centros de especialidades que chamam de policlínicas, para a cidade de Lagarto e para a cidade de São Cristóvão. E hoje está sendo anunciado, além desses investimentos, mais 2 UPAs, uma para a cidade de Lagarto e outra para a cidade de Umbaúba. Então, são muitos investimentos que eu acredito que vai diminuir o tempo de espera e dar mais segurança à população, porque ela vai poder contar com a prontidão da urgência e também poder resolver a questão que agonia, que é não conseguir fazer um procedimento terapêutico definitivo, uma cirurgia, um exame para poder fazer uma cirurgia. Então, acho que isso é extremamente relevante, isso vai melhorar a assistência à saúde no Estado e no Brasil também. E falando em melhorar a saúde do Estado e do Brasil, o Senado aprovou aqui no fim de junho, o senhor foi relator da nova Estratégia Nacional de Saúde, que vai incentivar a produção nacional de insumos e medicamentos. Como que o sergipano vai sentir o impacto na prática dessa medida? Bom, primeiro, o Brasil já já tem o maior programa de imunização do mundo, né? Uma medida como esta estimula a produção de vacinas aqui no nosso território. Então, isso significa que a gente pode ampliar ainda mais a oferta de imunizantes. Isso vai ajudar também a gente ter novos medicamentos, novas terapias na oncologia. Por exemplo, anticorpos monoclonais, que é o que a gente tem de mais sofisticado hoje no tratamento, são os anticorpos que são utilizados para tratamento de alguns tipos de câncer, né? Então, imagine a gente poder produzir isso aqui. A gente vai ampliar o acesso da população, a gente vai poder universalizar determinados tratamentos que hoje têm restrição para a maior parte da população. Então, essa lei que foi aprovada aqui no Senado, ela cria uma política nacional de incentivo à reorganização do nosso complexo industrial da saúde, tanto para a produção de medicamentos, insumos, quando a gente chama de insumos estratégicos imunobiológicos, que é vacina, anticorpos para tratamento de tumores de diversos tipos, produção de medicamentos e produção de equipamentos. Na pandemia, a gente teve um problema que foi a falta de respiradores. Por quê? Porque a gente não produzia respiradores aqui, a gente não tinha capacidade de mobilizar e ampliar a produção de respiradores para atender uma emergência sanitária. Então, a gente não tinha capacidade de produzir máscara, a gente importou máscara cirúrgica para, naquele momento que se entendeu que o uso de máscara diminuía o contágio, a contaminação entre as pessoas. Então, a gente dá uma resposta e muda a lei orgânica da saúde, inclusive, para garantir que o SUS, ou para permitir que o SUS possa estimular o desenvolvimento de uma indústria nacional forte, ampla. Isso vai gerar em todos os estados, e o nosso estado está aberto para isso, vai gerar a montagem de novos laboratórios de alta tecnologia para produzir imunobiológicos, né? Tanto para tratamento de câncer quanto para imunizantes. Ou seja, a gente passa a reorganizar, ter como reorganizar o setor produtivo da área da saúde, que é muito importante. E as pessoas não sabem, o Brasil tem o maior sistema público de saúde do mundo. E nós somos, isoladamente, o maior comprador de vacinas,
o maior comprador de medicamentos oncológicos, o maior comprador de medicamentos de alto custo do mundo, ou seja, o mundo está de olho na gente. Só que a gente tem que comprar esses medicamentos de fora e a gente não produz aqui. Então, é uma forma da gente estimular que essas tecnologias que já existem fora do Brasil possam ser produzidas aqui, respeitando o patente, mas que essa tecnologia possa ser transferida e a gente possa produzir esses insumos, esses medicamentos e esses equipamentos aqui no Brasil, gerando emprego, né? Ao mesmo tempo que você gera emprego, você dá segurança de abastecimento para situações de emergência, como a gente viveu a emergência da Covid, e a gente passa a ter o controle e a deter determinadas tecnologias extremamente importantes para ampliar o acesso da população a tratamentos cada vez mais caros e sofisticados. Com isso, a gente amplia e a gente consegue atender a todos, que é o objetivo do Sistema Único de Saúde. Sim, o senhor comentou em gerar emprego, gerar renda, além da redução de custos de importar tantos insumos e medicamentos. E o senhor falou também do potencial de Sergipe. Queria que o senhor fizesse uma avaliação do potencial do Estado de receber novas empresas, novos laboratórios para explorar essa área, né, e gerar mais riqueza, e também de eventuais empresas que já o façam no Estado. Veja, com a reforma tributária, a guerra fiscal ela deixa de ser o que define a presença de uma empresa no território, né? Porque os incentivos fiscais deixam de existir, porque você vai ter que se submeter a uma regra única para o Brasil inteiro. Mas a localização geográfica do estado de Sergipe, que está entre a Bahia, ou seja, no centro do Nordeste, se você pegar do sul da Bahia até Fortaleza, a gente vai estar exatamente no centro. Então, a gente passa a ser um ponto estratégico, logístico, para a produção e distribuição de medicamentos e equipamentos, ou seja, a gente pode ser um centro de produção e de abastecimento da região Nordeste e principalmente a região Nordeste, que tem quase 40 milhões de brasileiros. É do tamanho da Argentina, praticamente, né? O senhor mencionou a localização estratégica, geográfica do Estado. Justamente nessa linha, a próxima pergunta. A Petrobras anunciou em maio um investimento de mais de 60 bilhões de reais no projeto Sergipe Águas Profundas. O objetivo é licitar ainda em 2026 e começar a explorar e o crescimento exponencial do estado de Sergipe na exploração. Como que o senhor vê a questão de, no longo prazo, se manter essa qualificação profissional e geração de emprego nessa área de exploração de recursos naturais? A previsão com esses investimentos da Petrobras é gerar empregos diretos, em torno de 7 mil empregos de altíssima qualidade, com um salário médio muito acima da média do que se paga no estado de Sergipe. Além desses 7 mil empregos, a previsão é que a gente gere em torno de 40 a 45 mil empregos indiretos, diretos e indiretos, totalizando aí um número entre 40 e 45 mil empregos com essa nova fase da Petrobras no estado de Sergipe. Os investimentos da Petrobras vai produzir vai gerar, ou seja, vai permitir a produção de 22 milhões de metros cúbicos de gás. A produção brasileira hoje é de 50 milhões de metros cúbicos. Nós vamos agregar quase 40% da produção brasileira, né, só produzida em Sergipe. Além disso, nós vamos produzir 6 vezes mais petróleo em Sergipe do que produzimos ao longo da nossa existência, que foi fundamental para o desenvolvimento da nossa economia. Nós vamos produzir 240 mil barris de petróleo dia. Vai ser o maior produtor de petróleo da região Nordeste. E isso abre algumas frentes. Primeiro, a gente passa a fornecer gás para a região Nordeste, ou seja, a gente vai contribuir para o desenvolvimento do Nordeste, porque a gente vai ter o gás para distribuir com Pernambuco, com Alagoas, com a Bahia. A Bahia tem um pouco de gás, ou seja, a gente vai entrar na rede nacional e vamos abastecer esses mercados com gás para a produção industrial e para geração de energia. Mas, além disso, este gás em Sergipe vai oportunizar a duplicação da fábrica de fertilizantes. Com a guerra
da Ucrânia, a gente viu o quanto o agronegócio brasileiro sofreu, porque a gente é dependente dos fertilizantes nitrogenados importados, principalmente do Oriente Médio e da Rússia. Então, com isso, a gente passa a ter possibilidade de produzir mais fertilizantes nitrogenados no nosso país. Ou seja, o Brasil consome em média 7,5 milhões de toneladas ano e a gente chegou a produzir 500 mil toneladas no período que fecharam as fábricas de fertilizantes, que invernaram. Hoje a gente tem uma capacidade de produção de 2 milhões de toneladas ano. A gente pode atingir aí uma capacidade de produção nos próximos anos de até 5 milhões de toneladas, diminuindo bastante a dependência e dando uma contribuição para o agronegócio brasileiro. O presidente Lula, além dos 72,5 bilhões de reais de investimento na construção do gasoduto, que liga as duas plataformas a uma estação de aquecimento do gás para distribuição na rede, são 120, 130 quilômetros de gasoduto, a implantação de duas plataformas com estação de tratamento de gás modernas. A gente vai separar o gás carbônico e injetar no poço e sair só o metano que vai ser distribuído na rede. Então, esses investimentos vai dar 72,5 bilhões de investimentos no estado de Sergipe e, além disso, o presidente Lula anunciou também a duplicação da fábrica de fertilizantes em Sergipe. Deve ser uma fábrica mais moderna, que vai produzir em torno de 1 milhão de toneladas. Então, Sergipe deve, daqui a 5 anos, estar produzindo 1 milhão e 700, 1 milhão e 800 mil toneladas de fertilizantes nitrogenados ano. Ou seja, a gente vai viver um novo tempo no estado de Sergipe. Você imagine uma arrecadação prevista extra para o estado de 45 bilhões de reais. O que isso vai gerar de emprego e renda na economia do estado de Sergipe, que tem 22 mil quilômetros quadrados, 2 milhões e 300 mil habitantes. Ou seja, é uma revolução, né? Na infraestrutura, na geração de emprego e já neste momento está em construção um novo Instituto Federal de Ensino, um novo IFES, uma unidade do IFES, na cidade de Japaratuba, onde deve chegar o gás, para formar uma nova geração de técnicos em petróleo e gás no nosso estado. A gente já tem a unidade do IFES, né, do Instituto Federal em Aracaju, que já forma técnicos em petróleo e gás, e agora vamos ter uma exclusiva para a formação de técnicos em petróleo e gás. Além disso, o campus da Universidade Federal Distância também vai ter cursos nesta área. Então, a gente está se preparando para viver uma nova realidade no estado de Sergipe. E, mais um dado extremamente relevante. Sergipe tem, no nosso litoral ali, onde funcionavam as antigas plataformas, que são 26 plataformas, ali é pré-sal. E ali tem uma rocha de onde pode se extrair o potássio. O potássio é um dos componentes para a produção de fertilizantes, certo? E que a gente importa da Bielorrússia, da Rússia, né? A gente importa esse minério, né? Então, a gente pode extrair em Sergipe, a gente tem em torno de 4 bilhões de toneladas deste minério no nosso litoral e que a Petrobras já tem essas informações e existem tratativas para que isso possa ser produzidos utilizando as plataformas que estão em processo de descomissionamento, ou seja, de desmonte. Ao invés de desmontar todas, algumas ficariam para a produção de potássio, o que seria também mais uma fonte de riqueza para o estado de Sergipe. Sergipe vai contribuir bastante para a questão energética, para a segurança energética do país, vai contribuir para a produção de fertilizantes e vai representar uma nova fronteira de desenvolvimento e de investimento da Petrobras de grande relevância para toda a região Nordeste, porque esse gás vai beneficiar a indústria de toda a região.
Não restou dúvida aqui da posição geográfica estratégica do Estado. Agora, senador, está sendo discutido aqui no Senado, a redução de jornada de trabalho, o comentado fim da jornada 6x1, a escala 6x1. O senhor é a favor dessa redução. Gostaria que o senhor falasse um pouquinho a respeito do impacto, principalmente para os pequenos empresários do estado de Sergipe que eventualmente estejam receosos a respeito. Veja, são 4 horas de trabalho semanais. Ninguém vai diminuir a metade da jornada de trabalho. Estamos falando de uma jornada de 44 horas que passará a ser uma jornada de 40 horas semanais. Então, é 10% da jornada. Isso não significa nenhum aumento de custo significativo que não possa ser compensado com incorporação de tecnologia, que não possa ser compensado com a modernização do processo produtivo, né? E se fala do tempo, se não fizer, a gente não aumenta a produtividade. Se a gente não adotar medidas rápidas e assertivas, a gente não vai estimular definitivamente ao aumento da produtividade. E aumento de produtividade não é o trabalhador para trabalhar mais, é a gente dar ao trabalhador as condições para que ele possa produzir mais com menos desgaste físico e mental. Para isso, a redução da jornada de trabalho e a incorporação de tecnologia. Então, faz parte de um processo de modernização da nossa economia. É impressionante como o setor empresarial está muito acomodado e reage a qualquer perspectiva de mudança. Porque, veja, a força de trabalho no Brasil é uma das mais baratas ainda, né, considerando os países desenvolvidos ou os países com um perfil de economia que tem o Brasil. O Brasil é a 10ª economia do mundo, né? A nossa mão de obra é muito barata. Então, se eu tenho mão de obra abundante e barata, por que eu vou investir em tecnologia? Por que eu vou aumentar ou trabalhar para aumentar a produtividade do meu trabalhador, do trabalhador da minha empresa, se eu não preciso, eu posso contratar vários, né? Por que eu vou melhorar a condição de trabalho dele, dar instrumentos para que ele possa ser mais produtivo? Então, eu acredito que a gente vai aprovar isso. E tem um fato que a gente precisa trazer para o debate, que é a mudança do mundo. Veja, no futuro, as pessoas, no futuro não, hoje, ninguém se prepara numa atividade, ninguém se forma para exercer uma atividade profissional e fica até morrer nessa atividade profissional. Isso era coisa do meu avô, do meu pai, mas os meus filhos não vão viver isso. Vão ter várias atividades, vão trabalhar em vários ramos ao longo da vida e vão ter que se requalificar várias vezes ao longo da vida para estar no mercado de trabalho. Então, se é assim, como é que a gente vai garantir que vamos ter gente preparada para os novos desafios e para as novas formas de produção se essas pessoas não tiverem tempo de se requalificar? Sem contar que os setores produtivos dizem assim, não, vai piorar a minha vida, vai aumentar o meu custo, mas ninguém fala do custo que as famílias sofrem hoje, né, com a ausência da mãe que tem que trabalhar ou do pai que tem que trabalhar excessivamente, ou seja, ninguém está muito preocupado com o bem-estar do trabalhador, né? Você imagine uma cidade como São Paulo, que tem gente que passa 5 horas no trânsito. São 5 horas de vida perdida, né? Imagine que no sábado, essa pessoa tem que sair, se deslocar 5 horas para ir e para voltar para o trabalho, para dar 4 horas de trabalho. Sem contar que ele já faz isso a semana inteira. Então, existem formas de você acomodar, melhorar a condição de vida do trabalhador, incorporar novas tecnologias, fazer investimento e superar essa questão. Veja, disseram que a redução de 48 para 44 horas ia ser o fim na Constituição de 88. Não teve nada disso. Aumentou o emprego, aumentou a renda, aumentou a demanda, aumentou a atividade econômica. O 13º, quando foi criado, diziam que isso ia ser a quebradeira das empresas. O que foi que aconteceu? Hoje, todas as empresas esperam no final do ano para aumentar o faturamento, para poder reorganizar o caixa, porque movimenta a economia, é mais dinheiro que circula. Então, eu acho que o benefício é muito grande.
inclusive para os pequenos, porque vai aumentar a demanda. O que faz uma empresa crescer é a demanda. Se tem demanda, não tem problema de eu contratar outro trabalhador, porque eu vou conseguir pagar, eu vou ter movimento, a minha atividade empresarial vai se movimentar, vai movimentar. Então, eu acredito que a gente vai encontrar um termo nessa transição, né, que a gente possa fazer isso a partir de 2027, né, uma redução de 4 horas, todo mundo consegue se organizar. Porque, veja, só quem trabalha 44 horas são os trabalhadores e as trabalhadoras, principalmente as mulheres trabalhadoras, de menor renda. É quem trabalha no comércio, é quem trabalha nos serviços, né? É quem trabalha na indústria, é quem mais trabalha, né? E é quem menos ganha. Então, eu acho que é possível a gente dar essa contribuição à modernização da nossa atividade econômica no país. Uma adaptação, né? E hoje em Sergipe, segundo a nossa produção apurou, são 96 mil. No Brasil, são 38 milhões de trabalhadores e trabalhadoras que serão beneficiados diretamente com a redução da jornada. São 120 milhões de brasileiros impactados por esta medida. As pessoas não entendem que ter 4 horas a mais, outras atividades econômicas vão se desenvolver. A pessoa vai consumir mais, ela vai ter tempo para ir na venda, vai ter tempo para poder fazer compra no bairro. Aquele comércio que fica ali vai ter uma circulação de pessoas, mais tempo na comunidade. Então, tem muita coisa que fica todo mundo preso a um jeito de ver e não consegue entender que isso mexe com tudo, que isso cria novas oportunidades, que isso faz a economia girar. E é nisso que a gente aposta. Senador Rogério Carvalho, obrigado pela participação aqui no Assunto do Estado. Obrigado. E obrigado a você também que nos prestigia com a sua audiência. Essa entrevista já está disponível para você rever ou compartilhar no nosso site senado.leg.br/TV ou também no nosso canal no YouTube. Aproveita e se inscreve lá. Até o próximo programa. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato, ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. A propaganda do Estado Novo valoriza o trabalho de tal maneira que o DIP aconselha a mudança de versos do samba de carnaval Bonde de São Januário para adequar a letra aos novos tempos. Os autores, Ataúfo Alves e Wilson Batista, substituem então a tradicional figura do malandro carioca por um trabalhador feliz e responsável. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. Quem trabalha é que tem razão, eu digo e não tenho medo de errar. O bonde São Januário leva mais um operário, sou eu que vou trabalhar. Quando você não tem emprego, você não tem para onde ir, você é obrigado a se manter na violência, que é o que acontece com muita gente. Eu fiquei casada por 22 anos. Quando aconteceu de eu denunciar a Maria da Penha, foi quando ele me pegou pelo cabelo, que ele nunca tinha encostado a mão em mim. Assim, tinha tido empurrões, né? Que ele me empurrou uma vez, eu estava grávida da minha filha quando ele me empurrou. Meu ex-marido me acusou de ter um caso com o marido da minha irmã.
Qualquer homem que se aproximasse de mim, ou até os amigos que eu, na minha casa, quando ia embora, ele virava e falava: você acha que eu não vi você dando trela para fulano? Que você acaba se afastando dos amigos, da família, você acaba se isolando. A gente se assusta muitas vezes com o feminicídio, mas o feminicídio ele nasce daí. Ele nasce dessas pequenas coisas que vão tomando uma proporção maior. Então, xingamentos, ofensas, essas difamações, não respeitar essa mulher, né, perante terceiros, são um sinal de alerta. Depois que eu passei, que eu fiz o acompanhamento pelos psicólogos e tudo, você acaba entendendo e vendo que se a pessoa não tiver uma ajuda, ela não consegue sair da violência, ela não consegue se libertar. Hoje eu posso falar que a minha vida está maravilhosa, apesar dos altos e baixos, eu tenho paz. A coisa mais importante na biblioteca não são os livros, né? São os leitores. A frequência das pessoas é que vai deixar a biblioteca viva, né? Então a gente tem que ficar sempre antenado para ver o que vai trazer mais pessoas para a biblioteca, entendeu? Senadoc, neste sábado, 21h, aqui na TV Senado. Um grande evento vem aí. Uma festa para milhões de pessoas e ninguém quer ficar de fora. Se você pensou em Copa do Mundo, acertou também. Mas eu tô falando mesmo das eleições 2026. Em outubro, a Justiça Eleitoral vai fazer o meio de campo. Mas nessa disputa, quem decide é você. Você e mais 156 milhões de eleitoras e eleitores. E a vitória é da democracia. No Brasil, ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral. A justiça da democracia. O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, neste Agenda Econômica vamos conversar sobre a participação da população negra na economia brasileira. Dados do IBGE mostram que pessoas pretas e pardas representam 56% da população brasileira. Quando tratamos de aspectos econômicos, os números mostram que essa parcela dos brasileiros é a que trabalha por mais tempo e em jornadas maiores. No entanto, é a que ganha menos, o que gera uma participação em apenas 40% do produto interno bruto do país. Para falar sobre essa disparidade social, eu converso hoje com a secretária executiva do Ministério da Igualdade Racial, Bárbara Souza. Bárbara, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Eu que agradeço muito, em nome do Ministério da Igualdade Racial, pelo convite à TV Senado. É sempre uma honra trazer um tema tão relevante para a nossa sociedade. Bom, é um tema relevante e que só muito recentemente ganhou, de fato, o debate no aspecto econômico. Como é que a gente vê, diante desses dados do próprio IBGE, que os negros são a maioria da população, no entanto, participam, né, na verdade, de uma parte menor do produto interno bruto, da economia, como é que você vê que se pode começar a reduzir essa desigualdade de um ponto de vista perene, mais duradouro? Perfeito. Na verdade, eu até diria que não é um debate recente a dimensão econômica, mas tem ganhado mais fôlego no debate público, né? Porque a dimensão econômica ela sempre foi estruturante da questão do racismo no Brasil, pela própria exclusão do mercado de trabalho formal, historicamente, da população negra, né? Desde a abolição
de 1888, houve uma exclusão importante da população negra desse mercado de trabalho formalizado, que tinha direitos, tinha acesso à educação, à saúde. Então, mais recentemente, a gente percebe uma presença muito ampla da população negra nas funções do mercado de trabalho menos valorizadas, com menores salários. Especialmente as mulheres negras ocupam muito essa base da pirâmide econômica e é algo que, de fato, nos preocupa muito como o governo do Brasil, como o Estado brasileiro, no sentido de buscar respostas que diminuam essa ampla desigualdade que ainda existe entre população branca e população negra no Brasil. Quer dizer, esses dados, assim, eles são dados de 2025, mas é um dado que ele se mantém ao longo do tempo no país, né? A gente nunca teve uma situação um pouco melhor do que essa. Não, exatamente. E isso incide na entrada do mercado de trabalho, muitas vezes em postos precarizados, né, com menor remuneração. Se a gente pensar, por exemplo, o lugar da mulher negra no mercado de trabalho, ela muitas vezes desempenha funções subremuneradas, né, mal remuneradas, de trabalho doméstico, muitas vezes, né, sem carteira assinada. Então, é uma precarização importante para uma dimensão que, na verdade, é fundamental para a própria existência da sociedade, que é a dimensão do cuidado, né? As mulheres negras estão muito vinculadas ao que chamamos de economia do cuidado, que é uma economia muito vinculada às mulheres e, no Brasil, às mulheres negras. E aí, a baixa remuneração, a baixa formalização desse vínculo. Um outro dado que nos preocupa muito é a entrada da população negra no mercado de trabalho, mas uma baixa representação também nos cargos de direção, nos cargos de gerência dentro da iniciativa privada. As estatísticas apontam que, apesar de sermos 56% da população, a população negra ocupa cerca de 33% de cargos gerenciais em empresas. E quando a gente faz um filtro mais elaborado para cargos de liderança em grandes empresas no Brasil, esse percentual cai para 5%, né? Então, é de fato algo muito alarmante. E esse dado da participação de 40% do PIB reflete essa desigualdade de como a população negra ingressa no mercado de trabalho. A gente tem aqui exatamente esse outro gráfico que fala um pouco disso que você nos mostra um pouco disso que você está falando, não é? Que é o rendimento, e aqui é um rendimento por hora, né? E a gente percebe que homens brancos ganham mais que mulheres brancas, que ganham mais que homens negros, que ganham mais que mulheres negras. Então, é exatamente isso que você está falando. Esses dados são dados do Ministério do Trabalho, que você está falando que as mulheres negras nessa pirâmide aí, né, ou nessa hierarquia, porque isso é quase uma hierarquia, são as mais sacrificadas, na verdade, né? Não, exatamente. A gente percebe uma desigualdade aí de mais de 40%, cerca de 43% salarial entre homens brancos e homens negros, e entre mulheres brancas e mulheres negras também uma diferença salarial aí de cerca de 40%, e coloca as mulheres negras nesse piso do rendimento mensal efetivo. Como é que isso reflete nas famílias? Se a entrada de ingresso no mercado de trabalho ela acaba sendo menor para as famílias negras, obviamente você tem uma reprodução do ciclo de pobreza que muitas vezes ocorre nessas famílias, menor capacidade de investir numa formação e numa qualificação para ingresso no mercado de trabalho em cargos melhores, menor capacidade de investimento na educação dos seus filhos. E um ponto que eu acho que é chave, e é um grande debate que a gente vem fazendo no governo do Brasil, o presidente Lula tem se empenhado muito nesse debate, que é também a qualidade de vida dessa população que trabalha junto à sua família, junto à sua saúde, ao seu cuidado pessoal, tendo também uma carga horária muito intensa. Então, além da baixa remuneração, outra dimensão que nos preocupa muito é esse vínculo com o mercado de trabalho, com o trabalho, em 6 dias por semana, né? Tendo uma folga de apenas um dia,
o que sobrecarrega muito essas famílias e esse trabalhador, essa trabalhadora. E se você pensar que são pessoas mais pobres e que, portanto, moram mais longe, que levam muito mais tempo no deslocamento. Então, você tem uma jornada de 8 horas, leva 2 horas para chegar no trabalho e depois 2 horas ou mais para voltar para casa. Você tem aí um fator de desagregação familiar quase, né? Porque você tem uma ausência total de pai e mãe se eles trabalham durante tanto tempo. Não, perfeito, Antônia. Acho que você traz um ponto-chave dessa questão. E eu que sou mãe, né, eu sei da importância em casa de revisar dever de casa, de checar se o livro está na mochila. Imagina um deslocamento de 1 hora, 1h30, 2 horas para chegar no trabalho, para voltar para casa. Então, você sai de manhã, está todo mundo dormindo, você volta, está todo mundo dormindo. Esse acompanhamento cotidiano da rotina da família, dos filhos, fica extremamente prejudicado. E, mais uma vez, outro dado estatístico que demonstra essa desigualdade diz que no deslocamento para o trabalho de até 30 minutos, a população branca é majoritária. Acima de 30 minutos, entre 30 minutos e 1h30, a população negra é a maior parte dos trabalhadores, e quando supera 1 hora de deslocamento, 1h30, a população negra tem uma participação ainda maior desse total de trabalhadores que gastam muito tempo no deslocamento para o trabalho, em condições de transporte nem sempre também muito qualificadas, né, para o bem-estar. Então, imagina o impacto disso na saúde do trabalhador, né, e na saúde da família também. Agora, a gente tem aí uma questão, a questão histórica ainda desempenha um papel muito forte nesse momento, já passados tantos anos, né? Porque o que se diz a escravidão foi abolida oficialmente há séculos, né? Há mais de um século, e, no entanto, a gente está agora com essas políticas de cota. Como é que você coloca essa questão? Como é que você justifica essa questão da gente ter essa necessidade ainda das políticas de cota e qual a importância delas? Você já tem dados que você possa trazer para a gente sobre isso? Não, perfeito. Acho que isso toca numa dimensão, Antônia, que é muito chave para a situação hoje que temos da população brasileira, de forma geral, porque isso toca todo mundo da sociedade brasileira, e também nos traz uma missão como governo do Brasil de um compromisso em redução das desigualdades. Por quê? Se a gente observa hoje a população brasileira, de 2023 para cá, especialmente, o Brasil saiu do mapa da fome, melhorou o índice de desenvolvimento humano, né? A gente tem dados socioeconômicos muito melhores da população. A população brasileira, no geral, melhorou muito. Mas o que a gente identifica quando a gente olha a questão racial para pretos e pardos, né? Para a população negra brasileira? Que a desigualdade entre brancos e negros, ela se mantém na maioria dos indicadores sociais. Ou seja, é fundamental que a gente tenha uma estratégia focada, uma estratégia afirmativa para a redução dessas desigualdades. E a gente sabe o quanto que a desigualdade, ela impera por dimensões objetivas, econômicas, subjetivas da convivência social. Então, a ação afirmativa, ela é muito importante porque ela, num tempo mais curto, traz resultados muito concretos. Vou destacar os efeitos que a gente hoje percebe na educação superior. É impressionante. E esse é o melhor resultado que a gente tem hoje para a importância da ação afirmativa para a redução da desigualdade. Nos anos 2000, o censo indicava que a presença de estudantes negros era de 2% apenas. Hoje, a gente tem esse aumento aí, né, no censo de 2022, para 12,5% mais ou menos. Agora, de 2022 até 2025, a gente teve um aumento de matrículas no SISU de estudantes negros de 177%. Então, a gente consegue essa melhoria importante, por quê? Porque teve uma ação afirmativa. Então, hoje você vai nas universidades de norte a sul, de leste a oeste, você percebe uma diversidade na sala de aula. Isso é fundamental para pensar a ciência no Brasil, porque você tem diferentes perspectivas, diferentes olhares de quem produz esse conhecimento, você traz um conjunto de profissionais qualificados para o mercado de trabalho, também que traz essa diversidade da população brasileira. Isso gera benefícios muito importantes para o mercado. Uma empresa que garante essa diversidade nos seus quadros, ela consegue pensar o seu produto, o seu serviço, de forma muito mais sintonizada com o que somos como Brasil. Ela consegue abarcar também nas suas vendas, que é o objetivo, né, de todas as empresas que têm um produto à venda, uma parcela muito maior da população?
Exatamente. Ela consegue compreender, por ter uma equipe diversa, muito melhor os anseios da população para o serviço, para o produto que essa empresa especificamente gera. Então, ter tido essa inclusão, a gente vem tendo uma inclusão importante nas universidades, por exemplo, isso obviamente deixa preparado um conjunto de trabalhadoras e trabalhadores mais diversos também para o mercado de trabalho. Agora, o que ainda é um desafio, Antônia, para eu concluir, é o ingresso no mercado de trabalho. Como que esse trabalhador e essa trabalhadora entra? O fato de ter uma graduação, uma educação de nível superior ou até uma pós-graduação, por si só já não facilita esse ingresso. Vou pedir, Marcelo, para mostrar aqui os dados, que são os dados que você falou e que de fato são muito interessantes. Se a gente pegar esses últimos dados, que é a educação superior em 2000, 2,4%, 2022, 12,3%, né? Mas também tem esses outros dados que são bastante significativo. 63% dos trabalhadores da escala 6x1 são integrantes da população negra e 66% dos ainda libertados de trabalho análogo à escravidão. Né? A gente ainda está falando disso, né? A gente ainda está falando disso, exatamente. Acho que é um dado muito cruel da situação de desigualdade, né? Mas eu queria voltar num ponto importante que tem a ver com esses dados apresentados, Antônia, que é a necessidade do mercado privado diversificar as suas estratégias de formação de equipe, né, para garantir que tenham mulheres, que tenham pessoas negras, que tenham uma regionalização ali também na sua equipe. E isso a gente consegue ver em resultados concretos, por exemplo, no Pacto pela Diversidade e Inclusão e Equidade, que o governo do Brasil vem fazendo junto a empresas estatais e a iniciativa privada. E lá dentro a gente também trabalha com o Pacto pela Igualdade Racial, exatamente para tentar diversificar essa composição dos trabalhadores, inclusive nos conselhos, entre os diretores, entre os dirigentes da empresa, para dar esse tom mais inclusivo, de fato, para o mercado de trabalho, e isso traz resultados, inclusive, econômicos muito favoráveis para as empresas. Mas os dados que a gente trabalha aqui no programa agora, a presença da população negra, por exemplo, nesse debate da escala 6x1 é central. A maioria dos trabalhadores negros é que compõe esses trabalhadores que têm uma jornada de trabalho exaustiva. E aí a gente volta para aquilo que estávamos falando, do ciclo de pobreza, que muitas vezes ele acaba se reproduzindo, de uma condição de vida e de saúde desses trabalhadores que fica extremamente sobrecarregado, trabalhando 6 dias por semana, com uma jornada de transporte enorme, né? E com uma presença grande da população negra. Então, discutir o fim da escala 6x1 e a garantia de uma escala 5x2, com mais tempo em casa, mais tempo para cuidar da sua família, mais tempo para cuidar da sua saúde, da sua qualificação profissional, vai ter um impacto direto sobre a população negra. Porque 63% que estão em regime, né, da escala 6x1 são trabalhadores negros. E esses dados, eles falam só dos trabalhadores que são contratados pela CLT, né, dos trabalhadores que estão formalizados, têm registro em carteira. A gente ainda tem aí a questão dos trabalhadores informais e hoje dos trabalhadores por aplicativos também, que são uma grande quantidade da população, né? Exato, a pejotização, né, do trabalho, que precariza direitos básicos como direito à licença saúde, férias, 13º, e a gente sabe o quanto que isso é fundamental. Então, esses dados ainda precisam ser melhor trabalhados, mas a gente percebe, né, pelos insumos que nos chegam, que a presença também negra é muito grande nessa precarização do mercado de trabalho e que também demandam uma atenção importante do governo, não só do governo federal, do governo do Brasil, mas também dos governos estaduais, dos governos municipais e, obviamente, numa ação muito articulada
com a iniciativa privada para pensarmos estratégias mais robustas, né, para a superação dessa desigualdade. A gente tem uma estratégia de tentativa de igualdade entre salários de homens e mulheres, né? A gente tem, inclusive, uma legislação recém-aprovada que prevê, embora a gente já tivesse outras legislações, que prevê a igualdade de salário entre homens e mulheres exercendo um mesmo cargo. É possível ou existe algum tipo de orientação para uma igualdade, uma obrigatoriedade de igualdade entre pessoas brancas e negras em uma mesma função? Vocês percebem algum nível de desigualdade salarial na mesma função por uma questão de cor, como tem por a questão de gênero? Antônia, a gente percebe isso nos dados, né? Em trabalhadores formalizados, a gente consegue acompanhar isso pela RAIS, né, pelos dados do Ministério do Trabalho e Emprego, com muita precisão. Há uma desigualdade latente, né, uma desigualdade muito importante entre homens e mulheres. Isso, inclusive, fundamentou essa legislação, que é um marco importante, né, para a população brasileira e para a redução das desigualdades entre homens e mulheres. Mas a gente entende que ainda é um desafio e algo que precisa ser incrementado, normativos que também venham a prevenir essa diferença salarial entre pessoas negras e pessoas brancas, porque a gente tem uma óbvia desigualdade salarial entre pessoas brancas e negras, exercendo a mesma função, né? Então, a gente tem diversos estudos que apontam isso e que, de fato, é uma preocupação muito relevante. E aí eu vou voltar para o lugar da mulher negra, né? Que está na base da pirâmide econômica da sociedade brasileira e que é muito impactada por essa desigualdade salarial, mesmo exercendo as mesmas funções. Então, isso tem nos guiado muito e queria destacar um ponto, que a questão racial ela é estrutural para a nossa macroeconomia no país e ela precisa ser pensada com muito cuidado, né, para que a gente possa construir uma sociedade mais justa. Como é que você vê que essa questão pode ser pensada na prática? Como é que se pode? A gente já tem aí a questão das cotas raciais nas universidades públicas, né? O que mais pode ser feito para que essa desigualdade seja suprimida no menor espaço de tempo possível? Porque a gente sabe que é um tempo histórico também, né? Que leva um tempo. O que mais pode ser feito? Olha, vou trazer algumas conquistas, né, realizadas pelo governo do Brasil, né, nessa gestão do presidente Lula. A primeira delas é a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000. Isso pega em cheio, né, a classe média baixa e a população mais vulnerável economicamente. A população negra é muito representada nesse segmento de renda, então isso traz um impacto econômico com mais recursos para as famílias que têm essa isenção do imposto de renda. Outro dado que é muito importante, que já é um ganho, né, que já foi um compromisso do nosso governo, foi assegurar a valorização real do salário mínimo, né, para além do ajuste só da inflação. Então, você tem um ganho econômico para a família. A isenção do imposto sobre a cesta básica, que pega também a população mais pobre. 70% da população em extrema pobreza no Brasil é negra, né? Então, é um olhar também importante. E, obviamente, a gente tentar avançar no fim da escala 6x1. Além disso, o governo ele vem incrementando políticas de diversidade no serviço público pela lei de cotas. Tivemos uma atuação importante junto ao Congresso, isso foi uma vitória dos movimentos negros, que historicamente lutam pela superação do racismo também no ingresso dos concursos públicos e do Congresso Nacional, né? E contamos muito, né, com o Senado, com a Câmara nessa caminhada. E a gente teve uma metodologia agora recente, que foi o concurso unificado, né? O CNU, Concurso Nacional Unificado. No CNU 2, a gente teve um ingresso de ação afirmativa de 40,5%. De pessoas com deficiência, povos indígenas, quilombolas e pessoas negras. Desse total de pessoas que entraram no Estado, 29,5% são de pessoas negras. E isso é fundamental, porque quando a gente caminha pela esplanada, pelo governo federal, a gente ainda percebe um embranquecimento muito grande da equipe. E ter essa diversidade é fundamental para as políticas públicas. No campo do setor privado, como eu comentei há pouco, a gente vem fazendo algumas iniciativas de estímulo, tanto do Pacto pela Igualdade Racial, do Pacto pela Diversidade e Equidade, estimulando que as empresas
façam adesão a esse pacto e também iniciativas como a taxonomia. Eu não sei se você já ouviu falar, Sim, já fiz uns 2 programas aqui sobre taxonomia, que é exatamente essa classificação, né, dos pontos econômicos, de lugares, de tipos de investimentos a serem feitos, né, quando a gente fala na economia, né? Exato. E a taxonomia também é uma pauta que a gente trabalha muito no Ministério da Igualdade Racial. O MIR, né, o nosso ministério, ele é parceiro do Ministério da Fazenda na construção de indicadores dentro da taxonomia para equidade de gênero e raça. Então, um investimento sustentável de uma grande empresa, de uma grande indústria, para ele ser considerado sustentável, ele precisa ter toda uma dimensão ambiental, de preservação, de impactos positivos, de economia verde, mas também indicadores voltados para equidade de gênero e raça. Essa é uma parte nova da taxonomia, né? Porque começou com a questão de investimentos verdes, né? De proteção ambiental. Exatamente, começou muito com a dimensão ambiental. O México inovou trazendo a questão de gênero, o México e a União Europeia. E o Brasil inovou ainda mais, incrementando, além da dimensão de gênero, também a dimensão racial. A gente lançou a taxonomia esse ano, né, junto com o Ministério da Fazenda, e a gente espera que isso venha a dar resultado também no setor privado. Por quê? Um dos indicadores fala da importância de ter, em conselhos de grandes empresas, né, na diretoria de grandes empresas, a presença de mulheres e a presença de mulheres negras, de pessoas negras. Então, são algumas das iniciativas que eu estou trazendo, né, aqui no nosso programa, para indicar esforços que a gente vem fazendo para diversificar a economia brasileira e para melhorar as condições de vida da população de forma geral. Falando em condições de vida, a gente tem o IDH mais recente. O Brasil alcançou o maior índice de desenvolvimento de sua história, né, entre os países plenamente desenvolvidos, que é de 0,8, não é um percentual, é um número onde 1 é o número maior de desenvolvimento. Então, 0,805 Brasil. Só que quando a gente separa entre brancos e negros, a gente vê que brancos são 0,851 e negros 0,774. É uma diferença grande, né? Uma diferença realmente muito grande ainda entre essas duas parcelas da população. Esses processos de que você fala, de melhoria das condições de renda, eles impactam diretamente? A gente pode esperar um resultado aqui nessa questão do IDH? Acho que certamente, assim, essa diferença do IDH entre brancos e negros é de quase 10%. Isso é importantíssimo de ser analisado, né? Primeiro, quero saudar esse dado, é o maior índice de desenvolvimento humano da história e o Brasil alcança porque vem fazendo um investimento pesado em política social, na educação, na assistência social, na saúde, no emprego e renda, né? Na habitação, a gente tem, de fato, um investimento muito pesado do governo do Brasil, do presidente Lula, para alcançarmos essa melhoria do IDH. Então, é o IDH com grau muito alto, né? Só para deixar claro aqui, IDH pega basicamente 3 dimensões. É o tempo de vida, né, a longevidade, o nível de educação e o nível de renda. Então, pelo nível de renda, a gente já entende por que a população negra tem um IDH mais baixo do que a média do país, né? Não, inclusive também pelos dados educacionais. Também a gente tem tido uma melhora educacional importante, as ações afirmativas têm contribuído para isso, mas os dados educacionais demonstram que há uma grande desigualdade de anos de estudo entre brancos e negros também, inclusive na expectativa de vida também. Mas, enfim, esse dado ele é muito importante porque essa desigualdade de cerca de 10% no IDH entre brancos e negros tem uma relação direta com o mercado de trabalho. É a renda dessas famílias que estrutura de uma forma mais adequada ou mais frágil, né, os filhos e a própria vida desses trabalhadores e trabalhadoras. Então, a dimensão econômica ela é central e o mercado de trabalho ele é chave para a gente conseguir, de fato, promover a igualdade racial, a justiça racial no Brasil. Bárbara, muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica. Nós é que agradecemos muito e nos colocamos à disposição para seguir nesse diálogo. Obrigada. E agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Este programa está no site senado.leg.br/TV e no canal da TV Senado no YouTube. Aproveite, inscreva-se no canal, curta o programa e garanta seu acesso à informação de qualidade. Até o próximo Agenda Econômica.
Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado. No dia do jogo da seleção brasileira, ele é mais bom do que todos os dias, mas todo dia é bom. Os dias que eu venho, eu gosto. E toda a vida é meu esperado. Às vezes eu penso que nem vou ganhar bem e acabo ganhando. Antes eu trabalhava numa cozinha industrial. Trabalhei por 10 anos numa cozinha industrial. Aí quando eu saí, que eu sofri meu acidente, aí o que aconteceu? Eu fiquei dependendo só de um salário, né? Aí quando eu fui pro INSS, o doutor que me aposentou, ele falou assim, dona Marta, eu vou lhe aposentar. Eu disse, doutor Hamilton, é tão pouco o salário. Ele pegou e disse, não, mas tu faz assim, ó, tu pega e tu vai receber um monte de dinheiro das tuas contas, aí tu bota um negócio pra tu vender em casa, pastel, essas coisas. Aí eu peguei e fiz. Eu era uma funcionária muito boa pra eles, 10 anos, né? E essa é a minha história. Agora é lei. A reforma tributária prevê 2 impostos, a Contribuição sobre Bens e Serviços, CBS, que é federal, e o Imposto sobre Bens e Serviços, IBS. De competência dos estados e municípios, a CBS vai substituir 3 impostos atuais, PIS, COFINS e IPI, enquanto o IBS será cobrado no lugar do ICMS e ISS. A nova lei detalha ainda as reduções e isenções dos impostos. O Senado votou, agora é lei. Microplásticos contaminam 70% das praias brasileiras e chegam até os lençóis maranhenses. Cães terapeutas levam alegria para hospitais em Santa Catarina. Câmara dos Deputados vai remunerar catadores de recicláveis por serviço ambiental prestado. Tudo isso no Parlamento Brasil. Parlamento Brasil, toda sexta, 20h, aqui na TV Senado. Eu comecei no arquivo da TV Difusora, em Porto Alegre, vim para Brasília para Constituinte e depois eu fui para a TV Senado. Hoje eu faço a direção do programa Leituras, que é o programa de literatura, e faço o programa de música clássica. A TV Senado é que nem esse concerto. Você chega com um palco livre, branco, você só tem um piano no meio. Em volta desse piano você vai ter que montar todo o espetáculo, entendeu? Vai ter que ver a luz, você vai ter que ver a iluminação, vai ter que ver o áudio. Aos poucos você vai montando a estrutura, você vai montando o palco. Você vai montando para que o grande espetáculo aconteça. E a importância da TV Senado é exatamente você chegar a todos os lugares e as pessoas terem a oportunidade de ligar o aparelho e ver o que está acontecendo. E isso é importante para a cultura política das pessoas. Olá, está começando agora o Senado Notícias Revista e você vai ver nesta edição. Senado aprova a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de endemia. Plenário aumenta a pena para crimes cometidos contra profissionais da saúde e educação. Comissão vota mudança de nome para mulheres vítimas de violência. Você acompanha comigo estes e outros assuntos que movimentaram o Senado. Os senadores aprovaram a aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias. As mulheres poderão parar de trabalhar aos 57 anos e os homens aos 60 após 25 anos de contribuição. A PEC segue para a promulgação. A proposta de emenda à Constituição estabelece aposentadoria especial para agentes comunitários de saúde e de combate às endemias.
Reconhece a atuação desses profissionais como obrigatória, permanente, essencial ao SUS e exclusiva de Estado. Proíbe a contratação temporária ou terceirizada, salvo em emergências em saúde pública. E nesses casos, os agentes temporários ou terceirizados devem ser enquadrados no regime jurídico dos servidores nomeados para cargo efetivo. A PEC foi aprovada em primeiro turno por 73 votos favoráveis e 1 contrário. Logo em seguida, foi votado o calendário especial para que não houvesse as 3 sessões de discussão de segundo turno. E a votação em segundo turno aconteceu logo em seguida. O texto também foi aprovado por 73 votos a favor e 1 contrário. Para ser aprovada no Senado, a PEC precisa de 3/5 da composição da Casa, ou seja, o voto favorável de 49 senadores. Segundo o Ministério da Previdência Social, o impacto projetado no déficit previdenciário pode chegar a quase 28 bilhões de reais. A proposta cria despesas previdenciárias permanentes, todos sabem, senador Randolfo Rodrigues, a pressão que o governo recebe dos estados, dos municípios. Conversamos isso com o senador Irajá, que isso não tira de forma nenhuma o mérito da proposta. O governo entende que a valorização dos profissionais deve caminhar juntamente com a preservação do equilíbrio das contas públicas e da capacidade do Estado de manter e ampliar a prestação desses serviços de qualidade a toda a população, assegurando a proteção dos servidores e a sustentabilidade das políticas sociais no presente e no futuro, especialmente em áreas como educação, saúde, assistência social e habitação. Com a aprovação da PEC, os profissionais terão direito à aposentadoria com idade mínima de 57 anos para mulheres e 60 anos para homens, desde que comprovem 25 anos de contribuição e de efetivo exercício na atividade profissional. O texto garante integralidade da aposentadoria do servidor que tenha ingressado no serviço público até a data de promulgação da emenda constitucional e também paridade do reajuste da aposentadoria com a remuneração dos servidores em atividade. A proposta estende as regras aos agentes indígenas de saneamento e aos agentes indígenas de saúde. Os agentes comunitários de saúde e os agentes de endemias são profissionais indispensáveis ao funcionamento do SUS. São eles que conhecem as famílias pelo nome, acompanham gestantes, idosos, crianças e pessoas com doenças crônicas. Verificam a situação vacinal, identificam situações de vulnerabilidade e orientam a população sobre a prevenção das doenças. Reconhece a importância dos agentes comunitários de saúde e agentes de endemias, principalmente no que tange ao combate de endemias que ainda que fazem sofrer muito o povo brasileiro, como malária, dengue, febre amarela, e que estão nos mais distantes rincões desse país, como os nossos estados, presidente. Hoje, nós estamos aqui, nesse dia 14, comemorando essa grande vitória da PEC 14, com a votação histórica, com mais de 70 votos, aprovação maciça da Casa, um reconhecimento, um respeito, uma admiração por essa categoria que merece toda a nossa admiração. Também foi aprovada a MP do frete, que multa quem não pagar para o caminhoneiro o valor mínimo da tabela da NTT e cria um piso salarial para aqueles contratados com carteira assinada, mas sem definir um valor. A medida provisória reforça a aplicação do piso mínimo do frete rodoviário. O texto também altera as regras de cálculo dos pisos mínimos do transporte rodoviário de cargas. A tabela vai considerar os custos operacionais da atividade, como combustível, manutenção e tempo de carga e descarga. A atualização da tabela será semestral.
quando houver variação igual ou superior a 5% no preço dos combustíveis, a Agência Nacional de Transportes Terrestres deverá publicar os novos valores em até 3 dias úteis. A medida provisória também cria a Política Nacional de Renovação da Frota de Veículos de Transporte Rodoviário de Cargas. Transportadores autônomos e cooperativas terão prioridade no acesso a financiamentos e incentivos previstos pelo programa. Durante a discussão do texto na comissão mista, a oposição incluiu a anistia para motoristas de caminhão multados por bloqueios em rodovias após as eleições de 2022. A proposta também anistia quem descumpriu as normas do frete, com pagamento abaixo do piso estipulado por lei. Quem foi multado até a publicação da lei terá a penalidade convertida em advertência. Esse viés da multa já atingiu a sua pedagogia, já foi alcançado. E permanecer com essa injustiça, senhores e senhoras senadoras, é passar uma ideia de vingança para aqueles que hoje estão esperando de nós essa relatoria e que não contribui nada para a sociedade. O que é essencial? Estimular a multa ou garantir aquilo que colocaram como essencial, a proporcionalidade, para que a proporcionalidade fosse trabalhada por nós, que não estava ainda na medida. Então, concordo com Vossa Excelência. O relator abriu o relatório para todos esses processos de negociação e nós estamos, como disse a senadora Tereza, se nós não estamos com a medida provisória que agrada 100%, todo mundo se reconhece nela. A comissão também incluiu um piso salarial nacional de R$ 5.000 para os caminhoneiros, mas depois de muitas horas de reunião entre governo, oposição e também representantes da categoria, foi decidido retirar esse piso do texto, que também foi impugnado pela presidência do Senado. Ele foi considerado matéria estranha à MP e também inconstitucional. Por um entendimento do Supremo Tribunal Federal, os pisos devem ser definidos por negociação e não por emenda. O piso, ele é inconstitucional. E aí, presidente, isso iria afetar diretamente os nossos pequenos empresários que são transportadores. Por ser considerado matéria estranha, houve uma discussão entre todos os atores, todos os envolvidos nesse tema da medida provisória, e isso foi tema de acordo ontem, debatido durante todo o dia entre o governo, entre as lideranças de outros partidos, entre os caminhoneiros também foi colocado, e isso foi feito um acordo. Por isso que foi feito esse requerimento com impugnação do tema. Juntos fizemos uma construção de um texto que atende o que o Executivo queria, em primeiro lugar, o desejo dos caminhoneiros, mas, sobretudo, o papel constitucional, presidente Davi, e o cumprimento maior é a Vossa Excelência, por ter feito o Senado cumprir o seu papel constitucional no processo legislativo bicameral brasileiro de ser revisor das matérias que vem para essa casa. Houve, por parte de todos os atores, sejam dos transportadores, dos autônomos e do governo, o consenso em buscar uma solução legislativa para um texto que pudesse acomodar todos os interesses daqueles que abriram mão de alguma coisa ou outra para que nós deliberássemos essa matéria. Os senadores ainda aprovaram a destinação de emendas parlamentares da saúde para o atendimento pré-hospitalar feito pelos bombeiros. O projeto vai à sanção presidencial. A proposta aprovada nesta quarta-feira pelo plenário do Senado permite que o Serviço de Atendimento Pré-Hospitalar dos Corpos de Bombeiros Militares receba recursos de emendas parlamentares destinadas à saúde. Com isso, essas emendas poderão ser consideradas gastos com saúde no orçamento e poderão financiar despesas de custeio e de investimento relacionadas ao atendimento realizado pelos Corpos de Bombeiros.
A remuneração de militares ativos ou aposentados dos bombeiros não poderá ser computada entre as ações e serviços públicos de saúde. Também ficam de fora as despesas gerais de custeio e investimento das corporações que não estejam diretamente vinculadas ao atendimento pré-hospitalar. O fortalecimento da resposta rápida em situações de urgência e emergência, na grande maioria das vezes prestado pelo Corpo de Bombeiros Militares, é componente essencial da Política Nacional de Atenção às Urgências, sendo desejável a articulação entre os sistemas de saúde, de segurança pública e de defesa civil. O plenário também aumentou as penas para os crimes cometidos contra profissionais da saúde e da educação. Modificado pelos senadores, o projeto volta para a Câmara dos Deputados. Os casos de violência contra médicos aumentaram 68% nos últimos 10 anos, segundo o Conselho Federal de Medicina. Pesquisa realizada pela Associação Brasileira de Medicina de Emergência revelou que 8 a cada 10 profissionais da saúde de serviços de emergência já foram vítimas de algum tipo de agressão no local de trabalho. Profissionais da educação também são vítimas frequentes de violência. Uma análise da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo revelou que o número de casos de violência no ambiente escolar mais do que triplicou em 10 anos. A proposta aprovada pelo Senado aumenta as punições para crimes como homicídio, lesão corporal ou ameaça, entre outros, quando cometidos contra profissionais da saúde ou da educação. O texto inclui na lista de crimes hediondos o homicídio contra profissionais da saúde no exercício da função ou por causa dela, e também casos de homicídios de cônjuge, companheiro ou parente até o 3º grau. Em alguns casos, a pena pode ser aumentada em até 2/3 ou dobrada. A proposta também qualifica o crime de lesão corporal contra profissionais da saúde ou da educação, que terá pena de prisão de 2 a 5 anos. É uma questão de justiça. Os profissionais da saúde, e não só os profissionais da saúde, não só médicos, a equipe multiprofissional da saúde que trabalha nos pronto-socorros, nos hospitais, nas UPAs, assim como os nossos professores, presidente, eles têm sido submetidos a vários tipos de agressão física, psíquica, muita violência no seu ambiente de trabalho. O plenário também aprovou a inclusão da educação financeira nos currículos dos ensinos fundamental e médio. O Senado aprovou o projeto para inserir a educação financeira no conteúdo dos ensinos fundamental e médio. A proposta altera a Lei de Diretrizes e Bases da Educação para incluir a educação financeira nos currículos do ensino fundamental e do ensino médio. A matéria vai ser integrada com outras disciplinas ao longo de toda a formação escolar. A abordagem do tema não deve ficar restrita à dimensão financeira. Aspectos fiscais, previdenciários e securitários também vão ser discutidos em sala de aula. A matéria segue para uma nova análise na Câmara dos Deputados. Após afirmar que o segundo semestre estará voltado para as eleições, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, convocou 2 semanas de esforço concentrado para os períodos de 10 a 14 de agosto e de 31 de agosto a 3 de setembro. Faremos 2 esforços concentrados. O primeiro, na semana de 10 de agosto a 14 de agosto. E o segundo, na semana de 31 de agosto a 3 de setembro. As eleições, como todos sabemos, são o ápice da experiência democrática. De modo que é fundamental que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e o Congresso Nacional, como um todo, se organizem para conciliar da melhor maneira possível as deliberações legislativas necessárias com a participação natural e legítima dos parlamentares durante o processo eleitoral. Com o esforço concentrado que estamos a anunciar,
definido em conjunto, repito, definido conjuntamente com o presidente Hugo Mota, portanto com a Câmara dos Deputados, e alinhados com a prática histórica das duas casas. É exatamente isso que alcançaremos. E em uma audiência pública na Comissão de Assuntos Sociais, especialistas defenderam que trabalhadores por aplicativos tenham assegurados direitos e proteção social. O trabalho por aplicativo se transformou em uma importante fonte de geração de renda no Brasil. Milhões de brasileiros atuam como motoristas e entregadores com papel essencial no funcionamento das cidades. Mas o modelo ainda não é capaz de equilibrar inovação tecnológica, proteção social e sustentabilidade econômica. Para debater a regulação e a segurança de trabalhadores e usuários nas plataformas digitais, a Comissão de Assuntos Sociais realizou uma audiência pública. A crescente incidência de situações de risco envolvendo trabalhadores e usuários, casos de violência, assaltos e outras ocorrências, reforma a urgência de aprimorarmos protocolos, tecnologias de proteção e articulação com as políticas públicas de segurança. Quase 2 milhões de trabalhadores que trabalham através das plataformas hoje no Brasil, que é uma realidade que já não é tão recente assim e que carece urgentemente de um debate e uma definição do Estado brasileiro sobre as relações que existem de fato, entre essas plataformas e os trabalhadores. Durante a audiência, especialistas defenderam que o avanço do trabalho por aplicativos precisa ser acompanhado de medidas que assegurem direitos, proteção social e condições dignas aos trabalhadores. O motorista que opera em sua relação de trabalho em desamparo, sem previdência adequada, sem controle de jornada, sem segurança ocupacional assegurada, é um escravo de si mesmo, um escravo da renda, um escravo dos algoritmos e que empurra a sua performance a pesar entre a renda e sua saúde. Antes do trabalho e antes da renda vem a vida, e esse é o problema mais urgente que a gente está vivenciando hoje aqui no Brasil. A segurança de quem está nas ruas deve vir em primeiro lugar. A integridade física de motoristas e de entregadores não pode ser tratada pelas empresas apenas como um custo. E mais do que isso, ela não pode ser invisível. A segurança do trabalhador não interessa ao motorista, interessa aos passageiros, interessa às famílias, interessa às cidades, interessa ao desenvolvimento econômico do Brasil. E quando protegemos quem trabalha, protegemos toda a nossa sociedade. A Comissão de Direitos Humanos aprovou a troca de nome por mulheres vítimas de violência. O projeto segue agora para a Comissão de Constituição e Justiça. De acordo com o texto aprovado na Comissão de Direitos Humanos, mulheres em situação de violência doméstica e familiar poderão solicitar à Justiça autorização para mudar o nome completo nos registros civis, caso estejam correndo risco à integridade física ou psicológica. O pedido correrá sob segredo de justiça. A alteração do nome, seja considerada adequada e proporcional, poderá ser autorizada como medida excepcional e de urgência de proteção de identidade da vítima. Nos casos de risco extremo, caracterizado pela existência de ameaça concreta, atual e relevante à vida ou integridade física da mulher, poderá ser avaliada sua inclusão em programa especial de proteção, observados os requisitos e procedimentos previstos. A senadora Damares Alves alertou que se a vítima der entrada no sistema de saúde, mesmo com nome diferente, poderá ser identificada. Ela pediu para a Comissão de Segurança Pública ser consultada antes da votação final do projeto na Comissão de Constituição e Justiça. A gente vai trocar o nome, mas como fica o CPF dela, como fica o cartão SUS, como fica a assinatura eletrônica no sistema Gov, que é tão difícil incluir. Então, a gente tem aqui um desafio técnico. A tecnologia, hoje em dia, já permite tornar anônimo, né, essa pessoa ali, desde que nós consigamos englobar, né, todos esses bancos de dados. Em uma
audiência pública na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, senadores da Comissão de Direitos Humanos defenderam a construção de um memorial em homenagem aos lanceiros negros, que, na condição de escravos, lutaram na Revolução Farroupilha com a promessa de alforria, o que não aconteceu. Os lanceiros negros lutavam pela independência do Rio Grande do Sul e também pela própria liberdade, prometida aos escravizados que se juntassem às forças rebeldes em oposição ao exército do imperador, comandado por Duque de Caxias. Os lanceiros negros lutaram na Revolução Farroupilha, mas acabaram traídos, desarmados e assassinados. Foi Duque de Caxias que disse: libertem os índios e matem os negros. Está lá a carta, lá no Museu do Senado. O chamado Massacre dos Porongos aconteceu no município de Pinheiro Machado, perto da fronteira com o Uruguai. Mais de 180 anos depois, eles foram incluídos no livro dos Heróis da Pátria, por lei, em 2024. Eu fui o autor da proposta que escreveu os lanceiros negros nos livros dos Heróis da Pátria. No Panteão da Pátria, na Praça dos Três Poderes. Foi uma caminhada longa, vocês sabem disso. Foi um bom combate, a boa peleia. Para garantir que a memória dos lanceiros seja preservada, representantes do movimento negro, do IFAM, do Ministério da Igualdade Racial e lideranças locais se reuniram no Palácio Farroupilha, em Porto Alegre. Nós vamos fazer todo o esforço, junto com a Prefeitura de Pinheiro Machado, para que esse memorial, que é um projeto belíssimo, é um projeto incrível, que foi constituído de maneira exemplar também, porque envolveu participação social, envolveu o movimento social negro, que é o grande responsável por nós estarmos até aqui. Eu não tenho dúvida que a gente vai conseguir tirar ele do papel. Imagina ver a batalha lá e as pessoas poderem assistir, como nas missões, né? Imagina poder projetar e poder também sair dali com o reconhecimento daqueles nossos heróis. A partir daí também colocar num outro patamar uma luta que está em movimento, que é a luta para que o Estado do Rio Grande do Sul reconheça da maneira adequada a nossa contribuição para a história que é tão aclamada anualmente aqui no nosso Estado, mas que do ponto de vista da luta antirracista tem muita gente que tenta silenciar. Qualquer tipo de discriminação, qualquer tipo de racismo é intolerável para todos nós. E esse memorial traz para todos nós essa reflexão permanente daquilo que nós não queremos que nunca mais aconteça. Porongos acontece de forma permanente nas nossas periferias. Porongo acontece quando a nossa juventude é criminalizada, é violentada pelas mesmas forças policiais ou muitas das forças policiais que produziram isso, que produziram em Porongo. Aqui ajustamos que Lei Rouanet, emendas de comissão, emendas individuais poderão construir esse memorial para que nunca mais haja uma covardia como essa de matar inocentes. Será um grande centro cultural, um grande centro que mostrará a história de parte do povo brasileiro. Nós vamos todos somar esforços para que esse museu, esse memorial, que vai ter forma inclusive de museu, se torne realidade. O Senado Notícias Revista fica por aqui. Todas as reportagens desta edição já estão na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela sua companhia e fique aqui com a gente na TV Senado. O Brasil tem uma tradição muito forte no artesanato. O artesanato está ligado muito às raízes culturais. A conclusão do artesanato é fácil porque a mente dele é ilimitada. Porém, vem a dificuldade do escoamento dessa arte. O artesanato ele é fundamental para a saúde mental das pessoas. Eu sinto que o artesanato me deu dignidade. Em discussão, hoje, 20h, aqui na TV Senado.